Conversar agora com a juíza Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. É um grande prazer receber você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Há quanto tempo, você estava me contando que há muito tempo você já atua nessa área, mas que a receptividade está melhorando, né? As pessoas estão mais preparadas, que antes você falava, ninguém estava muito preparado para ouvir sobre esse assunto. Sim, eu sou juíza há 21 anos e trabalho na Vara da Infância e Juventude da capital do Rio de Janeiro há 11, desde 2015. E desde o início, eu comecei a perceber que havia ali algumas questões que envolviam essa trajetória de adolescentes sendo cooptados pelo crime organizado. E comecei a pontuar isso, que são questões de políticas públicas que precisam ser elaboradas, de questões de prevenção, mas nunca tive muito espaço, né, na mídia, na grande imprensa, ou mesmo na sociedade, não havia muito interesse em ouvir. Né? E de uns tempos para cá as coisas estão mudando e eu estou percebendo que há mais espaço, as pessoas estão, talvez pela situação que o país chegou, né, as pessoas estão interessadas em entender quais são os problemas, né, qual a raiz do problema e pensar em soluções. E aí eu tenho tentado fazer isso, né, apontar esse diagnóstico e também propor algumas soluções que eu acredito que podem reverter esse cenário. E uma dessas coisas foi o Estatuto da Criança e Adolescente, né, o ECA Digital, né, assim, que já foi sancionado, né, e uma das coisas que a senhora mesmo pedia é a responsabilização das plataformas digitais, né? Não dá para dizer que é cada um por si, né? E agora, o que falta para isso ser realmente colocado em prática? Na verdade, assim, a gente vem notando esse agravamento dos atos infracionais, que é o nome que a gente dá para o crime do adolescente, cometidos no ambiente digital. Eu sempre falo uma frase que é: a internet é a rua. A internet é a rua. Nós, pais, eu sou mãe, né, também, a gente ainda tem a mentalidade, a ideia de que o perigo está fora de casa, né? De que quando o filho vai para a rua, ele está em risco, mas quando ele está dentro de casa, ele está seguro. Isso não é mais verdade. Com o mundo atual, com a internet, com as redes sociais, jogos online, com o ambiente digital, isso não é mais verdade. Eu sempre falo assim, se a criança está dentro do quarto, a criança ou adolescente, com um celular, um tablet, um notebook, com acesso à internet, dentro do quarto dele tem uma porta aberta para qualquer estranho entrar. E os estranhos que entram não são pessoas bem intencionadas, são as piores possíveis, né? Então, porque o mundo mudou e porque a forma de a gente conviver mudou através das telas, é preciso, então, que a legislação também acompanhe essa mudança da sociedade, né? E aí havia a necessidade da gente responsabilizar as empresas que promovem esse ambiente digital, que são as empresas que mais lucram com a internet, que são as Big Techs, e que até então não tinham nenhuma responsabilidade por conteúdos perigosos, nocivos, prejudiciais à saúde, à segurança de crianças e adolescentes. Então, a gente fica muito feliz, né, com a publicação, com a edição do ECA Digital, que foi, inclusive, iniciativa aqui do Senado, do senador Alessandro Vieira, e que vai entrar em vigor no próximo dia 17 de março. Né? No dia 17 de março entra em vigor o ECA Digital e ele traz todo um arcabouço legislativo que vai obrigar as plataformas, as empresas de tecnologia a promoverem o que a gente chama de segurança por desenho, ou seja, o design da plataforma ele tem que ser seguro, ele tem que ser pensado para proteção, para prevenção, para o cuidado com crianças e adolescentes, que são as pessoas mais vulneráveis. Então, o que falta, respondendo a sua pergunta? Falta efetivamente a lei entrar em vigor, porque ela teve uma vacância aí de 6 meses, e falta, então, a partir da entrada em vigor, as Big Techs se conformarem, né, fazerem o compliance com a lei, ou seja, obedecerem as regras e agirem preventivamente, moderando conteúdo, criando um ambiente digital seguro, gentil e protegido para crianças e adolescentes. E alguns países já estão restringindo ainda mais, né, assim, para idades mais avançadas, os adolescentes poderem ter acesso às redes sociais, né? Assim, qual é a sua visão? Assim, isso é uma boa medida?
Sim, eu sou super favorável, né? Sou super apoiadora da proposta do Jonathan Haidt, que é um psicólogo social da Universidade de Nova York, que escreveu um livro que eu considero assim, obrigatório para todo mundo que tem crianças e adolescentes, que é A Geração Ansiosa. E nesse livro ele propõe como uma das medidas de proteção da saúde mental da infância e adolescência a limitação do uso de smartphones só para maiores de 14 anos e do uso de redes sociais para maiores de 16. Essas idades, elas não foram estipuladas de forma aleatória, elas têm uma razão científica por trás. Porque na primeira fase da adolescência, que vai até uns 15 anos, é um momento de muita vulnerabilidade, de muito risco para a saúde mental. A partir dos 16, os adolescentes já estão um pouco mais fortalecidos, já estão mais adaptados à mudança que vem com a adolescência e menos vulneráveis ao que vem de influência negativa para a autoimagem e para uma série de questões que é trazido pelas redes sociais. O Brasil também está avançado nessa pauta. No ECA Digital, a gente tem um mecanismo que vai ser implementado, que é muito importante, que é a verificação da idade do usuário para cada acesso. Então, o que diz o ECA Digital? Que a cada acesso do usuário para qualquer serviço da internet, tem que ser feita a verificação, a aferição da idade dele. Ou seja, a plataforma é obrigada a conferir se a pessoa que está usando tem a idade que ela diz que tem. Não basta mais a mera autodeclaração. Que atualmente qualquer adolescente diz que tem 20 anos e 18 anos e usa. E a gente tem as recomendações etárias de cada aplicativo. Então, essas duas ferramentas vão ser cruzadas. Então, por exemplo, a idade mínima para usar o TikTok é 14 anos, a idade mínima para usar o Instagram é 16 anos, a idade mínima para usar o X e o Discord é 18. Quem não tiver essa idade não vai poder usar. Então, a gente não tem ainda uma lei proibindo o uso de rede social por menores de 16 anos. Ainda não temos, mas já temos projeto de lei. Mas já temos uma lei que exige a verificação da idade do usuário, que, sendo utilizado junto com a classificação etária do Ministério da Justiça, já vai proteger e evitar que crianças e adolescentes usem sem ter a idade mínima necessária para usar cada aplicativo. E quando isso entrar em vigor, vai ser automático ou a gente vai ter que entrar lá, reconfigurar? Não, é para ser automático. A lei diz que todas essas medidas de proteção, de prevenção, de controle parental, inclusive, elas são built-in, ou seja, elas já vêm, tem que vir por padrão dentro da plataforma, dentro do aplicativo. Então, vai ter que vir isso, vai ter que ter uma atualização do aplicativo que já exige isso, né? A plataforma tem que oferecer isso para todo mundo. Isso, a plataforma é responsável por fazer isso, né? Os pais vão poder tirar camadas de proteção, mas a proteção default, por padrão, já vem o mais protegida possível, né? E aos pais vai caber adaptar a sua realidade. Claro que um adolescente de 16 anos vai ter muito mais liberdade e autonomia numa rede social do que uma criança de 10, ou um de 12, ou um de 13. Então, os pais, de acordo com as regras da sua família, os valores da sua casa e a idade do seu filho e a autonomia, a maturidade que ele tem, vão retirar camadas de proteção. Mas o correto pela lei é que já venham com todas as camadas por padrão. Ou seja, se a pessoa baixou o aplicativo e não configurou nada, a criança está o mais protegida possível. E o ideal, assim, o que a lei quer é que isso seja automático, não precisa de uma regulamentação para valer. Né? Automaticamente já vai ter que ser feita essa verificação da idade assim que o ECA entrar em vigor no dia 17. Então, mesmo aqueles adolescentes que já estão usando atualmente, na hora que entrar em vigor, vai ter uma atualização que eles vão ter que comprovar. É o certo. A gente espera que seja assim e, inclusive, muita gente que está usando não vai mais poder usar, porque a gente tem muita gente usando sem ter idade mínima e aí esses perfis têm que ser derrubados pela plataforma. Vanessa, eu vou aproveitar aqui que você mencionou o desenvolvimento dos adolescentes, o Jonathan Haidt, as pesquisas e tal, para abrir um parêntese, que eu vi que a senhora se interessa também por essa parte, né, de neurociência, desenvolvimento. Como é que isso auxilia no seu trabalho como juíza, né, da vara da infância e adolescente, juventude? Na verdade, assim, eu sou obrigada a estudar esses assuntos, né? Psicologia, psiquiatria,
neurociência, educação, são temas todos correlatos. Eu não conseguiria fazer meu trabalho como juíza da Vara da Infância e Juventude, lidando com adolescentes infratores, pensando em socioeducação, se eu não tiver essas outras competências, né? Até para poder compreender como é que a gente trabalha em rede e podemos fazer um atendimento socioeducativo mais eficaz, né? Porque o que eu quero não é dar uma sentença que extingue o processo, eu quero efetivamente contribuir para fazer uma intervenção na vida daquele adolescente e da sua família que seja capaz de transformar aquelas vidas e fazer com que eles sigam um outro rumo, uma outra rota que não seja uma rota direcionada para a vida do crime. Muito legal. Agora, a gente falou aqui da responsabilização, né, assim, das plataformas, e onde fica o papel dos pais? Né, assim, não dá, né, como você falou, para entregar um telefone na mão de uma, às vezes, criança, né, não é nem adolescente ainda, e deixar, né? Claro. O pai tem que, assim, faz parte, ele é responsável mesmo, assim, inclusive se a criança cometer um crime, ele vai responder por isso, né? Então, como que os pais têm que agir? Então, Roberta, assim, eu acho que eu gosto sempre de citar aquele provérbio africano que eu gosto, que é conhecido de todos, né? Que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Eu parafraseio ele e digo o seguinte: é preciso toda uma aldeia para proteger uma criança ou um adolescente no ambiente digital. Nós somos uma rede de proteção. Quem faz parte dessa rede? A Constituição Federal fala, é a família, o Estado e a sociedade. Quem ficou de fora? Ninguém. Todos nós somos parte dessa rede de proteção. Ah, mas eu não tenho filhos, mas você faz parte da sociedade. Então, você também tem a obrigação de proteger crianças e adolescentes. Então, é claro que a gente precisa que as plataformas, né, as empresas que lucram com isso, que trabalham com isso profissionalmente, que desenvolvem os aplicativos, façam isso com responsabilidade e com ética. Mas o primeiro dever de proteção da criança é da sua família, né? Então, cabe aos pais proteger seus filhos, cuidar dos seus filhos. Criança não compra celular, adolescente não paga conta de internet, então cabe aos adultos que entregaram equipamento para a criança cuidarem e protegerem dessa criança, desse adolescente no ambiente digital. Eu queria só deixar muito claro, assim, só para o nosso público que está nos assistindo não ficar com nenhuma dúvida, que os pais, eles respondem pelos atos, pelos danos que os filhos causarem até 18 anos, de forma que a gente chama de responsabilidade civil, ou seja, pagando uma indenização por danos morais, ressarcindo dano material, pagando um tratamento psicológico para a vítima. Mas os pais não são presos pelo crime que os filhos cometem. Só que a partir dos 12 anos, que é quando começa a adolescência pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma pessoa pode ser responsabilizada pelo próprio comportamento, ou seja, se ela cometeu um crime, a gente chama esse crime de ato infracional, e pode até perder a sua liberdade dependendo da gravidade do que ela fez. Então, o adolescente responde e o adulto, pai e mãe desse adolescente, responde também, só que pagando, né, uma indenização em dinheiro. Então, os pais têm obrigação jurídica, legal, de monitorar, de supervisionar o que os filhos fazem. E aí, assim, tem algumas recomendações que eu sempre dou para as famílias, que são regras mínimas que os pais precisam colocar para que esse ambiente digital, essa rua que eu falei, seja uma rua um pouco menos perigosa. E aí, lembrando que a rua sempre vai ser um lugar perigoso, né? 100% segura, a rua jamais será. Se a gente tomar alguns cuidados, a rua fica um pouco menos perigosa. E a mesma coisa no ambiente digital. Então, primeiro, instalar um aplicativo de monitoramento parental e colocar algumas regras customizadas, assim, definir quais são os conteúdos que o filho não pode ter acesso. E aí eu sempre recomendo observar a classificação etária de cada aplicativo. Então, por exemplo, pornografia e apostas online, quem tem menos de 18 anos não pode usar. Redes sociais, respeitar ali a idade mínima para usar cada rede social. Instagram, 16 anos, TikTok, 14. WhatsApp não é para menores de 13 anos e assim por diante. O tempo máximo de uso diário, né? Temos limites de uso diário recomendados pela Sociedade de Pediatria. A gente sabe que o uso da internet é viciante, que as redes sociais viciam, liberam dopamina no cérebro. Não dá para deixar o dia inteiro usando essa droga que vicia, né? Então, até 3 anos, o recomendado é que não haja nenhum uso de tela. De 3 a 6, 0 tela, salvo curtos períodos, de preferência a tela grande e fixa, que é a televisão, sem dar o controle remoto na mão da criança e sem deixar assistir os shorts, os vídeos shorts do YouTube, porque esses vídeos funcionam como uma rede social. Eles têm algoritmo, eles são impulsionados e eles liberam dopamina, né? Então, de preferência, um vídeo longo, com uma história com começo, meio e fim, para evitar a fragmentação da atenção. De 6 a 12, 1 hora por dia, de 12 em diante, 2 horas. Mais do que isso, nem os adultos deveriam usar.
Aí a gente olha as pesquisas que indicam que o adolescente brasileiro passa, em média, 7 horas por dia só nas redes sociais. Assim, é muito tempo. É como se ele ficasse, além de estudar e dormir, trabalhando num trabalho que tem uma jornada de 7 horas e que consiste em ficar vendo vídeos, porcaria, que derretem o cérebro, né? E aí, a última recomendação que a gente dá fortemente é que a regra de ouro é ninguém dorme com equipamento dentro do quarto. Celular, computador, tablet, fora do quarto na hora de dormir. Se for impossível tirar do quarto, bloquear, da hora que o adolescente, a criança vai dormir até a hora que ele está aí liberado para começar suas atividades. Às vezes os pais têm um pouco de dificuldade, né, de implementar, ficam com pena, né, não querem invadir a privacidade, mas assim, até esse argumento que você falou mesmo, né, pode falar assim, não, é meu dever jurídico perante a justiça, né, eu preciso monitorar. E tem mais até um argumento aqui, que eu sempre ensino os pais a falarem com seus filhos. Se eles vierem com esse argumento, adolescente adora falar isso, você está invadindo a minha privacidade. O que a gente precisa ensinar para eles é que não existe privacidade na internet. A internet não é um ambiente privado, ela é um ambiente público, né? As redes sociais, por exemplo, são um lugar para a gente falar com estranhos. E criança e adolescente não tem maturidade ainda para decidir qual estranho que ela pode falar, o que ela pode contar para um estranho. Então, o ideal é que não estejam nas redes sociais. As redes sociais e o ambiente digital são ambiente público, não existe privacidade e tudo que a gente faz no ambiente digital é monitorado o tempo inteiro, pelas Big Techs, por autoridades, pela Interpol, pela NICMEC, pelo Homeland Security. Eu recebo reportes dessas autoridades e dessas pessoas que monitoram a atividade na internet semanalmente contra adolescentes que estão envolvidos em atos infracionais digitais, né? Eu até brinco dizendo que a única pessoa que ainda está respeitando a privacidade do adolescente é a mãe, mas ninguém, né? Então, melhor que essa mãe, que esse pai estejam atentos e que possam, caso percebam ali rapidamente que o filho está seguindo um caminho que não deveria, possam rapidamente conversar, educar, corrigir essa rota para evitar que o pior aconteça. E aí, continuando, então, né? A senhora falou um pouco sobre essa responsabilização, né, perante a lei, quem que responde. Um assunto que volta e meia vem à tona aqui no Congresso, né, é a redução da maioridade penal. Isso resolveria? Eu sou totalmente contra a redução da maioridade penal. Eu acho que ela não vai melhorar em nada o que a gente tem hoje. A gente precisa, assim, de investimentos no sistema socioeducativo. E assim, hoje, no mundo inteiro, as pesquisas mostram que estamos avançando no estudo da neurociência, que o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo controle do impulso, por fazer a gente pensar antes de agir, por a gente adiar ali aquela recompensa imediata para pensando no médio e longo prazo, esse córtex pré-frontal ele só está funcionando direitinho, do jeito que é para ser, do jeito que a natureza quis, por volta dos 25 anos de idade, né? Então, 18 anos ainda é um cérebro imaturo. Então, reduzir isso para 16 eu acho que é um equívoco, não vai resolver o problema, porque o adolescente vai continuar agindo de forma impulsiva e também não recupera ninguém, né? Assim, o que a gente quer é que esse adolescente ele possa ter mecanismos, ferramentas e o apoio estatal quando for necessário para que ele possa repensar sua rota e seguir um outro caminho, um caminho do bem. No mundo ideal, isso seria feito pela própria família, né? Quando o adolescente chega ao sistema de justiça, é porque a família falhou. Muitas vezes nem é por vontade, é só por falta de recursos, né? Seja financeiros, seja emocionais ou de qualquer outra ordem, para poder apoiar esse filho e conduzir ele ao caminho que a gente quer. E aí o Estado entra, a Justiça da Infância e Juventude, como coadjuvante para auxiliar essa família a repactuar essa convivência, essa educação e evitar que esse adolescente se perca. Ao longo dessa sua atuação de mais de 2 décadas, o perfil do jovem que chega à justiça está mudando? Está mudando. A gente tem notado uma mudança no perfil do adolescente infrator que chega ao sistema de justiça nos últimos anos, principalmente, bem marcante, após a pandemia. Começou a chegar um adolescente que normalmente não frequentava as páginas policiais, um menino de classe média, classe alta, inserto numa família estruturada, muitas vezes pai e mãe com curso superior, e que estão praticando atos de extrema violência, muito mais até do que o menino pobre e vulnerável, e quase sempre com um componente do uso da tecnologia sem supervisão.
E como lidar com esse perfil que está chegando? Então, eu acho que esse perfil é mais fácil a gente ter uma intervenção rápida, porque ele não depende de políticas públicas. Ele depende que a família esteja atenta. A política pública mais importante é essa de regulamentação do ambiente digital que já foi feita, né? Que já está aí no ECA Digital. Então, eu preciso que as famílias estejam atentas, que as escolas percebam o que está acontecendo, que a escola tenha um ambiente de convivência mais saudável, né? E que as famílias impeçam, né, adiem ao máximo o momento do filho começar a entrar na internet. O que está acontecendo é que, pelo uso precoce da tecnologia, as crianças estão perdendo a infância, estão antecipando para a infância o conhecimento e o acesso a conteúdos que não é nem que eles sejam nocivos por si só, mas que não são apropriados para crianças e adolescentes. A gente pode usar o exemplo, por exemplo, de conteúdos sexuais, né? O sexo não necessariamente é uma coisa ruim, embora hoje em dia a gente já tenha pesquisas que mostram que a pornografia faz mal até para adultos, mas enfim, o uso da pornografia por adultos, ele é livre na nossa sociedade, mas ela é muito nociva e prejudicial para crianças e adolescentes, vem sendo usado, né? A gente tem pesquisas que mostram que a idade média que uma criança tem acesso à pornografia, o primeiro contato com a pornografia aos 9 anos de idade é muito cedo, né? E não é buscando, eles não buscam, eles têm acesso por acaso, procurando outros conteúdos, como são feitos os bebês, ou alguma pesquisa sobre sistema reprodutivo para a escola, por exemplo, e acabam chegando em sites de pornografia, de sexo explícito. E aí antecipa para eles, que não têm nem experiência ainda na vida sexual, um contato com uma pornografia que na maioria das vezes, essa pornografia industrial, ela é degradante contra a mulher, ela é violenta e ela é misógina. E aí a gente vê que há uma correlação entre o aumento da misoginia e da violência de gênero na adolescência e o uso precoce da pornografia, por exemplo, né? Então, a gente precisa que os pais protejam os filhos desses conteúdos que não são adequados para a idade, porque senão eles vão causar prejuízo ao desenvolvimento. E a senhora tem também o protocolo Eu Te Vejo, que parece... Explica pra gente o que é. O protocolo Eu Te Vejo é um projeto que eu desenvolvi em 2023, quando houve aquela onda de ataques em escola, a partir de uma percepção que eu tive na vara da infância, lidando com dezenas de jovens que se envolveram em ataques em escola, que eles passavam pela mesma história, né? E era uma história em que eles sofriam muita violência, muita exclusão, muitas humilhações e muita invisibilidade. Desde pequenininhos, com 6, 7 anos, eles ficavam sozinhos na escola, sem amigos. Depois, na adolescência, sofriam bullying, entravam nesse sofrimento psíquico muito severo do bullying e ninguém percebia nada, ninguém via, né? A escola não via, os pais também não viam. E aí eles acabavam indo para a internet sem supervisão e lá eles eram cooptados por grupos extremistas, né? E aí, percebendo essa trajetória, nós desenvolvemos o protocolo Eu Te Vejo no âmbito da vara da infância com uma série de estratégias, de ações que a gente acredita que, se forem implementadas, são capazes de reverter esse quadro e evitar essa radicalização online desses meninos. A senhora participou aqui de uma audiência pública, aqui na CPI do crime organizado, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi quando a senhora falou que, assim, os menores, né, que estão começando no crime, é muito mais fácil tirar essa pessoa do crime do que deixar virar, né, um chefão, né? Assim, como que isso pode ser feito, assim? A gente percebe que esses meninos que são aliciados, por exemplo, pelo tráfico de drogas, eles também têm um perfil biopsicossocial bastante homogêneo, bastante parecido. São meninos de famílias vulneráveis, monoparentais femininas, em que a única figura de autoridade é uma mãe, mas é uma mãe esvaziada de autoridade, porque é uma mulher, né, que tem uma vida muito difícil, que não teve acesso a uma educação formal, trabalha em empregos informais, tem muitos filhos porque também não teve acesso ao planejamento familiar e ele acaba ficando meio que sozinho, não tem creche, a escola não tem qualidade, ele vai aí sendo aprovado automaticamente sem desenvolver competências básicas, como saber ler, escrever e fazer operações básicas de matemática. E aí ele acaba ali com 12, 13 anos sendo cooptado pelo tráfico de drogas, porque ele quer autonomia financeira, ele quer ganhar o dinheiro dele para poder ter ali o que qualquer adolescente quer, né? Ter um tênis de marca, gastar o dinheiro no final de semana numa festa, num baile. E aí a gente tem, então, proposto, inclusive aqui ao Senado Federal, que olhe para essas políticas públicas que são capazes de mudar esse cenário e prevenir a delinquência juvenil.
Vanessa Cavalieri, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse Cidadania e outros programas nossos estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. É um Brasil que precisa cada vez mais voltar a se reconhecer como nação, como força, como chão, como base, como umbigo. Nós temos que nos ouvir para saber quem somos. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você tem alguns vazios legislativos que realmente têm que ser complementados, né, por essa legislação, principalmente de serviço por aplicativos, né? Você tem algum tipo de risco, você tem que ter algum tipo de contrato com a firma, está certo? E então, algum tipo de contrato. E então, qual é toda a polêmica é que a firma não assume ou não tem a perspectiva que esse é um assalariado dela. Tá certo? É um indivíduo onde você tem uma relação comercial, não tem uma relação assalariada com esse indivíduo, que é diferente. Porque você, quando tem uma relação assalariada, o direito de trabalho realmente foi um direito criado para proteger o trabalhador. Tá? O direito comercial é um direito que onde as partes são iguais, regula uma relação entre duas partes iguais, não tem uma relação assimétrica como está supondo o mercado de trabalho. A TV Senado tem sido essencial porque leva informações a todo o Brasil sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil e pelo estado de Roraima. A TV Senado é essencial para a democracia, porque ela leva informações a todos os cantos do país com seriedade, com respeito e com compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira. Eu quero parabenizar, me congratular com a TV Senado, com todos aqueles que fazem a TV Senado, parabenizar pelos seus 30 anos e, logicamente, que ela continue levando informações com a seriedade que é feita e, logicamente, com todo o respeito ao nosso telespectador. Ao telespectador que continue ligado na TV Senado, porque você recebe informações de verdade aqui no Senado Federal. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, e
Se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 18 de março. O Senado Notícias está no ar. A reunião da CPMI do INSS, que ocorreria hoje, foi cancelada. A depoente Leila Pereira, presidente da Crefisa do Palmeiras, conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Vamos saber ao vivo com a repórter Ticiane Oliveira qual foi a reação do presidente da CPMI com essa decisão. Ticiane, bom dia. Oi, bom dia, Andréa. Bom dia a todos que nos acompanham. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, disse ter recebido com profunda indignação a decisão por meio de um mandado de segurança que permite o não comparecimento da presidente do Banco Crefisa, a senhora Leila Pereira. O senador apontou que esse é um dos maiores escândalos contra aposentados e pensionistas do Brasil, que precisa ser investigado, mas que os trabalhos estão sendo prejudicados. Ele destaca uma parte em que diz: a gravidade dessa decisão, né, é ainda maior por se tratar de testemunha e não de investigada. Leila Pereira não é investigada. A testemunha tem o dever legal de comparecer e colaborar com o esclarecimento dos fatos. Autorizar o não comparecimento por meio de mandado de segurança representa um precedente extremamente preocupante e fragiliza diretamente o poder investigatório do Congresso Nacional. O entendimento consolidado é claro: a testemunha pode exercer o direito ao silêncio para não se auto-incriminar. Ou seja, ele diz que comparecer é uma obrigação. Permanecer em silêncio é um direito da testemunha, é um direito também dos investigados, e isso tudo vinha sendo respeitado aqui nos depoimentos da CPMI do INSS. O senador continua dizendo que essa atitude, essa permissão para que ela não venha, esvazia a eficácia das convocações já aprovadas e abre espaço para que novas testemunhas não queiram colaborar com uma investigação tão importante quanto essa. E aí ele finaliza fazendo um apelo, pedindo aos colegas parlamentares que também se manifestem, junto com ele, contra essas interferências todas do Judiciário nos trabalhos da CPMI, que, segundo eles, estão ficando comprometidos, né? Há várias sessões sendo canceladas nas últimas semanas por conta do não comparecimento autorizado de testemunhas e de investigados. O requerimento da Leila Pereira, por que é importante ouvi-la? Segundo os parlamentares, segundo investigações, né, o Banco Crefisa tinha dois tipos de contratos com o INSS. Contrato para ser um banco pagador, ou seja, por meio desse banco, os aposentados e pensionistas podiam receber os seus benefícios, e também aquele ACT que autoriza os financiamentos, os créditos consignados. Quando houve em 2025 problemas que colocaram em jogo muitas reclamações de aposentados e pensionistas relacionados a esses créditos consignados, houve, então, a suspensão desse ACT por parte do INSS. E aí, os senadores e deputados alegam que precisavam ouvi-la para que ela explique um pouco sobre esses contratos, sobre os trabalhos do banco, ou seja, ela seria ouvida como testemunha. Mas, diante desse mandado de segurança concedido pelo STF, Leila Pereira não
precisa comparecer e, além disso, está vedada a condução coercitiva, que é quando a polícia vai buscar o depoente para que ele compareça à CPMI. A gente vale ressaltar aqui que o prazo da CPMI está acabando, né? Vai até agora, o final deste mês de março. E aí, com tantos depoimentos cancelados, tantas testemunhas e investigados que não estão comparecendo, essa reta final dos trabalhos acaba ficando comprometida. Segundo informações do relator, ele já tem subsídios e informações suficientes para fechar um relatório robusto, mas que, obviamente, faltam muitas coisas para serem investigadas e relatadas. E isso poderia permitir que a CPMI fosse finalizada de uma forma muito mais completa, com muito mais informações. Ainda sobre informações, ontem a Polícia Federal veio ao Senado retirar da sala cofre parte das informações, parte dos dados da quebra de sigilo de Daniel Vorcaro. Foi uma ordem do ministro André Mendonça para que os membros da CPMI não tivessem mais acesso a esses dados que haviam sido disponibilizados depois de novos vazamentos de informações. Então, mesmo com a sala fechada, tinha um controle, podiam entrar apenas senadores e deputados membros da CPMI e também alguns assessores. Tinha também na porta um detector de metais, ou seja, não era permitida a entrada com máquina fotográfica, com celular, e mesmo assim houve vazamento. Então, o ministro André Mendonça decidiu e ordenou que a Polícia Federal viesse retirar todos esses dados aqui da sala cofre do Senado Federal. Nós vamos continuar acompanhando todo esse andamento nessa reta final da CPMI, do INSS, e vamos atualizando vocês ao longo da nossa programação e dos nossos telejornais. André. Obrigado, Ticiane. Enfim, a Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras, que deveria comparecer hoje à CPMI do INSS, obteve um habeas corpus e não virá, portanto a reunião foi cancelada. Já a CPI do crime organizado tem reunião marcada para hoje. Os senadores devem votar requerimentos e também ouvir depoentes. Vamos saber os detalhes com a repórter Dinalva Ferreira, que está na sala da CPI. Bom dia, Dinalva. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Então, André, a CPI do crime organizado deveria ouvir hoje o ex-diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, afastado do cargo e do banco após as investigações apontarem que ele atuava como uma espécie de consultor informal de Daniel Vorcaro dentro do Banco Central. Ele estava convocado para falar na CPI, mas uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal liberou Paulo Sérgio Neves de Souza de comparecer à CPI. Está mantido, portanto, o depoimento de Vladimir Timerman, fundador da Ash Capital, uma empresa gestora de fundos de investimentos. Vladimir, que desde 2022 ele vinha denunciando as fraudes do Banco Master e também a manipulação do mercado financeiro promovida pelo banco. Além dos depoimentos, além do depoimento de Vladimir, estão na pauta 37 requerimentos com novos pedidos de informações, quebras de sigilo e convocações. A CPI pode votar hoje, por exemplo, as convocações do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e também da influenciadora digital Marta Graef, ex-noiva de Daniel Vorcaro. Também são na pauta quebras de sigilo de empresas e pessoas físicas, como o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dos ex-ministros da Cidadania, João Roma e Ronaldo Bento, e também do ex-ministro da Previdência, Ahmed Mohamed Oliveira. É isso, André, a gente continua aqui na sala da comissão. A reunião está prevista para começar a partir das 9 da manhã. Qualquer informação, qualquer nova informação, eu te chamo aí. Voltamos com você. Muito bem, Dinalva, muito obrigado. Então é isso, a CPMI do INSS teve reunião cancelada. Já a CPI do crime organizado tem reunião mantida para hoje.
e 9 reuniões de comissões e sessão deliberativa do plenário. Confira a agenda prevista para esta quarta-feira. Às 9 horas desta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada. Na pauta, um dos projetos prevê medidas excepcionais destinadas ao enfrentamento de impactos decorrentes de estado de calamidade pública, aplicáveis às parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Também às 9, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião prevista. Um dos itens da pauta é o projeto que determina multa aos responsáveis por evento que resulte em dano à saúde da coletividade. Em seguida, senadores deliberam sobre emendas da CAS ao orçamento deste ano. No mesmo horário, a CPI do crime organizado deve se reunir para examinar requerimentos e também ouvir Paulo Sérgio Neves Souza. Aliás, este depoimento foi cancelado, né? Mas vão ouvir o depoimento de Vladimir Timerman, fundador da empresa Este Capital, que tem vínculo com as transações irregulares do Banco Master. Às 10 horas, a Comissão de Relações Exteriores tem audiência pública prevista para ouvir o ministro da pasta. Mauro Vieira deve falar sobre a posição do Brasil quanto às tensões no Oriente Médio. Também às 10, a Comissão de Ciência e Tecnologia deve se reunir à audiência pública para a apresentação do projeto Expedição Arqueológica Ilha da Trindade. A ilha oceânica não tem moradores, é administrada pela Marinha do Brasil. Fica a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. Às 11 horas, reunião marcada na Comissão de Direitos Humanos. Na pauta, projeto que prevê medidas que asseguram os direitos das mulheres e o enfrentamento da violência de gênero na área do turismo. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura tem reunião prevista para deliberar sobre emendas da CRA ao orçamento deste ano e também para examinar projetos. Um deles é o que prevê a possibilidade de exportação de subprodutos do abate de bovinos e de bubalinos, que é um tipo de búfalo, quando não houver procura por eles no Brasil. Antes, senadores deliberam sobre emendas da CRA ao orçamento deste ano. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, está o projeto que cria a Política Nacional de Combate ao Discurso de Ódio contra a Mulher na Internet, a chamada Lei Ivone e Tainara contra a Violência de Gênero no Ambiente Digital. Às 2h30 está prevista a audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos para tratar dos impactos na vida dos portadores da neuromielite óptica. Ela é uma doença autoimune rara e grave do sistema nervoso central. Costuma provocar inflamação crônica nos nervos ópticos e na medula espinhal. Também às 2h30, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência tem reunião marcada para a posse dos novos presidente e vice e outros assuntos. Foi promulgado nesta terça-feira, em sessão solene do Congresso Nacional, o acordo entre Mercosul e União Europeia, que, entre outras medidas, reduz tarifas de importação. As novas alíquotas devem entrar em vigor daqui a 60 dias. Assino neste momento, em conjunto com o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, o decreto legislativo. O Acordo de Comércio Mercosul-União Europeia busca diminuir barreiras comerciais e facilitar o intercâmbio de produtos e serviços entre os dois blocos econômicos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma sessão histórica do Congresso Nacional. Hoje, promulgamos o decreto legislativo que aprova o Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A partir de hoje, a União Europeia, o maior bloco econômico do mundo, se alia ao Mercosul para criar um dos maiores acordos comerciais da história recente. Após 26 anos de negociações, hoje surge um mercado vibrante de mais de 718 milhões de pessoas. A sessão solene do Congresso Nacional, nesta terça-feira, promulgou o decreto legislativo derivado do texto que foi assinado no Paraguai em janeiro e aprovado pelo Senado em março. O Congresso Nacional decreta a
Artigo 1. Fica aprovado o texto do Acordo Provisório de Comércio entre o Mercado Comum do Sul, Mercosul, e seus Estados-partes, de um lado, e a União Europeia, do outro, assinado em Assunção, Paraguai, em 17 de janeiro de 26. Na sessão, os parlamentares enfatizaram principalmente a construção de uma relação comercial equilibrada entre os dois blocos e também uma política de proximidade política entre os dois lados. O comércio cria nações amigas, nações parceiras. Conflitos armados que destroem vidas e riqueza dificilmente ocorrem entre economias que compartilham cadeias de produção, de investimento e de mercados consumidores. Este acordo é um vetor de modernização. A redução de tarifas sobre máquinas, equipamentos de alta precisão e insumos químicos reduzirá o custo do investimento nas fábricas brasileiras. Teremos acesso à tecnologia de ponta europeia para aumentar nossa produtividade e gerar empregos de qualidade aqui dentro. Mais do que um tratado comercial, trata-se de um instrumento estratégico de inserção do Brasil na economia global. Ao aproximar dois dos maiores blocos econômicos do planeta, o acordo cria condições para maior integração produtiva, estimula investimentos e projeta a imagem de um país comprometido com regras claras, cooperação e previsibilidade. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deram destaque à conexão dos blocos e ao multilateralismo. O acordo entre Mercosul e União Europeia conecta dois blocos econômicos que juntos representam mais de 700 milhões de pessoas e 1/4 da economia mundial. Trata-se do maior acordo comercial já negociado pelo Mercosul e também o maior acordo de comércio entre blocos do mundo. Os benefícios do acordo vão além dos econômicos comerciais. Em um mundo marcado pelo protecionismo e pelo unilateralismo, a ampliação da parceria entre o Mercosul e a União Europeia possui enorme relevância geoestratégica, aproximando ainda mais duas regiões que possuem valores comuns, como a defesa do multilateralismo, do direito internacional e dos direitos humanos. Entre os principais pontos do acordo estão a redução de tarifas alfandegárias para cerca de 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. A eliminação ou redução de impostos para diversos produtos industriais do Mercosul, como máquinas e equipamentos, automóveis e autopeças, produtos químicos, além de aeronaves e equipamentos de transporte. O estabelecimento de cotas com tarifas reduzidas para produtos agrícolas do Mercosul, como carne bovina, frango, arroz, açúcar e etanol. O acordo também prevê a redução de barreiras comerciais e regras mais claras para investidores estrangeiros, beneficiando setores como serviços empresariais e financeiros, telecomunicações e transporte. E ainda ficando aí na área internacional, vamos saber de outros assuntos que estão repercutindo aqui no Senado com o repórter Tiago Tibúrcio. Ele está lá no Salão Azul, próximo à presidência do Senado. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Isso mesmo, eu vou falar sobre o conflito no Oriente Médio que tem seus impactos aqui no Brasil. Bom, hoje, a partir das 10 horas da manhã, está marcada uma reunião na Comissão de Relações Exteriores, que vai receber o chanceler, ou seja, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, para falar dos impactos sobre os brasileiros nesse conflito que está acontecendo no Oriente Médio. Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, há uma situação difícil para brasileiros que estão na região, estão tentando sair de lá e não estão conseguindo. Essa é uma das preocupações, portanto, do senador Nelsinho Trade. Quer saber, então, como o Itamaraty está trabalhando para dar apoio a esses brasileiros. Ele disse: já recebi dezenas de manifestações de brasileiros que estão ilhados em um desses países sem conseguir retornar ao Brasil, em uma situação desesperadora. E, segundo o parlamentar, embaixadores dos países do Golfo Pérsico que estão trabalhando aqui no Brasil, representando esses
desses países aqui no Brasil também manifestaram preocupação com esses ataques registrados lá na região e alertaram para que esses ataques atribuídos ao Irã contra estruturas civis e possíveis impactos no comércio internacional de energia e em rotas estratégicas. A vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é a senadora Tereza Cristina, também está preocupada com os impactos econômicos desse risco dos impactos econômicos desse conflito aqui sobre o Brasil, sobretudo na área de energia e de fertilizantes. A senadora destaca que o Brasil exportou cerca de 12,4 bilhões de dólares em produtos agrícolas para países do Oriente Médio em 2025, o que equivale a 7,4% das exportações brasileiras. E aí qualquer problema aí no fluxo internacional de mercadorias atinge também a economia brasileira e isso é muito ruim para a nossa população. Portanto, hoje, a partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Relações Exteriores recebe o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar desse assunto que também impacta o Brasil. André, voltamos com você. Obrigado, Tiago. Auditores sugeriram o uso de inteligência artificial e canal de denúncias para prevenir fraudes como a do Banco Master. Eles participaram de audiência no grupo de trabalho criado pela Comissão de Assuntos Econômicos para o caso do banco liquidado pelo Banco Central. Qual o papel das auditorias independentes na proteção dos poupadores e investidores do sistema financeiro? E como melhorar a regulação para evitar fraudes como a do Banco Master? Participantes da audiência pública concordaram que a auditoria tem um papel importante na governança, mas chamaram a atenção para os limites da atividade. A auditoria independente não fornece certeza absoluta. A auditoria independente ela é baseada e a própria norma NBCT 200, que trata dos objetivos gerais do auditor, estabelece que a auditoria oferece segurança razoável e não garantia absoluta. Por que oferece segurança razoável? Porque a auditoria trabalha com teses e amostragens, não trabalha com a análise da população completa dos atos e fatos que permeiam a empresa. A gente busca, eu tenho muita dificuldade quando uma fraude cometida usando entidades ou estruturas que estão fora da empresa, que aparenta ser o caso aqui, que foram utilizados com base em notícias, que fundos de investimento foram utilizados para contribuir com essa fraude. Isso dificulta muito o trabalho do auditor. A fraude do Master ensejou nesta comissão a criação de um grupo de trabalho para fazer o acompanhamento das investigações, acessá-las na medida do possível e na medida que permita-nos a legislação e propor, afinal, o aperfeiçoamento institucional, o aperfeiçoamento das legislações. Entre as sugestões para melhorar a segurança das auditorias, o representante da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, citou o uso de inteligência artificial. Utilização de novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, para reduzir os riscos nos procedimentos de auditoria. Esses riscos muitas vezes são associados à amostragem, é natural, inferência estatística, mas hoje se consegue superar bastante esse tipo de problema com o uso de inteligência artificial. Um projeto de lei que foi aprovado nessa comissão e também aprovado na Casa, no Senado, que é o projeto de lei 2581, cria a figura do denunciante de boa-fé. Já há pesquisas internacionais que demonstram quando uma fraude, parte das fraudes são descobertas por meio de canais de denúncia. Os canais de denúncia, eles permitem que contribuem para a identificação da fraude. E a proposta dessa lei é um canal de denúncia público, onde as autoridades teriam acesso a essa regulação ou essa notificação que fosse feita e atribuindo também, dando uma segurança para o denunciante e também uma compensação financeira. Se os senhores olharem para onde foi o dinheiro, vocês vão saber o que aconteceu no caso Master. E, por favor, meus caros colegas, eu não acho que nós temos
que fazer novas leis, novas regulações. Não. Nós temos que prender aqueles que devem ser presos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a redução do prazo para concessão de patentes. Também foi aprovada a obrigação da presença de um médico pediatra a cada 4 equipes de saúde da família. A proposta original previa a presença de ao menos um pediatra em cada uma das quase 45 mil unidades básicas de saúde existentes no país. Mas a relatora apresentou uma emenda mudando esta obrigatoriedade para um pediatra a cada 4 equipes de saúde da família. Segundo a senadora Damares Alves, a mudança busca ampliar o atendimento infantil sem provocar falta de profissionais nas próprias UBSs e também em hospitais, maternidades e serviços de urgência. O parâmetro mínimo proposto cria condições para que os gestores organizem diferentes arranjos assistenciais, respeitando as especificidades locais e a disponibilidade de recursos humanos. Esse desenho contribui para conciliar a ampliação do acesso à atenção pediátrica com adequada gestão dos recursos disponíveis. De acordo com a consultoria de orçamento do Senado, a implementação da medida pode gerar impacto de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano para a União. Segundo a autora do projeto, o valor é pequeno, perto do alcance da proposta. O impacto, senhor presidente, é muito pequeno, 1,7 bilhão. Para a gente salvar nossas crianças. O que é que está acontecendo atualmente com nossas crianças? As crianças, Damares, e todos que nos assistem e acompanham essa comissão, as nossas crianças estão tendo diagnóstico tardio, consequentemente tratamento tardio, e isso leva as nossas crianças à mortalidade infantil, aumentando os índices de mortalidade e de morbidade infantil, e está levando as nossas crianças para o maior número de internações. A presença do pediatra permite, como eu já falei, diagnóstico precoce, prevenção de doenças, porque existem várias doenças que são, primeiro, imunopreveníveis com as vacinas, mas precisa de orientação do pediatra, para a mãe se conscientizar da importância da vacinação. Então, tem doenças que são preveníveis em todos os aspectos e também um acompanhamento contínuo. Os senadores da comissão elogiaram o projeto, aprovado por unanimidade e que ainda será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. Há um desincentivo ao pediatra no país. Então, eu vi com bons olhos, meritório esse projeto, é necessário. Aqui hoje estou representando a bancada do PT e a bancada do governo. E quero dizer que o governo do presidente Lula é um governo que ampliou o programa de saúde da família em mais de 30% nesses anos e retomou o financiamento do Sistema Único de Saúde a patamares nunca vistos na história do Brasil. E, portanto, esta matéria, este projeto tem o apoio e será encampado pelo nosso governo. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda um projeto que reduz o prazo para a concessão de patentes no Brasil e determina que os recursos gerados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, sejam investidos no próprio Instituto. O objetivo é acelerar a concessão de patentes e estimular a inovação no país. Reduz o sigilo do pedido de patente para 12 meses. Reduz o prazo para requerimento de exame de 36 para 18 meses. E reduz prazo de apresentação de documentos e manifestações do depositante para prazo de 30 dias. Eu tive o privilégio de, por 2 vezes, ser secretário de Ciência e Tecnologia e vim para o Congresso, tanto da Câmara como do Senado, para a gente mudar realmente todo o marco regulatório dessa área. Então a gente botou inovação na Constituição, botamos todo o marco regulatório de Ciência e Tecnologia, modificamos tudo. Recentemente aprovamos o fim do contingenciamento do FNDCT, mas a questão do INPI ficou para trás. Realmente há muitos anos que nós estamos tentando resolver essa questão do INPI, que não adianta também a gente diminuir prazo se não der condições de trabalho.
O projeto sobre patentes ainda precisa ser votado na Comissão de Ciência e Tecnologia. A Comissão de Educação e Cultura discutiu nesta terça-feira os avanços e desafios do Marco Legal da Primeira Infância. A lei, que completou 10 anos, cria políticas públicas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, incluindo saúde e educação. A primeira infância é o período que abrange os primeiros 6 anos de vida da criança, reconhecida pela ciência como uma fase determinante para o desenvolvimento humano. A Lei do Marco Legal da Primeira Infância cria as políticas públicas voltadas a essas crianças. Em audiência pública, a Comissão de Educação, em comemoração aos 10 anos da lei, debateu os impactos e discutiu propostas para fortalecer as políticas públicas voltadas a crianças de 0 a 6 anos. Desde a promulgação da lei, nós tivemos o fortalecimento do direito de brincar, mais de 1.400 planos municipais da primeira infância, criação do programa Criança Feliz, criação da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, ampliação da licença paternidade, aprovada agora em março, no plenário do Senado. Outro importante avanço é o ECA Digital, que entra em vigor exatamente hoje. Os convidados destacaram as novas perspectivas e os desafios para a promoção e a proteção dos direitos das crianças. O reconhecimento e a valorização da diversidade das infâncias brasileiras. O Marco Legal marca essa diversidade que deve ser respeitada, mas é preciso que a gente avance no entendimento de cada infância. No acesso e na qualidade, quem mais precisa tem menos direito. Crianças que vivem em áreas rurais, em áreas ribeirinhas, na floresta, em áreas que estão mais afastadas dos centros urbanos, acabam tendo menos acesso à creche. Muita coisa ainda por fazer, mas é para isso que existe a esperança. É para isso que existe a utopia, para a gente nunca estar totalmente satisfeito com o que a gente constrói, porque o que a gente constrói gera outras necessidades e a gente precisa transformar essas necessidades em direitos. Quem perturbar o sossego dos demais passageiros, promover tumulto, agressões ou atentar contra a segurança do voo, pode ficar impedido de embarcar. A Comissão de Infraestrutura aprovou nesta terça um projeto que pretende aumentar a segurança em viagens aéreas. Pelo texto, a Agência Nacional de Aviação Civil passará a contar com um cadastro nacional com os nomes de pessoas proibidas de embarcar em aeronaves por representarem risco à segurança pública e à integridade dos passageiros. Casos de indisciplina, perturbação do sossego ou agressões podem impedir os autores de viajar por um determinado período. Há exceções, como no caso de passageiro em missão de Estado ou em processos de extradição, deportação ou expulsão do país. Esse tipo de restrição já é adotado por outros países. É um cadastro negativo de pessoas que possam exorbitar em protestos ou coisas equivalentes. É estabelecida uma diretriz clara para que a regulação torne a proibição efetiva, no sentido de coibir tais comportamentos, o que inclui a aplicação também ao embarque em voos internacionais e uma melhor avaliação das condutas listadas. A CI também aprovou o projeto que cria o Dia Nacional de Mobilização em memória das vítimas de trânsito. A ideia é incentivar poder público e sociedade civil a realizar iniciativas de conscientização e para a prevenção de acidentes. O projeto também prevê que os organismos que integram o Sistema Nacional de Trânsito aloquem em seus orçamentos recursos para a realização dessas iniciativas. Se virar lei, o Dia de Mobilização em memória das vítimas de trânsito deve ser comemorado todo ano no terceiro domingo de novembro. Pessoas que respondem a processo por morte violenta e intencional não poderão ser beneficiadas com liberdade provisória. Foi o que decidiu a Comissão de Segurança Pública. O texto vai agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O texto proíbe que réus, ou seja, pessoas já identificadas, investigadas e indiciadas pela polícia e denunciadas pelo Ministério Público por morte violenta intencional, sejam soltas para responder ao processo penal em liberdade. E o crime a que se refere o dispositivo é que tem como resultado uma morte provocada com dolo e intencionalmente de propósito por maldade. Atualmente, parece que a vida humana perdeu seu valor. São frequentes os assassinatos decorrentes de brigas de bar, de casal, de torcida, briga de trânsito e de vizinho por motivos banais. Essa semana, um homem matou a esposa porque ela estava pintando a unha. O senador Sérgio Moro citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional outra norma que proibia a concessão de liberdade provisória. Ele lembrou que a PEC da Segurança Pública, que foi aprovada na Câmara e agora vai ser analisada pelo Senado, traz no texto a possibilidade de vedar a concessão de liberdade provisória em casos de crimes graves. Como existe, inclusive, a probabilidade da aprovação dessa PEC da Segurança Pública no texto do Mendonça Filho, não no texto do governo, creio que aqui temos uma boa possibilidade de endurecer a legislação penal sem ter questionamentos da parte de constitucionalidade vindo do Supremo Tribunal Federal. Parece bobagem, né, colocar isso na lei, mas teve um caso de uma menina lá, Juliana, grávida, assassinada a golpes de martelo no interior de Pernambuco. E o juiz soltou na audiência de custódia com tornozeleira eletrônica. Então precisa pôr na lei. Uma sessão especial no plenário desta terça-feira marcou o lançamento do Guia da Candidata, produzido pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. O Guia da Candidata, que será distribuído gratuitamente, tem o calendário completo com os prazos para cada etapa da candidatura, dicas de como escolher um partido e orientações específicas sobre os direitos da mulher na política. Esse guia, ele é destinado a mulheres que sonham em representar suas comunidades em câmaras municipais, em assembleias legislativas, na Câmara das Deputadas e dos Deputados, no Senado Federal ou em prefeituras, como também a lideranças comunitárias, ativistas, jovens, mulheres negras, mulheres trans, indígenas, rurais e de periferia que precisam de orientações objetivas para disputar eleições. Durante a sessão especial, a senadora Augusta Brito, procuradora especial da mulher no Senado, explicou a importância dessas orientações para as mulheres na política. A política não é neutra, ela ainda é atravessada por desigualdades de gêneros, raça e classe que impõem obstáculos concretos à participação feminina. Então, mulheres enfrentam dificuldades maiores de acesso a financiamentos, às redes de apoio, à visibilidade, bem como são alvos mais frequentes de ataques, de desinformação e de violência política. O guia alerta as mulheres sobre os critérios de inelegibilidade, como a lei da ficha limpa, e sobre a necessidade de desincompatibilização para os casos de ocupar cargo público, exercer função em sindicatos ou atuar em entidades que recebem recursos públicos. Mas, além disso, o guia trata de assuntos mais delicados, como a violência política e os preconceitos sofridos pelas mulheres em todos os níveis do poder. E nós, mulheres do Senado Federal, sofremos de forma cotidiana violência de gênero. Esta é uma realidade. Hoje, se não gritarmos, se não lançarmos um guia da candidata, não existe guia de candidato, Augusta. Por que não existe? Porque todas as portas estão escancaradas para eles. Nós temos que criar zaps para nós temos que criar guias, nós temos que falar todo dia na televisão que a gente é candidata, ainda correndo o risco de ser suplantada pelos partidos ou pelas lideranças políticas. Esta é uma verdade. Não é fácil ser mulher. Não é fácil ser a bola da pancada, né? Toda hora alguém bate na gente. Toda hora alguém quer ocupar o nosso lugar. Querem ocupar nossas cotas, querem ocupar os nossos recursos financeiros para as campanhas, querem ocupar as nossas vagas para tudo.
Eu vim de uma carreira militar onde eu via os homens brigando para que uma mulher não saísse coronel e eles ocupassem aquela vaga. Eu vim para a política e vejo toda hora os homens querendo ocupar as vagas das mulheres em vários cargos. É importante destacar que este guia reconhece que as mulheres não vivem os mesmos desafios da mesma maneira. Ele reconhece a pluralidade das experiências femininas no Brasil e fala também para mulheres indígenas, negras, quilombolas, periféricas, trans, do campo, das águas e de povos e comunidades tradicionais. Isso é essencial, porque a democracia só será verdadeira quando acolher de fato a diversidade das mulheres brasileiras. Isso mesmo, ministra. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Já já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. É um Brasil que precisa cada vez mais voltar a se reconhecer como nação, como força, como chão, como base, como umbigo. Nós temos que nos ouvir para saber quem somos. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hay un imaginario social muy de, bueno, te ayuda la abuela, te ayuda la hija, están tus amigas, ¿no? Como también entre nosotras vamos ayudándonos y eso también es súper político. Pero entonces, cómo los cuidados recaen siempre sobre las mujeres y quién cuida a la cuidadora. De toda la presión social que hay sobre el maternar y lo difícil que es y que sí, a veces estamos súper felices, pero otras veces querés dormir por una semana y poder hablar de eso sin ser las malas, sin ser como apuntadas inmediatamente como las malas madres, inclusive entre mujeres. Capaz que sí cobrarla cuando yo pueda. Siempre no soy un gato y no siempre quiero lo mismo que tú. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que, de alguma forma, se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as prioridades que são dadas ao povo brasileiro e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo para que o instrumento, para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. Hoje todo mundo é motoboy, motoguejo e iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motoguejo. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha dia e noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento brasileiro. Em discussão, nesta quinta, 20h.
Aqui, na TV Senado. Esse cenário de cartão postal é uma forma bem didática para entender o que é o Senado e o que é o Poder Legislativo. Ele é bicameral, 2 câmaras. A dos deputados é voltada para cima, 513 deputados eleitos proporcionalmente ao tamanho da população de cada unidade da federação. Já a cúpula do Senado, olha, é voltada para baixo. A palavra vem do latim senex, que significa sênior. É o lugar da ponderação. Cada unidade da federação elege 3 representantes. São 81 senadores. O mandato é de 8 anos. Mas a renovação é intercalada entre as eleições. E assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. O processo legislativo sempre vai passar pelas 2 câmaras. Primeiro se vota em uma casa e a outra é responsável pela revisão. Então, se a votação começa pela Câmara dos Deputados, o Senado revisa. Agora, se ela começa pelo Senado, é a Câmara dos Deputados que exerce o papel revisor. O Senado fiscaliza o Poder Executivo. Então, por exemplo, o afastamento de um presidente. Olá, estamos de volta, são 9h16. Está começando nesse instante a reunião da CPI do crime organizado. Na pauta, requerimentos e também o depoimento de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central. Perdão, esse depoimento foi cancelado, mas está valendo o de Vladimir Timerman, fundador da empresa Este Capital, que tem vínculo com as transações irregulares do Banco Master. Acompanhe. Senadora Alessandro Vieira. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário e dispensa da leitura e aprovação da ata da 12ª reunião realizada em 11 de março de 2026. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Presente. Pois não. Com a palavra, senador Sérgio Moro. Questão de ordem, por gentileza. Pois não. Presidente, eu acho que esses trabalhos têm sido muito bem conduzidos por Vossa Excelência e pelo senador Alessandro Vieira. E a comissão focou no crime organizado e, por superveniência de fatos, começou também uma investigação envolvendo o Banco Master, porque o Banco Master está ligado à REAG, que, por sua vez, lavava dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Me parece que esse é o objeto delimitado dessa investigação, dessa comissão. No entanto, nós somos surpreendidos aqui com a propositura de alguns requerimentos, tá, que não tem nenhuma pertinência temática com os temas dessa comissão. Vou dar um exemplo aqui. Convocação de Gisele dos Santos Carneiro da Silva, requerimento da senadora Soraya Tronic, essa pessoa é ex-assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. A justificativa é para a investigação do cartão extraordinário, senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como contam, está aprovado e será publicado no Diário do Senado Federal. Esta reunião será sempre presencial, sendo permitida a participação remota dos senhores senadores e senhoras senadoras pelo sistema de videoconferência. A presente reunião destina-se a apreciar a deliberação de item 1 a 15, no entanto, os relatores dos itens 3, 9 e 13 solicitaram o adiamento da deliberação dos respectivos projetos. Como ainda que o relator do item 7 solicitou a retirada de pauta da matéria para reexame. Eu quero, inclusive, ter essa oportunidade e agradecer a todos os senadores e senadoras, funcionários aqui do Senado Federal, que me prestaram solidariedade em um momento difícil da minha vida, em que, por falta de cuidados comigo mesmo, eu sou médico, tive que ter um procedimento de urgência muito sério, onde eu, que já passei por várias cirurgias ao longo da minha vida, eu enfrentei o câncer, superei a 17 anos, Covid, com pneumonia grave, com possibilidade de óbito e tantas outras. Essa agora do dia 7 de fevereiro, meu querido veneziano, meu estimado amigo Espiridião Amin, foi uma cirurgia que as outras todas foram a mão do cirurgião. Mas nessa agora, sem dúvida nenhuma,
Foi a mão do cirurgião, um médico amigo, a quem eu prestei meus agradecimentos, meu reconhecimento, doutor Ricardo Sobral, que é especialista em cirurgia cardíaca, me implantou marca-passo, doutor Vitor Azevedo. Dessa vez, eu que tive, segundo eles, uma parada cardíaca, fui reanimado e senti aquela transição da vida para a morte que você sente quando é em paz, quando é em calmaria, que você entende que é em calmaria, quando é em serenidade, como eu sou sereno nessas coisas, e a gente percebe que o seu corpo deixa sair o que há de mais importante, que é a sua alma, que é o seu espírito, e eu vi isso perfeitamente, como não tinha visto nenhuma outra cirurgia que eu passei de grande porte, cirurgias grandes que eu já tinha sido operado, e essa agora é a 16ª cirurgia que eu sou submetido com vida. E digo a todos os meus colegas e funcionários que, sem dúvida nenhuma, não foi só a mão do Ricardo Sobral, que é um ótimo médico cirurgião. Foi a mão de Deus que eu vi pegar para me levantar e me sustentar, como eu vi de perto isso com muita serenidade. Eu frequentei algum tempo a Casa Bezerra de Menezes, na Bahia, espírita, depois não frequentei mais, foram 5 anos, sou católico, de muita fé em Deus, na fé na vida eterna, e a minha relação com a vida de hoje que eu estou vivendo, e me foi dada, é a minha relação com a morte, não tem nenhuma dificuldade. Eu comemoro a vida, mas não temo a morte, porque eu acredito na vida em outro plano, é a vida espiritual. Portanto, eu queria agradecer a todos que me fizeram essas homenagens, várias homenagens. Fui recebido aqui por meu amigo Espiridião Amin, e ele veio me cumprimentar. A única coisa que eu pedi a ele é que ele não tocasse no lado esquerdo aqui, porque eu tenho um marca-passo e ele pode alterar o meu ritmo. Eu quero continuar no meu ritmo pela Bahia e pelo Brasil. É isso aí. Senador Espiridião Amin. Não é direito de resposta, não. Só para... Tenho certeza que eu estou interpretando o pensamento de todos os que estão presentes ou remotamente, para dizer da alegria com que eu vi o seu retorno triunfal hoje. Quase fui atropelado pela sua coorte, que estava ali vibrando com o seu retorno à nossa casa, mas a minha alegria é tão grande quanto a sua e dos seus mais próximos familiares. Vê-lo aqui, trabalhando, concordando, discordando, mas, enfim, vivendo a vida e a vida parlamentar, é um motivo de grande alegria e de agradecimento a Deus. Sem dúvida. Porque a circunstância em que o senhor, senador Otto, teve o problema, essa foi um arranjo para que não fosse fatal, nem fosse causadora de sequelas que talvez muitas vezes superam até em dificuldade a morte. Então seja bem-vindo. Eu não desisti de ser o relator do primeiro item da pauta. Vossa Excelência tem o item 1. E quero formular aqui 4 pedidos a Vossa Excelência. Primeiro, PEC, o projeto de lei número 3 de 2026, está sem relator. E eu não vou esconder. Eu peço ao plenário aí que estão no fundo para fazer silêncio, para que possamos ouvir, por favor, o senador Espiridião Amin. Não vou esconder. O PL número 3 é o projeto de lei da anistia. O senhor sabe que eu tenho uma posição a respeito, conheço a sua e a respeito, mas tem que ter um relator. E é o que eu lhe peço que designem. O segundo está aqui desde 2021, presidente, mas o senhor perceba como é importante. Tudo indica que o inquérito 4781 está nos seus estertores. Essa semana completa 7 anos de existência. O inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. O inquérito que foi jogado contra aquele jornalista do Maranhão. O inquérito está no Supremo, né? Hein? O inquérito está no Supremo. Não, o inquérito do jornalista que estava investigando o veículo que transportava o ministro Flávio Dino foi para o inquérito das fake news. A Inquisição está com a porta aberta. Apareceu alguém molestando o meu amigo, o Alexandre Moraes chama um inquérito. E o sujeito está respondendo um inquérito da 4781, porque o inquérito é infinito.
Mas para reduzir essa pressão, eu apresentei em 2021 o projeto de lei 3.118, que dispõe sobre crimes que são praticados em detrimento de membros da magistratura e do Ministério Público. Ou seja, o meu projeto é para dar uma salvaguarda adicional, mas não antidemocrática e contra o Estado de Direito, como é a Inquisição aberta. Há 6 anos, sem destinatário, então quem quiser, o relator que foi escolhido pelo ministro Toffoli, há 7 anos, o mesmo relator, chama. Ou seja, essa blindagem está desmoralizando o Supremo. Então, por isso eu peço que designe um relator. E, finalmente, 2 projetos que são, eu acho que bem mais suaves. O PL 743, que regulamenta, que traz a legislação dos veículos de decolagem e pouso vertical, os drones. Eles estão sendo usados, presidente. E regulamentar é fundamental até para a segurança dos aeroportos. Outro dia o aeroporto de Congonhas foi afetado, Guarulhos. Então, dispõe sobre veículos de decolagem e pouso verticais. Já teve parecer em comissão técnica do senador Lucas Barreto, ou seja, eu preciso só do relator. A pressa ou não vai depender de decisão de Vossa Excelência. E, finalmente, um projeto que versa sobre organizações sociais, sobre a necessidade delas terem integrantes do governo. O senador Jacques Wagner era o relator, ele desistiu. Respeite-se, mas eu peço que Vossa Excelência... Ela teve coragem, presidente, de tomar posse sem ele pedir licença. A mulher de coragem é a nossa senadora. Mas, nascida em São Paulo, criada na Paraíba e hoje em Roraima, ela conseguiu enfrentar o forte baiano Cabeça Branca. Então, peço também a designação desses 4 relatores, presidente. Seja bem-vindo. Em árabe, o senhor sabe como é que se diz isso? Yarmit Arla Sarla. 100 vezes seja bem-vindo. Inshallah. Inshallah também. Inshallah. Handorilá. Deus permita. Obrigado. Ele que ele quer aqui para esse. O item 1 do senador Espírito Amin passa a palavra para a relatoria. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um brevíssimo resumo de uma história que tem 50 anos. Senador veneziano, eu era prefeito de Florianópolis e tinha trabalhado na Telesc, na Cotesc, na empresa de telecomunicações. Naquela época, o poste era da Celesc, estatal, ou seja, da distribuidora de energia elétrica. A calçada é do proprietário do terreno, mas sob custódia da prefeitura, que tem que cuidar daquele passeio, né, para que ele não agrida as pessoas, as moças de salto alto. Ou seja, a calçada é uma coisa que tem que ser preservada. E os usuários do poste eram o cabeamento da energia elétrica e do telefone. Hoje, o senhor já viu as fotos dos postes de muitas das cidades, inclusive da Paraíba? Alguns comparam, inclusive, com a abundância do seu capilar e se transformam em cabeleiras. Cabeleiras. Um nó enliado, às vezes enroscado, e não raro provocando acidentes, principalmente com os cabos já em desuso, que ficam pendurados. Nós tivemos 2 acidentes nesse mês, em Joinville, em pouco mais de um mês, quase degolando o ciclista. Felizmente era ciclista, que não estava em velocidade, e em Florianópolis houve uma morte. Ou seja, isso tem que ter um cobro, um responsável, e é isso que esse projeto, muito bem apresentado pelo senador Everton, quero cumprimentá-lo, senador Everton, do PDT do Maranhão. E, em síntese, eu vou apresentar aqui um resumo do parecer. Encontra-se em exame nesta Comissão de Justiça, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto de lei 3.220, de autoria do senador Everton, que trata do compartilhamento
porque agora não é só uma prestadora de serviço. Compartilhamento de postes de energia elétrica por prestadoras de serviço de telecomunicações. Trata-se de um tema relevante para as pessoas e para a estética das cidades, para a preservação das árvores que são sacrificadas pela robustez desse cabeamento e para a organização do espaço urbano, portanto. A matéria foi amplamente debatida na Comissão de Serviços de Infraestrutura, que realizou audiência pública e recebeu contribuições de diversos atores do setor, incluindo associações empresariais, agências reguladoras com muita relutância. Presidente, não houve acordo entre a ANEEL e a Anatel. É um conflito de atribuições que prejudica o país. E eu cheguei a citar que, se continuasse a haver esse tipo de imbróglio, eu ia pedir o impeachment de quem estivesse na agência, na diretoria que tem essa responsabilidade. Ele é suscetível a impeachment, sim. Eles têm mandato. Mas se descumprem o seu dever para com o país, cabe. Então, conta, portanto, com a contribuição dessas agências reguladoras, várias instituições públicas, prefeituras principalmente, empresas de distribuição de energia públicas ou privadas. Quero destacar o papel que a Celesc tem desenvolvido, inclusive com entidades comunitárias, assumindo responsabilidade como nós achamos que devem ser assumidas. A partir dessas discussões foi aprovado naquela comissão um substitutivo que manteve o espírito do projeto original, mas incorporou diversas sugestões apresentadas durante o debate legislativo. Posteriormente, no âmbito desta comissão, apresentei uma versão inicial de parecer no dia 8 de setembro. Após novos diálogos com representantes do setor elétrico, do setor de telecomunicações e com especialistas na matéria, e quero desde já agradecer a um consultor exemplar desta casa, Ruteli, que está aqui presente. Quero agradecer a ele e a minha equipe, liderada pelo Gibran, que ontem cometeu uma infração, mas agora está tudo bem, pela dedicação na busca, identificar as necessidades e promover os ajustes pontuais na emenda substitutiva, que foi aprovada na Comissão de Infraestrutura, com o objetivo de aprimorar a técnica legislativa, tornar mais claro o regime econômico de compartilhamento e fortalecer os mecanismos de regularização da ocupação dessa infraestrutura. São quase 14 milhões de postes, presidente, que são objeto, o foco, em Brasília com menos intensidade, senador Isalci, mas pelo Brasil afora. Então, eu quero destacar, primeiro, substituição da expressão preço máximo por valor máximo. Inclusão de princípio de responsabilização dos usuários da infraestrutura que derem causa a irregularidades. Inclusão do princípio orientador para maximizar a utilização da capacidade da infraestrutura. Definição de prazo máximo de 5 anos para a regularização da ocupação da infraestrutura. Prorrogável, se for necessário, por até 5 anos adicionais. Esclarecimento de convênios com estados, Distrito Federal e municípios destinam-se ao apoio à fiscalização e não à delegação plena dessa atividade, com previsão de plano anual de apoio a esta fiscalização. Criação de mecanismo que permite às prestadoras de telecomunicações requerer a regularização de ocupações irregulares em até 180 dias após a entrada em vigor da lei, com suspensão de sanções administrativas durante este processo, com este prazo. Previsão de valor máximo transitório para compartilhamento da infraestrutura durante o período de regularização, a ser fixado pelo Poder Executivo com metodologia simplificada.
Adequação dos dispositivos que alteram a Lei 9427 de 1996 à redação atualizada conferida pela Lei número 15.269 de 2025. Supressão da possibilidade de repasse de receitas de compartilhamento a municípios ou consórcios conveniados a título de ressarcimento pela atividade de fiscalização. Finalmente, remuneração dos dispositivos finais para acomodar os novos dispositivos introduzidos no texto. Salientamos que os ajustes mencionados não violam os eixos utilizados na emenda substitutiva, que foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura, para enfrentar a histórica desorganização da ocupação de postes no Brasil. O primeiro eixo consiste em definir com maior clareza as competências regulatórias das agências. O modelo atual, em que a ANEEL e a Anatel atuam de forma amplamente conjunta, tem se mostrado ineficaz e frequentemente utilizado para postergar a solução do problema, como eu frisei há pouco. O substitutivo delimita melhor as atribuições de cada agência. O segundo eixo é o reconhecimento de que os postes constituem um ativo essencial ofertado em regime de monopólio natural. Por essa razão, o texto estabelece que a ANEEL deverá fixar um valor máximo para o compartilhamento da infraestrutura, com base em princípios de regulação por incentivos. Optou-se deliberadamente por afastar referências à regulamentação baseada em custos, justamente para evitar distorções que hoje se observam em outros arranjos institucionais, como o regime associado à Itaipu Binacional, que merece um romance, não apenas um parecer e um inquérito, mas um romance. O terceiro eixo é o reconhecimento de que os municípios podem e devem colaborar na fiscalização da ocupação da infraestrutura. A pressão exercida por esses entes federativos pode contribuir para estimular empresas de telecomunicações, distribuidoras de energia e as próprias agências reguladoras a atuarem de forma mais efetiva no combate à desordem atualmente observada, desordem que gera poluição visual e riscos à segurança das pessoas. Ressaltamos ainda que a emenda substitutiva permite a aplicação de recursos do Fundo de Investimentos de Infraestrutura Social na implantação e modernização de redes aéreas e, peço especial atenção, subterrâneas, compartilhadas de serviços essenciais, incluindo distribuição de energia e telecomunicações. Trata-se de medida que pode contribuir para a expansão da infraestrutura urbana integrada e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Em face do exposto, eu gostaria de pedir o número do projeto de lei do senador Fernando Doeri, que trata dos cabeamentos subterrâneos. Voto pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei número 3.220 de 2019, pela constitucionalidade e juridicidade da emenda 2, pela juridicidade e inconstitucionalidade parcial da emenda número 3 e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 3.220 de 2019, repito, de autoria do senador Everton, com acolhimento parcial das emendas 2 e 3, na forma do substitutivo ora apresentado, restando prejudicada a emenda número 1. A propósito, presidente, quero dizer da importância de estar tramitando nesta casa o projeto de lei número 3801 de 2025, do senador Fernando Doeri, que versa sobre a criação do Programa Nacional de Modernização da Infraestrutura nos setores de energia elétrica e telecomunicações, que preconiza uma linha de crédito e um programa nacional para, dentro das possibilidades financeiras desses fundos,
favorecer a ação dos municípios no sentido de cabeamento subterrâneo desse conjunto de utilidades que hoje é pendurado. Esse conjunto é pendurado nos postes e, lamentavelmente, em grande número, se transforma num risco, não só para a estética, para as condições urbanas da cidade, mas risco de vida para as pessoas. Este é o voto, presidente. Em breve resumo. Fico às ordens para... Quero parabenizar o senador Espridão Amin. Essa matéria é uma matéria terminativa, tal sorte que os senadores e senadoras votarão pelo sistema remoto, estão presentes, claro, o senador veneziano Vital do Rego, o senador Exalcício, o senador veneziano logo em seguida relatará 2 projetos, o item 2 e o item 8, e eu peço à mesa que possa abrir o painel para... nenhum senador quer discutir a matéria. Carlos Portinho, senador Carlos Portinho, deseja saúde. Se eu ficar em pé. Não aperta. Não aperta o homem. Não aperta o lado esquerdo dele. Obrigado, senhor. Já podem votar, está aberto. Vai mandar. Então já pode aqui. Está retardando um pouco aí. O relatório do senador Espridão Amin pela aprovação do projeto e pelo acolhimento parcial das emendas número 2 e 3 na forma do substitutivo, que apresenta a restante prejudicada a emenda número 1C. É o projeto de lei número 3220 de 2019, que altera o parágrafo único do artigo 73 da Lei 9.472, 16 de julho de 97, e dá outras providências sobre direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos, condutos ou servidão pelas prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, concessionário de energia elétrica ou prestadores de outros serviços de interesse público. O senhor me permite, presidente? Pois não? Quanto à votação, eu quero agradecer, porque se o senhor souber o rolo que foi discutir esse assunto... Me lembro. Eu quero agradecer, com razoável surpresa, a divulgação desta nota de apoiamento ao texto. Olha lá, depois de uma encrenca, assinada pela Associação Brasileira dos Operadores de Telecomunicações e Provedores de Internet. A Brint, Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. A Apronet, Associação Catarinense de Provedores de Internet. Associações NEL, Associação NEL. Conexis Brasil Digital, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis Celular e Pessoal. Internet Sul, Associação dos Provedores e Serviços de Informação da Internet. Rede Telesul, Associação Nacional das Empresas de Soluções de Internet e Telecomunicações, e Telcomp, Associação Brasileira de Prestadora de Serviços de Telecomunicações Competitivas. Nem eu sabia que poderia satisfazer a tantos interesses díspares, controversos. Acho que estamos avançando, perfeição não existe, e eu quero agradecer por essa manifestação que chegou ao meu conhecimento agora. Obrigado. Pois não, senador Espridão Amin, eu peço aos senadores e senadoras que possam votar. A matéria é terminativa.
Já votaram 9 senadores e senadoras. Peço que os senadores que estão no seu gabinete ou seus assessores possam avisar da votação de uma matéria relatada pelo senador Espiridião Amin e uma matéria terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, antes que nós cheguemos ao número exigível para que conheçamos do resultado, é evidente, devo fazê-lo por merecimentos mais do que sobejos ao trabalho do senador Esperidião, a iniciativa do nosso companheiro senador Wellington, uma matéria que de fato precisava e carecia de uma proposta legislativa que pudesse dar melhores encaminhamentos. Igualmente, a experiência que teve o senador Esperidião Amin como prefeito de Florianópolis, tive eu como prefeito de Campina Grande, e nem é preciso que tenhamos tido essa experiência para constatarmos que essa é uma situação que se agrava exatamente também pela ausência de uma legislação apropriada como esta que nós estamos querendo viabilizar. Então, nossas saudações, e nada nos surpreende também o fato desta matéria, depois do seu relatório, o senador Esperidião Amin ter recebido tantos aplausos de reconhecimento ao companheiro que teve a iniciativa, o senador Wellington, e aquele que pôde burilá-la. Então, as minhas saudações. E, senador Otto, o senhor sabe da estima quando faz menções com o seu retorno presencial, agradecendo as orações, agradecendo as lembranças, as menções, todas elas são do tamanho do quanto o senhor é caro, do quanto a sua existência é cara para todos nós. E o seu testemunho de fé muito nos toca, principalmente àqueles e àquelas que, como o senhor, também professam a mesma fé. Mas a gente ainda pede e ora ao nosso Criador que Ele, como assim assentiu nas suas palavras, que o Senhor possa continuar por longo período entre nós, tanto para o bem da Bahia como para o bem do nosso país. O Senhor é uma figura vigorosa, extremamente comprometida com as causas da boa política, que tanto carecem, né, de homens e de mulheres com a sua envergadura, com o seu perfil. Da Paraíba eu tomei primeiro um susto, porque não sabia do acometimento que lhe tomava. Depois, a alegria de vê-lo bem, se recuperando e agora entre nós. Que Deus lhe abençoe e obrigado por este testemunho que o senhor nos permite ter nessa manhã. Eu que agradeço, meu senador veneziano, Vital do Rego, pela relação cordial que tenho com Vossa Excelência, pela admiração por tantos trabalhos que Vossa Excelência já realizou no Senado Federal, grandes contribuições de grandes relatorias, e eu creio que Vossa Excelência engrandece o seu estado da Paraíba, que é um estado tão altivo, de pessoas altivas e democráticas, e Vossa Excelência encarna essa imagem do bom paraibano, aquele que nunca desiste, que luta pela democracia e pela liberdade, como é a sua história de vida. Muito obrigado. Presidente, eu também quero fazer das palavras do veneziano, palavras bonitas, as minhas palavras com relação a Vossa Excelência. Então, que bom que Vossa Excelência está de volta aí com muita saúde para a gente poder tocar o barco, né? Muita coisa para a gente aprovar ainda este ano, né? Exatamente. Agradeço de igual forma ao senador Exalcide também pela maneira cordial, a convivência muito democrática e respeitosa. Eu agradeço de coração, Vossa Excelência. Falta aguardando a Elisiane votar ali. Elisiane, falta um voto. A votação, o voto da senadora Elisiane Gama, nós vamos encerrar a votação. Votaram, sim, 13 senhores senadores. Senadora, a matéria terminativa está aprovada. Parabenizo o senador Esperidião Amin. Será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282
a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Senador Veneziano Vital do Rego, item 2, item 8. E depois será o item 12 da senadora Elisiane Gama. Só para confirmar, presidente, o projeto então volta em turno suplementar na semana que vem, exatamente. Automaticamente. Exatamente. Obrigado. Presidente, obrigado pela deferência de nos ter designado as relatorias do item 2, do item 8, e por força de ambos terem recebido uma instrução bastante esmiuçada, ou seja, ter havido bom debate, eu pediria a vossa compreensão e a compreensão dos demais colegas presentes e remotamente a acompanhar essa nossa sessão para direto à análise. Projeto de lei número 595 do ano de 2024 não apresenta vícios de regimentalidade nenhum outro. Nos termos do seu artigo 101, caput, incisos 1 e 2, a linha D do nosso regimento, compete a esta comissão opinar acerca da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas. Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade são atendidos sobejamente pelo projeto, tendo em vista que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, a teor do disposto 22 do caput, inciso 1 da Constituição Federal. No que concerne à juridicidade, o projeto de lei se afigura irretocável, porquanto o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei, é o adequado. Possui atributo de generalidade que exige que sejam destinatários do comando legal um conjunto de casos submetidos a um comportamento normativo comum. Se a figura dotada de potencial coercitividade, isto é, possibilidade de imposição compulsória de comportamento normativo estabelecido, e se revela compatível com os princípios diretores do sistema de direito pátrio. Quanto à técnica legislativa, entendemos que o projeto está de acordo com os termos da Lei Complementar número 95. Com efeito, em relação ao mérito, o projeto de lei número 595 de 2024 tem por objetivo, senhoras e senhores, alterar a redação do artigo 391 do nosso Código Civil, que está sendo discutido e sendo reatualizado, que se encontra assim redigido atualmente. Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. Este é o atual texto. Se é indiscutível que o artigo 833 do Código de Processo Civil fixa uma série de restrições a respeito de quais seriam os bens do devedor que poderão ser ou não penhorados, a redação do 391 do nosso Código Civil permite pretensamente a penhora de todos os bens do devedor, não importando sua natureza penhorável ou impenhorável. Assim, é digno de nota o louvável avanço em direção à sistematização da lei civil em relação à lei processual civil, devendo-se pôr em destaque que é preciso uniformizar a legislação para evitarmos decisões contraditórias nos tribunais. Dessa forma, senhor presidente, é meritório esclarecermos o que hoje já se interpreta sistematicamente. 2 pontos, que, em verdade, só respondem pelo adimplemento das obrigações os bens penhoráveis do devedor, e não todos os seus bens, como faz parecer crer a atual redação que nós queremos modificar, opaca do artigo 391 do Código Civil. Diante do que nós expusemos, votamos pela aprovação do projeto 595 de 2024. Presidente Otto. Agradeço e coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores senadores, senadoras que aprovam, permaneçam com o encontro aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto, a matéria vai ao plenário. Senador Veneziano, item 2 agora. O item 8, senhor presidente. Item 8 foi esse. Esse é o item 2 que foi aprovado. O item 8... Não foi 8. Esse é o 8. Esse é o 8. Desculpe. A excelência começou pelo 8, mas não tem problema. Há outros fatores, não altera o produto. Pode... Partamos para o segundo item. Esse, item 2 agora. Obrigado, senhor presidente. Dispõe sobre a custódia compartilhada de animais e de estimação em caso de dissolução de casamento de união estável. Pelo equívoco, minhas desculpas a Vossa Excelência, a Secretaria... Não, mas eu percebi, fique tranquilo. Não tem Obrigado, meu presidente. Diretamente à análise, eu quero primeiro ressaltar, enaltecer mais uma entre muitas incontáveis iniciativas de uma fulgurante e competentíssima legisladora que Vossa Excelência bem conhece, muito altiva e muito vigorosa, combativa, deputada Laura Carneiro.
e ela mais uma vez nos oferece à apreciação uma proposta legislativa que recebe o nosso acolhimento. A análise dessa comissão deve perpassar pela compatibilidade da proposta com o ordenamento jurídico pátrio, especialmente sob a ótica da evolução do direito civil contemporâneo e do direito de família. Sob o prisma da competência, o projeto atende o artigo 22 do nosso inciso 1, Constituição Federal, que reserva à União a competência privativa para legislarmos sobre direito civil e processual. No mérito, o projeto enfrenta uma lacuna ontológica no direito civil. Tradicionalmente, os animais são classificados como bens semoventes, conforme previsto no artigo 82 do nosso Código Civil. Todavia, a doutrina e a jurisprudência brasileira, influenciadas por tendências contemporâneas de desobjetificação dos animais, têm reconhecido aos mesmos animais, especialmente aqueles de estimação, a condição de seres sencientes. A proposta nesse âmbito não altera a natureza jurídica do direito de propriedade sobre o animal, restringindo-se a reconhecer que o vínculo afetivo estabelecido entre as pessoas e o animal de estimação transcende a mera posse de um objeto inanimado. Ao transpor institutos típicos do direito de família para a regulação da custódia dos animais de estimação, evita-se que o animal seja utilizado como instrumento, por exemplo, de chantagem emocional ou como forma de prolongamento de conflitos interpessoais. Ademais, os mecanismos de exclusão de custódia por violência doméstica ou maus-tratos, conforme previsto no artigo 3º do projeto, reforçam a natureza protetiva da norma, harmonizando o direito civil com o microsistema de proteção à família e à dignidade do animal. Por fim, a alteração promovida pela CMA, pela nossa Comissão de Meio Ambiente, no artigo 7º, por meio da emenda número 1, é tecnicamente louvável. A subsidiariedade consagrada na emenda de redação aprovada pela mesma Comissão de Meio Ambiente assegura que a norma específica prevaleça sobre a geral, no que lhe for peculiar. Por exemplo, os critérios fáticos de bem-estar do animal estabelecidos no artigo 4 do projeto devem nortear a decisão judicial antes de quaisquer ritos genéricos de partilha de bens. Diante do que nós trouxemos em voto, nós somos pela aprovação do projeto de lei número 941 do ano de 2024. Presidente Otto Alencar, senhores e senhoras senadores. Vossa Excelência coloca a matéria em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discuti-la, encerrar a discussão em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam quando aprovado. O relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CMA-CCJ. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Agradeço ao senador veneziano Vital do Rego. Elisiane disse que ela é relatora do 4, 5 e 12. Ela quer começar pelo... A senadora Elisiane Gama, ela é relatora de 4 itens aqui. 3 itens. E pede para iniciar pela PEC número 3, não terminativa, que altera os artigos 4293, 128, 142, para vedar o uso de aposentadoria como sanção quando do cometimento de infração disciplinar. A matéria é de autoria do ex-senador Flávio Dino e eu passo a palavra à senadora Elisiane Vital do Rego, mas antes, pela ordem, pede-me o conselho do senador Sérgio Moro. Presidente, com a vênia aqui da senadora Elisiane, ela concordou em me dar a palavra aqui rapidamente. Como eu estou na CPI do crime organizado, eu só queria adiantar meu pedido de vista para essa matéria. Eu apresentei uma emenda que a gente está conversando a respeito, e a magistratura e também o Ministério Público, que eu acho que deixa claro que acaba com a aposentadoria compulsória para aqueles casos de faltas graves que caracterizem crimes praticados por magistrados ou promotores, que é exatamente o cerne do problema. Para que a questão da falta grave não seja generalizada, porque às vezes uma questão ali mais formal, ou algo que não é assim tão candente, acabe prejudicando a independência da magistratura. Então, crimes de violência contra a pessoa, inclusive feminicídio, inclusive crimes sexuais, crime de corrupção, peculato e, especialmente, que é o problema, o favorecimento ao crime organizado.
Então eu pediria só a vênia aqui a senadora Gisele para adiantar o meu pedido de vista em relação a essa matéria e rogar para que nesse período até ela possa se debruçar sobre a emenda e aprimorá-la, se for o caso de acolhê-la ou eventualmente de rejeitá-la. Eu agradeço a Vossa Excelência, eu vi e li aqui, Vossa Excelência leu a contribuição a essa PEC número 3, que realmente tem letra de lei compatível com a proposta inicial. Alguns magistrados, representantes do Ministério Público nos procuraram, inclusive levei isso à senadora Elisiane Gama, a questão da vitalicidade, tá certo? Ou seja, uma letra de lei que pelo menos permita-se o julgamento dos crimes que, por acaso, venham a ser cometidos, mas com direito de defesa. Todo acusado tem direito de defesa, inclusive o juiz ou o promotor. No caso do Ministério Público, inclusive, o Ministério Público não tem aposentadoria compulsória. Isso é restrito aos magistrados, aos juízes. De tal forma que eu acho notórios conhecedores da letra jurídica, como Vossa Excelência e tantos outros, podem perfeitamente dar uma contribuição para o aprimoramento de uma legislação que seja compatível com o tema, que permita realmente que a lei, sendo cumprida, a punição venha, mas com direito de defesa, como todos devem ter, na minha opinião. Senador Espíridão Amin. A colocação vestibular. O ministro Flávio Dino tomou uma decisão num caso concreto. Eu sei. É uma decisão monocrática. O Senado já disse, com o seu voto e com o meu relatório, que decisão monocrática, com repercussão tão expressiva como essa, não pode ser considerada enquanto não for homologada pelo colegiado. Por que essa pressa em analisar uma emenda constitucional? Se a decisão dele está certa, não precisa da emenda. Se a decisão dele está errada, volta à tramitação. Eu repudio decisões monocráticas como esta e por isso nós aprovamos com o seu voto. Concordo plenamente com Vossa Excelência. 52 votos. Chega desta casa ser conduzida por decisões monocráticas. E, lamentavelmente, essa matéria está na Câmara dos Deputados até hoje, há mais de 4 ou 5 anos, e a Câmara dos Deputados não toma a decisão de aprovar. Em 2023, foram 2 tentativas. Na primeira, nós não tivemos votos. Na segunda, com a sua participação decisiva do Jacques Wagner, o ministro Gilmar Mendes chegou a dizer: votaram os pigmeus morais. E chegou a pedir a demissão do líder do governo. Foi assim que eles reagiram. E nós vamos ser pautados por uma decisão monocrática, seja do ministro Flávio Dino ou qualquer outro. Eu me recuso a votar isso. Não entrar no mérito. Se o Supremo homologar a decisão dele, claro que aí é uma decisão do colegiado. Vamos respeitar a colegialidade do Supremo. Decisão monocrática é um abuso, é um desvario, só que pegou moda. Consegue uma monocrática lá. Por exemplo, na lei das estatais, senador Zalci, o ministro Lewandowski, antes de sair para servir ao governo, considerou inconstitucionais 2 dispositivos da lei das estatais. Abriu a enxurrada para nomear 587 pessoas sem os critérios previstos pela lei. 14 meses depois, o Supremo considerou constitucionais aqueles dispositivos. Mas quem já está nomeado fica. Isso é um desvario. Isso é uma aberração. Eu me recuso a deliberar sobre este assunto antes da colegialidade do Supremo dizer: olha, a decisão do ministro Flávio Dino é a nossa. Bom, aí é outra coisa. Agora, decisão monocrática, pautar a Comissão de Justiça, não com a minha ajuda. Presidente, eu vou ter direito a ler o relatório.
Davidson faltou sexta-feira. Senador Espiridão, Carlos Portinho. Eu li o relatório. Tá bom. Senadora Elisiane, deixa eu só manifestar, porque como advogado, inclusive, venho acompanhando... Vai ler, Vossa Excelência vai ler o relatório, sem dúvida nenhuma. Mas a questão de ordem antes do relatório é prevista no nosso regimento. Não, e eu serei breve, senadora Elisiane. Eu entendo o interesse até partidário, o projeto de lei é do então senador Flávio Dino. Mas como advogado eu venho acompanhando, não só como senador, quero deixar claro, as decisões mais esdrúxulas e de cunho democrático, monocrático, que vem tomando o STF sobre questões, avançando em questões realmente que são do Legislativo. Você veja só, essa decisão, em princípio, surtiu até uma boa repercussão, porque pareceu que estavam acabando com a aposentadoria compulsória de magistrados. Mas, na verdade, o pano de fundo que ele decidiu é muito mais amplo. Ele concentra no STF, na verdade, a ação da perda do mandato. E o pior, senador Isalci, enquanto essa ação não é proposta, ou enquanto ela tramita, como muitas que a gente sabe no nosso judiciário durante décadas poderá ser, aquele juiz, aquele magistrado que cometeu uma falta grave, que por isso o CNJ até aqui o aposentava compulsoriamente, que era um absurdo, sim, ele continuar recebendo salário depois de uma falta grave. É isso que a sociedade quer, que ele perca o cargo, que ele perca o salário. Mas o que criou o ministro Flávio Dino é um subterfúgio. Primeiro, para concentrar poder mais uma vez no STF. Porque agora ele diz que não é o CNJ, é o STF que vai decidir sobre perda do cargo. E segundo, porque sabemos que pode ser um instrumento para eternizar alguns magistrados no cargo pela morosidade ou falta de interesse, muitas vezes, do próprio STF, né? Por cooperativismo, por compadrios e por tudo que a gente está vendo. Esse magistrado que seria punido, afastado das suas funções, mesmo com a aposentadoria compulsória, que a sociedade é contra, porque acha que ele não tem que mais receber salário nenhum, mas ele fica no cargo. Ele fica despachando, então a gente vai ter um magistrado apenado com uma falta grave, dependendo de uma ação de perda de mandato concentrada no STF, que pode demorar durante muito tempo, enquanto isso o cara está lá continuando com as suas práticas delituosas. Então, senadora Elisiane, o que eu quero dizer é que a gente tem que discutir mais isso. Que seja o CNJ, talvez o foro apropriado, porque isso não é atribuição do STF. Esse controle é do CNJ. Que seja imediatamente dada a perda do cargo, a perda do salário e, mais importante, que valha para todos os magistrados. O STF não é um foro à parte do Poder Judiciário. Ele está se distanciando da sociedade, já se distanciou. Está se distanciando da magistratura. Só há um único magistrado, lá que é o ministro Fux. O resto é uma banca de advogados. E como banca de advogados, a gente está vendo a prática do que é a advocacia. E, no caso, de forma imprópria, que é a administrativa. O STF é um órgão do Poder Judiciário. O que vale para lá, vale para eles. E é essa discussão que eu quero trazer. E para concluir, senadora Elisiane, já adianto que, a par do pedido de vista, farei um pedido que eu acho essencial, o requerimento de audiência pública. Temos que ouvir os magistrados, temos que ouvir os advogados, a OAB, o CNJ, para poder dar um melhor encaminhamento a isso, que não estou dizendo que não é o caso de Vossa Excelência, que sei que está empenhada, senadora Elisiane, mas sem ouvir o setor, os magistrados principalmente, a gente vai estar tomando uma decisão aqui, deliberando sobre fatos que a gente não apurou mais a fundo e não ouviu a classe dos magistrados principalmente. Aqueles senadores que quiserem, inclusive, encaminhar e associações aqui presentes, façam para minha assessoria a indicação dos nomes que eu apresentarei na próxima sessão, requerimento de audiência pública. E espero que o Poder Judiciário entenda
que o STF deve ser parte do Poder Judiciário. Magistrado é magistrado, é uma das mais belas carreiras que existem nesse país e que está sendo vilipendiada. Agradeço ao senador Carlos Portinho. Se Vossa Excelência deseja encaminhar o seu requerimento de audiência pública, que o faça, poderá ser votado ainda nessa sessão. E assim que a senadora Elisiane proferir o seu relatório, eu colocarei em votação o requerimento de Vossa Excelência, desde que seja encaminhado à mesa daqui da Comissão de Constituição e Justiça. E poderemos acrescer os nomes posteriormente, só porque eu não tenho ainda os nomes. Sem dúvida nenhuma. Vossa Excelência pode encaminhar os nomes parcialmente e fará a inclusão dos outros nomes quando Vossa Excelência desejar. Senadora Elisiane Gama, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, eu quero, antes de ler o meu relatório, dizer da minha felicidade e satisfação de ter sido escolhido por Vossa Excelência, presidente Otton, para ser relatora desta proposta de emenda à Constituição e fazer aqui, brevemente, algumas observações que são pertinentes, né? Primeiramente, dizer que o presidente Otton Alencar pautou este projeto, esta proposta, antes da decisão do ministro Flávio Dino. Então, a decisão do presidente Otton não é motivada pela decisão do ministro Flávio Dino, porque Vossa Excelência não tinha conhecimento da decisão que seria proferida posterior pelo ministro Flávio Dino. E falar dos meus colegas, não é? Primeiramente dizer para o meu colega Esperidião Amin, que eu respeito profundamente, eu acho que é uma das cabeças pensantes aqui do Congresso Nacional, mas eu queria, com a devida vênia, discordar do senador Esperidião Amin. O que tem acontecido de forma rotineira no Congresso Nacional é a crítica de que há, por exemplo, um ativismo judicial, de que o Supremo Tribunal Federal está legislando em detrimento do Congresso Nacional. E, em função disso, quando o meu colega diz que a gente tem que esperar uma decisão do ministro Flávio Dino, nós estamos chancelando uma crítica que a gente mesmo faz. Por que o Congresso Nacional não altera a Constituição quando tem que alterar? Por que o Congresso Nacional não aprova os projetos de lei quando tem que aprovar? Tem que esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal para telar, não é? O que se chama no jurídico de um backlash, que seria um retorno depois aqui do Congresso Nacional. Nós temos que ter a nossa função. E é bom lembrar que a decisão do ministro Flávio Dino foi em cima de um caso concreto, uma decisão monocrática, aliás, que não tem, por exemplo, um efeito expansivo, um efeito erga omnes, que possa atender. Eu pedi silêncio a quem, os assessores, por favor. Tem uma senadora falando e é importante que todos possam contribuir sem fazer o barulho costumeiro aqui da CCJ. Muito obrigado. Ou seja, é um efeito que não se expande, na verdade, para outros casos concretos. O que nós precisamos aqui no Congresso Nacional é fazer a nossa função, é legislar. E aí, senador Portinho, muito embora eu não possa concordar com parte do discurso de Vossa Excelência, para variar, mas também para variar, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu concordo quando Vossa Excelência faz a defesa da celeridade. Nós temos um caso aqui específico, que foi um caso do Espírito Santo, de um juiz que vendia a sentença e, na verdade, ele foi acusado de ser um dos mandantes da execução de um colega juiz. Só houve a decisão transitada em julgado, aliás, nem transitada em julgado, a decisão lá na frente dessa ação penal levou 10 anos, ou seja, o caso já havia sido prescrito. Ou nós temos uma ação rápida e enérgica, ou nós vamos continuar da forma como a gente está vendo. Uma descrença em um poder que já foi um dos mais respeitados do Brasil, que foi o Poder Judiciário. Hoje, se você faz uma pesquisa de opinião pública, está lá o Poder Judiciário abaixo
do Legislativo e do Executivo. Eu vi uma pesquisa anteontem, nesse mesmo sentido. Isso se dá por quê? Porque tem os maus que cometem crimes bárbaros e que, ao invés, na verdade, de serem punidos celeramente e com todo o rigor da lei, porque, como eu já disse algumas vezes, a gente não pode aqui dizer que o poder judiciário é maior do que o executivo ou o legislativo é maior e vice-versa, não existe isso. Nós temos a separação dos poderes, nós temos uma harmonia, e esses pesos e contrapesos é exatamente para isso, para dar uma equidade, uma isonomia. Então não existe ninguém maior do que ninguém aqui, não. Existe um colegiado, na verdade, que trabalha um órgão disciplinador no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Eles têm que ter as suas prerrogativas para que, na verdade, possam exercer e possam extirpar em bem do poder, em bem do seu colegiado, aqueles que cometem faltas graves, aqueles que cometem crimes. Então, nesse sentido, eu queria cumprimentar o ex-senador Flávio Dino pela iniciativa, da mesma forma também como eu o cumprimento pela decisão que ele tomou, que espero que seja homologada em colegiado, mas antes disso eu espero que nós possamos aprovar esta PEC, porque esta PEC vai trazer, vai ser um bem para os bons juízes do Brasil. Agora eu conversava com o doutor Tarcísio, um promotor de justiça do Maranhão, um dos mais céleres que eu conheço. A doutora Vanessa, que preside, aliás, eu até a parabenizei pela posição dela de comando, coisa que é muito rara, inclusive, das mulheres ocupar cargo de chefia. Pessoas como a Vanessa, a doutora Vanessa, pessoas como o doutor Tarcísio, são esses juízes e promotores que precisam ser enaltecidos no Brasil, que precisam ser, na verdade, respaldados. E não podem ter eles a imagem manchada por aqueles que cometem crimes graves. E aí, então, presidente, nesse sentido, eu quero ler o meu relatório, cumprindo as formalidades. Senadora, a senhora me permite uma parte? Permito sim, senador. Senador Otto Alencar, primeiro cumprimentando Vossa Excelência e a alegria do seu amigo Eduardo Braga, independentemente de senador, em vê-lo prontamente restabelecido e aqui com saúde para mais 100 anos e com coração novo em folha para poder ajudar o povo brasileiro e o povo baiano. Mas, senadora Elisiane, Vossa Excelência foi no ponto na argumentação inicial do relatório. Eu acho que esse é um ponto central, senhor presidente. E Vossa Excelência, na condição de presidente da CCJ, acho que está na hora da gente tirar alguns projetos da gaveta e voltar a votar. Veja, a senadora Elisiane está relatando esse projeto que trata de uma emenda à Constituição que acaba com o uso da aposentadoria como sanção do cometimento de infração disciplinar. O que é uma vergonha, porque isso é um prêmio. É um prêmio. Esse é um prêmio. Nós estamos pelo menos há 12 anos aqui no Senado falando sobre isso. E nós não conseguimos fazer isso andar. Convergimos. Convergimos. Convergimos? Pois bem. Agora, tem uma outra questão também que eu queria aproveitar, por isso pedi uma parte à eminente senadora, sempre combativa, a senadora Elisiane, a quem eu tenho muito respeito e admiração. Aqui, senhor presidente, eu um dia desses estava conversando com o presidente Lula, e o presidente Lula dando ao ministro Flávio Dino o protagonismo do fim do penduricalho. Eu disse, presidente, não faça essa injustiça com o Senado. Há 10 anos o Senado aprovou aqui nessa CCJ, e está aí o secretário-geral da CCJ, para não me deixar mentir, o fim do penduricalho na magistratura e em todo o serviço público. E, lamentavelmente, esse projeto foi para a Câmara, fizeram modificações na Câmara, voltou para o Senado e aqui está adormecido. Portanto, é preciso... Eduardo Braga, eu
já disse em outras sessões do ano passado, de que assim que o relator, já disse o senador Carlos Portinho, testemunho, quando o relator trouxer o relatório, nós vamos pautar presidente, o projeto. Eu não tenho como dizer ao relator que ele encaminhe. Não, me perdoe, senhor presidente. Vossa Excelência, e aí eu peço ajuda do secretário-geral, no regimento interno do Senado, Vossa Excelência, quando um relator fica sentado em cima de um projeto, Vossa Excelência pode redistribuir. Eu sei disso, senador Eduardo Braga. Só que o meu temperamento não me permite isso. Eu sei, isso. mas o Brasil não pode mais esperar. Nós estamos diante de uma crise institucional gravíssima e um senador não pode sentar em cima de um projeto ad eterno e impedir que os outros 80 senadores deliberem sobre esse projeto. Portanto, é um apelo que faço a Vossa Excelência, aproveitando a colocação da eminente senadora Elisiane. Nesse caso, senador Eduardo Braga, seria o caso dos líderes. Eu vou encaminhar o requerimento. Eu acho que é uma matéria importante. Os líderes dos diversos partidos. Olha, eu não sei nem quem é o relator, pode ser até alguém do MDB, mas eu, como líder do MDB, vou encaminhar a Vossa Excelência um requerimento e espero que o líder do PT nos acompanhe. Eu assino junto, inclusive. Eu espero que os demais líderes nos acompanhem. Porque não é possível, senhor presidente. Isso não é possível. E, presidente, só para encerrar, e eu sei que não é culpa de Vossa Excelência, aliás, se dependesse de Vossa Excelência, esse projeto já tinha sido votado, até porque Vossa Excelência, juntamente com este humilde senador, votou quando da apresentação do projeto de lei que acabava com os supersalários e acabava com os penduricalhos. Agora, senhor presidente, aqui vai uma sugestão à CCJ. A CCJ não pode continuar de braços cruzados. Eu sei que há uma questão de vício de iniciativa, nosso eminente secretário Edinaldo, com relação a uma lei complementar que possa estabelecer um novo código de conduta e de ética do servidor público em geral, inclusive da magistratura. Inclusive da magistratura. Portanto, eu queria solicitar a Vossa Excelência para que, num afã de relatar esta PEC que eu reputo importante, que já me manifesto favoravelmente, tentar pedir aos eminentes assessores da CCJ de que forma nós poderíamos propor uma PEC para estabelecer ou uma lei complementar, uma PEC ou uma lei complementar, desde logo estabelecer um novo código de conduta e um novo código de ética para aqueles que exercem função pública. Função pública. Porque função pública não é só ser senador da República, deputado federal, presidente da República. É também ser juiz, é também ser promotor, é também ser delegado, é também ser advogado público, da Defensoria Pública, é ser da CGU, é ser da AGU. Portanto, eu acredito, senhor presidente, que está na hora de Vossa Excelência designar uma comissão de eminentes senadores nesta casa para que o Senado possa elaborar na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC ou uma lei complementar que restabeleça uma nova lei de código de conduta, de ética e de moralidade para a função pública. Porque o Brasil está enojado do que está assistindo. E nós precisamos agir como somos de verdade. Nós somos legisladores, como a eminente senadora Elisiane está fazendo aqui. Ela está legislando. Então, eu creio que, como legislador, nós não somos delegado de polícia. O Senado não é delegacia de polícia. Mas o Senado pode propor uma lei na Constituição da República, ou lei complementar,
que possa, de uma vez por todas, acabar com certas situações que estão envergonhando a República Federativa do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Elisiane, pela parte, mas creio que, ao discutirmos e ao ler o relatório de Vossa Excelência, nós temos a oportunidade para tocar em 2 pontos que estão, lamentavelmente, diante de nós e que nós temos que sair do imobilismo, nós temos que sair da inércia. E eu acho que esta casa e a liderança de Vossa Excelência é o caminho para que nós possamos avançar nesses 2 temas. Agradeço a Vossa Excelência e encaminharei aos líderes para que indique os senadores ou senadora para a composição dessa comissão. E devo dizer a Vossa Excelência que aguardo também que os líderes encaminhem o pedido para que eu possa pautar esse projeto que se refere a essa questão dos supersalários. Então, senador Eduardo Braga, Vossa Excelência, senador Carlos Portinho, senador Rogério Carvalho, faça os senadores, os líderes indicam para que eu, atendendo ao que prevê o regimento, possa marcar, inclusive conversar com o relator, para que a matéria venha à discussão. Pela ordem. Pela ordem. Até por uma questão de honestidade, o senador Eduardo Gomes é o relator desse projeto. Esse projeto ele vem sendo, através do senador Pacheco, quando presidente, todos se lembram, até em reunião de líderes, havia a discussão sobre o VPN, o quinquênio, VTM, o quinquênio, e nós havíamos dito, inclusive feito um cronograma para que votasse um e votasse o outro, né? Que é a progressão da carreira, o VTN. Né? Isso tem um custo, mas a economia com o fim dos supersalários seria maior. Inclusive, eu até pedi ao senador Pacheco que fizesse essa conta, porque a gente tem que prestar conta à sociedade. Infelizmente, quiseram, no atropelo, andar com o VTN. Eu falei, vocês estão agindo errado, tem um acordo de líderes para a gente buscar essa economia. Né? E não aconteceu e parou tudo. Né? E aí eu cobrei aqui na primeira sessão da CCJ isso ao nosso presidente que tinha acabado de assumir, que foi favorável a nós votarmos o fim dos supersalários. Né? E eu, como é o senador do meu colégio aqui, da bancada, eu pedi ao senador Eduardo Gomes que empenhasse nesse assunto e com alguma celeridade, porque havia uma cobrança grande. Então, por honestidade, senador Eduardo Braga, eu tenho que dizer que, não tendo acontecido, eu tenho que assinar esse pedido como líder. Vossa Excelência. Apenas uma sugestão, como fizemos agora, e até já comuniquei à senadora Elisiane, que dê a possibilidade do senador Eduardo Gomes ser breve, dizer quando entrega e marque. E se não marcar, aí sim não vai restar outra alternativa. Senhor presidente, só para complementar, eu não quero mais delongas. A questão do VTM foi natimorta. A sociedade brasileira não aceitou, inviabilizou, e as lideranças do Senado da República não toparam a votação e por isso não foi votado. Mas o presidente Rodrigo Pacheco já não é presidente desta casa há 1 ano e 3 meses, portanto, há 15 meses. Portanto, acho que está na hora de, se o senador Eduardo Gomes, que eu nem sabia que era ele o relator, e até peço desculpas a ele, que não é nada pessoal, mas se ele trouxer na semana que vem o relatório, está tudo certo. Se ele não trouxer, a liderança do MDB já está encaminhando o requerimento para que Vossa Excelência possa redistribuir, para que na semana que vem esse projeto esteja aqui. E no mesmo requerimento vamos indicar o membro da comissão para representar o MDB na comissão que Vossa Excelência vai designar. Senador Zequinha Marinho. Obrigado, senador Eduardo Braga. Presidente, obrigado aí. Só voltando à nossa pauta, queria solicitar a inversão para o item de número 10. Está correndo aqui em outras comissões que a gente tem que, se for possível. Presidente, vamos no relatório, né? A senadora Elisiane está lendo o relatório da PEC 3. Logo em seguida eu atendo Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Presidente, então vou... Senador Rogério Carvalho, senador, se Vossa Excelência queria complementar. Eu quero só
eu fui autor de uma emenda no relatório da senadora Elisiane Gama sobre a questão do período em que deve valer, no caso do Ministério Público, a partir do procedimento administrativo, que seja suspenso o pagamento, assim que for condenado. Eu fiz uma emenda à PEC. Aquele não teve coragem de botar, lembra? Exatamente. Exato. E, presidente, eu queria dizer também que nessa linha que o senador Eduardo Braga apresentou, eu tinha apresentado um requerimento criando uma comissão com essas atribuições. Então, diante aqui da proposição do senador, eu quero encaminhar para a CCJ, porque eu já tinha apresentado um requerimento com esse objeto, né, da gente fazer uma rediscussão, até porque, até mesmo o debate sobre abuso de autoridade ficou obstruído. Nós não temos visto nenhum tipo de ação contra abuso de autoridades, certo? Então, é preciso sim que a gente faça isso. E acredito que a gente deva fazer isso através de emenda constitucional, para que não haja mais questionamentos em relação a essa questão. Então, eu vou pedir para a nossa assessoria entrar em contato com a secretaria aqui da comissão, para que a gente possa e tem todo o apoio da gente, e do PT e da nossa bancada, é fundamental. Só quero dizer que a gente estava com essa intenção já, e hoje aqui foi reforçada, e estamos no mesmo rumo. Obrigado. Eu agradeço o registro, senador Rogério Carvalho. Senadora Elisiane, para o relatório da PEC 3, em seguida o senador Zequinha Marinho. Senhor presidente, eu queria até antes de ler, presidente, eu tenho mais 2 relatórios para ler, se Vossa Excelência me permitir, na sequência, que, aliás, eram itens anteriores, viu? São itens anteriores, são os itens 4 e 5. Então, mas eu vou ler a PEC, o item 12, e aí, na sequência, esses 2 projetos. Vem a análise desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a proposta de emenda à Constituição número 3 de 2024, tendo como primeiro signatário, então, o senador e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A proposta tem o fito de incluir na Constituição Federal previsão expressa da possibilidade de perda de cargos, inclusive vitalícios, no caso de cometimento de faltas graves, como já ocorre em relação a cargos públicos efetivos em geral. Promove para isso alterações em seus artigos 42, 93, 128 e 142, que disciplinam respectivamente o regime jurídico constitucional dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas. Conforme registra a competente justificação, a sanção de perda do cargo é medida voltada a evitar a desmoralização do serviço público e o recrudescimento da desconfiança da cidadania quanto do prolongamento do vínculo jurídico com a autoridade ou militar responsável pela prática de atos desabonadores. O normatismo impede ainda a aplicação das penalidades de aposentadoria compulsória no caso de magistrados e membros do Ministério Público e de transferência para inatividade ou concessão de benefício por morte ficta ou presumida, caso de militares, ao argumento de que tais sanções representariam desvio de finalidade de institutos que ostentam, ou pelo menos deveriam ostentar, natureza eminentemente previdenciária. A emenda constitucional resultante da aprovação da proposta nos termos do seu artigo 2º teria vigência a partir de sua publicação, sem ressalva quanto aos agentes públicos já investigados no cargo. Compete a esta CCJ emitir parecer sobre a proposição, devendo manifestar-se sobre aspectos de admissibilidade, artigo 101, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal e do mérito, inciso 2º do mesmo artigo, haja vista que a matéria tramitará exclusivamente por esta comissão,
daqui, seguindo diretamente ao plenário. De início, destacamos que a proposta atende à juridicidade, efetividade inovando o ordenamento jurídico, inclusive quanto à vedação, a possibilidade de aposentadoria compulsória sancionatória. A própria justificação, aliás, registra que tal espécie de sanção continua sendo aplicada mesmo após o advento da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, que é a reforma da Previdência, que sistematicamente analisada, teria vedado apenas a aposentadoria sancionatória por tempo de serviço e não por tempo de contribuição. Daí, portanto, a necessidade da vedação pretendida. No aspecto formal, a distribuição a esta comissão foi feita nos termos regimentais e a proposição reuniu o apoiamento necessário, não estando incursa em qualquer óbice circunstancial. Ademais, por se tratar de proposta de emenda à Constituição Federal, não há que se falar em vício de iniciativa. Nesse sentido, a ação direta de inconstitucionalidade, cuja emenda consignou que no plano federal, o Poder Constituinte derivado submete-se aos limites formais e materiais fixados no artigo 60 da Constituição da República, a ele não é extensível a cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, prevista de modo expresso no artigo 61, parágrafo 1º, apenas para o Poder Legislativo complementar e ordinário, poderes constituídos, a mesma razão, a toda a evidência, seria aplicável ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que, diferentemente do Executivo, nem sequer possui iniciativa para a propositura da presente espécie legislativa. No tocante à constitucionalidade material, temos que a previsão da possibilidade de perda de cargos vitalícios não viola a cláusula pétrea, haja vista ser a vitaliciedade espécie de regime jurídico alheio, portanto, à proteção do direito adquirido. Nesse sentido, acentuamos a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada em centenas, se não milhares, de julgados. Incidentalmente, tal reconhecimento exige ajustes redacionais para resolver uma antinomia aparente que, do contrário, estaria sendo criada com os dispositivos constitucionais que tratam da garantia da vitaliciedade, conforme o artigo 95 da Constituição Federal. No mérito, concordamos com a necessidade de sancionar com maior vigor e de forma mais efetiva infrações cometidas por autoridades públicas e militares, evitando a concepção e não raro a realidade da impunidade. Trata-se de medida consentânea ao princípio constitucional da moralidade administrativa e que fortalece ainda a independência do Ministério Público e do próprio Poder Executivo, dispensando a obrigatoriedade de sentença judicial para a decretação de perda de cargo do poder de membros do parquê das Forças Armadas e das corporações militares estaduais e distritais, quando mediante regular processo administrativo e observados sempre os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, for apurado o cometimento de faltas graves. Não menos importante, para além dos aspectos jurídicos já consignados neste parecer, a medida alinha todo o serviço público a uma mesma normatização, eliminando distorções legais graves acumuladas ao longo do tempo. A propósito, cabe mencionar o inconformismo da população brasileira diante de casos recentes. No último dia 3 de março, o Conselho Nacional de Justiça confirmou a aposentadoria compulsória como penalidade ao juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, João Luiz Fischer Dias, por prática de assédio moral e sexual e perseguição contra 2 servidoras do próprio gabinete. Isso é imoral, isso é inaceitável, presidente. Isso é inaceitável. Na mesma sessão, foi mantido o afastamento cautelar do desembargador Magid Lauar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ganhou notoriedade ao absolver um homem de 35 anos, acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos.
Posteriormente, com a repercussão do caso, 4 pessoas relataram ao CNJ que teriam sido vítimas de delitos contra a dignidade sexual praticados pelo magistrado quando atuava como juiz. Também nesse caso, na hipótese de se confirmarem as acusações, a penalidade mais severa aplicável seria a aposentadoria compulsória. É um prêmio para quem comete um delito dessa gravidade. Isso é bárbaro, isso é inaceitável. Isso é inadmissível, presidente. A proposta ora em análise, além de possibilitar a aplicação de sanções mais proporcionais à gravidade dos ilícitos cometidos, concorre para aumentar a credibilidade das instituições junto à opinião pública, um referencial importante quando se discute o fortalecimento da democracia em nosso país. Finalmente, cabe também apresentar emenda de redação para ajustar na cláusula de vigência a denominação da espécie normativa. E então, presidente, eu faço uma emenda. Na verdade, são 3 emendas de redação que, no meu entendimento, acabam dando mais clareza, não é? E dando uma interpretação sem nenhum tipo de confusão a esta alteração constitucional. Ante ao exposto, somos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e por mérito pela aprovação da proposta de emenda à Constituição com as seguintes emendas de redação. A emenda: adicione-se vírgula seguida da expressão independentemente do dispositivo na parte final do inciso 1 do artigo 95, no final do inciso 6A do artigo 93 da Constituição Federal, introduzido pelo artigo 1º da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2024. A emenda número 2, que também é de redação, adicione-se vírgula, seguida da expressão independentemente do dispositivo da linha A, do inciso 1º do parágrafo 5º, ao final do parágrafo 6º do artigo 128 da Constituição Federal, nos termos do artigo 1º da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2024. E a emenda número 3, também de redação, substitua-se no artigo 2 da proposta de emenda à Constituição número 3 de 2024, a expressão emenda à Constituição por emenda constitucional. Presidente, eu recebi algumas emendas aqui do ministro Moro, do ministro Rogério Carvalho, de outros parlamentares, mas em função do pedido de vista, né, e também por conta da audiência pública que será realizada, das conversas que nós tivemos com a integrante dos poderes, nós vamos fazer uma readaptação, não é, a este parecer, originalmente já protocolado, para que nós, juntamente com os colegas, possamos reapresentar na próxima sessão. Presidente, eu quero deixar aqui claro para todos os colegas, este é o parecer que eu, Elisiane Gama, apenas um voto nesta comissão, tenho convicção que é o ideal para o Brasil, que é o ideal para a sociedade brasileira. Mas isso aqui é um colegiado. O meu voto sozinho não resolve nada. Aqui se resolve a partir do entendimento com os colegas. Então, às vezes, a gente quer o ideal, mas nem sempre a gente consegue o ideal, porque o ideal, às vezes, é impossível. E o que eu preciso é que esse projeto essa proposta seja aprovada, seja realmente aprovada. E como eu não sou uma pessoa que jamais deixo de ouvir e dialogar, estarei conversando com os colegas, porque o meu objetivo, ao final, é aproveitar, é aprovar, quem sabe, o projeto ideal, mas se não, o projeto que é possível diante da discussão e do debate com os meus pares. Então, presidente, este é o nosso relatório. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Hamilton Mourão. Muito obrigado, presidente. Meu bom dia a todos os colegas. Cumprimento a senadora Elisiane pelo relatório e pela paciência que ela teve de ouvir todas as ponderações, mas eu quero destacar um fato aqui. Essa PEC, ela mistura alhos com bugalhos, porque ela trata, numa parte, da questão do judiciário, e aí ela avança em cima do problema dos militares na questão da morte ficta. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, não existe punição para militar de aposentadoria compulsória como existe no caso dos magistrados. O militar, quando incorre algum crime, ele é condenado e, se essa condenação ultrapassa 2 anos, ele é submetido a um tribunal de honra, que é
ou um conselho, ou o próprio STM, e se aí o considerar indigno para o oficialato, ele perde posto e patente. E o que acontece a partir daí? Nós, militares, não temos sistema previdenciário. Nós temos um sistema de proteção social, porque o militar contribui para a pensão da família, em virtude das características da profissão. Por que existem os militares? Eles existem porque, lamentavelmente, existe a guerra. E na guerra morre gente. Então, esse é o instituto que existe. Ao manter a questão da morte ficta, significa que a família daquele condenado vai passar a receber o seu instituto de pensão. Podemos discutir se a pensão pode ser cheia, pode ser 80%, pode ser 60%. Mas a pena imposta a uma pessoa que cometeu crime pode ultrapassar a pessoa do condenado? Podemos condenar a sua família, sua esposa, filhos, não é, a viver até numa situação de indigência, porque não vão ter condições de se manter? Essa é a questão que está sendo colocada aqui. Então, por isso que eu digo, presidente, que é uma mistura, e aí, nessa audiência pública que nós vamos realizar, acho importante que esse assunto seja debatido, trago isso para a atenção de Vossa Excelência, senadora Elisiane, não é? Porque é uma situação totalmente distinta. Eu coloco aqui muito claramente, nós temos oficiais generais que estão condenados aí agora, condenados a muito mais do que 2 anos de cadeia. Se perderem posto e patente, vamos observar a esposa que está lá, que tem 75, 76 anos de idade, ela vai se manter como? Ela vai viver de quê? Então, tenho que lembrar, há até uma questão que pode ser levantada aqui, que é a apropriação indébita de um recurso que foi depositado por aquele militar ao longo de toda a vida. E lembro aqui o seguinte, a viúva também paga o Instituto da Pensão. Né? Então, eu acho que esse assunto tem que ser melhor discutido, presidente. Por isso, me associo aos pedidos de vista que foram feitos. Agradeço ao senador Hamilton Mourão e considero relevante as suas considerações a respeito desse tema. Eu vou colocar em votação o requerimento do senador Carlos Portinho sobre a audiência pública. Em votação o requerimento do senador Carlos Portinho, senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam consigo. Quando aprovado, será marcada a audiência pública para o dia 1º de abril. Hein? É verdade. Então, sim, é sempre verdade. Mas será um dia da verdade. E no dia 8 de abril, essa matéria será votada aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, vamos dar um prazo bem elástico, primeiro para a audiência pública, onde, inclusive, o senador Hamilton Mourão pode trazer um representante lá que possa expor aqui as razões que ele colocou recentemente, e dia 8 de abril nós votaremos essa matéria na Comissão de Constituição e Justiça para finalizar a votação no dia 8 de abril. Senador Zequinha Marinho, Vossa Excelência tem a palavra para relatar. Presidente, depois Vossa Excelência será atendida, 5h04. Mas, meu presidente... Senador Zequinha Marinho, já tinha falado com ele. Meu Deus do céu. O meu é só para votação, já está até lido, presidente. Item 10, projeto de lei 1704. É não terminativo. Senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. Solicito autorização para ir direta à análise. Compete a esta CCJ, nos termos do artigo 101, item 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, sobre o mérito do PL 1704 de 2021. No que diz respeito à constitucionalidade, cabe inicialmente registrar que a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 48, como regra geral, que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias da competência da União. Além disso, quanto à iniciativa parlamentar, o projeto de lei em tela se insere na regra geral do artigo 61, caput da Lei Maior, que estipula que qualquer membro do Congresso Nacional detém a iniciativa das leis
não se aplicando, no caso presente, a reserva de iniciativa prevista no parágrafo 1º do mesmo artigo. Ainda no que tange à constitucionalidade, cabe registrar que a matéria tratada pelo PL 1704 de 2021 se insere entre as competências administrativas e normativas da União, conforme disposto nos incisos 26 do artigo 21 e 30 do artigo 22 da Constituição Federal. Especialmente o artigo 22, inciso 30, estabelece que a proteção e tratamento dos dados pessoais é matéria de competência legislativa privada da União, cabendo assim fazer referência ao artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, que estabelece o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, assegurando a tal direito nos termos desta lei. Por outro lado, a proposição ora analisada também diz respeito à saúde. E, nesse sentido, cabe recordar que o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece que a competência comum à União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública. E o artigo 24, inciso 12, consigna que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Ademais, a saúde é um dever do Estado, conforme preceitua artigo 196 da Constituição Federal, e cumpre também recordar que o artigo 197 da Lei Maior determina que cabe ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde. Portanto, quanto à constitucionalidade, bem como quanto à juridicidade e à regimentalidade, nada obsta à livre tramitação do PL número 1704 de 2021. Quanto ao mérito, no nosso entendimento é de que o presente projeto de lei deve ser acolhido por esta comissão. Em primeiro lugar, a proposição atende ao objetivo de dar maior efetividade e um direito já reconhecido pela LGPD, o da portabilidade de dados, e no caso de dados muito relevantes, pois são referentes à saúde. Com efeito, cabe ter a conta que o histórico sobre a respectiva saúde pertence, em última análise, ao paciente e usuário dos serviços, que deve ter garantido o acesso aos correspondentes dados em tempo adequado para tornar efetivo o seu direito à saúde. A esse respeito, cumpre também lembrar que a Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, chamada Lei Orgânica da Saúde, estabelece como um dos princípios das ações e serviços públicos de saúde e dos serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, o SUS, o princípio do direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Por outro lado, a proposta compatibiliza o direito fundamental à proteção de dados pessoais com a ideia de autodeterminação informativa, ao conferir ao titular maior controle sobre o fluxo, o compartilhamento e o uso de informações relativas à sua saúde pessoal. Cumpre ainda, presidente, consignar que, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional o presente projeto, a lei que dele decorrer entrará em vigor 180 dias a contar de sua
publicação, conforme dispõe o artigo 2º da proposição. Tal dispositivo nos parece que de todo adequado, pois a matéria em questão demanda regulamentação técnica adequada para que a lei possa vir a ter a devida efetividade. Cabendo recordar o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa do Presidente da República para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Neste sentido, como posto no parágrafo 4b, que se está propondo acrescentar ao artigo 11 da LGPD, o regulamento subsequente à lei deverá definir o prazo razoável para o fornecimento pelo detentor das informações requeridas pelo titular dos dados, no caso, a impossibilidade de prestação de forma imediata. Parágrafo 4A. Tal expressão deve também ser mais precisamente esclarecida em termos de prazo no regulamento, que também deverá definir o formato interoperável e estruturado em que os dados da saúde em questão deverão ser mantidos para fins do uso compartilhado, conforme previsto no parágrafo 4C, que igualmente está sendo acrescentado ao artigo 11 da LGPD. Assim, o regulamento deverá definir sobre cronogramas de implementação, padrões técnicos de interoperacionalidade e de segurança da informação e prazos adequados, a fim de compatibilizar a exigência legal com a diversidade de capacidades técnicas e operacionais dos seus entes públicos e privados. Enfim, como bem posto na justificação, com a implementação do presente projeto de lei, serão superados muitos dos entraves que hoje impedem os serviços de saúde de compartilhar em tempo real os dados relativos à saúde dos usuários dos respectivos serviços, portanto, tornando possível imprimir maior agilidade e eficiência na assistência à saúde nas esferas públicas e privadas, evitando-se também a repetição desnecessária de exames. Pelo voto, presidente, em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do PL 1704 de 2021 e, quanto ao mérito, pela sua aprovação. Obrigado. Agradeço e parabenizo Vossa Excelência e coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação, senhores senadores e senadoras que aprovam a matéria, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação Informática. Senadora Elisiane Gama, pelo item 4. Não terminativo. Senhor presidente, 4 e 5, ambos não terminativos. O item 4, presidente, eu já li, foi pedido vista. Sim, então, exatamente. só submeter à votação. Tenho perfeita consciência. Eu já peço a Vossa Excelência, na sequência, o pedido de urgência para o item 4. Pois não. Como pede a senadora Elisiane Gama, coloca a matéria de discussão, não há quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam com os contos. Está aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Em votação, requerimento da nobre senadora de urgência. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam com os contos. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Item 5, da relatoria também da senadora Elisiane Gama, o projeto de lei 385, que é da deputada
Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, a quem eu faço as referências mais elogiosas possíveis, porque ela trabalha diretamente nesse setor. E essa matéria é uma matéria para dispor sobre os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, estaduais, distritos federais e municipais. Senadora Elisiane, para relatar a matéria da lavra da nobre deputada federal do PSD do Rio de Janeiro, Laura Carneiro. Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência e por economia de tempo, economia processual, da forma como queiram falar, eu quero ir direto à análise, presidente. Compete à CCJ, nos termos 101 do regimento, opinar sobre constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, mérito do PL 385. No que diz respeito à constitucionalidade, cabe inicialmente registrar que a Constituição Federal estabelece no seu artigo 48 como regra geral que cabe ao Congresso Nacional, com a sessão do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Portanto, quanto à constitucionalidade formal, conforme entendemos, nada obsta a livre tramitação do PL. Chegamos à mesma conclusão quanto à análise da juridicidade e regimentalidade, na medida em que a proposta inova, sim, um ordenamento jurídico e não desrespeitou em sua tramitação qualquer regra atinente ao regimento interno. E, ao mesmo tempo, também dizer sobre a constitucionalidade material, pois protege a criança e o adolescente da efetividade aos seus direitos, matéria sobre o qual o projeto de lei em pauta pretende legislar, constitui um programa inscrito na lei maior, com destaque no seu artigo 227. Referido dispositivo constitucional estipula seu dever de família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Quanto ao mérito, o presente projeto de lei merece todo o nosso apoio, pois, uma vez implementadas as medidas que estão sendo propostas, o sistema de proteção à criança e ao adolescente e de implementação dos seus direitos sairá fortalecido, com mais justiça social e mais proveito para toda a sociedade. Por fim, quanto à emenda aprovada pela CDH, o nosso entendimento é de que aperfeiçoa o presente projeto ao melhor esclarecer o seu objetivo e seu alcance, sejam quais: o de prescrever deveres funcionais de membros do Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, de âmbito nacional, estadual, municipal, distrital, e determinar sua responsabilização administrativa conforme lei do ente federado que cedia o respectivo Conselho. O voto, em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do PL 385, quanto ao mérito pela aprovação com a emenda aprovada pela CDH. Este é o voto, presidente. Peço que Vossa Excelência coloque em votação, passo que também peço urgência nesse projeto. Está em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discuti-la. Encerrada a discussão, em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam quanto aprovado. O aprovado relatório passa como parecer da comissão favorável ao projeto. E a emenda número 1 da CDH e CCJ, a matéria vai ao plenário. Em votação, o requerimento, como pede a senadora Elisiane Gama. Os senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam com os contos aprovados. Projeto de lei número 1722, do relator, o senador Marcelo Castro, prevê a realização de exame de corpo de delito da forma humanizada da mulher, da criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Com a palavra o senador Marcelo Castro para a relatoria. Cumprimentando Vossa Excelência, senhor presidente Otto Alencar, e aos demais colegas, peço permissão para ir direto à análise. Preliminarmente, registramos que a matéria sob exame não apresenta vícios de constitucionalidade formal, uma vez que, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre direito processual penal. Ademais, não se trata de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Carta Magna.
O exame de corpo de delito, em regra realizado por peritos oficiais nos institutos médico-legais, IMLs, é peça central para a demonstração da materialidade e para a adequação da proteção da vítima. Desde 2018, a Lei nº 13.721 assegura prioridade a exames periciais de mulheres vítimas de violência doméstica, bem como de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. O projeto sob análise aprofunda esse vetor ao exigir ambiente apropriado ao atendimento humanizado e ao prever, para mulheres, crianças e adolescentes, a preferência por profissionais do sexo feminino, com exigência de capacitação no caso de crianças e adolescentes, medida que concilia a qualificação da prova com redução de vitimização secundária. Além dos IMLs, a rede de atendimento conta com pontos especializados. Mulheres podem ser atendidas nas casas da mulher brasileira ou em delegacias especializadas. Crianças e adolescentes dispõem dos núcleos de proteção a crianças e ao adolescente, vítimas de crime da Defensoria Pública e das delegacias especializadas. A cobertura, porém, é desigual. Em muitos casos, a cena do crime está diante do IML ou desses núcleos e delegacias, impondo às famílias longos deslocamentos até o primeiro atendimento. Levantamento do Conselho Federal de Medicina, divulgado em 2016, registrava 381 unidades de IMLS no país. Referências hoje possivelmente desatualizadas, mas ainda útil para ilustrar assimetrias históricas de acesso. O mesmo diagnóstico apontava lacunas em criminalísticas em estados como Roraima, Amazonas, Piauí, Alagoas, Sergipe, e no campo da medicina legal identificava vazios de cobertura no Amazonas, com Instituto Médico Legal apenas na capital, Acre, Alagoas e Maranhão, contextos em que autópsias ainda não realizadas por peritos ad hoc, designados por autoridade policial ou judicial. A porta de entrada da assistência jurídica também não é uniforme. A Pesquisa Nacional da Defensoria Pública de 2024, conduzida pelo Conselho Nacional de Defensores e da Defensoria Pública Gerais, indica que apenas 11 estados apresentam cobertura integral da Defensoria em todas as comarcas, revelando obstáculo adicional ao acesso à justiça, sobretudo no interior. No eixo policial, o 9º diagnóstico da Unidade de Polícia Civil Especializada de Atendimento às Mulheres, no ano base 2023, contabiliza 594 delegacias especializadas no atendimento às mulheres, 46,4 delas concentradas na região sudeste. É evidência de que a assimetria regional que reforça a necessidade de fluxos de encaminhamento e de padronização mínimos. A dimensão do problema recomenda resposta normativa clara, conforme o parágrafo, o 19º parágrafo, 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil registrou 87.545 vítimas de estupro e estupro de vulnerável em 2024, o que equivale a uma pessoa estuprada a cada 6 minutos. O perfil das vítimas revela que a maior parte dos crimes, 76,8%, foi classificada como estupro de vulnerável, em que as vítimas são menores de 14 anos. Dentro deste universo, 61,3% das vítimas totais tinham até 13 anos de idade, com a faixa etária de 10 a 13 anos, concentrando o maior volume de casos. Esse quadro pressiona o sistema pericial e evidencia a necessidade de perícias céleres, tecnicamente qualificadas e realizadas em condições que evitem a revitimização. Nesse contexto, o projeto dá um passo adiante ao enfrentar de forma expressa a insuficiência de infraestrutura em vários territórios, inclusive a ausência de unidades em muitas cidades, especialmente no interior, e ao induzir a qualificação do atendimento profissional. Em termos práticos, a diretriz de atendimento humanizado, a preferência qualificada por peritas mulheres e a exigência de capacitação
orientam a rede a oferecer um serviço mais acessível, seguro e sensível às especificidades das vítimas, enquanto o Executivo é chamado a priorizar investimentos, capacitação e organização de fluxos para transformar o direito positivado em disponibilidade efetiva de serviço. Por fim, quanto às emendas apresentadas perante a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Determinativa, a emenda número 1 da CDH aumenta a tutela para a mulher, o que exigirá ainda mais da boa vontade política dos entes federados. A emenda número 2 da CDH é adicional, é redacional e desnecessária. Voto. Ante o exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, bem como, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 1729/2023, com as emendas número 1 da CDH e a rejeição da emenda número 2 da CDH. Esse é o relatório e o voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e parabenizo pela relatoria, senador Marcelo Castro, e coloco a matéria em discussão. Não há nenhum senador ou senadora que queira discutir, encerrada a discussão, a matéria é terminativa. Portanto, consulto as senhoras senadoras e senadores se podemos realizar a votação única para o projeto e para as emendas nos termos do parecer. Como todos os senadores e senadoras concordam, vamos fazê-lo dessa forma. Em votação, traço a matéria terminativa com votação nominal. Já vou iniciar a votação para que os senhores senadores e senadoras está aberta a votação. A matéria é nominal. Peço à assessoria daqui da Comissão de Constituição e Justiça que comece a acionar os senadores que estão nos seus gabinetes para a votação da matéria, que precisa de, no mínimo, 14 votos para a sua apreciação. Senhores senadores e senadoras, podem votar. É uma matéria importante, da lavra do senador Alessandro Vieira, e teve a relatoria do senador Marcelo Castro. Senador Marcelo Castro, com a palavra. Vossa Excelência quer fazer Senhor presidente, alguma consideração? Faça. Tem um projeto que é da autoria da senadora Ana Paula, não é isso? Isso. E o senador Contarato é o relator. Ele me pede para fazer a relatoria ad hoc aqui. Se Vossa Excelência estivesse de acordo, nós poderíamos fazer esse relatório. Nominal. Senador Marcelo Castro, o item 14 também é terminativo. Vamos observar se teremos quórum suficiente ou votos suficientes para a aprovação da matéria que Vossa Excelência acabou de relatar, e a partir daí tomaremos a iniciativa ou não. Peço à assessoria da Comissão de Constituição e Justiça que ligue para os gabinetes, alertando aos senhores senadores e senadoras que possam votar a matéria relatada pelo senador Marcelo Castro. Não são duas vagas, quem é que quer votar? Quem?
Já temos número suficiente para apreciar a matéria. Eu vou encerrar a votação. A votação está encerrada. Votaram sim 14 senhores senadores, então a matéria está aprovada e o projeto e a emenda número 1 da CDH-CCJ, rejeitada a emenda 2 da CDH, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. O item 14 é o projeto terminativo também, que acrescenta inciso 6º ao artigo 111 do Decreto-Lei nº 2.847, de dezembro de 1940, do Código Penal, para alterar o início do prazo prescricional nos crimes de assédio sexual, da autoria da senadora Ana Paula Lobato e da relatoria do senador Fabiano Contarato, que não está presente. Eu vou designar ad hoc o senador Marcelo Castro para que ele possa proferir o relatório. Não, senhor presidente, agradecendo aí a preferência, peço permissão para ir direto à análise. Por força do que dispõe o artigo 101, inciso 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deve examinar as matérias que lhes são submetidas nos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, além de se pronunciar quanto ao mérito das matérias de competência da União. Não foram observados vícios que comprometam a constitucionalidade ou a juridicidade dos projetos ora analisados, nem óbices de natureza regimental. Sob o ângulo da constitucionalidade formal, a matéria insere-se no campo do direito penal, de competência legislativa privativa da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, admitida, e a iniciativa de qualquer membro do Congresso Nacional, artigo 61, caput da Constituição Federal. Quanto à constitucionalidade material, o projeto modifica o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva para o crime de assédio sexual, artigo 216-A do Código Penal, com o objetivo de reduzir o risco de extinção da punibilidade antes que a vítima se sinta apta a notificar o fato. A alteração guarda coerência com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à liberdade e à autodeterminação sexual e do acesso à justiça, além de dialogar sistematicamente com a regra excepcional do artigo 3, inciso 5 do Código de Processo Penal, crimes sexuais contra crianças e adolescentes. No mérito, o PL mostra-se conveniente e oportuno. O projeto de lei número 5.994/2023 parte de diagnóstico correto ao reconhecer que a assimetria de poder e a dependência hierárquica ou econômica presente nas situações de assédio sexual frequentemente dificultam que a vítima denuncie o agressor de forma imediata. Essa realidade favorece a ocorrência da prescrição prematura, especialmente porque o crime de assédio sexual previsto no artigo 216-A do Código Penal possui pena máxima de 2 anos, o que, nos termos do artigo 109 do mesmo diploma legal, resulta no prazo prescricional de apenas 4 anos. A proposição busca inserir no artigo 111 do Código Penal regra semelhante àquela já existente nos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, em que o prazo prescricional só começa a fluir a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. A lógica subjacente é a mesma: adiar o início da contagem do prazo prescricional em situações de vulnerabilidade nas quais a vítima, por medo, dependência ou imaturidade, não consegue exercer prontamente seu direito de denúncia. No caso de assédio sexual, a medida se justifica pela relação de poder que frequentemente existe entre o agressor e a vítima, muitas vezes caracterizada por subordinação hierárquica ou dependência econômica, fatores que tendem a silenciar a vítima durante a vigência dessa relação. Assim, é comum que, quando a vítima finalmente reúne condições emocionais e materiais para notificar os fatos, a pretensão punitiva do Estado já esteja extinta. Nesse contexto, a alteração proposta ao modificar o termo inicial da prescrição
tem o mérito de adequar a norma penal à realidade social, fortalecendo a efetividade da prescrição penal e garantindo maior proteção às vítimas. Apesar de seu mérito, o texto apresenta limitações que podem comprometer sua eficácia. O Código Penal, ao definir o crime de assédio sexual, exige que o agente se prevaleça de sua condição de superior hierárquico ou de outra forma de ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Isso significa que o assédio sexual não depende necessariamente de vínculo empregatício formal entre autor e vítima, bastando que haja relação de poder ou de ascendência. A redação atual do projeto, ao vincular a contagem de prazo prescricional ao término do vínculo laboral, restringe indevidamente a aplicação da norma e pode excluir diversas situações comuns de assédio, em que não existe contrato de trabalho formal, como nas relações entre professores e alunos, médicos e pacientes, ou supervisores terceirizados e estagiários. Além disso, a expressão vínculo laboral é vaga e suscita dúvidas quanto ao seu alcance, não sendo claro se abrange estagiários, bolsistas, trabalhadores informais, terceirizados ou servidores temporários. Essa indefinição pode levar a interpretações divergentes, prejudicando a uniformidade da aplicação da lei e comprometendo a segurança jurídica. Diante desses problemas, apresentamos emenda para substituir a expressão vínculo laboral por formulação mais ampla e tecnicamente precisa, que dialogue diretamente com a descrição típica do artigo 216-A do Código Penal. Por essa razão, o projeto, com a emenda apresentada, merece aprovação, pois harmoniza-se com os princípios constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, além de fortalecer a política pública de enfrentamento ao assédio sexual. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.994 de 2023 e da seguinte emenda. Emenda da CCJ. Desse é o inciso 6 do artigo 111 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, acrescentado pelo parágrafo 1º do projeto a seguinte redação. Artigo 111, inciso 6. Nos crimes de assédio sexual, da data em que cessar a condição de superior hierárquico ou outra forma de ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função entre o agente e a vítima, salvo se, a esse tempo, já houver sido proposta a ação penal. É esse o parecer, senhor presidente, com o voto ao projeto e à emenda. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e coloco a matéria em discussão. Como não há nenhum senador ou senadora que deseje discuti-la, encerrada a discussão, em votação o projeto é terminativo. E vamos abrir aqui o... Consulta aos senhores senadores. Senadores, podemos realizar votação única para o projeto e para emenda nos termos do parecer. Em votação a matéria, abrindo aqui o painel para votação, os senhores senadores e senadoras já podem votar. São necessários 14 votos para conclusão da votação. Peço às assessorias dos senhores senadores e senadoras que chamem a atenção dos senadores para a votação de uma matéria importante da lavra aí da senadora Ana Paula Lobato, representante do Estado do Maranhão, que foi muito bem relatada pelo senador Marcelo Castro, a quem eu parabenizo pelas grandes contribuições que tem dado ao seu Estado do Piauí e ao Brasil. Um grande senador, médico, e tem contribuído muito. Vossa Excelência já relatou aqui tantas e tantas matérias, não conseguimos o Código Eleitoral, mas seu esforço
foi muito grande e não valeu a pena porque não foi aprovado. Mas, sinceramente, eu já convivi com muitos políticos, senador Marcelo Castro, uns em calmaria, outros em exaltação, às vezes oscilava e voltava, mas com a paciência de Vossa Excelência, eu tenho a impressão que só pode ganhar de Vossa Excelência Jó, no que descreve a Bíblia, e eu tenho minhas dúvidas se ele pode bater Vossa Excelência em paciência e tranquilidade e audição de tantas emendas para aquele código eleitoral. Senador Otto Alencar, mas nós não desistimos ainda do Código Eleitoral, não. Nós vamos levar essa tarefa. E vamos vencer, senador Marcelo. E vamos vencer, que é um código muito importante. Exato. Sobretudo com as vagas de mandato para as mulheres. Com certeza. Claro. Presidente Otto, eu não sei se o senador Marcelo já colocou sobre o pedido de urgência. Vossa Excelência tem a palavra, pode colocar. Ao projeto de lei da deputada Laura Carneiro, que foi relatada pelo senador... Esse aqui? Pelo senador Vital do Rego, não é? Que trata sobre a questão da causa ambiental, ou da causa animal, na verdade. Eu pediria a Vossa Excelência que a gente pudesse, se Vossa Excelência pudesse fazer o pedido de urgência. Pois não, o senador veneziano Vital do Rego foi o relator. Eu acolho como pede a senadora Elisiane Gama um requerimento de urgência e coloco em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se conta aprovado. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Já votaram 14 senadores e senadoras. Vou encerrar aqui a votação para ver o resultado do painel. Aprovado o projeto relatado pelo senador Marcelo Castro. Aprovado o projeto e a emenda número 1 da CCJ, a matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Irã. Aí fica a critério do senhor. Esse que está subindo a escada aqui. Estou vendo aqui, presidente, se ele está subindo já. Tinha chegado. Doutor Irã.
esperado da CCJ hoje, senador Irã. Muito obrigado, viu, Você manda. Estava no conselho lá e... Ele vai relatar o projeto de resolução do Senado número 22, não terminativo, que altera o artigo 206 do Regimento do Senado para fixar prazo para encaminhamento de requerimento de informações. É um projeto de resolução da autoria da senadora Damares Alves, e eu passo a palavra ao senador Dr. Irã, esse grande oftalmologista do Brasil, quem mais enxerga no Senado Federal, para ele fazer o relatório. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. O senhor me desculpa o meu atraso, eu estava num evento no nosso Conselho Federal de Medicina e corri para cá para poder relatar essa matéria. Bom, compete ao colegiado, nos termos do artigo 401, parágrafo 2º, letra I, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal, emitir parecer sobre proposição no prazo de 10 dias úteis, por se tratar de modificação pontual no texto regimental. Sob o aspecto de constitucionalidade formal, tem-se que o projeto em exame foi veiculado por espécie legislativa adequada, resolução, uma vez que dispõe sobre a organização e funcionamento do Senado, matérias que se inserem em sua competência privativa, artigo número 52, inciso 13º da Constituição Federal. Passa-se assim ao exame do projeto sob a perspectiva de sua constitucionalidade material. O requerimento escrito de informações a ministros de Estado e titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República é importante instrumento de fiscalização e controle exercido pelo Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, inserindo no complexo sistema de freios e contrapesos, checks and balances, previsto na Constituição Federal, artigo número 50, parágrafo 2º. A autoridade destinatária do requerimento dispõe no prazo de 30 dias para prestar as informações solicitadas. A recusa expressa, a omissão ou prestação de informações falsas implicam a caracterização de crime de responsabilidade, a ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal por iniciativa do Procurador-Geral da República, se a autoridade for ministro de Estado. Ademais, a tramitação de pedidos escritos de informação encontra-se regulamentada no âmbito dessa Casa nos artigos 216 e 17 do Regimento Interno e do ato número 1 de 30 de janeiro de 2001 da Mesa. O artigo 3º do ato prevê prazo de 15 dias úteis para a Mesa deliberar acerca do requerimento, inclusive com a possibilidade de o presidente do Senado deferir monocraticamente o pedido sob posterior confirmação da Mesa. Parágrafo 7º. Assim, de acordo com os dispositivos citados, nota-se que já existente um prazo para deliberação da Mesa, ainda que previsto no ato administrativo normativo hierarquicamente inferior à resolução, o que inclusive é considerado legítimo pela Suprema Corte, por se tratar de matéria interna corporis das casas legislativas. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 6.751, e ação de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 661 e ADPF 663. Ocorre que o referido prazo é impróprio, uma vez que não há previsão de consequência por sua inobservância. O acordo normativo analisado constrói a ideia de que a matéria deve ser submetida à apreciação de órgão coletivo, não podendo ser decidida em caráter individual e pessoal por senador, porquanto haveria violação aos princípios de colegialidade e da impessoalidade. Nesse diapasão, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Constituição consagrou o princípio da colegialidade ao prever que o poder de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo caberá tão somente a órgãos colegiados das casas legislativas, ora ao plenário, ora às comissões, ora à mesa. Artigo 49, inciso 10º, artigo 50, caput, parágrafo 2º, artigo 58, parágrafo 2º, inciso 3º e parágrafo 3º, todos da Constituição Federal. Sendo assim,
O Constituinte não conferiu aos membros do Poder Legislativo, individualmente considerados, o poder de requisitar diretamente informações ao Poder Executivo, como forma de concretização do princípio da impessoalidade e de respeito à independência e harmonia entre os poderes do Estado. Supremo Tribunal Federal, ADI número 3.046 e ADI número 4.700. Não é possível, desse modo, que normas infraconstitucionais criem outros mecanismos de controle ou inovem em fórmulas de exercício da fiscalização legislativa sobre os atos administrativos do Executivo, ultrapassando as modalidades previstas na Constituição, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. A aplicabilidade do esquema de freios e contrapesos, consubstanciada pelo princípio ora mencionado, é sempre estrita e materialmente inelástica, de forma que não é dado à norma infraconstitucional criar novas interferências de um poder na órbita de outro que não derivem explícita ou implicitamente do texto constitucional. Vale ressaltar que o parlamentar, enquanto cidadão, poderá exercer seu direito fundamental de solicitar informações de interesse pessoal, coletivo ou geral a quaisquer órgãos públicos. Artigo número 33 da Constituição Federal, 5º, inciso 33 da Constituição Federal, respeitadas as hipóteses constitucionais ilegais de sigilo e observados os ditames da Lei de Acesso à Informação, a qual prevê o prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10 para atender ao pedido, caso não seja possível fornecê-las imediatamente, podendo o agente recalcitrante ser responsabilizado nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 7º, incisos 5º e 6º, artigo 10º, artigo 11º, caput, parágrafo 1º e 2º e artigo 32, tudo da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral. Tema 832. O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal e das normas de regência desse direito, recurso extraordinário número 865.401 do relator Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado no dia 25 de 4 de 2018. Seria possível cogitar, em tese, de suposta inconstitucionalidade do presente projeto de resolução, por representar burla ao princípio da colegialidade consagrado pela Constituição. Entendemos, porém, que não é o caso, tendo em vista que a atribuição final para decidir pelo encaminhamento ou não do pedido de autoridade permanece com a mesa, que passará a dispor de prazo razoável, 10 dias úteis, para apreciar o requerimento como forma de concretização do princípio da eficiência. Artigo 37, caput, da Constituição Federal. As novidades residem no fato de que o prazo para a mesa decidir passa a ser menor e deixa de ser impróprio, como anteriormente previsto no artigo 1º de 2001, para passar a ter previsão expressa de consequência para sua inobservância, qual seja a aprovação tácita do requerimento. Tal forma de proceder não contraria a Constituição Federal. Pelo contrário, fortalece o mecanismo de fiscalização e controle já instituído na medida em que impõe ao colegiado competente lapso suficiente e adequado para apreciar a matéria, o que afasta os efeitos deletérios de eventual desídia ou inércia e confere também maior transparência ao processo de tomada de decisão política. Verifica-se no regimento interno do Senado Federal diversos dispositivos que também prevêem consequências para a inobservância dos prazos nele previstos, tais como os casos de emissão de parecer pelas comissões, artigos 119 e 121, de eleição de presidente e de vice-presidente de comissão, artigo 88, parágrafo 1º, e de requerimento de prorrogação de prazo para posse de senador ou suplente, artigo 6º.
À semelhança do regimento interno da Câmara dos Deputados, em seu artigo 115, prevê prazo de 5 sessões para que o presidente daquela casa, ouvido à mesa, delibere acerca de requerimento de informações. Nesse texto regimental, porém, não há previsão expressa de consequência para o descumprimento do prazo fixado. O projeto em análise está situado, portanto, na margem de regulamentação procedimental legislativa interna corporis, possível ao Senado Federal, não padecendo de qualquer vício de inconstitucionalidade. No plano da judicialidade, compreendemos que a proposição se mostra adequada ao ordenamento jurídico e atende aos atributos de novidade, abstração, generalidade, imperatividade e coercibilidade. Por fim, sob o prisma da regimentalidade, tem-se que a proposição atendeu às regras de iniciativa, pois qualquer senador pode apresentar projeto de resolução para modificar o regimento interno. Artigo 8º, inciso 2º, artigo 401, caput, ambos do regimento interno do Senado Federal. E não apresenta óbices formais à sua tramitação, que segue regularmente as normas aplicáveis à espécie. Artigo 91, parágrafo 1º, inciso 5º, alineado, artigo 98, e parágrafo 4º, artigo 401, parágrafo 4º de todos do regimento interno do Senado Federal. Ademais, a proposição mostra-se em conformidade com as demais regras do regimento interno atinentes à matéria, as quais não são objeto de alteração, como, por exemplo, o artigo 215, inciso 1, a linha A, e artigo 216, inciso 3 e 4 do Regimento Interno do Senado Federal, estando apta a integrar de forma harmônica e coesa o sistema normativo regimental. Ante ao exposto, essa comissão opina pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade desse procedimento, número 22/2023, bem como no mérito pela sua aprovação. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. A matéria está em discussão. Não havendo nenhum senador ou senadora que deseje discuti-la, encerrada a discussão, em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à comissão diretora. Nada, senador Irã. Obrigado, presidente, senhoras e senhores senadores. Eu acho que essa matéria é uma matéria muito importante, porque ela estabelece um rito mais célere aos nossos requerimentos de informação, que são uma prerrogativa dos senadores, senadoras, dos deputados e deputadas, e que nós possamos aplicar com responsabilidade e que compromisso com o nosso país, para que a gente possa aperfeiçoar a nossa fiscalização, que é nosso mistério aqui, a órgãos do Executivo, e que haja uma resposta mais célere a esses processos, porque, presidente, a gente sabe que, às vezes, um requerimento de informação termina demorando ad eterno aqui para ser tramitado nessa casa. Enfim, eu acho que é uma proposta meritória, e quero parabenizar aqui a senadora Damares Alves pela iniciativa e o presidente por colocá-la na nossa pauta. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Agradeço a Vossa Excelência. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo aqui a mesa diretora, ao nosso comandante Edinaldo, que até bem pouco tempo atrás foi presidente da CBF, perdeu o cargo, mas desejou boa sorte a Ancelotti, e agora escolheu os nomes da seleção. Concorda com o Ancelotti? Então, concordou com o Ancelotti. Encerrado. Olá, bom dia. Estamos de volta ao vivo aqui na TV Senado. Você acompanhou aí a Comissão de Constituição e Justiça, que debateu, entre outros itens, o fim da aposentadoria compulsória. Você acompanha a partir de agora a Comissão de Direitos Humanos, que vai debater a proibição da homofobia nos esportes. Acompanhe. A escolha de 5 de setembro coincide com o Dia Internacional da Mulher Indígena e coincide também com o dia da elevação do Amazonas à condição de província. Reforça o sentido pedagógico e simbólico da proposta, ao conectar
a data, a memória de resistência e a necessidade contemporânea de enfrentamento do machismo, do racismo e de outras formas de vulnerabilização e de discriminação. Quero registrar a presença da autora do projeto aqui ao meu lado e parabenizá-la pessoalmente, já o fiz aqui na tribuna, pessoalmente pela iniciativa do projeto. Além disso, a instituição da data assume especial relevância para unidades federadas com forte presença indígena, como o Estado do Amazonas, que represento no Senado da República, que abriga numerosas comunidades em contextos territoriais diversos e, muitas vezes, de difícil acesso. Nesses ambientes, mulheres indígenas enfrentam violência doméstica, sexual e patrimonial, com agravantes concretos: distância de serviços urbanos, escassez de equipamentos especializados, limitações de transporte e comunicação. Por fim, também no Amazonas, o Marco Nacional tende a ampliar legitimidade simbólica e visibilidade institucional para políticas locais, contribuindo para atrair atenção administrativa e recursos, enfrentando um problema ainda amplamente subnotificado, especialmente em áreas remotas, como o Alto Rio Negro, e eu adito aqui o Alto Solimões, o Alto Juruá, o Alto Purus, aonde se concentram as grandes populações indígenas, e também na cidade de Manaus. Por incrível que pareça, senadora, Manaus tem uma população indígena de mais de 50 mil pessoas, das quais a maioria são mulheres. Portanto, inclusive Manaus tem uma grande população indígena. Trata-se, portanto, de instrumento de mobilização contínua do poder público e da sociedade civil para que a proteção às mulheres indígenas seja tratada como prioridade permanente e não como uma pauta episódica ou um evento isolado. Voto. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 1020 de 2023, de autoria da deputada Célia Chacriabá, aqui presente na nossa comissão, e que me dá a honra de poder estar presente quando leio o relatório e profiro o voto a favor do eminente projeto, agradecendo mais uma vez e cumprimentando mais uma vez a Vossa Excelência pela iniciativa e por ter me distinguido com a relatoria deste projeto. Muito obrigado. Obrigada, relator. Em discussão, eu vou participar da discussão, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dar encerrada a discussão, abrir a votação, porque ela é nominal, é terminativo, e encerra aqui esse projeto. Daqui já vai para a sanção. MPI está aqui, MPI vai trabalhar para ser sancionado logo esse projeto. Isso, MPI, está sancionado. E aí, senador, só vou abrir aqui agora o painel para votar se o senhor fizer um compromisso comigo agora, na frente da autora. É 5 de setembro. Então, nós vamos fazer no seu estado, o senhor vai me convidar, o primeiro evento do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Indígena. Está combinado? Está combinado. E este ano, mesmo com o ano eleitoral... Dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer. Dá para a gente fazer um evento bonito lá. Um evento muito bonito, e quero aqui convidar a autora do projeto para que, junto com a senhora, estejam presentes no Amazonas, e nós faremos uma bela celebração desse dia para chamar a atenção não só da nação brasileira, mas do mundo inteiro para a violência contra as mulheres indígenas, que acontece não apenas no Brasil. A violência contra a mulher indígena acontece, lamentavelmente, em todo o mundo. Mas, como o Brasil tem nos seus povos originários uma grande população preservada, tenho a certeza de que nós acabaremos fazendo com que esta data
tenha relevância internacional. Amém. Senador, eu queria só fazer, nós estamos na discussão, não abriu o painel ainda, segura aí. Aproveitar que a autora está, eu queria propor uma adequação, que não é emenda modificativa, seria apenas uma de redação. O projeto é de 23. Depois que a deputada apresentou, nós lutamos anos para a gente aprovar o Dia Nacional da Menina no Brasil, e a gente conseguiu aprovar lá na Câmara, com uma participação enorme do PSOL, e a gente conseguiu aprovar aqui no Senado. A autora se importaria, e o relator, é uma sugestão que a senhora acata ou não, que a gente instituiria o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra Mulheres e Meninas Indígenas. É possível? Com a concordância da autora, eu acato a emenda de Vossa Excelência, de redação, feita oralmente de redação, e absolvo ao texto, e já votaremos, portanto, com a sugestão de Vossa Excelência incorporada ao texto do relatório. Ok, recepcionada como uma emenda de redação, não volta para a Câmara, a gente aprova só essa adequação à redação. Então, em votação, eu peço à Secretaria que abra o painel. Todos os assessores, por favor, agora ligando para os seus parlamentares para a gente depositar o voto. Nós já temos 4 votos. Deputada, não é permitido, deputada, não é regra regimental que uma parlamentar, uma deputada fale, mas como eu sou conhecida como a senadora que quebra protocolo, enquanto os senadores estão depositando voto, eu vou lhe conceder a palavra, porque eu acho que é histórico, importante, a senhora está aqui, neste momento, participando da votação de um projeto de lei de sua autoria. Por 5 minutos, pode ser, deputada? Vai ser uma alegria lhe ouvir. Obrigada, senadora presidenta Damares, por essa quebra de protocolo. Agradeço aqui o senador aqui do Amazonas, que é muito importante nós chegarmos, essa é a minha primeira legislatura, mas dizer que, por muitas vezes, a gente chega aqui nessa casa e nós sabemos o nosso ponto de divergência, mas é muito satisfatório também nós compreender que o enfrentamento, o combate à violência a mulheres e meninas no Brasil, e se tratando aqui do recorte a meninas e mulheres indígenas, é uma questão, para além da questão partidária ou política, é uma questão humanitária. E muito me orgulha de que maneira que foi articulada aqui no Senado, nessa comissão que é terminativa, presidenta, e aqui o nobre relator Eduardo Braga, porque nós sabemos que o enfrentamento à violência a meninas, mulheres indígenas precisa ser incorporada como uma questão dos homens, e ter um senador homem aqui relatando essa importante matéria diz muito sobre o Estado, que tem a maior população indígena, diz muito sobre o Brasil, que hoje nós somos 1.700.000 e provavelmente no recorte de mulheres, assim como no censo passado, nós somos mais que metade da população. E hoje, nós só podemos fazer uma política boa se nós também formos cuidadas, porque nós sabemos que é muito mais do que pandemia da violência. Quando mata uma menina, uma mulher indígena, está matando a cada mulher. Nós teríamos que tratar a cada vez que mata uma menina, mulher indígena, como uma questão de morte da humanidade. E agradeço aqui todo o esforço aqui das assessorias parlamentares, o Ministério dos Povos Indígenas, sobre esse diálogo, a assessoria dessa casa, a assessoria do senhor, que ontem nos procurou ainda no Congresso, quando estava votando a matéria, antes que aconteça, está inaugurando a Sala Lilás, porque nós precisamos proteger meninas e mulheres indígenas, antes que aconteça, porque infelizmente nós não podemos ressuscitar uma mulher. Elza Soares fala que nós somos mulheres do fim do mundo, e eu tenho dito, senador, que com o nosso trabalho nós podemos adiar o fim das outras. E se eu tenho certeza que o senhor, relatando esse projeto, o senhor vai poder ajudar, induzir uma política para adiar o fim de tantas meninas. Senadora, a senhora falou que, inclusive, colocar meninas. E eu considero muito importante, porque por muitas vezes a gente discute aqui dentro dessa casa, falando do direito da menopausa, e é muito importante essa saúde também. Mas existem meninas que não têm direito nem à segunda menstruação, porque é morta pela violência sexual, é morta pela violência
que hoje nós sabemos que é uma das maiores causas da mortalidade de mulheres e por isso nós só podemos ser bons senadoras e senadores, só podemos ser boas parlamentares se nós for bom humanas. E essa Comissão de Direitos Humanos hoje vota um projeto histórico. São 526 anos de Brasil. No dia 5 de setembro, poder ter o Dia Nacional da conscientização do combate à violência de mulheres e agora meninas indígenas. É ano de eleição mesmo, mas eu já faço esse compromisso, mas eu vou chamar compromisso também agora para a gente fazer também no nosso estado de Minas Gerais, senão o senhor não me ajuda. Mas dizer que, inclusive, sou uma parlamentar diferente, queria que pudesse ter, inclusive a Amazônia tem a maior participação indígena, mas eu tive que ser uma parlamentar que fui 4 vezes no Amazonas, em Manaus, na região, fui no Pará mais de 6 vezes, fui no Nordeste brasileiro. É um desafio muito grande e nós reconhecemos, já para encerrar aqui, a importância no momento histórico do Brasil, onde o enfrentamento ao feminicídio, a mortalidade de mulheres, eu que sou de um estado, inclusive, agradeço aqui todo o posicionamento firme das pessoas na situação do juiz, porque nós precisamos proteger meninas e mulheres, porque certamente não é sobre feminicídio somente, eu falo mulhericídio, porque quando nos deixa viva, mais mata a nossa alma, mata o nosso encantamento, tenta matar o nosso sorriso de fazer. Eu sei que estar na política é um jeito muito duro e essa Casa do Senado, hoje é o dia mais feliz que eu estou no Senado e eu me sinto em casa, porque diversas vezes eu tive que vir aqui para fazer enfrentamento. E saber que mesmo tendo caminhos de complexidade, de polarização política, pela vida de meninas e mulheres indígenas, que se trata como uma causa humanitária, esse Senado brasileiro dá um passo importante, porque só podemos fazer transformação se estivermos vivos. Mulheres boas, mulheres indígenas, que inclusive hoje é reconhecido que mulheres indígenas, povos indígenas, são uma das últimas soluções para as questões climáticas. Então vocês estão votando também pela vida de mulheres em defesa do planeta. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Chegamos ao quórum, gente? Ainda já? Não, presidente. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, ainda faltam, acho que 3 votos. Não? Já deu. Já deu? Já podemos abrir? Eu só queria fazer aqui um comentário no que a deputada Célia colocou. Lá no Amazonas, existe uma indígena chamada Wanda Vitoto. E a Wanda tem um trabalho muito grande desenvolvido em torno das comunidades indígenas e em torno dos direitos dos indígenas e das mulheres indígenas. Então, eu quero dizer que não só estamos votando isso em homenagem a todas as mulheres indígenas, eu até fiz a menção da minha família, a bisneta, a bisavó das minhas filhas era ticuna, tribal. Portanto, eu quero aqui também fazer menção ao trabalho da Wanda Vitoto e de todas as mulheres indígenas lá do meu estado que dedicaram a sua vida a essa luta para a construção de políticas públicas que possam melhorar e assegurar às mulheres indígenas ou não uma vida melhor e uma cidadania plena, senhora presidente. Nós vamos abrir, mas antes de a gente abrir, calma, eu vou me dirigir ao estado do Amazonas, eu preciso fazer isso. O senador Eduardo Braga é conhecido como senador, deputada, das grandes causas nesse Senado, tributária, confusões na área econômica, as grandes relatorias. Aí, quando esse projeto chegou aqui, alguém disse, senador Eduardo Braga quer relatar. Eu falei, Eduardo Braga. Mas ele não só quis relatar, ele foi atrás de mim. Amazonas, ele brigou tanto por essa relatoria, mas ele fez um voto em tempo recorde e brigou tanto para estar sentado aqui, ainda no mês de março, para fazer essa entrega. E isso, senador, me emocionou muito. Porque o senador que ocupou grandes cargos, vir para essa comissão, para uma matéria tão sensível, que todo mundo ia dizer assim, é uma mulher que vai querer ser relatora. Mostra compromisso com o seu estado, senador.
por ser um Estado com um número enorme de mulheres e meninas indígenas. Mostra compromisso com o seu povo e mostra compromisso com todas as mulheres do Brasil. Na verdade, Dorinha, todas as nossas pautas femininas, o primeiro voto que a gente pode contar é com o do Eduardo Braga. Mas ele vira essa comissão brigar por essa relatoria. O senhor nos emociona. O senhor nos deixa extremamente encantados com a sua disposição em proteger mulheres e meninas indígenas, não só do seu estado, mas de todo o país. Eu precisava fazer esse registro. O senhor sabe da minha admiração que eu tenho pelo senhor, uma admiração antiga, mas eu precisava fazer esse estado, e que seu estado reconheça isso. Que Deus te abençoe, em nome de todas as mulheres e meninas indígenas. Muito obrigada, senador. Deputada, muito obrigada. A senhora veio, entrou no mandato e fez assim um trabalho incrível, que teu estado também reconheça o trabalho que a senhora tem feito neste parlamento. A gente diverte, nós estamos em partidos totalmente diferentes, mas é como a senhora disse, na hora da defesa da vida, as diferenças políticas ficam de lado. E nós estamos juntos. Que Deus também te abençoe na sua caminhada, nesse ano de reeleição, que vocês sejam abençoados. Então, agora, nós vamos abrir o painel, e eu tenho certeza do resultado. Vamos abrir o painel. Parabéns por unanimidade. Está aprovado o projeto de lei 1020 de 2023, que institui o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas Indígenas, a ser celebrado no dia 5 de setembro de todo o ano. Vai para a sanção presidencial, e aqui o pedido à liderança de governo, ao Ministério dos Povos Indígenas, de que trabalhe para que isso seja entregue, se possível ainda esse mês, porque é uma matéria fácil de ser sancionada, se possível ainda esse mês. Obrigada a todos que estiverem envolvidos, às assessorias, todos que estiverem envolvidos para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, ok? Obrigada, senador. Nós vamos ao requerimento do senador Paim, depois a gente volta ao projeto da senadora Dorinha. O Bonetti também já está online. Senador Paim, nós vamos pedir para o senhor fazer apenas uma leitura rápida para a defesa do seu requerimento. Ele foi o primeiro a chegar e fez esse pedido. É o requerimento extra-pauta número 48, que requer, nos termos regimentais, a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater por que não a guerra e sim a paz. Senador Paim, para a defesa do seu requerimento, e na sequência a gente volta para o senador Bruno Bonetti e depois a senadora Dorinha. Senador Paim. Senadora Damares, mais uma vez agradeço a sua sensibilidade de ter colocado o requerimento extra-pauta, que eu entendo que ele vem num momento fundamental, e essa comissão tem toda a legitimidade de fazer um debate sobre esse tema. Se Vossa Excelência permitir, eu vou direto à justificativa, já que a introdução Vossa Excelência fez com a competência de sempre. Justificação. Grande parte do mundo está em guerra. Crianças, jovens, pessoas inocentes estão no meio do conflito. Muitos feridos e milhares de mortos. Na guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, só como exemplo, primeiro dia do conflito, uma escola infantil foi bombardeada. Repito, uma escola infantil foi bombardeada, matando 175 pessoas, sendo 150 crianças que estavam na sala de aula. Segundo a ONU, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mais de 100 conflitos estão acontecendo, principalmente nas regiões da Ucrânia, do Irã, da faixa de Gaza, de Israel e do continente africano. Os mais afetados são sempre os mesmos: crianças, idosos, mulheres, enfim, os mais vulneráveis. Enquanto que os senhores da guerra continuam nos seus palacetes. Lembro aqui, com uma certa emoção, de Bob Dylan, onde ele cantou a música Mestres da Guerra. Diz ele nessa música:
vocês que fabricam armas, vocês que fabricam grandes armas, vocês que fabricam aviões de guerra letais, vocês que fabricam bombas, vocês que se escondem atrás de muros, vocês que se escondem por trás das mesas. Lembro também de John Lennon e Yoko Ono, com a canção Imagine, nos convidando a sonhar com um mundo sem guerras. Diz a canção: imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz e o mundo será um só. O projeto de resolução 4525 criou a Frente Parlamentar pela Paz Mundial, de autoria do senador Flávio Arnes, com a minha relatoria, foi sugerido pelo grande humanista Dr. Ulisses Riedel, que foi constituinte comigo. A frente busca fortalecer a atuação do Congresso em defesa da paz mundial. Por isso, a importância de aprovarmos aqui na Comissão de Direitos Humanos esse requerimento para fortalecermos o amor, a paz e não a guerra. Presidente, rapidamente, eu só citarei o nome dos convidados. Dr. Ulisses Riedel, advogado que sugeriu essa Frente Parlamentar da Paz, é um homem que caminha pelo Brasil e pelo mundo, sempre nessa visão de defender a paz. Senador Flávio Arnes, autor do projeto. Representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, representante do Ministério de Relações Exteriores, um mestre de Relações Internacionais, senhor Marcelo Zero, especialista na área internacional, e o consultor do Senado, que acompanhou e ajudou na elaboração do texto do projeto, que votaremos, já está acordado por unanimidade, por todas as informações do Colégio de Líderes e do presidente Davi, hoje à tarde no plenário. Esse é o requerimento. Entendi eu, senhora presidenta, que essa comissão, presidida por Vossa Excelência, deveria fazer o primeiro debate sobre a importância de combatermos a guerra e defendermos a paz em todo o mundo. É isso, presidente. Obrigada, senador. Obrigada, senador Paim. Em votação, aprovado o requerimento número 48 do senador Paim para a realização de uma audiência pública para debater por que não a guerra e sim a paz. Parabéns, senador Paim. Nós agora vamos fazer uma pequena inversão de pauta. O item 5 da pauta, ele é terminativo, então a gente vai ter todo aquele trabalho de ficar colhendo votos. Então, nós vamos ler o item 5, que a relatora é a senadora professora Dorinha, que está presente. Ela vai fazer a leitura. E, depois que ela fizer a leitura, enquanto a gente recolhe os votos, a gente também já vai fazer a leitura do voto do senador Bonetti, que ele também está online desde cedo. São 2 itens da Dorinha. 5 é terminativo. É o 4 e 5. Então, Dorinha, você lê o 4, a gente faz a votação já do 4, ok? E depois você faz o do 5, você vai precisar sair. Mesmo que você saia, a gente fica colhendo os votos do item 5. Pode ser? Item 4, Dorinha. Pode ir direto à análise, inclusive, tá? Muito obrigada, senhora presidente. Quero agradecer também ao senador pela compreensão, porque em virtude de horário de voo. Então, eu vou direto para o projeto de relatoria número 4. Consoante com todos os requisitos do regimento interno, compete a essa comissão, então, todo amparo legal. Passo direto para o tema principal. Identificamos a importância de preparar os estudantes para o exercício da cidadania. A democracia pressupõe a inclusão de todas as pessoas por serem iguais em dignidade humana fundamental, de modo que, nesse contexto, o preconceito e a discriminação são antiéticos e antitéticos ao exercício da cidadania. Logo, entendemos que o PL 4.403 de 2024 tem seu mérito firmemente lastreado num dos pilares fundamentais dessa ordem política e social, o pluralismo democrático,
E, não obstante, é oportuna a análise da proposição por este colegiado, para que possamos lapidar, com zelo técnico, algumas das suas facetas. Observamos que a proposição prevê o acolhimento da vítima pelo Conselho Tutelar. Porém, conforme dispõe o artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar é o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, que são a maioria, na sua totalidade, dos educandos. Com o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe aos dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental o dever de comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maltrato, negligência ou abuso envolvendo os seus alunos. Ainda na hipótese legal da participação desse órgão, em situações de discriminação contra crianças e adolescentes, cabe-nos, portanto, alterar o inciso 1 e 2 do artigo 4º da proposição por questões de injuridicidade, não inovação no ordenamento jurídico e por não serem aplicáveis a situações que envolvam educandos com idade maior do que 18 anos. Da mesma forma, não vemos necessidade de prever, como faz o inciso 3º, artigo 4º, que a denúncia será apurada pelos órgãos competentes, que já são regidos por normas específicas, tratando-se de um protocolo aplicável no âmbito escolar. É mais apropriado prever medidas de conscientização, reparação, valorização da diversidade e promoção do respeito a todas as pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Notamos ainda que o inciso 4º do artigo 4º trata da criação da comissão no âmbito do Conselho Tutelar, no âmbito do Conselho Escolar, remetendo ao parágrafo 1º do artigo 14 da LDB, que trata da instituição desse órgão na educação básica. A função dessa comissão de verificar o objetivo da lei, ora examinada, está prevista apenas no artigo 6º. Podemos, assim, articular melhor esses dispositivos, fundindo-os. No ensejo também, lembramos que a educação básica compreende apenas pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Propomos a eliminação, a menção do Conselho Escolar, para que a comissão também possa existir em estabelecimento de ensino técnico, profissionalizante e superior. Com relação à emenda número 1, cabe algumas observações. A expressão identidade de gênero é mais abrangente do que sexo biológico identificado por características fenóticas, genéticas e reprodutivas. A perspectiva de gênero acrescenta aspectos da personalidade e culturais, tais como identificação da pessoa e os papéis sociais a ela atribuídos. Já a expressão de gênero é a forma como se apresenta externamente por meio de vestimentas, maneirismo, atitudes e linguagens. Assim, entendemos que a identidade de gênero não se contrapõe ao sexo biológico, mas é um conceito mais amplo. Quando muitas pessoas, infelizmente, são discriminadas e agredidas, sendo a violência de gênero expressamente reconhecida na Lei Maria da Penha, pelo Conselho Nacional de Justiça e em inúmeras políticas públicas. Finalmente, ressalvamos que a emenda proposta restringe a discriminação e o preconceito aos elementos citados na Lei 7.716 de 1989, que já teve a sua abrangência ampliada, valendo-se lembrar de outros fatores, como a condição da pessoa com deficiência ou idosa, que são expressamente previstos no Código Penal e na Lei 13.146, de 6 de junho de 2015. Por essas razões, considerando ainda que a emenda suprime a menção outras formas de discriminação, decidimos por manter a redação original, que oferece uma proteção mais ampla. Nosso voto, em razão do que já foi exposto, é pela aprovação do projeto de lei 4.403 de 2024, ficando rejeitada a emenda número 1. Desse uma nova redação em que eu organizo, senhora presidente, acho que não precisa ler a emenda, porque já está no texto que eu acabei de apresentar. Ok. Em discussão, projeto de lei 4403, item 4 da pauta, projeto de lei 4403 de 2024, que é não terminativo, que dispõe sobre protocolo de atendimento em face de situações de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero e outras formas de discriminação e preconceito nas redes de ensino. A autoria, senadora Tereza Leitão, a relatoria, senadora Dorinha, que acabou de apresentar seu voto com uma emenda. Em discussão?
com 2 emendas, né? A voto favorável com 2 emendas. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do projeto de lei 4403 de 2024, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto com 2 emendas, 2 e 3 da CDH e pela rejeição da emenda 1. A matéria agora segue em caráter deliberativo, em deliberação terminativa à Comissão de Educação. Parabéns, senadora Dorinha. Item 5 da pauta, projeto de lei 3050 de 2025, terminativo, altera as leis 11.771 de 2008, 10.257 de 2001, 12.587 de 2012. Alteram 3 leis hoje, para instituir medidas que assegurem os direitos das mulheres e o enfrentamento da violência de gênero no âmbito do turismo. Autoria, ilustre senadora Daniela Ribeiro, relatoria, senadora professora Dorinha, relatório pela aprovação do projeto. Em 4/11 foram aprovado o parecer da CDR favorável ao projeto. Concedo a palavra à senadora professora Dorinha para a leitura do seu relatório. Muito obrigada, senhora presidente. Vou direto à análise. No tocante à constitucionalidade material, verifica-se que o conteúdo proposto está em consonância com diversos preceitos da Constituição Federal. A proposição busca efetivar direitos fundamentais das mulheres, a igualdade, a vida, a integridade física e moral, bem como a liberdade de locomoção, conforme previsto no artigo 5º, caput e incisos. Contribui ainda para a concretização do direito à segurança e ao lazer, nos termos do artigo 6º, para o cumprimento do dever estatal de proteger e promover o bem de todos, sem preconceito de sexo. A violência, como se sabe, constitui um obstáculo à participação plena das mulheres em atividades sociais, culturais, econômicas, de lazer, inclusive no turismo. Nesse sentido, a iniciativa dá efetividade ao mandamento constitucional de redução das desigualdades, ao estabelecer parâmetros legais que assegurem turismo, mobilidade e espaços urbanos seguros para as mulheres, reforçando assim o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3. Adicionalmente, a proposição não afronta cláusulas pétreas nem dos direitos fundamentais de terceiro. Ao contrário, além de ser materialmente compatível com a Constituição, está alinhada com as recomendações das convenções internacionais de direitos humanos, bem como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Convenção de Belém do Pará. E ainda a Agenda 2030, das Organizações das Nações Unidas, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS número 5, 11 e 16, que tratam, respectivamente, da promoção da igualdade de gênero, da adoção de medidas para tornar as cidades inclusivas, resilientes e sustentáveis, e da construção de sociedades pacíficas e inclusivas. No que se refere à constitucionalidade formal, não há nenhum óbice à proposição em exame, uma vez que a União detém competência para legislar sobre matéria, e não se trata de tema reservado nos termos do artigo 48. Quanto à juridicidade, a proposição não apresenta incompatibilidade com o ordenamento vigente. Ademais, no que se refere à técnica legislativa, o texto observa as diretrizes da Lei Complementar número 95. A redação é precisa, com artigos e parágrafos e objetivos e incisos organizados de forma lógica e termos adequadamente delimitados. Utiliza linguagem direta e mantém plena coerência interna em seus dispositivos. No mérito, a matéria é relevante e digna de ser acolhida. Historicamente, mais precisamente no século XX, o Brasil passou a projetar internacionalmente uma imagem baseada no exotismo, na sensualidade, no corpo feminino como elementos centrais de atração turística. Essa estratégia associativa à ideia de beleza tropical, a figura da mulher brasileira em cartazes e campanhas e propagandas internacionais, como forte apelo a biquínis, carnaval, sol e mar. E longe de ser inofensivo, esse modelo contribuiu para consolidar uma rota internacional de turismo sexual e exploração, deixando como legado a vulnerabilização da mulher
e a ampliação de casos de assédio, abuso e prostituição infantil e tráfico de mulheres. Esse passado constrói uma responsabilidade histórica. O Estado brasileiro e o turismo brasileiro devem romper com essa tradição deixada como a mercantilização dos corpos e adotar a política que promova a segurança e dignidade na igualdade de gênero. Nesse sentido, o PL 3050, de 2025, surge como instrumento jurídico necessário para corrigir distorções estruturais. Ao instituir o princípio de igualdade substancial para o turismo, bem como diretrizes específicas de combate à violência de gênero e a promoção de um turismo inclusivo. O projeto confronta diretamente com a herança de objetificação feminina, transformando o turismo em uma oportunidade de proteção, de respeito e não de exploração. A inclusão de mulheres no segmento especial de demanda no Plano Nacional do Turismo reconhece formalmente sua vulnerabilidade específica e ilegítima na adoção de políticas públicas voltadas para garantir o bem-estar e a segurança no exercício da atividade turística. Do ponto de vista técnico e de planejamento urbano e de mobilidade, a introdução do critério urbanismo sensível ao gênero, com exigência de infraestrutura segura para as mulheres, é da obrigação dos serviços de serviços de transporte por aplicativo, oferecem mecanismos adicionais de camada objetiva e objetivas de proteção. Não se trata apenas de uma retórica simbólica, mas de medidas estruturais que reduzem riscos reais, zonas mal iluminadas, transporte inseguro, ausência de protocolos de proteção e ambientes onde o assédio e a violência prosperam. Além disso, o PL insere a responsabilidade na cadeia de prestação de serviços turísticos, criando deveres claros e penalidades para empresas que descumprirem regras de segurança e respeito. Isso traz clareza jurídica, promove governança no setor e contribui para a erradicação de práticas exploratórias, inclusive a de turismo sexual. Por fim, a aprovação do PL representa uma ruptura com o passado que objetificava a mulher como atrativo e uma afirmação de um novo modelo de turismo, inclusivo, respeitoso, de qualidade, baseado nos direitos humanos, ao redirecionar o olhar do turismo para a cultura, para a natureza, para a hospitalidade, para a diversidade social, em lugar da sexualização em que o Brasil teve a oportunidade agora de reconstruir a sua imagem internacional, como ética e sustentável, que protege as suas mulheres e promove a justiça de gênero. Em suma, o PL 3050 de 2025 é um ato de promoção dos direitos das mulheres em consonância com as premissas constitucionais, os compromissos internacionais e as exigências éticas de uma sociedade democrática. Esse é o nosso voto, senhora presidente. Obrigada, relatora. Que belo voto, que extraordinário voto. O projeto está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos à votação. O voto é nominal. Lembrando que esse projeto ele é terminativo na comissão. Eu peço que a secretaria abra o painel. E enquanto nós vamos votando, esse projeto tem apoio de todos os membros, senadora Dorinha. Nós já conversamos com todos os membros. Sei que a senhora está com um horário corrido. Se a senhora quiser se ausentar, eu conduzo e daqui a pouco eu te ligo e vou dizer para a senhora por unanimidade. Mas quero aproveitar que a deputada Célia está aqui. Deputada, esse projeto vai passar, vai para a Câmara, a sua assessoria está aqui, monitore esse projeto lá, nos ajude a aprovar também esse projeto lá na Câmara. O painel está aberto para os senadores depositarem seu voto. Eu registro, pela primeira vez, está conosco a nossa nova senadora, que acabou de assumir a semana passada, senadora Roberta Cioli, de Roraima. Olha aí, Célia, mais uma mulher que com certeza tem uma identificação com as mulheres indígenas do Estado. Seja bem-vinda, senadora Roberta. Essa casa aqui é sua. Eu sei que você vai estar nessa comissão com a gente, em substituição ao senador Messias. Seja muito bem-vinda à Comissão de Direitos Humanos, que é a comissão das mulheres neste Senado. Muito grata pela recepção, querida senadora Damares. Para mim é uma honra e um desafio muito grande, né, estar assumida o Senado.
mas estamos aí com muita vontade de fazer acontecer, de ajudar o nosso povo, o nosso Estado e, claro, ao nosso Brasil. Muito obrigada. Bem-vinda. O painel está aberto, já estamos com 6 votos. Assessorias, por favor, fale com seus senadores. Enquanto os senadores depositam voto, nós vamos para o item 3 da nossa pauta e agradecendo imensamente ao senador Bruno Bonetti pela compreensão, a urgência da senadora Dorinha. Nós vamos ao projeto de lei 6020 de 2023, não terminativo, altera a lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para estabelecer que a aproximação voluntária do agressor configura crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ainda que consentida pela vítima. Autoria, deputada federal doutora Alessandra Aber. Relatoria, senador Bruno Bonetti. Relatório favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador Bruno Bonetti para a leitura do seu relatório. Boa tarde, senadora Damares. E como eu esperei um pouquinho, e sempre esperarei pelas suas convocações, porque a senhora é minha grande professora nessa casa, eu queria que a senhora me permitisse fazer alguns registros. O primeiro deles é pelo passamento do meu amigo, professor Paulo Fernando, seguramente a melhor pessoa que eu conheci na política, um homem que devotou sua vida a cuidar dos pobres, um brasileiro da maior qualidade que se foi prematuramente. Então, eu desejo condolências à família desse grande amigo botafoguense que a gente perdeu na semana passada. Eu queria também fazer um registro muito especial, senadora, porque ontem, dia 17 de março, fez 21 anos, uma princesa chamada Ive Faria. A Ive, ela é filha do senador titular, meu amigo, meu irmão, o senador Romário. E eu tenho muita gratidão pela vida da Ive, porque a Ive virou uma chave na cabeça do Romário. E o nascimento dela fez o Brasil ter o senador que mais cuida da inclusão. Então, Ive, que Deus te abençoe. Você fez muito pelo Brasil quando você virou essa chave na cabeça do seu papai e fez dele um senador que cuida tanto de quem mais precisa. E antes de começar o relatório, senadora, eu estava acompanhando aqui o voto do senador Eduardo Braga e ele fez uma confusão, mas eu acho que uma profecia, dizendo que a senhora estava no PL. Para nós do Partido Liberal, seria um sonho. Enfim, eu vou ao relatório, senadora. Em análise nessa comissão, o projeto de lei número 6020 de 2023, de autoria da deputada doutora Alessandra Aber, que altera a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, para estabelecer que a aproximação voluntária do agressor configura crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ainda que consentida pela vítima. Compete à CDH opinar sobre matérias alusivas aos direitos da mulher e proteção à família, conforme previsto no artigo 102-E, incisos 4 e 5, do Regimento Interno deste Senado Federal. Portanto, atende aos critérios de regimentabilidade a análise por este colegiado. O projeto de lei sob análise visa sanar uma controvérsia jurídica que muitas vezes fragiliza a proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Atualmente, o descumprimento de medidas protetivas de urgência é um ilícito penal, conforme o artigo 24A da Lei Maria da Penha. Há, no entanto, decisões judiciais que afastam a configuração do crime no caso de consentimento da vítima para a aproximação do agressor. Sem embargo, a proteção conferida pelo Estado à mulher em situação de violência doméstica é um direito indisponível, sendo irrelevante seu consentimento para a ocorrência do crime. Portanto, a alteração proposta pelo projeto amplia a segurança da vítima, ao impedir que o agressor utilize manipulação psicológica para obter seu perdão momentâneo e, assim, reinicie o ciclo de violência. Além disso,
o Estado tem interesse em ver respeitada a autoridade das decisões judiciais, um dos fundamentos do Estado democrático de direito que tanto defendemos. Nesse sentido, a medida protetiva é uma ordem judicial coercitiva que não pode ser revogada por vontade particular das partes, sem análise do magistrado. Diante do exposto, o projeto é meritório e institui medida de fortalecimento dos mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha. Pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 6020 de 2023, mas antes de encerrar, senadora Damares, eu sugiro à senadora Roberta, a quem eu desejo uma ótima passagem por essa casa e dou boas-vindas, que ela faça como eu. Colhe na senhora que o caminho vai ser facilitado. Obrigada, senador Bonetti. Senador Bonetti, antes da gente ir para a discussão da matéria, eu também quero me unir ao senhor nos votos de pesares ao Paulo, pela morte do Paulo. Não sei se o senhor sabe que Paulo era o meu melhor amigo. Foi meu primeiro amigo em Brasília, meu irmão, meu parceiro, amigo de lutas aqui dentro do parlamento, mas amigo também na vida pessoal. Paulo me acompanhou nos piores momentos da minha vida. Eu vi Paulo namorar, casar, ter os filhos crescerem, irem para a faculdade. São 28 anos de parceria. A morte do Paulo me pegou num momento muito ruim. Eu não queria perder o Paulo. Ninguém queria perder o Paulo. A esposa dele trabalha comigo, deixou 4 filhos, sendo 2 adolescentes ainda. Nós vamos ter que cuidar da família e continuar um legado do Dr. Paulo, um amigo, um parceiro, um irmão. O que você disse, eu não me lembro na política de uma pessoa tão séria, tão íntegra, tão comprometida e que salvou com o seu trabalho silencioso milhares de vidas. Inclusive, na hora do sepultamento, Bonetti, estava uma das meninas que ele salvou do aborto. Esse era o trabalho do Paulo. Ajudar mães que queriam abortar por falta de condição. Ele adotava essas crianças, adotava essas mães, ele cuidava meninas na faculdade, meninos na faculdade, que ele apadrinhou a vida inteira. E os afilhados estavam lá em volta do caixão, chorando, fazendo discurso. Foi muito emocionante o sepultamento do Paulo. Então, eu me uno a ti nesse momento, nesses votos. Vamos discutir a matéria, projeto de lei 6020-2023. O relator acabou de fazer a leitura do voto. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Nós estamos votando 2 projetos, um nominal e um projeto agora de forma simbólica. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão do PL 6020-2023. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Bruno Bonetti. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Segurança Pública e, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parabéns também à deputada autora, a deputada Alessandra Haber. Parabéns, senador Bonetti. Obrigada por um voto tão lindo e uma declaração no seu voto de respeito e preocupação com as mulheres do Brasil. Nós ainda estamos precisando de votos. Precisamos de quantos votos ainda? Mais 3. Cadê as assessorias? Vamos ligar para os nossos senadores. Vamos ligar para Marcos Pontes. Vamos ligar para Vanderlan, Flávio Arnes. Eduardo Braga, vamos ligar para ele. A gente trabalhou tanto para voltar o dele. Alguém liga para o Eduardo Braga correndo. 7, só falta mais 2. Zequinha Marinho está na casa, inclusive esteve no plenário. Vamos ligar para o Zequinha Marinho. Senador Zequinha Marinho, gabinete, está me ouvindo? Depositar o seu voto. Marcos Duval, depositar o seu voto. Senador Plínio Valério, depositar seu voto também. Alessandro Vieira, amigo, eu sei que você está na casa, que hoje foi dia de briga na CPI, embora. Senador Humberto Costa.
Aos gabinetes que estão nos ouvindo, por favor, falem com o senador, eles registraram presença. Nós estamos em votação nominal, por favor. Senador Sérgio Moro também está na casa, registrou presença. Os assessores que estão em plenário nos ajudem. Nós vamos agora para a leitura de requerimentos. Nós temos o item 11 e 12. O item 11, autoria do senador Magno Malta. Item 12, requerimento do Márcio Bittar. Eu estou subscrevendo os dois requerimentos. Vamos à leitura dos requerimentos. Item 11, requerimento 43. Requer a realização de audiência pública com o objetivo de apurar impactos sociais, econômicos e humanitários da repactuação do TTAC, tá aqui, relativa ao desastre barragem de TAC de Mariana, Minas Gerais, e debater a continuidade e os critérios da elegibilidade do auxílio financeiro emergencial e do programa Transferência de Renda aos atingidos da bacia do Rio Doce, bem como os efeitos práticos das cláusulas de quitação sobre o acesso à indenização de benefícios. Autoria, senador Magno Malta. Em discussão. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam o requerimento 43 para a realização de audiência pública, que eu julgo, estou assinando, pertinente e oportuna, tenho acompanhado o que está acontecendo, as famílias estão acionando essa comissão. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 43 de 2026, a Secretaria para... Senador Paim, quer falar sobre o requerimento? Do requerimento, nada contra, é só um adendo. Sim, pode falar. Se possível, eu queria incluir como adendo na lista a presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Ok. E sou totalmente favorável à proposta que foi encaminhada dos nomes de hoje. Ok. Então, nós estamos acolhendo a sugestão da inclusão do nome da presidente nacional da UNE. Obrigada, senador Paim. Item 12 da pauta. Requerimento número 47 de 2026, autoria senador Márcio Bittar, eu estou subscrevendo, requer aditamento ao requerimento 45, requerimento anterior já aprovado, que solicita a realização da audiência pública para instruir o PL 452 de 25, que proíbe cotas em residência médica, para inclusão dos seguintes convidados: representante da Associação Nacional de Médicos Residentes, representante da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil e representante do Conselho Federal de Medicina. Em discussão, em votação, requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 47, incluindo novos convidados à audiência pública, objeto do requerimento 45. Inclusive, senador Paim, essa é uma questão que precisa ser acompanhada com cuidado. As pessoas com deficiência estão preocupadas com esse projeto de lei, mas agora, abrindo espaço para uma discussão, eu creio que as instituições representantes das pessoas com deficiência acompanharão a audiência pública que vai instruir o projeto de lei. Ok. Nós vamos retirar de pauta o projeto de lei número 10, que a autora, inclusive, é a deputada Célia Chaquet-Abra, que estava participando da audiência, a relatora a Augusta. Nós não conseguimos falar com ela se ela autorizaria a fazer a leitura DOC, e nós aqui temos uma regra interna, a gente só distribui, só determina a leitura ad hoc se a relatora ou o relator permitir. Mas eu tenho certeza que, se a gente tivesse conseguido falar com ela, ela teria liberado, e hoje a gente aprovaria 2 matérias da deputada Célia. Eu peço à secretaria que volte essa matéria para a pauta na próxima semana, já converse com a assessoria da Augusta, caso a senadora Augusta não possa estar na próxima semana, a gente nomear um relator ad hoc, ok? Item esta pauta, já foram votados todos? 49? Não votou ele. Não. Só votou a inclusão. Tá, a inclusão. Requerimento 48, senador Paulo Paim, já foi lido, já foi. Item esta pauta, requerimento número 49, de minha autoria. O do Paim não chegou a votar. Votamos. Mas vamos confirmar. Não.
Eu acho que a gente votou, mas eu vou novamente. Requerimento 48, já defendido pelo senador Paulo Paim. O requerimento já foi apresentado, lido e discutido. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, requerimento 48, para a audiência pública para debater sobre a paz. Requerimento número 49. Requer nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno, a realização de audiência, que na audiência pública, objeto do requerimento 11, em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, sejam incluídos os seguintes convidados: Cláudia Márcia de Carvalho Soares, presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, a ABMT, e Bob Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho. Eu sou autora do requerimento. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês, já que eu estou ao vivo. Um segredo assim, de muita vaidade. As nossas audiências públicas estão sendo tão concorridas, e a audiência é tão grande. As audiências mais extraordinárias do Senado estão acontecendo nessa casa. Desculpa a falta de modéstia, tá, colegas, presidente de outras comissões? Que quando a gente apresenta um requerimento para uma audiência pública, imediatamente nós somos buscados, porque várias pessoas querem falar na mesma audiência. E aqui são duas instituições muito importantes. Aconteceu isso com uma doença rara, a doenças raras, que era uma audiência, não, altas habilidades. Era uma audiência com 7 convidados, ela se transformou em 2 audiências com 9 convidados cada uma. E nós já estamos tendo problemas com outras audiências. Eu acho isso é bom. Quanto mais quando tem criança, que a gente lota esse corredor de criança, elas estão invadindo o Senado Federal. E essa aqui diz respeito exatamente ao trabalho infantil. Nós vamos lotar esse corredor de criança de novo. Eu estou assim, ansiosa para ver senador trocando fralda, ansiosa para ver senador dando mamadeira, ter trocador lá no Senado. Para os netinhos, ninguém mais tem idade para ser. Tem, né? Vai que casa de novo, tem, né? Então, bora encher esse Senado de criança, gente, bora. Nós agora vamos... Requerimento extra-pauta número 50. Requer, nos termos dos artigos regimentais, que na audiência pública, olha o que eu falei, objeto do requerimento 15, em alusão à campanha Setembro Amarelo, voltada à prevenção do suicídio e à valorização da vida, seja incluído mais convidados. Cláudia Márcia de Carvalho Soares, presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, e Bob Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho. Eles querem falar também sobre prevenção ao suicídio. Que maravilha! Em votação, aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós vamos ter que ter uma mesa gigante aqui. Tá? Mais um requerimento extra-pauta. Todos esses itens foram votados no início, que poderiam ser apreciados hoje. Requerimento número 51, de minha autoria. Está vendo o que eu estou falando? Requer, nos termos dos artigos 93.1 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, dessa CDH, com o objetivo de discutir os direitos das pessoas com síndrome de Down no Brasil. Vai ser uma audiência tão linda como a do ano passado, especialmente quanto ao acesso à saúde, à educação, ao trabalho digno e à proteção contra discriminações. O requerimento é de minha autoria. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Todos sabem que essa é uma data muito especial para o senador Romário. O senador Romário, ele está fora do mandato, né? Inclusive, a filha dele fez aniversário. Parabéns, princesa! Aquela menina que emocionou o Brasil e que trouxe o senador Romário para essa luta de proteção das pessoas com deficiência, com síndrome de Down. E a gente faz, geralmente, um grande evento no plenário. Mas esse ano parece que não vai ser possível, mas a comissão não vai se omitir. Vai ser grande, nós vamos lotar esse plenário. Eu quero DJ,
dia 30 de março. O nosso DJ tem que vir, tá? Nós vamos dançar muito aqui com o nosso DJ, que está fazendo sucesso no Brasil. Nós vamos lotar esse plenário. Essa é a casa deles. Vamos convidar várias instituições, inclusive a Andréa da Duna está aqui. Andréa, sua instituição aqui presente com todo mundo. Será um dia de celebração e também discussão dos direitos das pessoas com síndrome de Down. Aprovado o requerimento? Aprovado. Na sequência, a Andréa da Duna, eu não posso passar a palavra para ela, que o regimento não permite, mas a Andréa está aqui hoje. Ela veio acionar, Camila, a Comissão de Direitos Humanos. Ela é presidente de uma instituição que trabalha com direitos humanos, está preocupada com uma brasileira psicóloga. Como é o nome da brasileira, Andréa? Só o nome da brasileira, a psicóloga que está desaparecida. É uma psicóloga brasileira que está desaparecida no Reino Unido, né? Ela está acionando hoje a Comissão de Direitos Humanos para a gente conversar com o Ministério de Relações Exteriores sobre os procedimentos que estão sendo tomados para a localização dessa brasileira. Nós vamos acompanhar, a gente acata seu pedido, Andréia, a gente acata, depois a Camila, Vitória Figueiredo. Tá ok. Inclusive, a comissão já está se antecipando. Nós vamos formalizar um pedido ao Ministério das Relações Exteriores, acompanhar também por telefone, conversar com a assessoria parlamentar. Todas as vezes que acionamos o ministro, ele foi pronto nas respostas para essa comissão. Então, Andréa, parabéns por sua preocupação com essa brasileira. É assim que a gente trabalha. Todo mundo, uma segurando na mão da outra. Nós queremos respostas sobre o desaparecimento dessa brasileira, ok? Estamos encerrando nossa reunião. Só falta... Já deu, mas o Plínio quer votar. Então, enquanto o senador Plínio vota, eu vou para a leitura dos expedientes de forma resumida dessa vez. A secretaria está muito preocupada com a saúde da presidente. Comunicado ao colegiado do recebimento, denúncias constantes nos expedientes, do número 188 e 205. Eu vou destacar o 205. Foi encaminhada a manifestação relatando grave violação de direitos humanos da população em situação de rua no Distrito Federal, em razão de paralisação dos serviços socioassistenciais essenciais, comprometendo o acesso à alimentação, saúde e proteção básica. Informo que a denúncia foi encaminhada à ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para análise de adoção das providências cabíveis. Comunico ainda o recebimento de ofícios de respostas dos expedientes 190, 191, 208, 209 e 210. Comunico também recebimento das solicitações constantes nos expedientes 188, 187, 189, 195, 200, 201, 202 e 211. Senadora, a senhora viu quantas solicitações nessa comissão? Quantas denúncias chegam aqui? Comunico, por fim, o recebimento dos informes constantes nos expedientes 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 207. Destacando que no expediente 194 foi encaminhada a moção de protesto aprovada pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, referente ao episódio ocorrido durante o Carnaval do Rio de Janeiro, considerando ofensivo à comunidade evangélica e católica, com alegação de desrespeito à liberdade religiosa e à dignidade dos fiéis. Informo que o documento foi encaminhado para divulgação institucional. Expediente 199, é o destaque, foi encaminhado moção de apelo da Câmara Municipal de Ouro Fino, solicitando ao Superior Tribunal de Justiça que reconheça a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de terapias multiprofissionais realizadas fora do ambiente clínico para pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista e outras deficiências. Informo que o documento foi encaminhado para divulgação institucional. Expediente 203 foi encaminhado abaixo-assinado de moradores e representantes comunitários da região da Estação Ecológica Terra do Meio, do Estado do Pará, relatando grave situação social e econômica decorrente de restrições administrativas e solicitando socorro institucional. Informo que a comissão já realizou na semana passada audiência pública especificamente para discutir essa demanda. Isto posto, submeto-se
submeto às senhoras senadoras e aos senhores senadores os encaminhamentos acima propostos para a deliberação dessa comissão. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que, nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado, no portal da Comissão de Direitos Humanos. Os demais ficam na Secretaria para a manifestação dos membros dessa comissão pelo período de 15 dias. Terminado o prazo, os documentos serão arquivados. Agradeço. Vamos abrir o painel? Encerrada a votação? Bora lá. 12 votos depositados, projeto de lei 3050, relatora senadora Dorinha, aprovado por unanimidade. Alguém liga para ela correndo antes dela decolar. E a gente agradece a todos os colegas que participaram da votação, as assessorias que nos ajudaram a colher os votos. Mais uma matéria aprovada nesta comissão de proteção da mulher. Parabéns aos colegas. Na audiência que nós tivemos a semana passada, na sexta-feira, aqui, sobre nanismo, nós trouxemos um convidado especial, que foi um candidato a concurso de delegado, que passou em todas as fases, e nas provas físicas, passou em quase todas e foi reprovado em uma. E um menino extremamente preparado para ser delegado e ser impedido por uma questão física. E ele participou dessa audiência, a comissão se manifestou, e ontem saiu uma decisão. E aqui a gente precisa... Gente, eu vou fazer uma coisa. Gente, isso é histórico. Eu vou elogiar Alexandre de Moraes. Uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que seja concedida ao candidato com nanismo, Matheus Guerreiro, inteligentíssimo. Gente, há espaço para ele na polícia. Nós temos área de inteligência. Mas ele também consegue, gente. Ele passou nas provas físicas, só foi em uma, que teve um obstáculo maior para a estatura dele. Mas ele vai ser um grande delegado. E ele fez compromisso com a gente. Vai lutar pelas mulheres, pelas crianças, pessoas com deficiência. Então, a ele ontem foi dado a oportunidade de fazer uma nova prova, nós vamos acompanhar. E eu já estou preparando, doutor Matheus, delegado, a minha roupa de posse. Eu vou na sua posse como delegado. É dessa forma que essa comissão está colaborando, gente, para que todos tenham direitos garantidos. E quem não assistiu à audiência pública sobre nanismo, eu recomendo que assistam com um lencinho na mão, porque foi uma audiência linda, incrível, extraordinária. Foi uma das mais incríveis audiências que a gente realizou nessa comissão. Nada mais tendo a tratar, agradeço a presença de todos, a Andréa, da comissão, da UNA, e a deputada Roberta Cioli, que ficou até o último minuto. Obrigada, minha parceira. Olha, essa mulher já chegou fazendo a diferença aqui na casa. Nada mais tendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigada, secretaria, obrigada. Obrigada, MPI, governo, obrigada. O Nelson Tanuri. Eu vou oficiar, vou protocolar, né? E gostaria, senhor relator, que esse requerimento, Vossa Excelência, trabalhasse com o presidente para pautar ele, que é muito importante que nós tenhamos. Aí sim, nós estamos tratando realmente com o crime organizado. Vossa Excelência respirou? E Vossa Excelência teve o espaço de fala e isso é importante para o colegiado funcionar bem. Tem algum questionamento específico para depender de resposta? Não, né? Perfeito. Senhor Vladimir, a gente tem, enfim, ao longo da nossa audiência aqui, observado essa questão
da falha de todos os sistemas de fiscalização e controle. E aí, na sua visão como investidor e como quem está nessa batalha já há algum tempo, em busca de fiscalização adequada, como o senhor escalonaria essas responsabilidades? Quem primeiro deveria ter percebido que Master, Vorcaros era um golpe? Banco Central, CVM, quem é que deveria ter captado essa informação primeiro e adotado providências? Senador, uma pergunta complexa, colocar uma questão temporal, né? Eu lembro da época da faculdade que falavam que Chernobyl só aconteceu porque colocaram uma fita crepe num medidor, né? Mas, na verdade, foi uma sequência de eventos que causou a calamidade. Eu acho que tem algumas perguntas que têm que ser respondidas para chegar a essa conclusão, né? A primeira é como que uma pessoa que estava sendo investigada, que tinha mandado de prisão, foi aprovada pelo Banco Central para ter uma instituição financeira. Eu não tenho vontade de ter uma instituição financeira porque eu não tenho vontade de passar pelo escrutínio do Banco Central, que deveria ser e é conhecidamente muito rigoroso. Então, você começa com essa questão. A segunda questão é e daí, infelizmente, o senador Moro não está aqui, eu vi ele mais cedo. Eu acompanho muito de perto o projeto de lei do whistleblowing, né? E, sinceramente, eu acho que a intenção é boa, mas é inexequível. Porque se eu fiz o que eu fiz, sem receber absolutamente nada em troca, tive minha vida arruinada, e você pega a questão do whistleblowing, e isso daí bate, coloca tudo na mão da CVM, a CVM é um órgão do executivo que acha que é do judiciário e tenta legislar. E no final das contas não faz nada direito. Eu denunciei, eu posso não ter denunciado tudo. Se a CVM tivesse prestado atenção às coisas que eu falei, o problema não seria 50 bis, seria 15. Mas, além de não prestar atenção, eu fui atacado pela CVM. Você tem uma questão que abriram um processo da minha habilitação por conta de notícia de jornal. Abriram um processo em 3 horas e o servidor vazou para o Lauro Jardim. E até agora o Mansur continua, da REAG continua assinando pela REAG. Então, você tem essa questão do revolving door, eu acredito que tem que ser... O que acontece na CVM? O investidor é um mero inconveniente. É isso que acontece. No Banco Central, eu fiz 7 requerimentos de despacho com o Galípolo. Nenhum foi aceito. Absolutamente nenhum foi aceito, né? Daí eu mandei a mensagem, eu falei, para falar com bandido você fala, para falar com quem denunciou bandido não fala. Então, quem falhou, eu acho que todo mundo, assim, mais do que falhou, né? A Polícia Federal, eu fiz a denúncia na Polícia Federal, inquéritos não andam, e a gente entende por que inquéritos não andam. Eu fui atacado pela Polícia Civil, eu sofri uma busca e apreensão na minha casa, eu estava na sala ao lado, escutando a questão sobre quebra de sigilo, eu tive meu sigilo quebrado, e ninguém perguntou nada, a polícia foi na minha casa em cima de uma denúncia anônima, fez uma busca e apreensão, e eu cheguei, fui na polícia e falei, não, está aqui meus impostos de renda, meu passaporte, eu abro tudo que vocês quiserem. Então, eu acho que o problema é sistêmico, né? Não tem, a culpa é de quem? Eu acho que a culpa é de todo mundo.
O problema é quando a culpa é de todo mundo, não é de ninguém. Aí, sim. Por isso a gente tem que individualizar aqui as coisas. Eu acho que a CVM falhou muito, mas muito feio. Falhou muito feio. Senhor Admir, a questão da Ambipar, o senhor falou várias vezes da Ambipar, vamos tentar operação da EMAI, enfim, toda essa situação aí. E o que é na prática, na Ambipar, que era uma empresa lastreada em crédito de carbono, se não estou enganado, não é isso? Serviços ambientais. Não. Eles fizeram, na verdade, a Ambipar é uma empresa, ainda, né, porque não quebrou, só está em recuperação judicial, é uma empresa de... A causa é nobre, é uma empresa de limpeza, de quando tem acidente ambiental, eles têm que sair lá, eles saem correndo para resolver. Deixa eu achar o slide aqui que fala de Ambipar, mas ela foi utilizada como veículo para o Gafisa. Ambipar vem depois de Gafisa, eu já acho, porque o senador... A pirâmide, 54, o slide, por favor. Ambipar era uma empresa que valia 2 bilhões de reais, 500, hoje voltou a valer 500 milhões de reais, e ela foi escolhida como veículo para dar continuidade ao que eles já faziam com o Brasil Realty lá atrás, com o Quer 11 lá atrás, e passaram a fazer tinham certeza da impunidade, da questão de manipulação de mercado, pararam de fazer por uma questão de precatórios, ou então começaram a fazer de uma maneira... aquele era um negócio pequenininho que a gente fazia, precisamos escalar, vamos para os precatórios. E daí, quando você tem o Banco Central fechando o negócio do precatório, eles encontram a oportunidade em Ambipar, mas na verdade Ambipar foi só um veículo para uma questão maior e que muito pouco se fala, né? Se puder passar para o próximo. As pessoas entendem, as pessoas acham que o foco de todo o negócio era Ambipar, e na verdade o foco era EMAI. Tem um processo que corre desde 2019, 18, que é um processo de abuso de poder de controle contra o Estado de São Paulo, pelo fato do Estado de São Paulo ser controlador tanto da Sabesp quanto da EMAI, e os valores referentes a essa ação, caso o Estado de São Paulo perdesse, seriam da ordem de 40 bilhões de reais. E você entendendo como Nelson Tanuri funciona, Nelson Tanuri não compra empresa saudável, ele compra empresa quebrada para soltar o caixa, e EMAI nem tinha muito caixa, e a pessoa que fez os estudos de EMAI para o Nelson Tanuri me procurou para me ajudar a fazer as contas. Essa ação, se eles perderam em primeira instância, tá? Aí você chega em abril de 25, desculpa, abril de 24, logo depois que você tem a resolução do Banco Central, e o Tanuri compra essas ações, e quem compra a EMAI na privatização oferece um valor 40% muito acima disso daí. E quem que era o advogado que atuava nessa causa bilionária contra o Estado de São Paulo? O escritório do Arnoldo Valdi, que eu já conhecia porque é um dos escritórios que me atacou, mas que no final das contas eu encontrei uma empresa, só fazendo um fast forward, para as pessoas falarem que não tem ninguém me acusar de leviandade. Você tem uma empresa entre o Tércio Borleng, que era o dono da Ambipar, e o doutor Arnoldo Valdi abriram, e essa empresa ficou aberta por 45 dias, que é aquela Carbon Credit Participações. Então você tem... A gente está no Brasil, e eu não estou nem falando que teve alguma questão de tráfico de influência, mas você está um advogando na causa, você tem um desembargador, um ministro no STJ, você
talvez tenha um sentimento, né, que o ministro Benedito Gonçalves. E o que acontece? No dia 17 de junho, o ministro Benedito Gonçalves ele reverte a decisão de primeira instância e dá esse ganho de causa monocraticamente para a EMAI, o que poderia trazer um ganho de 40 bilhões de reais para o Nelson Tanuri, que comprou a empresa por R$1 bilhão 2 meses antes, né? E daí isso daí... Só que eles não tinham dinheiro para pagar isso. E logo depois que sai essa decisão, você tem o Tércio, que era o dono da Ambipar, e todos os veículos saem comprando as ações de Ambipar no mercado. Para quê? Para pagar o prejuízo que eles tinham tomado na marcação a mercado de meses antes dos precatórios e para criar lastro para comprar a EMAI e continuar pedalando a bicicleta. Quando você começa a entender a cabeça desse povo, eles chamam o nome do fundo de Fênix, né? As coisas têm... O principal fundo do Nelson Tanuri chama Ilha de Patmos. Ilha de Patmos é onde foi escrito o Apocalipse. Então, as coisas têm um motivo. Se puder passar, por favor. Ou ele aprendeu com o cara da Federal da nome em operação, né? Na Polícia Federal tem uma história, uma lenda urbana, né? Que na Polícia Federal tem um cara só para dar o nome nas operações. Talvez ele também trabalhe para o Tanuri. Talvez tenha contratado. Só voltando para, de novo, quem acompanha a gente que não está no de mercado pegar. A EMAI é a empresa metropolitana de água, esgoto, energia lá de São Paulo. E ela foi desestatizada, foi privatizada em início de 24. Abril de 24. Quem ganha é o fundo capitaneado pelo Tanuri. Isso, o fundo chama Fênix. E a Ambipar, nessa parceria, ela está onde? A gente nunca vai ter essa resposta porque o negócio desmantelou. Na minha cabeça, isso daí eu vou falar eu acho, né? Eu acho que o plano deles era fundir a Ambipar com a EMAI em um determinado momento. Tá? Mas para que eles usaram a Ambipar? Eles usaram a Ambipar para criar garantias para tomar o financiamento para comprar a EMAI. Então você tem, no começo de junho, as ações de Ambipar estavam negociando a R$8. No dia que eles chegam e assinam um contrato com a XP para fazer o financiamento, as ações estavam R$216. Então você tinha uma empresa que valia R$1 bilhão, essa empresa passou a valer R$40 bilhões. E quem comprou isso daí? Foi os fundos ligados ao Tanuri, o próprio Tércio e fundos ligados ao Márcio Quadrado. E daí se pergunta assim, mas daí como que desviou o dinheiro nessa época? E é bem quando o Quadrado sai, né? O Quadrado sai e ele vende a participação supervalorizada para o banco, em troca da participação dele. E essa participação supervalorizada é usada como patrimônio do banco para justificar o banco. Só que a Ambipar não valia isso, né? O foco, eu tenho convicção que o foco deles era sempre EMAI. Se puder passar a proposta, mas aí o que acontece? E daí, nisso daí, acaba o suco, né? Você tem ali o começo de 2024, acaba o suco. No dia 1º de outubro, você tem a operação da saída do Maurício Quadrado, da Banvox, entrada do Daniel Vorcaro. No dia 2 de outubro, você tem a quitação da EMAI, que é o grupo da XP, e na verdade a CVM estava meio perdida nisso daí. Eu fui lá e entreguei em mãos. Eu falei, putz, eu não aguento mais apanhar as pessoas me processando. Deixa eu explico para vocês o que está acontecendo. Foi quando a gente encontrou essa operação do Fênix, né? E daí, mas o que acontece? Você tem E daí você tem essa interligação do Tércio com o Tanuri. O Tanuri da fiança pessoal, uma fiança corporativa da Avente, e o Tércio da fiança pessoal dele e da esposa, a alienação fiduciária de 10 milhões de ações de Ambipar, que naquele momento valeriam R$2 bilhões, né, porque está supervalorizado,
E isso daí que pouca gente fala, né? Porque e ele dá uma procuração irrevogável e irretratável ao Banco Master, para o Banco Master poder fazer o que quisesse com as ações dele de Ambipar. Tá? O Tércio é um cara que tinha uma empresa que viraram para ele e falaram assim, cara, você quer ficar muito rico e participar do rolo? Ele falou, não quero, eu imagino, eu quero. Então, você tem essa interligação, né? Se puder passar para o próximo slide. E daí você tem assim, o Fundo Máximo, que daí é Everest. E daí você fala que a EMAI tinha 5 bilhões de reais de caixa. O que acontece? Essa daqui é a estrutura toda da EMAI. Se puder passar, o que acontece? A XP... eles conseguem se livrar da OPA, né? Perdão. Eles conseguem se livrar da OPA, da Ambipar na CVM, uma questão, no mínimo, controversa, onde o diretor recém-assumido fez o voto de Minerva. Acho que as pessoas dão muito pouca atenção à saída do João Pedro Nascimento. Tá? O João Pedro Nascimento é outro que tem uma medida contra mim que eu não posso escrever sobre ele porque eu estava cobrando ele. A minha impressão é que o João Pedro sai porque ele tinha algum comprometimento com o Nelson Tanuri e com esse povo, e eu coloco uma luz e ele fica entre a cruz e a espada e fala, quer saber, eu vou sair daqui. Então você tem o Otto e o Ascioli votando, mas a questão é que se o Otto e o Ascioli tivessem votado, ainda ia ter obrigação da OPA. E daí você tem o Otto Lobo falando, não, meu voto é o voto de Minerva e então não vai ter OPA. Tá? E depois eles falam, se puder passar um pouquinho, eu acho importante falar... aqui eu explico toda a questão de como que a determinação da OPA da Ambipar foi o que acelerou a questão do Master. Né? No dia 20 de março, a CVM determina a OPA. No dia 25, você tem o Nelson Tanuri vendendo para o fundo de pensão da Light, onde ele era administrador, ações da Aliar para fazer 115 milhões de reais de caixa. Eles viram, é muito claro que o que acelerou as coisas foi essa OPA de Ambipar. E daí o BRB, 3 dias depois, é anunciado. Só dando um passo atrás, o ponto de conexão com a Ambipar, do grupo, vamos chamar assim, de Tanuri e Banco Master, qual é o contexto disso? Como é que eles entram na Ambipar? Eles compram junto, você tem até o reconhecimento. O presidente interino da CVM, João Ascioli, foi na CAI, se não me engano, 2, 3 semanas atrás. Ele reconhece, ele vira e fala assim, Tanuri e Master é a mesma coisa. Você tem vários veículos comprando Ambipar ao mesmo tempo. O Tércio compra Ambipar, mas ele chega e cede as Ambipar dele para o Master. E isso daí infla o balanço do banco, paga o prejuízo. Se não fosse Ambipar, eles não teriam tido lucro em 2024. E a conexão da Ambipar com a EMAI? As ações da Ambipar foram utilizadas como garantias do Tércio e do Tanuri para comprar a EMAI. Mas eu acho que mais no próximo slide, isso daqui deixa muito claro o que aconteceu. Então, o que acontece? As pessoas acham que o Tanuri perdeu a EMAI por causa da Ambipar. É o contrário. Se você olha o processo da XP executando, eles estavam naquela negociação com o BRB, não tinha de onde tirar dinheiro, e daí precisava pagar, passou um ano, precisava pagar a primeira parcela,
E a XP chega e começa a negociar com o Nelson Tanure. E você lê esse processo, e nesse processo, no dia 11 de setembro de 2025, o Tanure autoriza a venda das ações da Ambipar que tinham dentro do fundo, que foram passadas dentro do fundo, dadas em garantias pelo Tércio. E daí a XP, se fica vendo a negociação, e daí fica a XP falando assim, putz, mas se a gente vender, quem vai comprar? Vai cair, vai derrubar, não sei o quê. E nisso daí, a XP já querendo... E o que tinha de garantia para essa dívida? As ações da EMAI. E daí, no dia 24 de setembro, a Ambipar protocola... As ações da Ambipar, no caso, né? As ações da Ambipar que serviam de garantia? Não, as ações da EMAI e da Ambipar eram garantias do empréstimo. Só que a XP sabia que as ações da Ambipar não valiam uma fração daquilo. Daí você tem no dia 24 de setembro, eu coloco o Tércio, né? A Ambipar, que tinha um escritório em São Paulo, abre um escritório num cowork no Rio de Janeiro e entra com a RJ no Rio de Janeiro. E quando você lê todos esses processos, fica muito claro que a RJ foi para impedir a venda da EMAI. Esses caras não estavam nem aí para a Ambipar. Eles queriam a EMAI, eles estavam de olho, era a boia de salvação, eram esses 40 bilhões de reais. E daí a Fênix não paga, no dia 27 de setembro, né? Daí eles vencem. Daí, se puder passar para o próximo slide, aqui mostra no dia 5 de outubro, a Sabesp compra, no domingo, né? Quando eles começam essa discussão, você começa a queda das ações. Aqui eu coloquei o gráfico mostrando quando subiu, do pau veio para o pau voltou. Quando a Sabesp compra, na verdade, quando começa a discussão de vai ter, não vai ter, vai executar, não vai executar, é quando o banco quando eles começam a falar, putz, tem um problema, deveria existir algum acordo de maneira a esse dinheiro, esses 40 bilhões de reais, serem garantidos de alguma coisa. Daí você tem a Sabesp anuncia a compra, e quando a Sabesp anuncia a compra, no fato relevante que eles anunciam a compra, eles falam exatamente os termos que estão naquela ação de abuso de poder de controle. Eles mencionam a Guarapiranga, a usina Henry Border, viram e falam assim que obviamente é relacionado. Daí a Ambipar pede a RJ, vai para zero, no dia 20 de outubro, e dia 18 de novembro o banco é liquidado. Só que, assim, as coisas estão... O Banco Master é liquidado. Por quê? Porque já não tinha dinheiro, tinha um empréstimo do FGC, o que eles usaram para inflar o balanço do banco virou zero, virou literalmente zero. Daí você tem alguns fundos onde você vê, eles conseguiram comprar opções de venda, então eles fizeram um hedge de uma parte da posição. Acho que está no fundo Texas isso daí. Mas as coisas estão todas interligadas, né? Assim, a Ambipar foi o que acelerou o negócio com o BRB. O negócio com o BRB não sai por conta da carbono oculto. E não sai o negócio do BRB, era questão de tempo até o banco quebrar, que foi o que aconteceu. Se puder passar para o próximo, sobre o... Você tem chegou a valer 40 bilhões de reais a Ambipar. Hoje vale 400. Né? Só para ver se não tem mais um slide sobre isso. E é bem isso, né? E outra coisa, o caixa da Ambipar muito provavelmente estava alocado no Banco Master, porque eles entram no RJ e é um absurdo, onde eles publicam um balanço escondendo o que tem no caixa. Até hoje, pediram ao RJ, você tem uma recuperação judicial onde não sabe o que tem dentro do caixa da empresa. Que é muito provavelmente o dinheiro do Master, que é o que eles começaram a fazer com a Gafisa, fizeram com a Light, com tudo. Usa o caixa, compra de CDB, fizeram com Clínicas, fizeram o protótipo. Eles faziam a parte de girar esse dinheiro nas empresas e o negócio é capta, gasta e gasta o que precisa ser gasto para segurar a pirâmide para não explodir. Eu acho que
Não sei se eu respondi para o senador a questão da EMAI. Sim, respondeu. Não seria mais uma vítima desse modo de predação, né? De destruição de Não, e tem 40 bilhões de reais que o governo de São Paulo ia ter que pagar para a EMAI. O senhor sabe informar o status dessa ação? Ou... Eu acho que eu sei que ela foi... Eu acho que está parada. Só que no final das contas ela foi... Agora você tem confusão, né? Porque como a Sabesp é dona da EMAI, na verdade a EMAI tem que processar o governo de São Paulo, o governo de São Paulo tem o direito de regresso contra a Sabesp, que é dona da EMAI. Então morreu a ação, na minha opinião. O senhor tem alguma informação com relação o senhor chegou a fazer uma denúncia específica, né, tratando sobre REAG e a relação da REAG com o BRB antes dessa crise. O que aconteceu com essa denúncia que o senhor fez? Vamos lá. Eu não vou nem pedir para colocar slide, que é uma coisa tão surreal. Depois os senadores procuram no slide. Em maio de 2025, eu decido que eu vou começar a fazer uma série de denúncias da relação da REAG com o Master. Uma delas, eu aponto a questão dos fundos da REAG, que hoje se descobriu que eram... Eu vi e falei assim, tem esses fundos aqui, uns fundos da REAG, o que eu achei é o fundo Bornel, eu tinha achado outros, eu falei assim, esse fundo comprou 15% do BRB, e não anunciou. E quando você tem uma regra da CVM que a cada 5% você tem que anunciar a participação. Eu faço essa denúncia em maio de 25. E a Carbono Oculto estoura no dia 27 de agosto de 25. E a CVM manda um ofício de alerta para a REAG e para o governo do Distrito Federal, perguntando quais as providências, 5 dias depois da Carbono Oculto, perguntando quais as providências para a REAG que eles iam tomar para isso daí não acontecer no futuro, essa falta de fiscalização, e que é um problema que foi identificado nesse grupo de trabalho da CVM, né? Que é o encerramento de processos através de ofício de alerta que não tem a menor publicidade. Mas nesse caso chega a ser surreal, porque o ofício de alerta vem 5 dias depois da Carbono Oculto, né? E é por um superintendente que é o superintendente da SIM, o Marcos Antônio Veloso. Hoje de manhã eu tive acesso a um documento de pedida de vistas que falou que todos os processos que passaram na superintendência do Marcos Antônio Veloso, e antes dele era o Daniel Maeda, 100% dos processos terminaram com um ofício de alerta arquivado. Então, essa questão quando falar a questão da CVM, eu acho que tem profissionais incríveis na CVM, mas você tem pessoas que estão fazendo, que tem pessoas que estão facilmente identificadas, que muito provavelmente fizeram alguma coisa parecida com o que o pessoal do Banco Central fez, essas pessoas que foram afastadas. Já caminhando aqui para o encerramento, presidente Mourão, e a gente falou sobre isso, mas tangencialmente, né? Quando Daniel Vorcaro se transforma em dono de banco autorizado pelo Banco Central, ele já tinha sido alvo da operação Fundo Fake, correto? E antes disso, a gente tem esse avanço dele nos fundos de previdência, né? Da EPPS, né? Então, essa consolidação, ele começa lá em 16, mais ou menos, para a gente poder só desenhar e encerrar nossa conversa de hoje, essa caminhada de Daniel Vorcaro, né? Em que momento ele começa a ter essa penetração no mercado financeiro brasileiro que hoje desemboca na maior fraude da história?
Como é que a gente começa e como é que a gente vai avançando disso, passando pela Fundo Fake? Se puder colocar no slide 1 da apresentação grande, daí eu passo isso daí rapidamente. Você tem... Pode colocar já no segundo slide. Início de 2016, na verdade, você tem ele tratando com um cara que chama Benjamin Botelho, da Foco Investimentos, e que no final das contas está tudo envolvido, né? Que é aquela Jaguar Horizon Investments. Mas eles estão fazendo esse rolo que eles faziam em fundo de pensão com cotas de Brasil Realty, né? Vende supervalorizado, vamos dizer, 500 milhões de reais não é dinheiro de pinga, mas não é ladrão de galinha, mas comparado com o que foi, é o que eles faziam. Você teve esse problema com 65 institutos de previdência, você tem o inquérito policial, você tem a questão da rolling prévia, pedido de prisão dele, e daí você tem o Valfrido Vardi aparecendo para salvar a casa, né? Como eu falei, no início de 2019, você tem um pedido de busca e apreensão no início de 2019. Né? E se eu não me engano, ele é aprovado em outubro de 2019. Mas ele conhece, se você puder passar, por favor. Pode passar mais um. Pode passar, que isso daí eu já falei. Então ele começa a ter essa questão com o Valfrido e a questão da impunidade, né? Então, você tem uma figura-chave aí, que é o ex-diretor Henrique Machado, que é um cara que já tinha feito um termo de compromisso na PetroRio, no negócio lá do Death Spiral Convertibles, que é exatamente o que culminou lá com a OTAN. Daí você tem a Centara Cinzan, que é um negócio que a CVM parou, que é um absurdo, né? E que a CVM para. Mas daí você tem... Então, você tem o Henrique Machado saindo da CVM, tem um período de silêncio, o final dele na CVM... e não é que ele votou sozinho, né? Mas ele foi relator, acabou que ele, sendo relator dos casos, ele chega e passa um pano. Tem um caso até que é tão surreal, mas daí do Henrique Machado como advogado do Vorcaro. Eles pegaram o Vorcaro no Banco Master, numa questão de manipulação de mercado de Brasil Realty, ou de Quer 11, é um dos dois. E daí vai lá, firma o termo de compromisso, talvez esteja num slide mais para frente isso daí, mas eu falo de memória. Eles negociam um termo de compromisso e durante a negociação do termo de compromisso, a BSM vai lá e fala assim, os caras estão fazendo a mesma coisa em Brasil Realty, era Quer 11. E a CVM, em vez de falar assim, não tem termo de compromisso porque é conduta reiterada, eles viram e falam assim, não, dado que a gente já negociou um aqui, você paga o dobro e arquiva os dois ao mesmo tempo. E quem advogou e quem conseguiu isso daí foi o Henrique Machado. Né? Mas daí, se puder passar, então você tinha uma questão que eles tinham a certeza da impunidade. Então, só dando o passo a passo. Eles começam operando com fundos de previdência municipal, correto? Isso. Nesse meio tempo, eles também têm a aquisição do Credit Station na Bahia, quando eles vão entrar em consignados. Foi em 2018, sim. E aí eles abrem uma outra frente de acesso a recursos para fazer essa máquina rodar. É que a questão do Credit Sexta é o melhor negócio do mundo. Né? Todo mundo quer o Credit Sexta. Você empresta dinheiro para servidor público descontado na folha de pagamento, cobrando 5% ao mês. É o melhor negócio do mundo. E o senhor tem ciência, o senhor acompanhou durante esse processo de concessão desse acesso à folha de pagamentos, da formulação, da estruturação de decretos e de regramentos que fidelizam, que obrigam na prática ou restringem o acesso de crédito aos servidores,
Naquele caso da Bahia e em outros casos pelo Brasil? O único caso que eu estudei foi o da Bahia, né? que era um supermercado estatal que só dava prejuízo. Daí você tem... Eles pagam 15 milhões de reais e ganham, acho que é 15 milhões de reais, e ganham isso daí. E, assim, menos de, acho que 2 semanas depois, o então governador da Bahia baixa um decreto, eu acho que permitindo eles a fazer o crédito consignado nesse cartão. Essa parte eu estudei mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. E no resto do Brasil, mas o negócio é que tem 1000 prefeituras, isso daí, né? Então, eu não tenho dúvida que em algum momento a questão da INSS vai se intersectar com isso. E ele segue, então, a sequência dele. Tá, se puder passar. Daqui eu falo desse combo de termos de compromisso, assim, é um negócio... Eles não tinham dúvida da impunidade, eles tinham certeza, eles não achavam que iam sair impunes, eles tinham certeza, é por isso que aconteceu o que aconteceu. Se puder passar, por favor. Daí, aqui é aquela questão da CVM, você perguntou, acho que tudo perguntou, Banco Central e CVM, acho que a CVM é a mais culpada. Aquela questão de não investigar, de bloquear, de assim, mentir para a Polícia Federal. E é engraçado, quando você lê, eu entrei com uma denúncia no Ministério Público por conta dessa mentira, e a CVM foi lá e passou pano, né? Virou e falou assim, não, ele é um maluco, não sabe de nada, enfim. A resposta que o procurador dá, ele falou, eu não mandei para a Polícia Federal porque eu achei que eles iam se confundir, iam se atrapalhar com a investigação. É um parecer técnico que vira e fala que se tivesse caído na mão da Polícia Federal 2 anos antes e alguém tivesse dado atenção, a gente não teria o Banco Master como foi. Se puder passar, por favor. Aqui eu aproveitei para colocar... Coloquei o Valfrido Vardi, que foi como advogado pessoal, e tem algumas questões que eu acho que a gente vai acabar não passando na apresentação. Apenas no tocante ao escritório, só deixar referido. O senhor traz à baila aqui na CPI o escritório Vardi, porque ele defende os interesses de quem nesse poal de nomes que a gente tem aqui? Valfrido Vardi defende os interesses de Nelson Tanuri. O Valfrido Vardi defende os interesses de Vorcaro. O Valfrido Vardi atuou diretamente para ameaçar testemunha num caso criminal contra mim. O Valfrido Vardi contratou Henrique Machado, que faz toda essa atuação. O Valfrido Vardi notificou em nome do Valfrido Vardi. O Valfrido Vardi foi quem coordenou o ataque contra mim. Assim, eu acho que se tem a turma do Tanuri, o Valfrido Vardi faz parte. Tá, daí, se puder passar. Isso daqui é uma questão... Eu consegui reverter isso daqui, mas eu acho que os senadores têm que... Isso é uma questão muito grave. O comitê, o grupo de trabalho que foi criado, o diretor Assoli pediu para gravar isso daí, e eu pedi a gravação. E quando eu pedi a gravação havia sido destruída. Eu pedi via lá e eu recebi, mas no final... eu acho que vale a pena, eu publiquei até no meu LinkedIn a íntegra, porque a da transcrição eu recebi ontem à noite, o presidente interino conseguiu recuperar, mas mostra uma questão interna e tem nome de pessoas na CVM que mostram que são pessoas que são completamente alheias e contrárias à transparência. Tá? Se puder passar. Tá, daí, o que aconteceu? A impunidade garantida na CVM. Pode passar para o próximo.
Esse daqui esse daqui é o que eu falei do... Acho que a gente começou agora como a gente fez, né, de uma forma... Né, isso, e eu acho que seria importante, mas que para mim é o que deu maior carga, é quem está por trás, né, que é o seu Nelson Tanuri. E tinham perguntado, até falar para não ser leviano, o slide 15, e daí eu explico o porquê que no meu entendimento o seu Nelson Tanuri começa no 15, pode ir já para o 16. Hoje a gente tem muito se escuta, né? Toda a reportagem que sai sobre o senhor Nelson Tanuri, ele vira e fala, eu era apenas mais um cliente do banco. Eu acho que se os senadores quiserem entender como a cabeça de Nelson Tanuri funciona, tem que olhar esse processo administrativo sancionador da CVM de PetroRio. Nesse processo, onde ele foi condenado, pagou logo R$1,5 milhão de multa, o Nelson Tanuri, ele foi condenado por ele ter ocultado que ele era o real controlador da PetroRio. Nelson Tanuri vira nesse processo e fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei porque nem vocês estão me falando. Então, essa questão de virar e falar assim, eu não tenho nada a ver com banco, não é nova. Tá? Eu fiz a primeira denúncia onde eu apresentava toda a estrutura de como que o Tanuri fazia, e era uma engenharia financeira que começava na Vente, que é exatamente a mesma empresa que ele exerceu o controle da PetroRio. Ela não foi criada para o Banco Master, mas é a empresa onde o veículo fez essa primeira denúncia para o Banco Central em março de 2023, e daí eu faço a segunda denúncia para o Banco Central, que é a denúncia dos precatórios, em setembro de 23. Senhor presidente, senhor relator, eu queria pedir autorização para me retirar. Eu tenho uma reunião e tenho médicos também. Eu preciso intensificar com o médico, ficar de pé, porque o processo eleitoral vamos lá, não vai ser fácil. Acho que seu ativo, é diferente, né? E eu preciso estar firme. Obrigado, presidente. Obrigado, relator. Muito obrigado, senador. Prazer. Só o senhor concluiu essa participação durante a estruturação do Tanuri, que mais ou menos repete o que aconteceu em vários outros momentos, né? Eu acho importante, né, é que nesse daqui você tem algumas particularidades. Se puder passar, eu vou chegar. Tem, tudo se passa numa empresa que chama Banvox, tá? E daí você tem que entender qual que é a engenharia financeira que foi feita por trás disso. A Banvox, no papel, tem 22%, tem 22% de ações sem direito a voto do Banco Master. Só que a Banvox colocou no Banco Master 2,5 bilhões de reais em aumento de capital. E o patrimônio do Banco Master é 4,8 bilhões de reais. Então, se a gente for levar em consideração o que esses caras realmente prezam, que é dinheiro e não o que está no papel, a Banvox tem em dinheiro mais do que 50% do Banco Master, e você tem e você tem uma estrutura onde o Nelson Tanuri, a Vente e outros fundos, eles têm 70% dessas debêntures, que eles falam que não são conversíveis, mas na verdade são. Então é uma grande engenharia financeira para blindar o Tanuri como credor da Banvox. Hoje a Banvox na verdade, você teve a cisão no dia 1º de outubro de 24, ela virou DV Holding, transferiu, se puder passar para o próximo, transferiu 3 bilhões de reais. Esse daí foi o dia que eu fui olhar e falei assim, o que será que o Vorcaro falou para a namorada no dia que ele assumiu uma dívida de 3 bilhões de reais? No lado do passivo, né? E você tem o Tanuri,
o fundos da REAG, os Rezende Barbosa, que eles venderam o que é o Will Bank, receberam, então, executando, e tem esse SDG, que é muito importante. Esse SDG é o que liga tudo. Se puder passar para o próximo. O que ficou, né? Então, assim, até antes você tinha 2,8 bilhões de reais. O que o Vorcaro assumiu? Ele assumiu uma participação de 22% no Master, avaliado em 2,5 bi. Isso daí avaliaria o banco inteiro em 14 bilhões de reais. Ele assumiu um adiantamento para ele mesmo de 360 milhões de reais e uma dívida de 2,87 bilhões de reais. E nem falou isso daí para a esposa. Enfim, essa daqui é a operação, o coração que mostra como que o Tanuri, qual que é a engenharia financeira que está por trás. O Daniel Vorcaro é um garoto de recados. Pode passar. O SDG, que é esse daí que é interessante, que eu falei, o SDG ele é detentor de de uma parte das debêntures da Banvox, só que ele também tem todos os créditos daqueles desvios, todos não, mas boa parte dos créditos dos desvios identificados pelo Vorcaro, aquela Clínica Mais Médicos, Hospital Criança São José, o Confiança, foram aquelas empresas que não valiam nada e que tomaram dívidas multimilionárias, e no final das contas essas dívidas foram a parar dentro desse SDG. E quem que é o investidor desse SDG? Indiretamente o Hans 95. Então você consegue ligar toda a cadeia da REAG, Carbono Oculto, com o Master, na verdade societariamente não, porque eles quiseram criar uma aparência não societária através de dívida. E daí tem algumas coisas, você pode passar, por favor. Isso daqui são os fundos que estão, pode passar. Esse daqui é uma questão importante, né? Os atos falhos das pessoas. No único processo que eu fui condenado, do Tanuri, que se Deus quiser a gente vai reverter isso, ele coloca o endereço comercial dele como endereço da trustee na qualificação da notícia de fato. E, além disso, eu fui conversar com o dono da Planner, né, o senhor Carlos Arnaldo, tenho gravado essa conversa, se os senhores quiserem. E ele vira e fala assim, o Tanuri chegou a ter 20% da Planner, hoje tem 5%. O Carlos Arnaldo vira e fala, eu tenho muito medo desses caras, você não sabe o que eles podem fazer, eu não vou me meter, que não posso fazer. Eu acho que eu juntar até para a CPI a gravação do Carlos Arnaldo, que fica uma boa. Mas o Tanuri, ninguém coloca o endereço comercial de uma empresa que você não é sócio como seu próprio endereço comercial. Se puder passar. E daí você tem uma questão de quebra de sigilo. O fundo operava numa corretora. Eles pegaram e tiraram uma foto da ordem que a gente tinha passado para um tal de Vitor Baldi, que passou para o seu Rogério Figueiras, que passou para o Maurício Quadrado, que passou para o Nelson Tanuri, e o Tanuri, através de uma quebra de sigilo ilegal bancário, entrou com uma ação de extorsão contra mim por uma ordem que eu fiz, que eu passei no mercado, né? O Vitor Baldi virou superintendente da Master Corretora, e o Rogério Felgueiras é o diretor da Banvox. A Banvox, vocês conhecem. Pode passar. Enfim, isso daqui é tudo questão pública. Não, da quarta vara criminal, eu acho que vocês não têm, isso daí está num processo da CVM. Num processo que tem a ver com a Aliar, que eu não falei sobre a Aliar, mas é uma quebra de sigilo de abril de 2024, onde o juiz vira e fala, sendo constatado que as duas empresas pertencem ao grupo econômico ligado ao empresário Nelson Tanuri. Isso daí é a trustee AMAN. Tá? Isso daí eu mando para os senadores também. Eu acho que talvez, como tem questões de segredo de justiça, eu mando privadamente. Sim. Encerrando aqui, agora sim, definitivamente, uma questão que chegou da consultoria. Desse pacote de informações que o senhor teve acesso,
o senhor teve conhecimento de alguma coisa referente a aviões, transporte aéreo, a TAP, conectada na situação de REAG, Master? Não. Eu não, mas eu tenho um elemento que eu nunca ouvi ninguém falar. E eu estava conversando com uma jornalista outro dia e eu falei, putz, eu estou com essa impressão. E ela falou assim, você tem razão. Tá tudo dentro dessa Prime U, né? Todos esses aviões. Essa Prime U era uma empresa que se chamava Bfly. E essa Bfly, quem fez toda a venda da Bfly lá atrás foi eu falei da Latache, você tem uma outra gestora que chama Laplace, que é o Renato Carvalho, se não me engano, são dois Renatos. A Laplace foi a empresa que foi contratada para vender o Will Bank. Então eu acho que tem alguma... Sabe alguma coisa? Não. Mas tem alguma coisa nessa direção, de ir atrás dessa Bfly, da Prime U, Laplace. Presidente, da minha parte, eu estou satisfeito do depoimento, agradeço a disposição do senhor Vladimir. Eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Senhor Vladimir, o senhor tem mais alguma coisa a declarar? Ou... Eu só queria agradecer, eu não sabia o quanto que eu ia poder falar ou não. E as pessoas perguntam por que eu faço isso, né? E a resposta eu faço porque a partir do momento que Deus me deu a memória que eu tenho, a resiliência que eu tenho, eu sinto a obrigação de levar isso até o final, né? Uma questão de ver essas pessoas que fizeram tudo isso e as pessoas próximas, assim, não tem ninguém que sofreu mais com isso tudo do que minha família, que sempre me deu um super apoio, mas toda essa questão de sicário que está se vendo, tudo isso eu sofri, né? Eu sofri mais de 30 ações criminais, ameaça de morte por telefone. E eu queria, assim, para os cidadãos que estão assistindo, se tiver medo, se abaixar a cabeça, esses caras vão ganhar. Assim, não pode recuar, que o que eu estou fazendo fique como exemplo para outras pessoas, para terem coragem de vir aqui falar o que elas têm e o que elas sabem. Muito obrigado, senhor Vladimir, e parabéns aí por ter vindo a público e mostrar, né, esse esquema, essa fraude gigantesca dentro do nosso sistema financeiro. Ainda tem muita coisa para aparecer aí, não é, relator? E que nos deixa preocupados com o futuro do nosso país, porque as instituições parecem que estão desmoronando. Mas ainda existe aquele punhado de homens bons e mulheres que vão superar isso aí. O senhor faz parte do grupo. Amém. Não há nada mais a vir a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para as próximas reuniões a serem realizadas nos dias 24 e 25 de março, com pautas que serão publicadas pela Secretaria da Comissão. Declaro encerrada a presente reunião. É um Brasil que precisa cada vez mais voltar a se reconhecer como nação, como força, como chão, como base, como umbigo. Nós temos que nos ouvir para saber quem somos. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde.
As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Hoje todo mundo é motoboy, motogueiro de iFood. Todo mundo quer ser motoboy, motogueiro. Ficou desempregado, compra uma moto. Você trabalha de noite com o aplicativo, mas ele não te ajuda na sua saúde. O indivíduo não vende trabalho, vende também capital, porque ele tem a moto. Como é que será a relação da sua aposentadoria no futuro? Tudo isso tem que ser negociado, conversado no Parlamento Brasileiro. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h50 e o Senado Notícias começa agora. E a gente abre o jornal indo para a coletiva do relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira. Acompanhe. Privados de investimento, fundos de pensão e tudo isso em conjunto, sendo depois base para gastos astronômicos pessoais e enriquecimento. Acho que a gente vai dar passos mais significativos nas próximas semanas. A expectativa é essa, só acho que vai elucidar, vai esclarecer bastante coisa, já que os documentos que estavam aqui na CPMI não foram muito esclarecedores, né, senador? Nós temos muita coisa importante nos documentos, né? É natural que as pessoas busquem uma resposta mais objetiva, mas está falando de uma estruturação complexa de lavagem de dinheiro. A gente está cada vez mais se esforçando para poder ter acesso aos dados e poder ter as informações que viabilizem responsabilização e recuperação de ativos. A expectativa do senhor que ocorra, então, na próxima semana, o depoimento? Nós teremos avanços na próxima semana. A pauta é definida pelo presidente Contarato. Obrigada, senador, pela gentileza. E a reunião da CPMI e do INSS, que seria realizada na manhã de hoje, foi cancelada depois que Leila Pereira, presidente do Banco Crefisa, conseguiu autorização do STF para não comparecer. Em entrevista coletiva, o presidente da comissão confirmou a convocação da ex-namorada de Daniel Vorcaro. Os depoimentos de Marta Graeff e do presidente da Dataprev estão agendados para a próxima segunda-feira, 23 de março, segundo Carlos Viana. A senhora Marta Graeff não é investigada. A senhora Marta Graeff é uma testemunha. Muitos, inclusive, da imprensa, dizendo que ela é apenas uma namorada de um banqueiro e que nos diálogos teria reagido como namorada. Isso é uma desinformação. É possivelmente alguém que não leu os contatos. Ela é testemunha de todo o relacionamento que ele tinha com os poderes da República, com o sistema financeiro, e a expectativa é de que ela possa nos ajudar, colaborar como testemunha, será respeitada nos direitos dela, será respeitada em todos os momentos aqui, na privacidade dela, para que ela possa nos dizer o que ela sabe nessa relação do Daniel Vorcaro com aqueles que possibilitaram todo esse escândalo. Para os próximos dias, são 3 depoimentos agendados. O do presidente do Banco C6, Marcelo Calim, nesta quinta-feira, a ex-namorada de Vorcaro e o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, na próxima segunda-feira. O presidente falou sobre a expectativa para a prorrogação da CPMI. Terminados esses depoimentos de testemunhas, nós teremos uma resposta se a CPMI será prorrogada ou não. A CPMI, não tendo uma prorrogação aprovada, já imediatamente na semana que vem, marco a data para a leitura do relatório. Posso dizer que já tem, o Alfredo Gaspar é quem vai falar sobre isso, mas já tem mais de 5.000 páginas.
e a leitura e, naturalmente, um tempo para que os parlamentares possam ler, fazer suas observações e, antes do encerramento da CPMI, que em tese é no sábado, né, aí nós leríamos e tentaríamos aprovar já na quinta-feira da semana que vem. Espero, em nome dos aposentados, em nome daqueles que foram lesados na Previdência, em nome dos cidadãos de bem desse país que querem uma investigação limpa, que nós consigamos essa prorrogação. É interesse do país ter um relatório forte, abrangente, um relatório que cumpra o papel dele de apontar os culpados e cada um na sua devida relação. Para nós, hoje, é fundamental que a gente dê as respostas. O povo brasileiro espera muito dessa CPMI e eu não quero decepcionar essas pessoas. Carlos Viana se mostrou indignado com mais essa decisão do STF, que permitiu a ausência de Leila Pereira. Os senhores, primeiro, da minha surpresa e da minha indignação com relação a mais uma decisão da Suprema Corte que interfere nas prerrogativas do Senado, impede e atrasa as nossas investigações. A decisão de ontem, ainda que constitucionalmente sustentada, ela é uma interferência clara na independência da investigação de uma comissão formada por parlamentares. O senador explicou por que a presença da presidente do Banco Crefisa era tão importante para as investigações. Nós trouxemos a clara a promiscuidade nesses contratos consignados e a própria Previdência. Tanto que quando começamos a mostrar o que estava acontecendo no Brasil, o INSS fez o que deveria ter feito lá atrás, auditorias. Vários bancos foram retirados e tiveram seus contratos suspensos, entre eles o C6, que está previsto para amanhã. E a CPI do crime organizado também aprovou a convocação de Marta Graeff, a ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro. Entre as convocações aprovadas pela CPI estão a do ex-senador e ex-governador do Mato Grosso, Pedro Taques, que também teve um requerimento de convite aprovado pela comissão. O requerimento inicial de convocação do senhor Pedro Taques, ex-senador, ex-governador, ex-procurador da República, se dá por conta de documentos e informações que ele traz referentes à atuação do Banco Master no estado do Mato Grosso. Também foi aprovada a convocação da influenciadora digital Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro. A convocação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi votada em separado e rejeitada pela CPI. Nós não podemos tirar o presidente do Partido Liberal, que disse que o Banco Master doou recursos para campanhas do então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Ele afirmou, e estamos investigando um esquema de corrupção, um esquema que transcende a corrupção banal, mas sim a um esquema que se caracteriza como organização criminosa. As doações de campanha não são ilegais, não são ilícitas. E o próprio presidente do partido admitiu que havia essas doações, mas admitiu de uma maneira a destacar um fato normal, corriqueiro, dentro da vida política. Se houvesse alguma suspeita de ilicitude envolvendo essas doações, aí daria toda a razão de nós o convocarmos aqui para falar qualquer coisa ou esclarecer esses fatos. Na votação das quebras de sigilo, os senadores da CPI criticaram mais uma vez decisões do ministro Flávio Dino sobre a votação de quebras de sigilo em bloco. O Senado Federal ele foi violentado, essa é a palavra, com a decisão do ministro Flávio Dino. Se eles mesmos votam em bloco lá, se a gente sempre votou em bloco aqui, por que no caso específico, senador Marco Rogério, da quebra de sigilo do Lulinha, do filho do presidente, o ministro Flávio Dino, que foi, senador Magno Malta,
ministro da Justiça do Lula e também foi indicada ao STF pelo Lula, vai lá e bloqueia. Mesmo assim, foram aprovadas em bloco várias quebras de sigilo de empresas ligadas às investigações da CPI. Quebras de sigilo mais polêmicas foram votadas em separado, como a do ex-ministro Paulo Guedes. Nós todos sabemos que houve uma autorização, praticamente a título precário, de esse banco poder funcionar no momento em que era exatamente ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E o objetivo desse requerimento é exatamente para que nós possamos ter as informações que demonstrem se a participação do senhor Paulo Guedes nesse processo se deve a interesses pessoais, individuais, financeiros, enfim, porque as autorizações que foram dadas pelo Banco Central tiveram a participação, o apoio dele. O fato de Paulo Guedes ter sido ministro de Estado da Economia do Brasil. O fato de ele ter sido ministro. E que regras foram feitas e situações foram criadas e que isso, em tese, teria favorecido, teria criado possibilidades para que crimes fossem cometidos. Não há aqui apontamento direto de envolvimento ou de suspeita de envolvimento do ex-ministro Paulo Guedes. E não há, porque não há. A quebra de sigilo do ex-ministro foi rejeitada por 6-2. Interrompemos o final da matéria porque teve início agora a reunião no plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição, que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente e inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 2.942, de 2024, da deputada Fernanda Melchiona e do deputado Marcos Tavares. Projeto de Lei número 2, de 2026, do senador Randolfo Rodrigues. Projeto de Lei 5490, de 2025, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Projeto de Lei 3879, de 2024, de iniciativa da Procuradoria-Geral da República. Projeto de Lei 2004, de 2024, de iniciativa da Defensoria Pública da União. Projeto de Decreto Legislativo número 163, de 2023, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. E Projeto de Decreto Legislativo número 170, de 2022, de iniciativa da representação brasileira no Parlamento Mercosul. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. O primeiro inscrito é o senador Carlos Esprião Amin, não está presente, senador Jorge Cajuru não está presente, Carlos Viana não está presente, Sérgio Moro não está presente, Veneziano Vital do Rio não está presente, Lucas Barreto não está presente, Chico Rodrigues não está presente, eu estou aqui, mas fico para depois. E eu passo a palavra para o senador Paulo Paim. Está presente. Senhor presidente, senador Confúcio Moura, primeiro, meus cumprimentos pela sua pontualidade. Como eu sei que não chega às 2, eu estava lá embaixo, eu digo, eu vou para lá. O senador Confúcio vai estar abrindo às 2 horas. E por isso tenho a oportunidade de falar agora. Senhor presidente, eu vou aproveitar meus 10 minutos para falar de 2 situações, as 2 preocupantes. Um é sobre um caso de racismo e o outro é sobre o feminicídio. Senhor presidente Confúcio Moura, senhoras, senhores, senadores e senadoras, quero registrar e elogiar o Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, TJRS, que condenou um cidadão proprietário de um hotel por injúria racial. Injúria contra o trabalhador Marco Antônio Leite de Lima, após ofensas racistas ocorridas em novembro de 2023. Esse senhor se dirigiu ao cidadão Marcos após constatar que ele trabalhava como recepcionista, afirmando que os clientes devem levar um susto quando chegam na porta e dão de cara com uma figura como você, disse ele, com esse cabelo, conforme indica a transição na ação penal, conforme indica a transcrição na própria ação penal. Além disso, ele ainda acrescentou, só toma cuidado, porque caso, eu acho que foi aqui mais do que grave, porque deixa, digamos, numa posição de constrangimento, inclusive, um cidadão alemão. Porque ele usou essa figura com a seguinte frase: só toma cuidado, porque caso o alemão te encontre, vão dar um tiro em você, porque vão te confundir com o macaco. Eu deixo aqui o meu respeito a esse moço e também quero deixar claro que foi um crime também ele citar um cidadão alemão. É como se todo alemão fosse racista. Quem é racista é ele, e não querer jogar para cima de outro. A decisão judicial do TJ reconheceu que o empresário agiu com a intenção de discriminar a vítima por sua raça, com base em relatos consistentes e de testemunha que fizeram questão de denunciar porque eles presenciaram o episódio. A pena foi fixada em 2 anos de reclusão, substituída por prestação de serviço à comunidade e pagamento de 10 salários mínimos. Aliás, cabe recurso. A vítima recebeu atendimento pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Meus parabéns à Defensoria Pública. Também foi orientado durante o processo pelo gabinete do deputado estadual Leonel Ride, que tem sido muito atuante no combate aos crimes de racismo e de preconceito. A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, está organizando uma grande audiência pública sobre o tema. Parabéns pelo trabalho da nossa Defensoria Pública, do combate ao racismo e a outros tipos de preconceito e discriminação. Meus cumprimentos à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, na sequência, venho a essa tribuna para fazer um convite que considero da mais alta importância. Por meio de requerimento que apresentei, subscrito por dezenas de senadores e senadoras, realizaremos na próxima segunda-feira, dia 23, às 10 horas, neste plenário, uma sessão de debates temáticos para discutir um tema que clama por justiça, consciência e ação. O tema é um tema que também eu registro com tristeza, o feminicídio no Brasil. A covardia, 99% de homens contra as mulheres, é algo que tem que ser repudiado, criticado, de forma corajosa, eu diria, para não permitir que esses homens que desrespeitam totalmente as mulheres ficam impunes. É cadeia e prisão mesmo, esse é o caminho. Eu quero dizer que estarão conosco os representantes de instituições fundamentais. Tenho certeza que a senadora Zenaide Maia deve participar, ou aqui ou à distância, porque ela é uma lutadora dessa causa, uma defensora das mulheres. Por esse enfrentamento, o Ministério das Mulheres,
o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, o Conselho Nacional de Justiça, o Instituto da Mulher Negra Geledes, a Fundação Frederic Alberti no Brasil, o Ministério da Justiça e também representantes das delegacias especializadas no atendimento à mulher. Estarão também aqui aquelas organizações da casa que tratam dessa questão com muito carinho e têm nos ajudado muito nesse combate. Faço, portanto, um chamado a todos os colegas parlamentares e entidades da sociedade civil e à população brasileira para que participe desse debate. Não se trata apenas de mais uma sessão, trata-se de um compromisso de vida. Por isso, senhoras e senhores, vejam, esse tema ganha, eu digo infelizmente, cada vez mais. Eu digo infelizmente porque eu gostaria que estivéssemos falando de educação, de saúde, de habitação, mas o feminicídio está em todos os lares, em todas as casas do Brasil, em todos os meios de comunicação, todos denunciando esses atos de covardia, crimes contra as mulheres. O Brasil tem assistido a um crescimento alarmante no número de feminicídios. Em 2025, o país registrou cerca de 1.470 casos. Um triste, como digo mais uma vez, um triste recorde histórico. São vidas interrompidas, famílias destruídas, sonhos silenciados. No meu estado, o Rio Grande do Sul, somente no mês de janeiro de 2026, somente no mês de janeiro, foram registrados 11 casos de feminicídio. 11 mulheres que tiveram seus direitos mais básicos, que é o direito à vida, brutalmente negados. E há um recorde que nos dói ainda mais, porque revela a face cruel das desigualdades estruturais no nosso país. Segundo a pesquisa, quem são as mulheres que o Brasil protege? Uma pergunta que a pesquisa fez, né? 68% das mulheres assassinadas nos últimos 10 anos são mulheres negras. Vejam, quase 70% das mulheres assassinadas nos últimos 10 anos, baseado na pesquisa, são mulheres negras. Isso escancara o preconceito, o racismo, o machismo que ainda persistem em nossa sociedade. Nós não queremos que mulher nenhuma seja atacada, violentada, assassinada, porque a gente com tristeza, repito a palavra tristeza nesse momento que estou na tribuna, que persistem ainda em nossa sociedade. Nós já temos instrumentos legais importantes. 60 segundos. Como a Lei Maria da Penha, a tipificação do feminicídio no Código Penal. São conquistas históricas, fruto de muita luta das mulheres e os homens que amam a vida. Mas é preciso dizer com toda clareza, a lei por si só não basta, é necessário garantir a sua efetiva aplicação. É preciso fortalecer as políticas públicas, integrar as ações entre União, Estados e municípios, investir na prevenção, na educação e no acolhimento das vítimas. Discutir o feminicídio é, acima de tudo, um ato educativo. As nossas crianças têm que aprender, porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã. É afirmar que a vida das mulheres deve ser prioridade absoluta. É dizer, em alto e bom som, que não aceitaremos mais a violência como parte do cotidiano, se fosse normal. Não é normal, é anormal. Por isso, reforço o convite. Convidamos a todos a participarem desta sessão de segunda-feira, neste plenário. Segunda-feira pela manhã. Vamos ouvir, dialogar e, principalmente, construir caminhos concretos para enfrentar esse que é um dos maiores desafios sociais dos nossos tempos. A luta pela vida das mulheres é uma luta de todos nós.
do Confúcio, muito obrigado pela tolerância aí dos minutos a mais. Parabéns, meu senador Paulo Paim. Muito bom ouvir Vossa Excelência. Dando continuidade, eu passo a palavra para a senadora Zenaide Maia, PSD, Estado do Rio Grande do Norte. Tudo bem, minha deputada Adriana? Bem-vinda, tá? Senhor presidente Confúcio Moura, com nome desse jeito, tem que orgulhar qualquer Confúcio, esse grande médico, administrador, político. Olhe, hoje eu subo aqui nessa tribuna para falar sobre o Dia Nacional da Artesã e do Artesão, que foi dia 16. E eu faço questão de lembrar algo que sempre digo: o artesanato é a mãe de todas as artes. Na minha terra, valorizar o artesanato é valorizar a nossa história, as nossas raízes e o futuro de tantas famílias que dependem dessa cultura de criar com as próprias mãos. Antes de existir qualquer indústria, qualquer produção em larga escala, já existiam mãos talentosas transformando matéria-prima em cultura, em identidade, em sustento para tantas famílias. No Rio Grande do Norte, nós temos muito orgulho disso. Temos artesãos e artesãs que carregam lindas histórias nas mãos. As nossas bordadeiras, por exemplo, que com paciência, talento e tradição transformam linhas e tecido em verdadeiras obras de arte. O artesanato potiguar não é só beleza, como o artesanato do Brasil também. Ele é cultura, é renda, é dignidade e é desenvolvimento para muitas comunidades. Por isso, neste dia, quero deixar aqui o meu reconhecimento e o meu respeito por cada artesão e cada artesã do nosso estado e de todo o Brasil. Que nunca faltem políticas de incentivo, reconhecimento e valorização para esses profissionais que fazem tanto pelo nosso país, muitas vezes de forma silenciosa. Que a gente siga aprendendo a enxergar em cada peça artesanal não apenas um objeto, mas uma história, um tempo dedicado e um coração inteiro colocado ali. Vocês mantêm viva a nossa cultura e mostram todos os dias a força do trabalho feito com as próprias mãos. A maioria dos artesãos são mulheres. Eu participo de todas as feiras de artesanato do Rio Grande do Norte. E o que eu observo, Confúcio, e vocês estão nos assistindo, elas estão se aperfeiçoando de um jeito, faz cada obra de arte. E eu tenho visto com muita alegria também homens. Então, eu costumo dizer que é uma higiene visual. É a história viva ali, porque elas preservam nossa cultura, fazem essa cultura com arte. E é a sobrevida de milhares de famílias em todo o Brasil. E eles têm um olhar assim que às vezes a gente não nota. Mas eu quero aqui parabenizar você artesã, você artesão do Rio Grande do Norte e desse país e dizer: vamos continuar cuidando dos nossos artesãos e artesãs desse país. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Zenaide, vamos dar continuidade, passando a palavra para o senador Eduardo Girão. Paz e bem, meu querido irmão, presidente, senador Confúcio Moura, sempre muito pontual. Quero saudar aqui a presença da nossa... Eu já estava te chamando de senadora, viu, Adriana? Deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, nossa líder. Olha, senhor presidente, senhoras senadores, eu subo essa tribuna aqui para manifestar, e alguém tem que reverberar isso. E já que nós temos sessão hoje, porque sessão aqui
foi determinado pelos os últimos presidentes da casa, Pacheco e Davi, que só pode abrir quem for da mesa. Ou seja, atitude antidemocrática. Porque na história de 200 anos do Senado Federal, o presente de aniversário do Senado foi essa resolução que eu já entrei, quero avisar aqui, eu já entrei com um projeto de resolução para revogar essa pouca vergonha, que é apenas senador da mesa abrir sessão. Está errado. Tendo 2 senadores aqui para a sessão de discurso, de pronunciamento, era para abrir. Quantas vezes está o senador Paulo Paim, eu e mais 2 aqui, e não tem ninguém para abrir da mesa e a gente volta para os nossos gabinetes com a cara no chão. Então isso é um desrespeito com o parlamento. Mas, deputada Adriana e presidente, é o seguinte: estão acabando com o instrumento da CPI e CPMI. Será que ninguém está vendo isso? Mas você sabe que acabando mesmo é liquidando. Hoje nós tivemos 2 casos. Um na CPMI do INSS, do roubo dos aposentados, dos pensionistas, dos órfãos, das viúvas, dos deficientes. Hoje, cancelaram a sessão. O presidente teve que cancelar porque o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar para uma banqueira, dona da Crefisa, Leila Pereira, não vi, prestar depoimento sobre os consignados. Não veio. E fica por isso mesmo. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal só rasga a Constituição do Brasil, só humilha essa casa porque tem gente aqui que deixa ser humilhado. Que parece que é bom esse tipo de coisa, porque está blindando gente. Olhe o que é que vocês estão fazendo com a democracia do Brasil, acabando um instrumento que foi exitoso na CPI dos bingos, na CPI do mensalão, dos Correios. Quantas e quantas CPIs e CPMIs se jogou luz em sombra, em trevas, e revelou a verdade para o Brasil e prendeu gente. Como a partir do início da CPMI do INSS. Mesmo com a blindagem escancarada da tropa de choque do governo Lula, que blinda banqueiro, que blinda o Lulinha, que blinda o Frei Chico, que blinda um monte de gente suspeita em desviar bilhões de reais, mesmo diante do boicote do STF, da sabotagem suprema, pedindo para depoente, se quiser vir, nem venha, autorizando. Mesmo com tudo isso, deputada Adriana Ventura, 16 pessoas foram presas até agora, peixe grande, desse esquema. Por quê? Porque nós denunciamos, jogamos luz, e aí é uma força-tarefa que acaba funcionando. Está aí o resultado. Mas não, está na mesa do presidente do Senado para prorrogar a CPMI e ele faz cara de paisagem. Não prorrogou, nós acionamos o STF, tá, presidente Davi Alcolumbre? O Banco Master, o maior fraude do sistema financeiro do Brasil, o senhor continua fazendo cara de paisagem. Nós acionamos o STF também, na CPMI. E eu vou acionar o STF na CPI. É o jeito, é uma vergonha. Daqui a pouco eu vou ter que acionar o STF, que não tem para quem recorrer, para abrir, sabe o quê? A Comissão de Ética do Senado Federal, que não foi aberta ainda nessa legislatura. Então, nós estamos vendo decisões esdrúxulas acabando com um instrumento importante. Mas olha só essa notícia que eu trago aqui. Quero me deter a mais uma aberração jurídica em curso no STF. Trata-se de queixa-crime feita pelo ministro Flávio Dino contra o ex-senador Roberto Rocha, que foi colega nosso aqui durante 4 anos. O processo quer a condenação por calúnia e difamação em função de um pronunciamento feito aqui, na tribuna do Senado. Olha a gravidade disso, senhoras senadoras, senhores senadores, até isso, até roubar a fala da gente, criminalizar, querem fazer para calar, para intimidar. E olha só,
O senador Roberto Rocha fez um discurso no dia 10 de agosto de 2022, denunciou a influência direta do então governador do Maranhão, junto ao procurador de Justiça do Estado, visando coagir prefeitos a apoiarem a candidatura de seu aliado ao Senado. Esse caso está repleto de irregularidades e ilegalidades. A principal delas se refere ao sagrado instituto da imunidade parlamentar, um dos pilares fundamentais de qualquer democracia. Se existe um artigo da Constituição Federal claro e direto, é o 53, que trata exclusivamente da imunidade parlamentar. Abro aspas. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Sua total objetividade não permite nenhum tipo de interpretação, gente. O pronunciamento de Roberto Rocha foi feito diretamente da tribuna do Senado durante o exercício do seu mandato. Segundo vários juristas, essa condição geográfica remete à imunidade parlamentar a uma condição reconhecida juridicamente como absoluta. E tem mais agravantes. Roberto Rocha não foi reeleito em 2022. Com o encerramento do mandato, o processo de calúnia e difamação não deveria mais ser acolhido pelo STF. Acabou o seu foro privilegiado. Então teria que se deslocar esse processo para a primeira instância. Além disso, seu pronunciamento em nenhum momento faz qualquer ofensa pessoal. Ele limita-se a chamar a atenção de autoridades e da população para irregularidades praticadas durante a campanha. Criminalizar denúncia legítima feita por parlamentar no exercício do mandato seria o mesmo que transformar o direito penal num instrumento de controle, de discurso político, rompendo definitivamente com o restinho de democracia que a gente tem no Brasil. Até isso querem tirar. A fala. Tem senador, tem deputado que pensa duas vezes o que falar da tribuna. Acabou. Acabou a liberdade de expressão. Olha a que ponto chega essa turma. Por conta disso, senhor presidente, já existe uma farta jurisprudência do próprio STF sobre casos de parlamentares que denunciaram irregularidades no processo eleitoral, inclusive em entrevistas realizadas fora do ambiente do Congresso Nacional. O que mais uma vez se espera do Supremo é que cumpra minimamente seu dever, respeitando o que manda a Constituição. Eu, antes de encerrar, o minuto que falta, eu quero lembrar aos senhores, às senhoras, que a mesa diretora do Senado tem que defender os senadores, inclusive ex-senadores. Os ex-senadores não têm direito a plano de saúde vitalício, não tem o brochinho de senador, de ex-senador. Por que o Senado não entrou, a Advocacia Geral do Senado, por que essa presidência não pede, não solicita um ex-colega que possa entrar no processo para defender a casa, para defender a nossa legitimidade, as nossas prerrogativas? Isso é o mínimo, porque o Senado fez em outros processos do senador Roberto Rocha, nesse sentido, mas sobrou esse. E sabe qual é o grande problema de tudo? É o que o senador Roberto Rocha hoje vai tentar o mandato. Ele vai tentar voltar para o Senado. Senhor presidente, se eu me der mais um minuto, eu me comprometo a encerrar. O grande problema dos poderosos de plantão é esse. O senador Roberto Rocha, que é um crítico desse regime, Lula e alguns ministros do STF, ele mete o dedo na ferida, ele questiona emendas parlamentares secretas, orçamento secreto. Ele é um parlamentar que, nesse aspecto, tem feito um enfrentamento até sem mandato. Você imagina quando ele estiver com mandato. Então, nós temos a grande chance de limpar essa casa revisora da República, de mudar quase toda
no ano que vem e a gente precisa ter a oportunidade de ter candidatos que enfrentem o sistema, esse regime, que não tem um rabo preso e querem deixar um rabo preso para o senador Roberto Rocha, é isso? Querem deixar uma armadilha para ele não ser elegível? Agora, no Maranhão, um estado que tem os piores índices de IDH do Brasil, coronelismo soberbo que existe lá, não aceitamos absolutamente isso. Espero que o Maranhão se liberte dessa forma de fazer política rasteira, uma forma de fazer política covarde, de cooptação, e que se possa ter democracia na eleição, que a população escolha qual é o viés político ideológico que ela quer ver no Senado Federal. Então, toda a minha solidariedade ao senador Roberto Rocha, que foi nosso colega aqui por 4 anos, e que ele possa ter o apoio mínimo, é o que se espera, porque isso pode ser qualquer um de nós, tá? O mínimo apoio que se espera dessa presidência do Senado para acionar imediatamente, que é sexta-feira que está marcado o julgamento dele, imediatamente para a nossa Advocacia Geral do Senado agir em defesa das prerrogativas do mandato nosso, que é o mandato do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Beleza, parabéns, senador Girão. Vamos continuar. Senador veneziano, Vital do Rego, com a palavra. Bom de falar com você, eu volto. Meu querido senador presidente, amigo, irmão, governador, estimado companheiro, a quem todos nós devemos dirigir e devotar o reconhecimento à figura e ao perfil de homem público incomum, representante da nossa Rondônia. Muito feliz ao revê-lo, ao reencontrá-lo, sempre nós nos reanimamos, porque Vossa Excelência passa com a sua tranquilidade, com a sua leveza, aquilo que, por vezes, é a ausência do ambiente político. Poderíamos ter, todos nós, exatamente essa compreensão de fazer o bom debate sem perder essa tranquilidade que é muito própria e o caracteriza. Saudar aos nossos companheiros e às nossas companheiras. Nesta tarde, iniciamos mais uma jornada de debates legislativos e, voltando a ocupar esta tribuna, o faço para mencionar e referenciar, por uma questão de justiça, nós estamos nos aproximando, senadora Zenaide Maia, do período de desincompatibilizações daqueles e daquelas que estarão desligando-se das suas funções, das suas atribuições, dos cargos que ocupam nas 3 esferas e em outras, a fim de que possam disputar mandatos eletivos. E hoje eu quero mencionar, em agradecimento, a uma destas pessoas, um colega nosso, que pouco tempo teve para que nós pudéssemos desfrutar da sua companhia, da sua inteligência, do seu vigor, do seu dinamismo, porque nós, Senado Federal, nós o emprestamos para que ocupasse um cargo elevadíssimo de responsabilidades extraordinárias, importante, que é exatamente o Ministério dos Transportes. Eu quero mencionar o ministro Renan Calheiros Filho, senador da República, e que, em razão do chamamento que o presidente Lula, já no início do seu governo, fez para que o mesmo pudesse conduzir, administrar e levar à frente uma nova visão para o Ministério dos Transportes. E o ex-governador, senador da República, ministro Renan Filho, teve um extraordinário, e nós assim o reconhecemos, trabalho efetivo, trabalho de entregas, trabalho de resolutividade. Soube vencer e superar problemas, desafios, obstáculos, travas, inclusive no campo legislativo, no campo institucional.
E faço exatamente por isso, porque daqui a alguns poucos dias, senador Confúcio, não sei, penso que sim, Vossa Excelência, a senadora Zenaide, todos os senadores, independente das suas posições políticas locais, mas todos nós devemos ter tido, como eu tive, estou fazendo aqui esse registro de agradecimento como paraibano que passou a desfrutar de ações que, antes da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério dos Transportes não tinha. Então não dá para fazer, senão esse debate comparativo, presidente Confúcio. E é isso que eu insisto em fazer com os companheiros que se opõem ao governo Lula com toda a legitimidade, que eles possam assumir a tribuna e dizer o que foi feito durante o ano de 2020 até o 2019 até o ano de 2022. Por favor, no campo dos investimentos, na área dos transportes, senadora Zenaide, o que foi feito? O que é que nós enxergamos? O que é que nós tivemos, se não projetos que foram postos para os escaninhos, engavetados, obras paralisadas, falta de iniciativa, de dinâmica, recursos que não existiam, projetos muito menos, para que nós tenhamos ideia, nossos amigos e nossas amigas que precisam ter esses comparativos para que façamos a melhor opção, porque é a partir dela, fazendo-a da melhor forma, é que nós poderemos ter 4 anos mais vigorosos, melhores. Caso contrário, teremos que purgar 4 anos de retrocessos, de infaustos, de lamentações. A média, no período do ex-presidente Jair Bolsonaro, com todo o devido respeito, era de 5 bilhões para você tratar sobre rodovias, ferrovias, investimentos marítimos, simplesmente também nos nossos aeroportos. Simplesmente indizível, incompatível com as demandas, com tudo aquilo que nós esperamos de um Brasil que seja e que continue e possa sempre pleitear pujança. E pujança econômica, pujança de desenvolvimento, não se dá senão também com investimento nessas áreas de transportes. A partir de 2023, presidente Confúcio Moura, senadora Zenaide, meus amigos e minhas amigas, nós passamos a ter um governo que voltou a focar em investimentos que precisavam ser feitos. É uma recuperação. Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizia nós precisamos fazer um governo da união e da reconstrução, ele não dizia senão porque via e assistia exatamente o desmantelamento de todas essas áreas. Na sua específica formação, a área de formação da saúde, com muita percussiência, com muita precisão, Vossa Excelência, muito mais do que eu, pode dizer, porque aqui durante esses 7 anos e 3 meses, ocupou por diversas vezes, além de presidências de comissões, e sempre falou a esse respeito e sempre trouxe o seu comprometimento com a área de saúde também. Então, o ministro Renan Filho merece o nosso reconhecimento. Na Paraíba, meus amigos e minhas amigas, em razão também de uma articulação política, em razão de nós mostrarmos algumas debilidades e algumas deficiências, entre estas, a necessidade de podermos começar definitivamente a obra de duplicação da BR-230, famosíssima obra 230, que sai como seu ponto inicial em Cabedelo e vai até o norte do país, mas de Campina Grande ao Sertão havia uma carência enorme, prejuízos também estratosféricos sob o ponto de vista econômico, mas muito mais em relação aos inúmeros incidentes, acidentes com vítimas fatais, dificuldades porque Campina começou a crescer e houve um adensamento naquela região. Mas essa duplicação que começou há 2 anos e meio, 3 anos precisamente, em razão da presença do governo do presidente Lula e da iniciativa do ministro Renan Filho, e também pela articulação que nós soubemos, todos nós, e eu sou muito agradecido aos senhores, Vossa Excelência estava na Comissão de Infraestrutura, se lembra muito bem disso. Agradecidos somos, porque na época, em 2022, nós tínhamos como relator do nosso orçamento o nosso companheiro Marcelo Castro, que entendeu quando nós aprovamos uma proposta de emenda que levou a nossa assinatura de 157 milhões de reais. Essa proposta ela foi aprovada na comissão, mas foi acolhida por inteiro pelo relator. Mas o relator não teria
tido condições em fazê-lo se naquele momento não tivéssemos tido Congresso Nacional, governo federal, governo do presidente Lula, a sensatez de aprovarmos a PEC da transição, que garantiu essas condições. E foi a partir da PEC da transição que recursos foram destinados, exemplificando, para a área de transportes. E lá está. Nós estamos, terça-feira, recepcionando mais uma vez o ministro Renan Filho, já fazendo o périplo que ele, nesses últimos dias, tem feito dentro de uma boleia de caminhão, andando em cada um dos estados aonde esteve a presença do governo, com novos projetos, com recuperações de projetos que foram paralisados, passa da Paraíba, vai até a Bahia durante a próxima semana. Então, o nosso agradecimento. É uma obra de 35 quilômetros nesse primeiro estágio. 35 quilômetros, que vai beneficiar a nossa amada Campina Grande, mas vai beneficiar a todos os paraibanos que vão e vêm, e a nossa senadora balança afirmativamente com a cabeça, porque sabe, afinal de contas, Zenaide é a nossa colega vizinha do Rio Grande do Norte, sabe da importância da BR-230, cruzando ali nas proximidades do nosso Seridó. É um primeiro passo marcante, uma obra de 550 milhões de reais para qual esta obra nós tivemos a oportunidade, trabalhando junto à Comissão Mista de Orçamento, trabalhando junto ao Governo Federal, de destinarmos 267 milhões. Mas são recursos como a triplicação da BR-230 lá de Cabedelo a João Pessoa, que estava parada. Obra sem projeto e obra sem dinheiro, senador Confúcio Moura, não existe, é simplesmente menção. E era o que acontecia. Muitos dos nossos pessoenses, cabedelenses, reclamavam sobre a paralisação dessa obra. E nós dizíamos, ora, no governo anterior não tinha dinheiro, além de um projeto mal feito. No governo do presidente Lula, nós passamos a ter esses recursos, consertamos o projeto e a obra começou a andar efetivamente. E parte dela já vai também ser entregue na visita que o ministro Renan Filho estará a fazer ao nosso estado. Então, eu agradeço penhoradamente. Haverei de ocupar em outras oportunidades para fazer menções a outras e outros integrantes deste governo, que merecem todo o nosso reconhecimento. E é dessa forma que eu continuarei. Senadora Zenaide, senador Isalci, senador Confúcio, meus amigos e minhas amigas. É a de propor, é a de fazer a boa provocação. Estabeleçamos aqui até de forma a colaborar, a ajudar, a instrumentalizar, a ilustrar, a dar as condições para que nossos amigos, amigas, conterrâneos brasileiros possam ter esse diferencial em cada área. Se nós não tivermos feito, porque não somos, senão humanos, que erram, imperfeitos na nossa essência, mas nós queremos estabelecer essa comparação. E essa comparação, no dia de hoje, eu faço. Esse governo do presidente Lula, sob a condução de uma equipe competente, operosa, eficiente e resolutiva do ministro Renan Filho, entregou ao país, entregou a cada um dos estados e não diferentemente ao estado da Paraíba e, portanto, e por essas razões, ministro Renan Filho e a todos os senhores e senhoras que compuseram e compõem o Ministério dos Transportes, em nome dos interesses do nosso estado, o nosso mais profundo agradecimento e o desejo que Vossa Excelência, desvinculando-se nesse instante para novo projeto, possa ter o êxito merecido pela sua já extraordinária condução como ex-governador que foi, muito provavelmente disputando mais uma vez esse mandato. Vossa Excelência merece, em razão daquilo que já demonstrou, em razão de toda a sua sensibilidade, em razão de toda a sua sagacidade, da sua capacidade como executor, já plena e amplamente reconhecida por todos os alagoanos e por nós brasileiros. Em nome dos nossos companheiros do MDB, nós nos sentimos muito felizes porque quando nós éramos chamados e já Confúcio Moura, ultrapassando os limites daquela liberdade do carinho que Vossa Excelência nos tem, mas eu não posso extrapolar e não posso fazer com que Vossa Excelência tenha mais. Mas só para dizer, nós temos a tranquilidade, quando éramos instados a fazer sugestões de nomes que pudessem compartilhar daquele momento de formação do grupo de trabalho do presidente Lula, o MDB sugeriu 3 grandes nomes. E em cada uma dessas pastas, nós temos orgulho em dizer, nós colaboramos de forma efetiva. Senador Renan Filho, querido ministro Jader Filho e querida colega Simone Tebet.
ministro das Cidades, ministra do Planejamento e ministro dos Transportes. O MDB se sente confortável em ter podido colaborar efetivo e eficazmente durante esse período. Grande abraço a todos os senhores e todas as senhoras, muito grato. Perfeito. Os parabéns, senador veneziano. E vamos em frente. Eu passo a palavra para o senador Exalci Lucas, PL aqui do Distrito Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, presidente, eu sempre tenho falado aqui sobre coincidências, só que a partir de hoje eu vou parar de usar essa palavra. Não existe isso de coincidência na operação da compra do Banco Master pelo BRB. Na realidade, quanto mais eu pesquiso, mais eu percebo que foi criado um esquema no GDF. Eu vou explicar para vocês e eu peço aqui que todos fiquem atentos aqui às minhas palavras. Essa semana, falei sobre a ligação entre os possíveis envolvidos no maior escândalo de corrupção do mercado financeiro do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes tirou o governador Ibanez do inquérito do dia 8 de janeiro. O escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes tem contrato de 129 milhões com o Banco Master. Os encontros com o Vorcaro, Paulo Henrique, que é o presidente do BRB, Alexandre de Moraes, que resultaram na compra ou na tentativa da compra do Banco Master, isso tudo para salvar ou beneficiar quem? Vem comigo que tem mais coisa aqui. Nas últimas semanas, saiu na imprensa que o escritório do governador Ibanez tinha contrato de 43 milhões com o fundo ligado à REAG. O mesmo fundo fazia parte do Banco Master. Essa mesma gestora é investigada pela Polícia Federal, inclusive com ligações com o PCC. Falando da Polícia Federal, pasmem, a Polícia Federal solicitou 4 vezes ao STJ para fazer busca e apreensão contra Ibanez e seus aliados, justamente pelo caso da compra do Banco Master. Adivinha o que aconteceu? O STJ negou todos os pedidos feitos pela Polícia Federal. 4 vezes. E houve a negativa por parte do STJ. Isso é muito estranho, né? Parece blindagem, não é isso? Parece blindagem, porque não deixar a Polícia Federal fazer a operação. Mas calma que ainda tem mais. Fazendo uma pesquisa hoje, eu encontrei algo que chamou minha atenção. Em maio de 2025, eu fiz aqui uma denúncia na CPMI do INSS, mostrei que o INSS tinha um programa chamado Meu INSS Vale Mais. E o único banco que foi liberado para fazer isso era exatamente o PigPay, do grupo JBF, do Joesley Batista. Guarde esse nome. O que parecia um benefício, esse aplicativo é do INSS Vale Mais, que foi operado pelo Banco PigPay. E o que parecia um benefício para os aposentados se transformou num pesadelo. Eles adiantavam a aposentadoria e cobravam juros abusivos. Não só juros, mas também taxas, seguro obrigatório. Então, com essa operação irregular, roubaram milhões dos aposentados. Mas milhões, muito mais do que o desconto associativo. Agora vinha a ligação com o Distrito Federal. Vocês sabiam que o GDF fez um convênio com o PigPay para adiantar o salário dos servidores do DF? Está aqui, ó. O PigPay fez exatamente a mesma coisa que o INSS aqui fez. Parece algo muito bom, mas não é verdade. Só que vocês não sabem, no site da Secretaria do Estado da Economia, aqui do DF, informa antecipação salarial.
empresas credenciadas. Veja, empresas no plural. Agora adivinha? PigPay. É a única empresa credenciada para fazer essa antecipação. Isso mesmo, PigPay, do grupo JF, do Joés Batista, também no GDF. Mas ainda tem mais. Eu vi na pesquisa que eu fiz e teve uma campanha de divulgação de convênios, alguns influencers dando as boas sobre a antecipação do salário. Tem várias influencers que foram contratadas para realmente fazer a propaganda do PigPay. Então, houve um grande investimento nisso. Mas esses influencers não falavam uma coisa. Na página de ajuda do PigPay, fala que para participar da campanha Telemedicina Raio-X, é preciso ser servidor do DF, estar elegível à antecipação salarial e antecipar pelo menos R$20 do salário usando o aplicativo do PigPay. Isso é venda casada, um absurdo. Povo do Distrito Federal, acreditem quando eu digo, não existe coincidência, e eu vou mostrar o porquê. Na semana passada, saiu outra matéria, e ela fala o seguinte: o filho do Ibanez comprou um duplex, daqui, por 9 milhões. Claro, qualquer pessoa pode comprar um apartamento no Noroeste, se tiver dinheiro. Porém, adivinhe só, sabe de quem era o imóvel desse apartamento? Joesley Batista, do grupo JF, que é dono do PigPay. Falei para vocês guardassem esse nome. O que parece um simples negócio, um benefício, algo que vai ajudar a população do Distrito Federal, vira um grande escândalo, uma possível organização criminosa que usou o GDF como porta. E quando eu falo GDF, claro, falo de Ibanez e Celina Leão. Falando nos dois, vocês viram que foi derrubada a liminar que suspendia o uso dos terrenos do DF para cobrir o prejuízo do BRB. A conversa dos dois é que esses terrenos vão salvar o BRB, mas salvar deles mesmo, né? Porque eles que fizeram a compra do Banco Master, toda essa operação, todos os investimentos, mesmo sabendo dos títulos podres. A solução correta para salvar o BRB é usar os bens do Ibanez e da Celina. Eu tenho certeza que o dinheiro deles daria para tapar esse rombo e ainda sobraria. Eu fui ao Ministério Público pedir o bloqueio dos bens deles e vou amanhã, marcado já com o presidente do Banco Central, às 17 horas, e vou fazer o mesmo pedido. Ele mesmo me disse, em uma das reuniões que nós fizemos lá sobre esse caso, que o correto seria os responsáveis pagarem essa conta, e não o governo do Distrito Federal, que no caso é o povo do Distrito Federal. Eu vou continuar firme, não vamos deixar realmente isso barato. Ninguém mexe com o DF é do povo do DF, então não pode sair impune quem faz esse tipo de falcatrua que vem acontecendo. Então, todo dia, presidente, surgem novas notícias. Né? Hoje mesmo agora já apareceu mais investimento de precatórios do escritório do governador Ibanez Rocha. Sem falar que o secretário da Casa Civil também fez parceria com o escritório, ou seja, estão envolvidos nessa operação o governador, o ex-presidente Paulo Henrique, e eu estive no BRB, conversando com o atual presidente, Nelson, e eu disse a ele, que eu sou contador, eu disse, olha, como pode alguém fazer um investimento de 12 bilhões e não checar se tem fundamento, se tem garantia, se tem documento? Não fizeram isso. Aí ele me disse que, na realidade, eles burlavam os conselhos fiscais, conselho de administração, porque eles fatiavam. E aí, quando eles fatiam, não precisa autorização do conselho. Mas esse fatiamento de 12 bilhões. Então,
na prática foi fraude, uma gestão fraudulenta. Não é uma questão também só de não ter analisado isso. E ontem, na audiência pública que foi feita aqui no Senado Federal, com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, os auditores independentes, eles mostraram, Trevisan mostrou lá realmente o parecer do auditor independente. Ele dizia realmente isso, dizia que realmente havia sérios problemas com relação a Banco Master e essas operações. Então, o presidente do BRB e o governador fez isso sabendo. Bem, senador Exalci Lucas. Muito bem, eu vou usar esse tempo aqui, um tempo curto, para um breve pronunciamento meu mesmo, daqui mesmo da cadeira da presidência, sobre o feminicídio. Tudo bom, Raiza? Bem-vindo, viu? Nós estamos, toda a imprensa divulgando, as estatísticas são alarmantes sobre o feminicídio, a violência contra a mulher. E eu fico assim em dúvida, bem questionando, será que isso era assim há 50 anos, há 40 anos, há 100 anos? Porque a mulher no Brasil colônia, no Brasil imperial, ela tinha quase nenhum direito, né? A mulher só era para prendas domésticas, serviços caseiros. Então, uma trabalhadora comum casava por encomenda, os pais é que faziam os arranjos para casamentos. Aí vem andando, até ele não tem dados desse período negro da Velha República, até 1930, 32, quando a mulher começou a arranhar alguns direitos, que é o direito do voto, de ser professora, e assim foi, andando, e hoje realmente a gente encontra nas salas de aula das faculdades brasileiras, na sala de Direito, de Medicina, a maioria dos alunos são mulheres. As mulheres estão avançando, as mulheres estão crescendo, as mulheres estão prosperando a duras penas, através dos seus movimentos organizados, através da luta das mulheres por mais direitos, né? Mas ainda tem um grande setor da área das mulheres, pobres principalmente, mães solteiras, mães solos, mães pobres, que realmente carregam todos os tipos de dificuldade, preconceitos. São mulheres separadas, muitas vezes vitimadas, sequeladas, das mais diversas formas. E hoje a imprensa noticia cada dia ocorrências de violência e feminicídio. A minha dúvida é o seguinte: o que a gente pode fazer na prática? O que a gente pode fazer, assim, na realidade, para esse enfrentamento hoje, não é? Porque o discurso é fácil, eu vir aqui falar, defender as mulheres é extremamente simplista. Mas como a gente encarar essa realidade? Tem alguma solução imediata? Que as leis estão aí, as leis estão duras, não é? E tem cada dia mais agravamento dessas penas, não é? Contra a violência contra a mulher. Mas o que a gente pode fazer efetivamente para proteger as mulheres, né? Nós todos nascemos de mulheres, temos avós, temos mães, temos tias, temos gente nossa, temos filhas, temos netas. Então, o que fazer, né? Então, as leis já estão bem produzidas, eu acredito que sejam já suficientes, a não ser um acréscimo aqui, outro ali, mas a legislação já existe em abundância. Agora, eu acredito que nós devemos estabelecer, primeiro passo, o Paim falou aqui na abertura, no discurso dele, que seria a educação. Ele não vai fazer isso num golpe de mágica, num estalo de dedos, não é? Mas através da educação, colocar o respeito à mulher na creche, na primeira infância, no ensino fundamental, não é? No ensino médio, na adolescência, ali martelar veementemente para esse respeito à dignidade das mulheres, né? Às vezes todo mundo já sabe como é que começa o mecanismo da violência contra a mulher, todo mundo já sabe. Começa primeiro com as palavras,
com as hostilidades, depois vai avançando a agressão, os gritos, os empurrões, os tapas e mais tarde a violência. Quer dizer que a mulher não tem o direito. Nós todos, hoje, casados, nós evoluímos durante o tempo. Quando você está lá menino, namorando, você é um casalzinho novo. Depois o tempo vai ensinando, vem os filhos, você vai amadurecendo. Às vezes o homem ou a mulher, você vai desviando, vai para o alcoolismo, vai para as drogas, vai para os distúrbios de comportamento, não é? Vai criando manias que aquele casalzinho lá de namorado não conhecia lá nos seus juramentos. Não sabia daquela pessoa. O homem mudou, a mulher mudou. E, de repente, o amor acaba, reduz. E aí, lá na frente, sem esse amor, né, sem essa consideração, sem esse respeito, aí começa todo tipo de acontecimentos desagradáveis. A mulher é dona do seu corpo. A mulher que não é amada, ela tem o direito de amar. Qualquer um tem o direito de ser livre. Ela tem o direito de pedir a separação legítima. Por que não? Se ela não está mais sentindo bem, segura nesse relacionamento, ela pode pedir a sua separação, o seu divórcio, é rápido. E cuidar da sua vida, independentemente. Não é ficar ali sob tutela, ali sobre realmente o machado, o cutelo do homem a vida toda, às vezes por causa da dependência econômica, né? E os filhos seguram muito. Então, eu concordo com o senador Paim, que a gente deve introduzir através da escola, não como uma disciplina obrigatória, mas que o professor de matemática fale do assunto, tire um tempinho. Na creche, a tiazinha fale para a criança. No ensino fundamental, a mesma coisa, todos os professores falem, assim como uma missão da própria escola. Esse respeito às meninas, respeito às colegas, não é? O tratamento, as palavras não violentas, essa maneira deve ser repreendida ali na formação da pessoa, não é? E mais tarde, no ensino médio, quando a adolescência se instala, os hormônios se afloram, ali também deve ser martelado veementemente, né? E assim que devemos fazer. E fazer uma grande campanha, as campanhas permanentes, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, todas as organizações, todas as ONGs, batalharem nas comunidades em defesa das mulheres. Então, meu discurso hoje é desse sentido, né, que nós devemos encontrar fórmulas práticas de proteção da mulher. Isso é fundamental, é indispensável, porque isso é realmente feio. Eu falo isso aqui para vocês, porque lá no estado de Rondônia, que eu represento aqui no Senado, nós somos um dos estados mais violentos contra a mulher. Então, isso, eu não falo aqui com orgulho esse acontecimento, essa estatística. Eu falo com imensa tristeza, né? Imensa tristeza, que nós devemos começar por lá. Até ontem eu falei aqui, antes de ontem, o novo secretário de Educação, que é o Massoud Badra, que assumiu agora, o Massoud vem colocar esse tema. Ele tem pouco tempo, 9 meses, mas o Massoud pode colocar lá com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, através da figura belíssima do conselheiro Paulo Cury, recomendar os secretários municipais de educação e estadual também, para fazer essa campanha maravilhosa de enfrentamento à violência contra a mulher em Rondônia e, consequentemente, em todo o país. Então, vamos dar continuidade. Eu passo a palavra aqui agora para o senador Luiz Carlos Reis, como último orador da tarde, aqui inscrito, né? Para ele se pronunciar. Estou indo lá. Tem alguém para você? Você fica no lugar. Senhores senadores, senador Confúcio, senador Isalci, um tema que me traz hoje aqui, senador Isalci, ocorreu aqui nesse Distrito Federal, e Vossa Excelência conhece bem, porque é senador pelo Distrito Federal. É o caso que me traz sobre a questão do 8 de janeiro.
o competente senador, colega meu de partido e amigo pessoal meu de Santa Catarina, um grande senador, Espiridião Amin, fez uma solicitação ao governo no início de 2024 para saber 23 para saber do ocorrido. E documento que ele tem oficial respondido pelo governo federal na época é que no dia 5 de janeiro, senador Exalci, o governo federal brasileiro e o governo do Distrito Federal, em torno de 40 órgãos do Estado e da União, sabiam do que iria acontecer no dia 8 de janeiro. Aí eu pergunto, Flávio Dino, hoje ministro da Suprema Corte, era ministro da Justiça. O que fizeram? A Polícia Legislativa, aqui dessa casa, da Câmara e do Senado, sabiam e tomaram providências sobre o que ocorreria dia 8. A Polícia Rodoviária Federal sabia quantos ônibus estariam vindo de qualquer parte do país, quantos chegariam aqui no dia 8 de janeiro. Então a pergunta, como pode ser os manifestantes, minha esposa, filhos, netos, estavam também insatisfeitos com o resultado das eleições. Estavam na frente dos quartéis, no Brasil inteiro, não apenas no Rio Grande do Sul. Uma pergunta, por que nesse dia, senador Exalci, a Polícia Militar não foi mobilizada? E quando esse pessoal saiu lá do Exército, QG do Exército, até chegar aqui, poderiam ter sido interpelados em qualquer parte. Não fizeram absolutamente nada. Outra pergunta, onde é que estava a Guarda Presidencial? Casualmente, neste dia, e desde que o Palácio do Planalto foi inaugurado por Juscelino Kubitschek nos anos 60, lá se vão 60 anos, nunca, senador Exalci, aquela casa estava desguarnecida. Casualmente, nesse dia, não tinha ninguém. Estava lá o G. Dias, o general G. Dias, recepcionando um grupo de manifestantes, dando água para aqueles manifestantes, seguramente foram as pessoas que depredaram aqueles prédios públicos. Não sou a favor de depredação, mas isso aconteceu no Palácio do Planalto. Por que não explica o que ele estava fazendo? O ministro Flávio Dino estava assistindo de camarote, aqui no 4º andar do Ministério da Justiça. Estava assistindo de camarote. O que fez a Guarda Presidencial? Nada. O que fez a Polícia Militar de Brasília? Nada. O que fez a Força Nacional? Que também estava... Se eles sabiam que ia ocorrer dia 5, senador Exalci, por que não tomaram providência? Tudo foi premeditado. Seguramente, o ministro Alexandre de Moraes, na Suprema Corte, armou a jogada com Flávio Dino, com o gabinete do presidente da República, que naquele instante estava em visita ao São Paulo, vendo enchente em São Paulo, e ocorreu essa catástrofe em Brasília. Então, essa é uma reflexão que eu passo à sociedade brasileira. Como é que iam dar golpe de Estado se não tinha um canivete? Vi um dia Chico Xavier, que hoje é falecido, não é o Chico Xavier, é um outro médium espírita, que falava, como é que iam dar um golpe de Estado se não tinha um canivete no bolso? Não tinha nada. Então isso foi premeditado, armado. O presidente Bolsonaro não estava no Brasil naquele momento. Então isso eu chamo a reflexão da sociedade brasileira que nos assiste hoje aqui na TV Senado. E essa armação foi feita para que prendesse o Bolsonaro
e culpassem ele do crime que não ocorreu. E também falando em Bolsonaro, quero fazer uma colocação. Ele está preso e não é bandido. Acusado desse golpe de Estado que nem do país estava. Isso é uma reflexão que chamo, porque simplesmente ele está preso e acharam um meio de prendê-lo. Por quê? Porque ele solto, Isalci, ajuda a ganhar a eleição. Ele, candidato, ou quem quer que seja que ele apoiar, de norte a sul do Brasil, aonde estiver, arrasta multidões e ajudaria a eleger governadores, senadores e também deputados federais e estaduais. Esse é o crime que o Bolsonaro cometeu e por essa razão ele está preso, para que não possa participar do processo eletivo brasileiro. Um crime, fui colega dele, Vossa Excelência também foi colega dele na Câmara dos Deputados, com 70 anos de idade, com comorbidades, preso, agora está no DF-Star e vi agora, recentemente, a nota dos médicos, assina o estado de saúde dele. Não tem crime cometido. O crime foi esse. As pessoas que prenderam, um absurdo, Isalci. Conheço pessoas do meu estado e do Brasil inteiro que foram presas. Pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tem um processo sequer, hoje estão presos com 17 anos de cadeia. 17 anos de prisão. O caso daquela Débora do Batom, especificamente, escreveu, perdeu o mané. De quem é a frase? Do ministro da Suprema Corte Brasileira, o ministro Barroso. Ela repercutiu a frase do Barroso, perdeu o mané. Por essa razão, essa moça recebeu 17 anos de cadeia. Em qualquer país do mundo, com justiça séria, isso não teria ocorrido e ocorre aqui no Brasil. E hoje, presidente, nós estamos assistindo, e essa casa calada, alguns se manifestam, mas a presidência da nossa casa, o senador Davi Alcolumbre, não prospera os pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou mesmo do ministro Toffoli. Veja o abuso que ocorre hoje com relação ao INSS, que a nossa CPI, Câmara e Senado, está fazendo, trazendo à tona os absurdos, os bilhões de recursos surrupiados de aposentados, que ganham R$ 1.500 por mês. Um abuso. E veja também o caso do Banco Master, o maior escândalo desse país. Tem gente dessa casa envolvida, Câmara e Senado, tem Executivo envolvido e tem a Suprema Corte Brasileira envolvida nesse processo. Isso é um abuso que a sociedade quer uma solução. Aqui invoco o ministro Fachin e cumprimentar o ministro André Mendonça e a Polícia Federal pelo que estão fazendo nesse instante. A própria Rede Globo falando no ocorrido, senador Girão, em cima desse assunto. Malu Gaspar, tem que falar. Vossa Excelência já cobrou também do presidente Davi Alcolumbre, que estamos cobrando nesse instante aqui. Solução. O Brasil precisa de ser passado a limpo. O caso do colega nosso, o senador do estado do Paraná, Sérgio Moro, o deputado Deltan Dallagnol foi cassado, porque falaram no processo. E hoje, Girão, o que acontece no processo do caso do Tayayá, do caso da Viviane Barsi de Moraes? Uma merreca de 129 milhões por uma ação para defender o quê? O Banco Master. Um crime que nós temos que passar a limpo. Esse é nosso papel, e é o papel da sociedade brasileira que nos cobra. Eu sou cobrado do meu Estado. Vocês também dirão, e o Isalci da mesma forma. Nós somos cobrados por solução que, infelizmente, ela não vem. Mas temos que continuar batendo nesse tema, e principalmente no caso aqui, Girão, que trouxe do 8 de janeiro, o crime que cometeram contra o Bolsonaro e contra milhares, centenas de pessoas com tornozeleira, pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia ou estão presos. Nunca sabem o que é um processo. Enquanto isso, ministros da Suprema Corte Brasileira diretamente envolvidos nesse caso. Portanto, o próprio ministro Fachin, que fala em código de ética, aqui tem um caso concreto que ele tem que apurar
e tem que fazer isso. Deus que possa guiar nosso ministro Mendonça e a Polícia Federal para fazer o que tem que ser feito contra essas pessoas. Tem que mostrar o que fizeram e serem punidos pelo que fizeram. Aqui são bilhões, Girão, que saiu dos aposentados, passou nesse Banco Master. E seguramente, se fosse investigado, e deve ser investigado, nós vamos ver o crime organizado dentro desse processo, o crime organizado aqui do Brasil. PCC e Comando Vermelho seguramente estão ali dentro também desse processo do Banco Master, por isso ele precisa de mais investigação. Não só da Polícia Federal ou do ministro André Mendonça, mas também desta casa, em cima dessas ações que nós precisamos investigar e corrigir essa distorção que existe hoje no cenário brasileiro. Muito importante, e temos que fazer alguma coisa para que esses crimes não aconteçam mais. Hoje, ocorrendo, senador Girão, na Suprema Corte Brasileira, onde deveria partir o exemplo, é o que nós não temos. Justamente é o contrário. De ministros que tem que ser exemplo. Infelizmente, nunca se viu a Suprema Corte dessa forma. E também, uma outra questão. O senhor me permite uma parte? Sim, senhor. Porque dentro desse assunto, desse pronunciamento, senador Luiz Carlos Reis, que o senhor está falando, o senador Exalci também fala, eu falo, e eu quero dizer uma coisa para o senhor. Toda essa bandalheira está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal, escancarado, as vísceras apodrecidas mostradas. Sabe por quê? Não é culpa deles, não. A nossa. A culpa é nossa. Infelizmente, nós somos corresponsáveis, tem a digital nossa, pela inoperância da presidência do Senado. Inclusive, eu estou esperando o presidente Davi Alcolumbre vir aqui para a gente cobrar ele. Será que um escândalo dessa monta de bilhões, podendo chegar aí a centenas de bilhões do Banco Master, com tudo que está sendo mostrado, não merece ter uma CPI, uma CPMI, não merece. Nós temos CPI de tudo aqui, mas não tivemos a coragem, senador Exalci, de abrir uma CPI ou CPMI do Banco Master. Está aqui na mesa do presidente. Hoje vai ter sessão do Senado. Tem uma CPI, que é de minha autoria, senador Luiz Carlos Reis, que tem 51 assinaturas de colegas, de vários partidos, de todos os partidos. Dos 81 senadores daqui, 51 assinaram. Por que o presidente não abre? Não tem justificativa para não abrir. Não tem justificativa. Aliás, o presidente deveria se declarar com conflito de interesse nesse caso. Porque lá no Amapá, um indicado dele enviou 400 milhões de reais para o Banco Master em letra morta. Mesmo com alerta para não fazer isso de especialista. Então o presidente não podia travar a investigação, não podia travar um pedido de CPI, devia chegar e ler. Aí a gente vai ter que ir, sabe aonde para pedir isso? Lá no STF. Olha que vergonha. Nós vamos ter que, eu já fui. Não com a CPI ainda, eu estou esperando o presidente abrir a CPI, senão eu vou. Mas a CPMI nós já entramos, senadores e deputados, está lá. Não foi distribuída ainda. Mas não pode o Senado ficar de joelho para essa tragédia que está acontecendo, sabe, senador Luiz Carlos Reis? Então, parabéns pelo seu pronunciamento. Vamos cobrar juntos, porque uma andorinha, duas, não faz verão. A gente precisa de mais aqui, de forma respeitosa, mas cobrando, olhando nos olhos do presidente do Senado, para que ele possa fazer o papel dele. Essa humilhação que o STF está fazendo aqui, não é normal isso, numa democracia. O que a gente está fazendo aqui, recebendo um salário de 40 pau por mês? Com a estrutura? É melhor a gente não receber isso. Sério mesmo. Está feio. A população chega para o senhor lá, ele cobra. Chega para mim e me cobra. Não está chegando para os outros, não. Está chegando para o Exalci, para os outros não está chegando.
Não estão cobrando, está tudo normal. E o bacana é que furou a bolha. Está a Globo falando, está a Band falando, está Estadão falando, está a Folha de São Paulo falando, está todo mundo falando. E o Senado parado, cancelando sessão, fazendo sessão remota. Nós estamos aqui, ó, carne e osso, estamos aqui. Cadê? Instala essa CPI para a gente investigar isso, ajudar. Na CPMI do INSS, que o senador Exalci participa, olha como valeu a pena, já foram presas dezenas de pessoas. A partir do momento que a gente começou a revelar, começamos a investigar. E olha que o governo Lula sabotou pra caramba a tropa de choque dele lá. Blindou muita gente. Olha que o STF, hoje mesmo, não deixou uma depoente banqueira aí. E como fez com vários. Mas a gente está conseguindo revelar, mostrar. Então, que seja feito isso, conto com a ajuda dos senhores para a gente abrir essa CPI aqui do Senado, ou uma CPMI, que eu acho até melhor. Senadores e deputados para investigar, tem que dar mais legitimidade para o povo. Senador eleito, deputado eleito, investigando. Eu acho que isso vai mudar o Brasil. Olha o que eu estou falando. Isso muda, mas muda uma lavagem nessa lama toda que está acontecendo aqui. Parabéns, senador. Eu queria, senador Reis, fazer algumas considerações também, o que Vossa Excelência falou. Eu que participei de todas as CPIs, inclusive do 8 de janeiro, onde fiz um relatório à parte, 500 páginas, mostrando exatamente o que Vossa Excelência falou. O GSI foi informado por diversos dias, 5 dias de antecedência, do que ia acontecer. Inclusive, no domingo de manhã, 8 da manhã, ele recebeu um telefonema novamente, olha, vai acontecer isso. E nenhuma providência foi tomada. Muito pelo contrário, como disse Vossa Excelência, né, só não vi cafezinho, mas água estava servindo para todos os manifestantes que entraram no palácio, que não tinha ninguém. Para quem não sabe, senador Girão, eu sou de Brasília, existe um plano chamado Plano Escudo. O Plano Escudo, existe o Batalhão da Guarda Presidencial, são mais de 2.000 policiais. Batalhão da Guarda Presidencial. São eles responsáveis pela guarda do Palácio, 2.000. Tem a PE, vários outros quartéis aqui em Brasília. O Plano Escudo, quando acionado, em 40 minutos toma toda a esplanada. No máximo 40 minutos. Então, esse plano foi acionado? Não, não foi acionado. Vossa Excelência disse aí que o ministro Flávio Dino estava na varanda observando lá o que estava acontecendo. Vossa Excelência não falou que ao lado dele estava a vice-governadora Celina Leão e o interventor. Estavam lá assistindo. Ora, se ela é vice-governadora, está vendo que não tem policial militar, ela, como vice-governadora, é só ligar. Olha, venha para cá já. Mas não foi feito. Porque eu não sei ainda. Mas, de fato, não houve nenhuma providência nesse sentido. Depois, nós pedimos cópia das câmaras. Esconder. Aí o ministro Flávio Dino disse que não, só com autorização do Supremo. Aí, quando o Supremo autorizou, sumiu, desapareceu as câmaras. Então, Vossa Excelência fala muito bem com relação a essa questão, né? Vossa Excelência falou que o presidente Bolsonaro estava viajando. O Anderson Torres também estava nos Estados Unidos, que é o secretário de Segurança. Agora, o chefe da segurança é exatamente o governador. O governador é o chefe da polícia. O Anderson Torres, que estava viajando, está lá preso 24 anos, nem estava aqui, 24 anos. E o governador, e olha que na sentença do Anderson Torres, o ministro Alexandre colocou, pior do que a situação do Anderson, só o governador Ibanez. E aí, cadê o processo do Ibanez? Foi arquivado. Coincidência? Contrato de 129 milhões com a esposa dele, que esteve realmente na casa do Vorcaro e ligaram para o Paulo Henrique, que é o presidente do BRB, venha para cá que o homem está aqui. Ele foi. Na sequência, começa a trabalhar a compra do BRB. E depois, na sequência, arquiva o processo do governador Ibanez.
Então, são coincidências, que eu disse que não vou usar essa palavra mais. Isso foi, na prática, uma organização criminosa que aconteceu. Então, o senador Girão acabou de dizer, e Vossa Excelência também, olha o que aconteceu hoje. Lá atrás, uns 15 dias atrás, a CPMI convocou a Leila da Crefisa. Crefisa é aquela instituição que roubou também muitos aposentados, cobrando seguro, cobrando taxas. Por isso é que o juro ficou imenso. Foi convidada, ela disse que não podia vir porque o Palmeiras foi campeão, tinha que comemorar lá, sei lá, alguns eventos. Não veio. A CPMI marcou outra data, numa quinta-feira passada. Aí ela vai ao Supremo e o ministro Flávio Dino deu um habeas corpus dizendo o seguinte: olha, para quinta-feira você não precisa ir porque está muito em cima, mas terá que ir numa data que deve ser remarcada. E aí o presidente marcou para hoje, atendendo, inclusive, o habeas corpus do ministro Flávio Dino. E hoje aparece uma novidade, o ministro Gilmar Mendes, dando a possibilidade dela vir ou não, ou seja, ela não está obrigada a vir. E olha que ela não está como investigada, ela está como testemunha. E o Código Penal, a legislação toda, diz que testemunha é obrigado a comparecer para o depoimento, é obrigado. Aí vem o ministro Gilmar e diz que não precisa. Então, na prática, o que o Supremo está fazendo, e infelizmente 2 ou 3 ministros do Supremo estão comprometendo a imagem do Supremo, que hoje não tem mais credibilidade nenhuma em lugar nenhum do Brasil, ninguém acredita mais no Supremo. Vem o presidente Fachin dizendo que vai fazer um código de ética. Será que precisa escrever que não pode roubar, que não pode ter escritório da mulher prestando serviço, que os escritórios que prestam serviço não podem estar ligados aos ministros? Tem que escrever isso. Então, é triste. Agora, Vossa Excelência tem razão. A obrigação de resolver isso é do Senado Federal. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. E já convido o meu querido... Só para concluir. Senador Girão, eu era e sou líder classista. Nos anos 80, eu era um líder classista no Rio Grande do Sul. Dívida dos agricultores. Caiado era um líder nacional. Hoje, governador do estado de Goiás. Caiado, eu e tantos outros, vimos para cá, fazer um protesto aqui nessa casa, Câmara e Senado. E aí, Zalci, fomos barrados pela Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Tinha ali metralhadora, fuzil, baioneta, cachorro. Bom, voltamos. Por que não fizeram a mesma coisa com esses manifestantes, Girão? Esse é o abuso, esse é o absurdo que fizeram com centenas de brasileiros que hoje estão mofando na cadeia. Obrigado. E, lamentavelmente, não conseguimos votar a dosimetria, o veto. Porque, votando a dosimetria, todos já estariam em casa, à exceção do presidente Bolsonaro. E o pior, presidente, só para complementar, o presidente do PL, né, que é o seu partido, o partido do Zequinha, deu uma entrevista nacional muito grave, dizendo que o Alcolumbre, o presidente Alcolumbre, estaria querendo trocar a marcação da sessão do Congresso para derrubar o veto, para analisar o veto presidencial da dosimetria, com a não pressão em relação à CPMI do Master e à CPI do Mar. Olha a gravidade disso. Transformar pessoas que estão com a vida acabada, devastada, humilhados por um crime que não cometeram, que o Congresso reduziu drasticamente porque viu que não tinha líder, domingo, que não tinha arma, que não tiveram duplas jurisdição, que não tiveram acesso aos autos, uma série de coisas. Trocar, barganhar com refém sequestrado? Ah, não. Aí não, presidente. Aí precisa vir a público o presidente do Senado para dizer que essa história ou é invenção, ou é mentira, o que é, porque a vida das pessoas não tem um pingo de humanidade. Hoje eu recebi no gabinete uma série de presos familiares, de preso político,
com as camisas, 16 anos, 17 anos, meu avô, minha esposa, meu irmão. E a gente aqui fazendo de conta que está tudo bem no Senado. Está tudo bem no Senado? Que é isso, rapaz? Sinceramente, a gente não vai se prestar esse papel. Chegamos no chão com essa casa. A imagem do Supremo só não está pior do que a do Senado, que a do Senado está ruim. A nossa casa, que nós juramos aqui a Constituição em 2019, que final melancólico, com o Supremo acabando com o CPI, com o Supremo fazendo o que faz, e a gente aqui com a solução na Constituição, para dizer, peraí, calma, Supremo, não é assim não, Supremo. Tem a lei aqui, peraí. Mas não, se submeter a isso, não tem justificativa. Que Deus abençoe essa casa e que dê coragem aos senadores da República de pedirem algo para salvar a reputação nossa e desse Senado aqui enquanto é tempo. Obrigado. Convido o próximo orador, o senador Zequinha Marinho. Enquanto o senador Zequinha chega aqui, eu quero aproveitar, senador Girão. Vossa Excelência fez uma fala sobre o nosso ex-senador, amigo nosso, o Roberto Rocha, que foi do PSDB comigo lá do Maranhão. Ele está sendo processado agora pelo ministro Flávio Dino. Uma coisa que estava arquivada e que ele está resgatando de um pronunciamento que ele fez da tribuna. Eu me lembro agora, recente, o PT entrou contra mim, não sei se contra você também, mas com certeza contra a Bia e outros, porque eu disse lá na CPMI que está no DNA do PT a corrupção. E eles entraram na justiça. Ganhamos a ação. Então, não tem sentido nenhum o que estão querendo fazer com o senador Roberto Rocha. Nós temos realmente prerrogativas. Temos o direito aqui de manifestar e está na Constituição, a garantia constitucional. Então, a gente não pode aceitar mais esse episódio aí do Supremo Tribunal Federal. Senador Zequinha Marinho. Presidente, me dirijo a Vossa Excelência nesse momento, que preside a sessão, para tratar de uma matéria urgente e essencial ao pleno funcionamento de um dos pilares da nossa combatida democracia, a Justiça Eleitoral. Projeto número 4 de 2024, que demanda apreciação imediata. O PL 4 de 2024 cria cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Trata-se de demanda ou de medida estratégica e inadiável, especialmente diante da proximidade das eleições de 2026. Em primeiro lugar, o projeto viabiliza a nomeação de 474 candidatos já aprovados em concurso público, que concluíram todas as etapas de formação e aguardam apenas autorização legal para tomar posse. Esses servidores são fundamentais para recompor e fortalecer o quadro da Justiça Eleitoral. Além disso, a atual estrutura depende fortemente de servidores requisitados de outros órgãos. Resoluções recentes do TSE determinaram o retorno desses profissionais às suas instituições de origem, o que poderá resultar na perca de cerca de 1/3 de toda a força de trabalho da Justiça Eleitoral, comprometendo seriamente as suas atividades neste ano. Por fim, ressalto que o cadastro eleitoral se encerra, em 6 de maio de 2026, daqui a pouco tempo. Na nomeação imediata desses novos servidores, é indispensável cumprimento dos prazos legais e para a garantia da organização, da segurança, da lisura do processo eleitoral. Diante desse cenário, solicito dos nobres pares para a votação extra, apoio, dos nobres pares para a votação extra do projeto de lei número 4/2024, que trata de um ato de responsabilidade
institucional e de compromisso com a democracia brasileira. Está tudo certo, tem orçamento, tem recurso, tem tudo. É só uma questão burocrática. A gente precisa disso para dar segurança jurídica à instituição, ao TSE, para a contratação desses servidores. Então, o projeto de lei já está aqui na mesa do Senado Federal, né, aguardando apenas a deliberação do senhor presidente, das lideranças, para a sua tramitação imediata. E a gente gostaria de, através de Vossa Excelência que preside essa sessão, fazer chegar essa solicitação ao senhor presidente Davi Alcolumbre. Muito obrigado. Para isso, senador Zequinha Marinho. Bem, não havendo mais oradores inscritos, eu suspendo a sessão, que será reaberta após para a apreciação das matérias constante na ordem do dia. Está suspensa a sessão. A negativa recente desconsiderou completamente a gravidade da doença, a reversibilidade dos danos e o custo social de omissão. Negar apenas pelo custo imediato é ignorar o custo humano econômico de longo prazo. Diz respeito ao rito técnico. A justificativa de ausência do PCDT não pode ser usada como barreira. Fluxo correto é claro, primeiro se incorpora a tecnologia e depois se estrutura o protocolo. O que ocorreu foi uma inversão no processo, e isso fragiliza a credibilidade do sistema. Qual é o nosso impacto real? Quando o Estado falha, o paciente paga o preço, com a perda da visão irreversível, a incapacidade física permanente, afastamento do trabalho, dependência familiar e social, né? Porque, como a Dani falou, você tem uma pessoa com anemia, está todo mundo junto, e a maioria das mulheres são as provedoras dos seus lares. Então, imagine isso daí, você sendo a dependente de quem você teria a obrigatoriedade de prover, né, gente? Não é fácil. E mais, o SUS passa a arcar com custos ainda maiores. Se ele não trata, tem que trabalhar a reabilitação, internações recorrentes, judicialização. E a pergunta que precisa fazer é simples. Quando falamos de doenças raras, questionamos: quanto custa não tratar uma doença rara hoje? Hoje nós estamos falando de NMO, né? Mas isso daí vale para todas as doenças raras. O que está em jogo? Estamos diante de uma decisão que não é apenas técnica, é uma decisão sobre a equidade no Sistema Único de Saúde, respeito ao direito constitucional à saúde e coerência das políticas públicas. Se abrirmos precedentes para negar tecnologia apenas por impacto orçamentário, sem diálogo, sem negociação e sem transparência, colocamos em risco toda a logística da incorporação no país. As propostas da FEBRAHARAS, em termos concretos: revisão imediata da decisão da CONITEC, com reabertura do processo de diálogo técnico e qualificado, adoção de modelo de negociação como acordos de risco compartilhado e entrada progressiva, construção urgente de um PCDT de NMO com participação de especialistas e pacientes. Reconhecimento da NMO como condição de alta gravidade é urgência terapêutica. Aí nós minutamos, senador, uma minuta de proposta de nota técnica para o Ministério da Saúde, que, se o senhor me permitir, eu gostaria de ler aqui, para que todos saibam qual é a proposta da FEBRAHARAS. Porque, como a Dani falou, o ano passado nós estivemos aqui numa audiência também e deu-se alguns encaminhamentos, mas eu acho que não teve avanço, né, Dani? O que se teve foi muito pouco. Então, eu gostaria eu preparei e gostaria de apresentar aqui para todos os presentes. Então, concluindo, negar tratamento para doenças raras não é economia, é transferir o custo para o sofrimento humano, e um sistema de saúde que não responde à urgência dos mais vulneráveis deixa de ser universal e passa a ser seletivo. A FEBRAHARAS está aqui para dizer: não aceitaremos que o orçamento seja mais rápido que o direito à vida.
Vou ler aqui rapidamente a nota técnica que nós fizemos. Assunto: análise técnico-regulatória da decisão de não incorporação de tecnologias para tratamento de neuromielite óptica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Proponente FEBRA-RARAS. A FEBRA-RARAS é uma organização da sociedade civil de âmbito nacional que congrega associações de pacientes com doenças raras em todo o Brasil, atuando na defesa dos direitos, na promoção do acesso à saúde e no fortalecimento das políticas públicas voltadas a essa população. Com atuação estratégica junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, a FEBRA-RARAS desenvolve iniciativas de advocacy, formação, articulação institucional e produção de conhecimento, contribuindo para a construção de um sistema de saúde mais equitativo, inclusivo e baseado nas necessidades reais dos pacientes raros. Isto posto, a FEBRA-RARAS propõe essa nota técnica sobre a não incorporação de tecnologias para tratamento de NMO. Contexto: a NMO é uma doença rara autoimune de elevada gravidade clínica, caracterizada por surtos recorrentes que podem resultar em danos neurológicos irreversíveis, incluindo cegueira e paralisia. A ausência de tratamento adequado está associada à progressão rápida da incapacidade e elevado impacto assistente social e econômico. Nesse contexto, a presente nota técnica analisa a decisão recente da Conitec de não incorporação de tecnologias terapêuticas para NMO, com base predominantemente em impacto orçamentário. Análise da decisão. A avaliação conduzida apresenta limitações relevantes do ponto de vista técnico-regulatório. 2.1. Predominância do impacto orçamentário. Observa-se que a decisão foi fortemente ancorada no impacto financeiro direto sem adequada ponderação de desfechos clínicos evitados, progressão da doença, custos futuros associados à incapacidade. Tal abordagem reduz o escopo da avaliação da tecnologia em saúde ATS, comprometendo sua abrangência. 2.2. Ausência de modelagem de cenários alternativos. Não foram exploradas estratégias que poderiam viabilizar a incorporação de forma sustentável, tais como acordos de compartilhamento de risco, incorporação condicionada, entrada progressiva de pacientes. A ausência dessa análise limita a racionalidade decisória. Subestimação de custos indiretos. A análise não incorpora de forma adequada custos com internações recorrentes, reabilitação de longo prazo, perda de produtividade, impacto sobre cuidadores. Isto resulta em subestimação de custo total de não incorporação. Inconsistência regulatória. Destaca-se a utilização de ausência de PCDT para justificativa para a não incorporação. Entretanto, conforme a prática consolidada no âmbito do SUS, a incorporação de tecnologias precede a elaboração do PCDT. A inversão dessa lógica configura inconsistência no progresso regulatório e pode gerar insegurança técnica e jurídica. Impacto sistêmico da decisão. A manutenção da não incorporação implica em assistencial, progressão evitável de incapacidade, agravamento de desfechos clínicos. Na parte econômica, aumento de internações e custos hospitalares, ampliação da judicialização, aquisição não planejada e com maior custo unitário. No regulatório, fragilização do processo de ATS e criação de precedente baseado exclusivamente em restrição orçamentária. Na análise econômica ampliada, a literatura e a prática demonstram que o custo de não incorporação não representa economia real. Há deslocamento de gastos para formas menos eficientes. O sistema passa a operar de forma reativa. A não incorporação resulta, na prática, em perda de eficiência alocativa. Recomendações técnicas. Diante do exposto, recomenda-se reavaliação da decisão pela Conitec com ampliação do escopo analítico, incluindo custos diretos e indiretos, cenários alternativos de incorporação. A adoção de mecanismos de mitigação de risco, acordo de risco compartilhado, pagamento por desempenho, incorporação condicionada. O desenvolvimento subsequente do PCDT, estruturado após eventual incorporação, com participação de especialistas e sociedade civil. Monitoramento dos resultados, uso de dados de vida real,
avaliação contínua de efetividade e impacto orçamentário. E as nossas considerações finais. A decisão analisada apresenta limitações metodológicas inconsistentes regulatórias que comprometem a racionalidade do processo de incorporação. A sustentabilidade do sistema de saúde não se constrói pela exclusão da tecnologia, mas pela incorporação responsável, baseada em evidência, negociação e monitoramento. Posicionamento final da FEBRAHARAS. A FEBRAHARAS manifesta-se pela necessidade da revisão técnica da decisão com vistas à adoção de soluções que conciliam sustentabilidade orçamentária e garantia de acesso. Negar a incorporação não elimina o custo, apenas transfere o gasto para formas mais caras, menos eficientes e socialmente mais injustas. Muito obrigada. Muito bem, doutora Lilda. Eu vou, inclusive, com uma proposição legislativa, eu peço a sua autorização para subscrever essa minuta de nota técnica e vamos encaminhá-la ao ministro da Saúde para que ele faça uma reavaliação, até vou me subscrever como presidente da nossa Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado. Vamos subscrever essa nota e encaminhá-la ao Ministério da Saúde. Passo a palavra em seguida à doutora Samira Apóstolo, minha colega, neurologista do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda e a senhora tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigada a todos pelo convite, à Associação de Pacientes, a quem devo a honra de estar aqui, ao doutor Irã pela oportunidade, ao senador doutor Irã pela ilustre oportunidade, ao colega doutor Mauro, ao doutor Douglas, que foi meu veterano, que me estimulou muito na carreira de neuroimunologia, a doutora Laura, a doutora Renata e a doutora Daniele Lemos Freire, que também está aqui com a gente como paciente nesse momento, para discutirmos e buscarmos melhores soluções para os pacientes com NMO. A neuromielite óptica, acho que já foi bem apresentada pelo Dr. Douglas antes em termos de gravidade, de impacto, e ela traz uma gravidade para o paciente, principalmente decorrente de surtos. Isso é muito importante citar, porque quando a gente fala isso, a gente impacta muito no orçamento. Se você evita o surto, você evita a incapacidade. A incapacidade não é decorrente de uma doença progressiva e inexorável. A incapacidade é decorrente do surto. Por isso, eu preparei um pouco para a gente falar sobre o impacto no Brasil de hoje do paciente com neuromielite óptica, o impacto no Brasil ou do paciente na situação de saúde do Brasil de hoje. E restritamente, enquanto a FEBRAHARAS tem esse desafio de cuidar de tudo, a Associação de Pacientes com Neuromielite Óptica tem aqui o papel da luta por eles e a gente estava discutindo exatamente essas duas questões. O tempo para o diagnóstico e o tempo para o tratamento. Se eu digo que a doença, a incapacidade na doença ou a mortalidade, que pode chegar até 50% em 5 anos se a doença não tratada, decorre de evitar surtos, então eu tenho que ter acesso a um diagnóstico precoce para que o paciente não tenha surtos. Além disso, estudos de estatística mostram que a maioria dos pacientes tem surto nos primeiros 3 a 5 anos da doença. Então, eu tenho que fazer o diagnóstico precoce. E aí entra nesses 2 tópicos que a gente escolheu falar aqui hoje. Para tal, eu vou mostrar um pouco dos dados da casuística do Hospital das Clínicas da USP, que é um registro extenso, que está em processo de publicação. Quanto mais a gente desenvolve, a gente tem feito algumas publicações nesta área. O Dr. Douglas foi o pioneiro nessa área. Ele estudou a grande maioria desses pacientes, ele levou esses dados de detecção do anticorpo para trazer para o Brasil pela primeira vez a técnica de detecção do anticorpos, ficando 5 anos no Japão, inclusive na época do grande tsunami que teve lá. Então, ele é meu amigo pessoal, ele sabe do grande desafio, a grande admiração que a gente tem por ele, porque ele conseguiu trazer isso através de um grande estudo. Ele foi aluno da Faculdade de Medicina, da residência da USP também, e ele estudou grande parte desses pacientes e a gente continua estudando essa coorte, que contém, então, um grande número de pacientes que vêm para o Hospital das Clínicas da USP, como todo mundo sabe, esses pacientes vêm do Brasil inteiro, não só de São Paulo. E muitos desses pacientes têm o diagnóstico de neuromielite óptica e
A grande maioria que vem com desmielinizações atípicas, que não são aquelas que a gente vê normalmente na esclerose múltipla, eles fecham no final o diagnóstico de neuromielite óptica. E a gente tem um grande desafio, é que alguns pacientes permanecem negativos para o anticorpos, que a gente dosa e não faz o diagnóstico no momento correto. E por que é isso? Porque muitos desses pacientes não foram dosados na fase aguda da doença. Por isso, a querida colega doutora Renata, a gente precisa não só pedir que a gente... Eu fico muito grata pelo e-mail e eu vou entrar em contato contigo pelo e-mail, mas eu acho que mais do que e-mail para contato, precisa ter fluxo. E esse fluxo precisa estar estruturado, porque o médico que está na trincheira e o paciente que chega lá em Macaúbas, na Bahia, na cidade da minha família, eles estão lá no meio do nada e eles não têm acesso a dosar o anticorpo para um paciente com neurite óptica, se não é dosado naquele momento e o colega oftalmologista adequadamente prescreve pulsoterapia de corticosteroides, você não consegue mais detectar o anticorpo. E o paciente fica aí com o diagnóstico de negativo e a gente não sabe qual é o diagnóstico dele. Muitas vezes perde-se a chance do diagnóstico, porque depois dificilmente alguém vai ter coragem de tirar o corticoide. O paciente ficou, às vezes, com visão monocular. Você vai tirar o corticoide, deixar o paciente perder a visão do outro, ou tirar o imunossupressor e ele perder a visão do outro. É um desafio muito grande, ninguém vai se responsabilizar por isso. Então, para quem está na trincheira, a gente precisa de fluxo. A gente precisa que eu possa ensinar para o colega neurologista jovem, para o oftalmologista jovem que roda com a gente na neurologia, ou quando a gente manda que os nossos médicos, neurologistas, rodem na neurooftalmologia para aprenderem como atender esses pacientes, a gente precisa que ambos tenham fluxos para o diagnóstico adequado. Por isso, a gente tem um esforço enorme da Academia Brasileira de Neurologia, pelo Departamento Científico de Neurologia, Academia Brasileira de Neurologia, pelo Departamento Científico de Neuroimunologia, de tentarmos estruturar esse fluxo no Brasil. E nós, do grupo da Neurologia da USP, fizemos esse estudo. Aqui eu vou mostrar um caso para vocês entenderem como é a casuística desses pacientes. Vejam vocês, a grande maioria deles, 86% do sexo feminino, a maioria deles se declaram não brancos, parto, pretos, amarelos ou indígenas, então 44 brancos, os outros 56 são não brancos. A maioria deles tem em torno de 34 anos no diagnóstico, mas tem gente que pode abrir a doença com 4 anos e com 72 anos, quando a gente olha o intervalo total. Então, a doença ela é muito democrática. Ela é muito mais comum na mulher preta de em torno de 40 anos, mas ela pode acontecer em qualquer etnia e em qualquer idade. Então, isso também é um alerta, porque qualquer médico pode pegar essa doença, pode se deparar com um paciente para ter que cuidar com essa doença. Então, a gente precisa que todos estejam atentos, o pediatra, o adulto, o neurooftalmo, o oftalmo e o neurologista. O ortopedista, muitas vezes, que às vezes tem um trauma medular, uma lesão, é trauma medular e não é. O gastro, porque muitas vezes os pacientes começam com aquela síndrome chamada de, a gente colocou ali a sigla APS, que é a área pós-trema, que começa a ter náuseas e vômitos incoercíveis. Então, isso precisa ser mais divulgado, dada a gravidade da doença. Se eu não trato na fase aguda, até a metade dos pacientes podem ficar com déficits irreversíveis em pouco tempo. A grande maioria dos pacientes começam com essas duas síndromes que o Douglas falou, e os dados internacionais são replicados aqui no Brasil. Então, 40% com perda da visão do olho, 30% com mielite transversa. E aí, outras variações de síndromes. Que podem ser variáveis, mas esses são as síndromes cardinais, as mais importantes. E aí, quando a gente estuda os pacientes com essas características, 80% deles têm um anticorpo aquaporina no Brasil, positivo na nossa casuística. Mas veja, esses pacientes são fruto de estudos de 20 a 30 anos, graças ao nosso professor Dagoberto Calegaro, que começou esse estudo há mais de 30 anos atrás, graças ao Douglas, que trouxe o anticorpo para o Brasil há mais de 20 anos atrás. Então, é um estudo feito a múltiplas mãos, para a gente ter esses dados tão robustos. Se eu não colho na fase aguda, se eu imunossuprimo o paciente e não coleto o sangue, deixo o sangue armazenado para avaliação, eu vou perder o diagnóstico. Então, o médico tem que saber disso, essa informação é importante ser repassada, mas o Ministério da Saúde tem que saber. Para buscar aquela primeira amostra coletada lá, quando foi coletado o primeiro hemograma para avaliar a infecção, tem uma amostra centrifugada, essa amostra que a gente tem que fazer, para não gastar esse dinheiro do contribuinte de R$190, que é o kit, fazendo numa amostra que tem menor chance de vir positiva. Isso tudo tem que ser conversado e estruturado no estudo desse fluxo. A maioria dos pacientes são feitos diagnósticos só no centro terciário. A maioria começa no centro primário e o centro de diagnóstico só no centro terciário. Olha só, 20% dos casos não procuraram ajuda médica.
Então, às vezes, a pessoa perde o olho, perde a visão, e as pessoas mais humildes, que infelizmente no nosso Brasil vai ser a população não branca, preta, parda, e aí, não, eu achei que era um cisco, achei que era alguma coisa, achei que eu tive catarata igual a minha avó perdeu a visão. Então, assim, é uma coisa que você fica assim, mas, Dona Maria, por que a senhora não veio antes? E aí elas vêm depois de um tempo muito grande, muitas vezes com incapacidade muito severa. E esse é o dado gritante para o Ministério da Saúde. A gente tem 40% dos pacientes que só têm acesso ao anticorpo com mais de 5 anos depois dos sintomas. Isso é impossível, porque se a gente sabe que a doença em 5 anos, metade dos pacientes ficam cadeirantes e 30% morrem se não tratados, se eu demoro 5 anos para fazer a dosagem do anticorpo, já foi. Né? Então, a gente não pode aceitar isso. Esses dados servem como alerta para dizer para a gente que a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Num centro terciário, não, quaternário, como o Hospital das Clínicas, o tempo para o diagnóstico é 17 meses. E esses dados impactam muito no cuidado do paciente. Então, nessa coorte, o tempo de diagnóstico foi muito elevado, porque representa pacientes de todo o Brasil. E outros centros nacionais, aí eu quero chamar a atenção, né? Nossos colegas aqui do Ceará, e nos pacientes de Salvador, também mostraram esse tempo de cerca de 11 meses para o diagnóstico. A gente tem que relatar essa dificuldade da testagem, que é o principal marcador. A gente fez esse estudo com a colega Raquel Vazão sobre esse quadro. E, nesse ponto, para quem vai estudar custo-efetividade, a gente recomenda, no consenso brasileiro do Guideline de Tratamento de Neuromielite Óptica, do qual eu tenho a honra de ser a primeira autora, que mostra que, assim, 90% de nós, 99% de nós, concordamos que seja tratados em centro terciário, porque é uma doença que não dá para tratar no centro primário. Mas o que acontece no Brasil? A maioria não consegue ser tratado, só 60% consegue o anticorpo de forma adequada, segundo os dados de 2023. Esse é o estudo que eu falei da Bahia, mostrando a dificuldade de acesso e a dificuldade de acesso impactando no prognóstico. Tem estudo semelhante no Ceará, eu vou passar um pouco mais rápido, mas temos estudo semelhante no Ceará, mostrando, olha, para o doutor Mauro e doutor Irã, que 30% dos casos vão para o oftalmologista. Então, é o oftalmologista quem vê, é no Congresso Brasileiro de Oftalmologia que isso tem que ser discutido. E aqui esse dado do Ceará mostrando que quando começa com síndrome de área postrema, o diagnóstico é mais tardio. E aqui, para mostrar ainda mais, esse é outro estudo da nossa casuística, que achados de ressonância podem mostrar alterações cognitivas nesses pacientes. E o tratamento é uma outra linha muito grave que o Ministério da Saúde tem que cuidar. É importante que todos saibam que o tempo entre o começo dos sintomas e iniciar a pulsoterapia e, quando indicado, a plasmaférese, impacta no prognóstico. Eu tenho que fazer o diagnóstico em menos de 5 dias para impactar no melhor prognóstico. Então, isso tudo é muito importante que a gente saiba, porque a maioria dos nossos pacientes são tratados de forma equivocada, isso correlaciona-se a um pior risco de incapacidade. E, por último, a gente publicou recentemente no esforço conjunto da Academia Brasileira de Neurologia, a coordenadora a doutora Ana Piccolo, e a doutora Cláudia, que mostraram que a gente precisava desse consenso, e a gente foi atrás disso, e esse consenso foi publicado. E até hoje, nenhum movimento de PCDT, a gente tem mandado e-mails, mandado buscas ao Natan, a toda a equipe que lida com isso, e a gente tem tido muita dificuldade. Por isso que eu fico, de novo, muito agradecida ao doutor Irã e a todos aqui que deram a oportunidade de a gente lutar por esses pacientes, por essas pessoas, né? Mais que pacientes, são pessoas, são mães de famílias, pais de famílias que são atingidos por essa doença e não têm a oportunidade de diagnóstico nem de tratamento adequado hoje no Brasil. Muito obrigada. Bom, hoje eu fui brindado aqui por aulas de 3 especialistas. Eu agradeço muito a vocês, porque sou muito ligado em cirurgia de segmento anterior, faço refrativa, catarata, essas coisas. E falar sobre uma doença importante, tão negligenciada, é algo que enriquece muito o meu conhecimento. Muito obrigado aos nossos colegas que participam dessa audiência pública aqui, tanto o Sato quanto o Mauro. E a doutora Samira, parabéns pelo trabalho e conte comigo. Nós estamos no Gabinete 6 aí para tentar ajudar a fazer essas incorporações, porque no final do ano passado nós trouxemos um robô, um Da Vinci, aqui, um Da Vinci funcionando. E mostramos para as pessoas como é que funciona uma cirurgia de próstata com utilização de robô. E, pasmem, nós estávamos há praticamente 20 anos fazendo essa cirurgia na saúde suplementar, na medicina privada, e não existia cirurgia robótica no Sistema Único de Saúde, não estava incorporado. Olha, existia uma secessão tecnológica no tratamento da doença que mais nos mata, que é o câncer de próstata. Então,
a pessoa que está no SUS, ela fazia uma cirurgia a céu aberto, com uma incidência maior de efeitos colaterais, como disfunção erétil, como insuficiência, como incontinência urinária, um tempo maior de hospitalização, e quem tem condição de ter acesso à saúde suplementar fazia com robô, vai para casa no outro dia, usa uma sonda 3, 4 dias, fica bacana, sem incidência de complicações muito pequena, de forma que isso era algo extremamente injusto, e nós conseguimos, com o trabalho que nós fizemos aqui, com a sensibilidade do Ministério, do Padilha e tudo, nós conseguimos incorporar a cirurgia de próstata no SUS, através de um trabalho que fizemos. Trouxemos todos os especialistas aqui, grandes cirurgiões de robótica do país, e eu acho que nós ajudamos muito sensibilizar a Conitec para a importância dessa incorporação, assim como faremos também na questão da neuromediatística, que eu tenho sido parceiro de vocês aqui, vocês sabem, toda vez que vocês me procuram, eu não falto com vocês. Quero aqui, agora eu vou voltar a palavra à doutora Renata, que ela foi provocada pela Daniele, fez uma pergunta, e eu já vou aproveitar e dizer que eu vou passar aqui a palavra por 1 minuto para cada um fazer as suas considerações, até porque o presidente Davi acabou de me ligar aqui, me chamar para o começo da nossa sessão, mas eu vou conceder aí um minuto para cada um de vocês fazer suas considerações finais, e você pode responder a pergunta da Daniela. Tá ligado? Eu tenho algumas considerações para fazer com relação a isso. Eu acho que a incorporação do exame, ele pode ser, pensando em estratégias, tá? Eu acho que pode ser um motivador para a elaboração do PCDT. E isso pode ser disparado pelas associações, pelas sociedades de pacientes. Então, eu acho que isso já é um ponto que a gente já pode pensar. Acho que o PCDT, pensando em tudo que foi falado aqui, é o caminho agora. Eu acho que é a gente tentar mesmo que a Conitec elabore esse PCDT para a gente conseguir estabelecer linhas de cuidado, né? Uma outra coisa que eu pensei aqui, e isso sou eu que estou pensando, meu chefe ainda não sabe, tá? O Natan ainda não sabe, é que a gente tem a possibilidade de acordos de cooperação, que a gente pode fazer com instituições, né? De repente, a gente podia pensar num acordo de cooperação para a linha de cuidado, para estabelecer uma linha de cuidado, né? Uma sugestão, assim, que a gente pode pensar como estratégia. Mas eu acho que a gente tem que correr atrás desse PCDT aí. As associações fazerem essa solicitação do PCDT para a gente tentar. E eu acho que o PCDT, ele vai fortalecer a questão das medicações, de incorporação das medicações. Aí, uma outra coisa que eu quero deixar aqui de provocação, né, para todos vocês, é quando a Conitec faz a questão das consultas públicas. Lauda, né? A Lauda falou uma questão que eu acho que precisa estar atento. Às vezes, isso eu tenho observado em algumas reuniões da Conitec. Às vezes, o comparador que é utilizado para a medicação não é o melhor comparador. E aí joga o custo da medicação lá em cima, né? Quando a gente pensa em tudo que foi falado, questão de mortalidade, de internação, de tratamentos, o comparador precisa ser outro quando se compara, né, da medicação. E eu vejo que isso não vem acontecendo em algumas medicações quando se fala de doenças raras. Eu acho que quando isso vai para a consulta pública, então, quando sai o relatório e vai para a consulta pública, vocês precisam participar, né? A associação, a gente estava numa audiência pública semana passada, né? A Associação de Achondroplasia está fazendo um movimento enorme na consulta pública da medicação. Então, eu acho que precisa desse movimento e mostrar que o comparador não foi o melhor comparador, porque isso está jogando o custo muito alto, né? Porque a gente sabe que o custo é alto, mas às vezes o custo incremental nem é tão alto se a gente comparar com o tratamento, né, que vai ser necessário. Então, eu acho que isso é um outro alerta aí que
pode ficar. Tá aí, continuo colocando à disposição. Pode mandar um e-mail para a gente pensar na questão do acordo? Eu acho que é uma possibilidade. A gente tem pensado em acordos de cooperação, em PROAD, a gente está com o PROAD também, para a elaboração de algumas linhas de cuidado de algumas doenças raras, mas a NMO não entrou, então talvez seja uma possibilidade. Tá? Estou colocando à disposição lá a coordenação de raras. Obrigada. Obrigado, doutora Renata, e eu passo a palavra para suas considerações finais. Doutor Sato, por favor. Bom, eu acho que a conversa aqui foi extremamente interessante, quero agradecer. A gente sabe o que fazer e a gente sabe como diagnosticar e tratar, né? Então, e os pacientes estão aí sofrendo. Então, resolver esse buraco, digamos assim, que a gente tem nesse momento assistencial e conta, então, realmente com a força, né, e a colaboração política. Eu sou um pesquisador que adora essa doença, então também gostaria que a gente tenha mais acesso realmente a oferecer, e uma parte desses, até do trabalho que a gente faz, reverte como testes diagnósticos sem custo para os pacientes dentro da nossa pesquisa. Então, a gente faz um apelo aí também que a neuromielite possa, né, ser priorizada em relação a avanços aí que a gente possa oferecer dentro do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sato. O meu gabinete número 6 do Senado aqui da Ala Afonso Arinos está à sua disposição, como presidente da Frente Parlamentar da Medicina também. Eu sempre estou disponível para tentar ajudar naquilo que for de interesse da saúde do nosso país. Nós estamos discutindo coisas muito importantes aqui no Parlamento sobre prova de proficiência em medicina, para frear um pouco essa proliferação desenfreada de escolas médicas no nosso país, que fragiliza a atenção que nós damos principalmente aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui projetos que acabam com essa questão de cota em residência médica, privilegiando meritocracia, quem estuda, quem é bom aluno. Quer dizer, nós já temos cota para entrar na universidade, não tem porquê nós passarmos 6 anos estudando e ter cota para entrar em residência médica. Isso é um completo absurdo. Estamos discutindo coisas muito importantes aqui e nós estamos à disposição de vocês, dos nossos colegas, aqui no nosso gabinete, também no nosso Instituto Brasil de Medicina, que é a nossa interface com as sociedades de especialidades, que funciona aqui em Brasília também, que é o nosso elo de ligação entre o parlamento e as sociedades, de forma que vocês podem contar conosco, doutora Samira. Eu vou passar a palavra aqui em seguida ao meu querido colega Mauro Goldbaum, que ainda vai para São Paulo daqui a pouco. Novamente, muito obrigado e parabéns pela reunião. Acho que a gente tem diferentes questões, a gente tem questões mais pontuais, questões mais estruturais, tal, algumas com mais resolução mais fáceis ou mais difíceis, mas eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho da Conitec, assim, tanto pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia como pela Sociedade de In Vitro. Tive a oportunidade de participar de várias reuniões da Conitec, tanto na incorporação de medicações como na elaboração de PCDTs. A gente acha incrível o trabalho da Conitec, assim, todo o processo é feito de uma forma muito transparente, lógica e muito bem discutida. A gente tem diferentes histórias, assim, tem histórias de maior, digamos, sucesso com as doenças mais prevalentes, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade. A gente tem uma história parecida, na verdade, com a neuromielite óptica, que é a distrofia retiniana, que precisa de terapia gênica, que já é uma situação realmente diferente e entende as dificuldades nessa discussão. Mas eu que super parabenizo o trabalho da Conitec, pode ser desconhecimento meu, mas eu acho que todos esses fóruns só têm a adicionar. Mas eu sinto falta de um fórum onde a gente discuta o SUS como um todo. Eu sempre participo de reuniões que falam de uma doença, de uma droga, de uma incorporação,
mas eu não lembro de discussões onde a gente discuta a saúde do sistema de saúde como um todo, assim, onde a gente tenha uma discussão racional da onde a gente pode ir nas diferentes doenças, diferentes situações. Então, enfim, parabenizo o trabalho da Conitec, entendo as dificuldades e, como gestão, acho que valeria a pena a gente abrir essas discussões digamos, um nível mais abrangente do que... Assim, está reaberta a sessão, encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Enquanto a senadora Leila está se dirigindo ao plenário do Senado Federal, como relatora do primeiro item da pauta, eu vou conceder a palavra aos senadores inscritos pela lista de oradores inscritos. Concedo a palavra ao líder senador Exalci Lucas. Em seguida, a senadora Roberta Cioli, senador Fernando Dueire, senador Bruno Bonetti, senador Alan Rick. E vamos a chamar os oradores, senador Flávio Arnes, senador Chico Rodrigues, senador Lucas Barreto, senador Sérgio Moro. Nós vamos aguardar os senadores inscritos, nós vamos aguardar os relatores das matérias que estão em deliberação na pauta do dia de hoje, mas enquanto os senadores não chegam ao plenário, eu vou retomar a lista de oradores inscritos. Concedo a palavra pela liderança ao senador Exalci Lucas. Presidente, quero fazer um apelo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência puder colocar no extra-pauta o requerimento 154, que é uma sessão do Dia Nacional do Líder Comunitário. Peço a Vossa Excelência para depois colocar na extra-pauta. Líder, eu acho que Vossa Excelência já encaminhou. Vossa Excelência encaminhou? Então já está aqui com o doutor Danilo, daqui a pouco a gente inclui, porque me permita até fazer um esclarecimento, cumprimentar os nossos senadores, os nossos servidores, em nome do doutor Jairo, que está ali. Muito obrigado pelo apoio dos servidores da Casa a esta presidência. É importante, senador Exalci Lucas, fazer um esclarecimento a Vossa Excelência, ao plenário. Na sessão de ontem, que nós tivemos a honra e a oportunidade de fazermos a promulgação do acordo que foi construído ao longo dos últimos 26 anos e fizemos uma sessão solene para a assinatura do decreto legislativo, o adiantado do momento histórico que vivíamos no dia de ontem para o Brasil e para a relação comercial dos nossos países, fez com que até às 18h15 nós estivéssemos aqui. Então, o que é que eu fiz no dia de ontem? Para que nós pudéssemos ficar com o dia de ontem registrado nos anais da Casa do momento importante que nós vivemos, eu resolvi transferir toda a pauta do dia de ontem para hoje. Então, nós não cancelamos a sessão por um motivo ou outro, nós apenas transferimos toda a pauta do dia de ontem para o dia de hoje. Então, hoje nós vamos deliberar todas as matérias que estavam pautadas durante a semana. Exatamente, no extra-pauta nós vamos incluir a solicitação de Vossa Excelência. Senhor presidente, só para confirmar, então, que estava na pauta de ontem a criação da Frente Parlamentar pela Promoção da Paz Mundial. Inclusive, o doutor Ulisses Riedel está aqui presente também. Então, a gente quer saudá-lo de uma maneira especial, até por ser o inspirador e o proponente, né, executado aqui por todos nós senadores. Então, eu pediria, sim, a deferência, se pudesse ser possível colocar na pauta de hoje, né? Senador Flávio Arnes,
eu queria dizer para Vossa Excelência, publicamente, e para o plenário do Senado Federal e para o Brasil, que este projeto de Vossa Excelência vem num momento muito adequado. Eu transferi a deliberação da matéria do dia de ontem para hoje. Nós vamos, com certeza, deliberar este projeto de resolução na tarde de hoje, e que eu queria muito, é o meu desejo, que nós pudéssemos transferir para todo o povo brasileiro o que representa a constituição dessa resolução, pedindo a paz mundial, começando pelo Brasil. Vamos deliberar no dia de hoje. Queria registrar a presença do senador Marcos Duval, e nós já chegamos aqui com a relatora do primeiro item da pauta, que é a senadora Leila. Eu posso, então, iniciar a deliberação? Aí eu não vou mais poder entrar na lista de oradores inscritos. Me perdoem, Vossas Excelências. Senador Mourão? Ok. Senador Girão? Presidente, é só fazer uma consulta ao senhor, por gentileza. Eu recebi hoje no gabinete, aliás, eu recebo todo dia, né? Eu acho que muitos colegas aqui, pessoas familiares de presos políticos que o Brasil tem em pleno século XXI. Então, eles vieram chorando, são vidas devastadas, são vidas humanas, né? E eu confesso para o senhor que a solução está aqui, na reunião do Congresso Nacional, né? Eu queria consultá-lo, até porque teve uma fala que reverbera muito negativamente do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que disse numa entrevista nacional que a presidência do Senado, que o senhor estaria deixando uma pré-condição de deliberar uma sessão do Congresso para derrubar ou não o veto do presidente da dosimetria, se não se cobrasse tanto a CPI ou CPMI do Banco Master, que está sob a mesa da presidência do Senado para deliberar. Então, até para esclarecer essa questão, porque são vidas que têm sofrimento nisso, né? O senhor tem uma data já para que a gente possa fazer uma sessão do Congresso, para que se possa definir a vida dessas pessoas, que o Senado aprovou, que a Câmara dos Deputados aprovou, né, o projeto de lei da dosimetria, que o senhor colocou aqui na pauta, eu lhe agradeço por isso, mas o senhor pode dar uma data, porque é muito sofrimento dessas pessoas, e a solução é tão pequena, tão rápida, tá? Então, eu queria lhe pedir, com relação a isso, se o senhor puder esclarecer essa questão. Me permita, querido líder Eduardo Girão, já temos a senadora Leila está na tribuna para relatar o primeiro item da pauta, e a senadora Zenaide pede pela ordem, e o senador Marcos Rogério também, assim como o senador Marcos Duval, estão aqui também com alguns outros assuntos. Mas, rapidamente, sem polemizar, querido líder Eduardo Girão, porque eu acabei de falar que eu gostaria de votar esse projeto do senador Flávio Arnes como primeiro item da pauta hoje, da resolução da paz mundial. Mas dizer a Vossa Excelência que eu fiquei estarrecido com as declarações do presidente do Partido Liberal, o qual eu tenho um grande respeito. Eu não me posicionei em relação àquela fala dele até hoje, porque, na verdade, nós estamos vivendo tantas agressões, tantas ofensas e, nesse caso, tantas mentiras, que eu estou impossibilitado de a todo instante responder às agressões, os ataques e as mentiras de algumas pessoas que se acham no direito de inventar qualquer coisa e achar que aquilo é verdade. Aquilo é uma doença, chama-se mitômano, a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública ao ex-deputado federal e presidente do PL, deputado Valdemar da Costa Neto. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei com o Valdemar da Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria, manutenção ou derrubada, ou sobre CPI do Banco Master. Então, é apenas um esclarecimento que Vossa Excelência me questiona, e nós ainda não temos data para a convocação da sessão do Congresso Nacional. Senadora Leila, rapidamente. Senadora Zenaide. Eu pedi para colocar extra pauta o projeto de lei 3777 de 2023. Senadora, me permita, eu fiz um esclarecimento. Ele estava na pauta ontem.
Eu peço desculpa a Vossa Excelência, eu fiz uma justificativa que eu transferi todos os projetos de ontem para a sessão de hoje. Então não fique preocupada que nós vamos deliberar o projeto que Vossa Excelência solicitou. Ok, obrigada, presidente. Me desculpe por 24 horas de atraso só. Concedo a palavra à senadora... perdão, Leila, só um minuto, querida. Item 1, projeto de lei número 2.942 de 2024, de autoria da deputada Fernanda Melchiona e também do deputado Marcos Tavares, que altera a Lei Maria da Penha para estabelecer a monitoração eletrônica de agressores como medida protetiva, autônoma e os critérios de prioridade para a monitoração eletrônica de agressores. Prever causa de aumento de pena no crime de descumprimento de medida protetiva e dispor sobre campanhas e diretrizes orçamentárias. Foi apresentado o requerimento número 203 de 2026, de iniciativa dos líderes que solicita urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. Informo ao plenário que a matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora Leila Barros para proferir o parecer em plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente dessa sessão, presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Senhor presidente, eu vou ao relatório e já agradecendo em nome de toda a bancada do Congresso, em especial a nossa aqui do Senado, por ter pautado esse importante projeto para a nossa bancada, em especial a todas as mulheres brasileiras. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei número 2.942 de 2024, do deputado Marcos Tavares e da deputada Fernanda Melchiona, que altera a Lei Maria da Penha e as leis números 13.756 de 2018 e 14.899 de 2024, para estabelecer a monitoração eletrônica de agressores como medida protetiva autônoma e os critérios de prioridade para a monitoração eletrônica de agressores, prever causas de aumento de pena no crime de descumprimento da medida protetiva e dispor sobre campanhas e diretrizes orçamentárias. Na Lei Maria da Penha, a proposição promove as seguintes alterações. Acrescenta o artigo 12D para prever a imediata submissão do agressor à monitoração eletrônica se for verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. A medida poderá ser decretada pela autoridade judicial ou pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, sendo que, neste caso, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público. No artigo 22, insere um inciso para prever, entre as medidas protetivas de urgência, a monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima a aplicação ou dispositivo de segurança que alerte sobre eventual aproximação do agressor. Por consequência, o PL revoga a disposição que estabelece que a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor à monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação. E ainda, no artigo 22, o PL acrescenta os parágrafos 6º a 9º. O parágrafo 6º prescreve que a monitoração eletrônica
terá prioridade nos casos em que houver descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ou quando for verificado o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima. O 7º parágrafo estabelece que, para a efetivação do monitoramento, a autoridade competente promoverá a instalação do equipamento e instruirá o agressor sobre o seu funcionamento e as áreas de exclusão onde não poderá circular. O sistema de monitoração eletrônica, nos termos do parágrafo 8º, deverá emitir alerta automático e simultâneo à vítima e à unidade policial mais próxima, sempre que o agressor romper o perímetro de exclusão. E, finalmente, o parágrafo 9º prevê que a decisão judicial que deixar de aplicar a medida protetiva de monitoração eletrônica deverá apresentar fundamentação expressa quanto às razões da não aplicação da medida. No parágrafo 24, no artigo 24A, que define o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o PL insere causa especial de aumento de pena de 1/3 até a metade, se o descumprimento decorrer da violação das áreas de exclusão monitoradas eletronicamente ou da remoção, violação ou alteração do dispositivo de monitoração. No artigo 35, a proposição acrescenta parágrafo único para dispor que as campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar deverão contemplar informações sobre procedimentos e abordagens policiais, prevenção à revitimização, funcionamento das medidas protetivas de urgência e mecanismos de monitoração eletrônica. E no artigo 39, também acrescenta parágrafo único para prever que, na implantação das medidas, os entes federativos deverão observar, entre as prioridades de alocação de recursos, a aquisição e a manutenção de equipamentos de monitoração eletrônica para agressores e de dispositivos de segurança para as vítimas. Na Lei número 13.756 de 2024, que dispõe sobre o Fundo de 2023, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, o PL aumenta de 5% para 6% a parcela de recursos empenhados do fundo. Aqui está errado, é de 2000, a lei é 13.756 de 2025, está aqui 2028, desculpa, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública. O PL aumenta de 5% para 6% a parcela dos recursos empenhados do Fundo Nacional de Segurança Pública, destinado a ações de enfrentamento da violência contra a mulher, incluindo o custeio da aquisição e manutenção dos equipamentos de monitoração eletrônica dos agressores. E, por derradeiro, o PL modifica a redação do artigo 3º da Lei número 14.899 de 2024, que versa sobre a elaboração e a implementação de plano de metas para o enfrentamento integrado da violência doméstica e familiar contra a mulher. Torna permanente e obrigatório o Programa de Monitoração Eletrônica de Agressores e Acompanhamento de Mulheres em Situação de Violência e estabelece que a expansão de monitoração tem por finalidade o cumprimento da disposição do parágrafo 6º, acrescido ao artigo 22 da Lei Maria da Penha, bem como a monitoração eletrônica do condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino ou por crimes contra a dignidade sexual, a usufruir de qualquer benefício em que ocorra sua saída de estabelecimento penal, conforme previsto no artigo 146-E da Lei de Execução Penal. Não foram apresentadas emendas, senhor presidente, análise.
Não vislumbramos vícios de inconstitucionalidade ou de injuridicidade, tampouco óbices de natureza regimental. No mérito, consideramos a proposição conveniente e oportuna. O projeto reforça a proteção à vítima de violência familiar ou doméstica ao prever a monitoração eletrônica efetivamente como medida protetiva de urgência. Mais ainda, prevê como prioridade a imposição de monitoração eletrônica do agressor nos casos em que houver descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta ou, principalmente, quando for verificado risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima. Neste ponto, registro que a Lei número 15.125 de 2025, oriunda do PL número 5.427 de 2023, de minha relatoria, já previa a acumulação de medidas protetivas com monitoração eletrônica. Agora, a proposição em análise aperfeiçoa a legislação ao prever a monitoração como medida autônoma, com função própria e não apenas de apoio a outras medidas. Outra medida que contribui para a proteção à vítima consiste na previsão de caso especial de aumento de pena na hipótese de o descumprimento de medida protetiva de urgência consistir na violação das áreas de exclusão monitoradas eletronicamente ou da remoção, violação ou alteração do dispositivo de monitoração. Meritórias são também as disposições relacionadas ao funcionamento para aquisição de equipamentos de monitoração e de dispositivos de segurança para as vítimas. Aliás, no que diz respeito às normas de financiamento, recordo que também fui relatora do PL 123 de 2019, que deu origem à Lei número 14.316 de 2022, que promoveu diversas alterações no Fundo de Segurança Nacional, no Fundo Nacional de Segurança, Segurança Pública, inclusive no que tange a destinação de no mínimo 5% dos recursos para o combate à violência contra a mulher, e agora nós estamos alterando para 6%. A violência doméstica, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é uma verdadeira epidemia e, de acordo com o CNJ, em 2024, chegaram à Justiça mais de 966.785 novos casos de violência doméstica contra as mulheres. Esses casos incluem agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e descumprimento de medidas protetivas. Também naquele ano, reforçando, 2024, foram concedidas 582.105 medidas protetivas e prorrogadas outras 53.711 medidas. Esse cenário estarrecedor de violência contra a mulher deve ser combatido de forma enérgica e contundente, como faz o PL agora em análise, o PL de número 2.942 de 2024. O voto, senhor presidente, pelo exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2.942 de 2024. Senhor presidente, quero agradecer mais uma vez, reforçando a importância desse projeto. Em meu nome e de toda a bancada feminina do Senado Federal, já estava passando da hora da gente fazer esses pequenos ajustes, principalmente a questão do monitoramento dos agressores. Nós sabemos que muitos feminicídios, por mais que a mulher tenha, a medida protetiva, ela não é suficiente para que ela tenha, de fato, a vida dela resguardada. E o monitoramento agora, a gente tendo, de fato, o monitoramento eletrônico desse agressor, nós sabemos que vamos poder salvar inúmeras vidas no nosso país, inúmeras vidas de inúmeras mulheres no nosso país. Muito obrigada, e eu agradeço e faço um apelo a toda a casa para que façamos uma votação simbólica, porque isso é uma pauta, não é a pauta das mulheres, não é a pauta do março, das mulheres, mas é uma pauta de toda a sociedade brasileira. Muito obrigada. Presidente,
para discutir, presidente. Me permita só chegar lá no momento adequado, querido líder. Claro, presidente. Informo ao plenário que o parecer da relatora, senadora Leila, é favorável ao projeto. Portanto, foi completada agora a instrução da matéria. Nós passamos imediatamente para a discussão. Nós estamos recepcionando a lista de oradores inscritos para discutir a matéria e, como primeiro senador inscrito para discutir a matéria, eu concedo a palavra ao senador líder Randolph Rodrigues. A autora da matéria, a deputada Fernanda Melchiona, e o belo relatório da senadora Leila aqui no plenário. Presidente, nós vivemos, lamentavelmente, e eu começo fazendo referência a isso, não só saudando o relatório, reiterando que é importante aprovar não só a iniciativa que Vossa Excelência coloca em pauta no dia de hoje, presidente Davi, com o relatório da senadora Leila, como aprovar no dia de hoje toda a agenda e toda a pauta de defesa das mulheres, contra todo tipo de violência contra as mulheres. E faço isso, presidente, inclusive trazendo uma triste notícia aqui para o plenário. Hoje pela manhã, no município de Santana, senadora Leila, conurbado com Macapá, uma jovem de 35 anos, Juliele Moraes, foi a 7ª amapaense vítima de feminicídio. 7ª amapaense em 3 meses. Nós já tivemos um aumento de feminicídio, presidente Davi, no estado do Amapá de 300% em relação ao ano passado, meu caro deputado André Abidon. 300%. Lamentavelmente, o Brasil é o 5º país do mundo em feminicídio, em morte de mulheres. O nosso estado do Amapá está em primeiro. Foi Juliele hoje, há pouco tempo, Ana Paula, e tem uma lista aí. Isso tem uma raiz primeira, senadora Leila. A raiz primeira é no machismo estrutural que tem nesse país, da compreensão covarde de homens que mulheres são objetos de pertencimento deles. Isso é histórico, mas parece que tem se aprofundado agora. E, lamentavelmente, tem se aprofundado agora, aí é o tema do segundo projeto que vamos debater, porque a misoginia, o machismo se banalizou nas redes sociais. Se deu a liberdade de expressão para o crime nas redes sociais. É por isso que o projeto que pune, que Vossa Excelência está colocando, está apresentando o relatório que vamos votar agora, dialoga com o outro, que é o item 2, inclusive de minha autoria e de relatoria da senadora Tereza Leitão, que está na pauta. Porque o item 2 procura criar uma espécie de Lei Maria da Penha digital. Porque liberdade de expressão tem que ter em qualquer lugar. Liberdade de expressão é princípio de fundação do Estado de Direito como conhecemos. Mas não pode existir liberdade de expressão para o racismo. Não pode ter liberdade de expressão para ameaçar as mulheres. Não pode ter a liberdade de expressão para cometer crime contra crianças e adolescentes. Não existe liberdade de expressão para o machismo, porque a jovem que foi assassinada hoje de manhã em Santana, lá no meu estado do Amapá, a raiz, ela foi assassinada pelo ex-companheiro. A raiz do feminicídio dela, a causa primeira, está no machismo do companheiro. Está na compreensão do companheiro que não aceitava a separação. Está na compreensão do cara, do macho, aí, que acha que a mulher tem que ser um objeto dele. Foi por isso que ele foi lá e com algumas facadas tirou a vida da moça. Então, é o machismo, é a misoginia a raiz do feminicídio. Começa com a prática do machismo, do sentimento de posse, de propriedade. Começa com a não aceitação de uma separação, do fim de um relacionamento. E termina no feminicídio. Por isso é importante o que Vossa Excelência está fazendo. Temos medida de aprofundamento da repressão, mas é necessário atacar as causas. E as causas está, lamentavelmente, num traço histórico de formação da nossa sociedade, que lamentavelmente é machista. Mas está também na liberação de que essa prática seja disseminada em massa nas redes sociais.
Por isso, fundamental aprovarmos o vosso projeto, mas aprovamos também no dia de hoje medidas que combatam concretamente o machismo e a misoginia. Muito bom. Consulto os senadores ou senadoras se desejam discutir a matéria. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, ninguém tolera a violência física, moral, verbal contra mulheres. Mas a grande questão desse projeto é o risco de um desvirtuamento na aplicação dele e ser utilizado para fins de censura. E ainda há dúvidas sobre a competência, quem que vai ter atribuição para fazer essa discussão. Me permita, senador Moro. Me permita, nós estamos discutindo o primeiro item da pauta. Desculpe, então eu cometo um erro aqui. Então, estou de acordo aqui. Obrigado. Com esse da monitoração eletrônica, 100%. Para discutir a matéria, senador Marcos Rogério. É o próximo item, presidente. Consulto senadores e senadoras se desejam ainda discutir a matéria. Concedo a palavra ao líder Eduardo Braga para discutir a matéria. Senhor presidente, querida relatora, senadora Leila Barros, eu queria mais uma vez cumprimentar o presidente, porque, afinal de contas, nós estamos num mês dedicado exatamente à mulher brasileira. E nada mais importante do que a segurança e a proteção à mulher brasileira. Na semana passada, inclusive, votamos um projeto de minha autoria que usava exatamente a questão do monitoramento para que, associado com a inteligência artificial, pudesse assegurar uma interatividade entre a informação e os agentes que deveriam defender a mulher. E a própria mulher tomar conhecimento da aproximação do agressor, para que ela pudesse tomar providências, se fosse o caso, até de apertar um botão de pânico que ela teria à sua disposição numa pulseira que ela usaria. Ou seja, eu sinceramente entendo que, em pleno século XXI, num ano em que a inteligência artificial é capaz de solucionar milhares de questões e, ao mesmo tempo em que nós vivemos a era da Starlink, daqui a pouco vamos estar vivendo a era do celular mundial, onde nós não vamos ter mais roaming, não vamos ter mais operadora, não vamos ter mais nenhum intermediário entre o satélite e o aparelho. É óbvio que a tecnologia está à disposição para salvaguardar e proteger as vítimas de violência no mundo inteiro e no Brasil. Portanto, eu quero cumprimentar a minha amiga e senadora Leila Barros pelo relatório, cumprimentar também o autor do projeto, a autora do projeto, porque creio que é um projeto que vem reforçar aquilo que nós estamos dedicados a fazer: combater a violência, prevenir a violência, evitar que as mulheres sofram um feminicídio violento. Ainda hoje, lá na Comissão de Direitos Humanos, eu relatei um projeto de autoria da deputada Célia, que vem na direção de criar uma política nacional no dia 5 de setembro para chamar a atenção para a violência contra a mulher indígena, que é, na realidade, um subgrupo extremamente negligenciado, subnotificado da violência contra a mulher. Portanto, com todas essas questões, eu queria cumprimentar Vossa Excelência e dizer que o MDB votará e indicará o voto a favor neste projeto. Obrigada, líder. Grata, líder. Para discutir a matéria, concedo a palavra à senadora Damares. Eu só quero chamar a atenção dos colegas, nós estamos discutindo um projeto específico.
Ainda não chegamos no do Randolph, nem na tipificação da misoginia. Nós estamos falando de monitoramento eletrônico de agressores. Isso aqui é mais que necessário. Presidente, é que os homens desse plenário são tão gentis, extraordinários, amam suas esposas, que na cabeça deles, eles não conseguem entender essa violência, porque eles amam. E eu faço isso como homenagem aos meus colegas. Mas quem está lá na ponta protegendo mulheres, gente, isso está acontecendo o tempo todo. Eu vou só dar um exemplo que aconteceu. Eu não vou dizer o período para não expor a servidora. Nós temos aqui uma servidora. Eu acabei de ver a Ilana ali na mesa. Nós temos um projeto aqui interno, Leila, extraordinário, que nós acolhemos algumas mulheres terceirizadas vítimas de violência. E nós temos colegas aqui que estão em medida protetiva dentro do Senado. Deixa eu dizer uma coisa, nós temos colegas servidoras de alto grau na Câmara, dentro do plenário com medidas protetivas, tá? Uma colega nossa aqui veio trabalhar chorando com uma bebezinha de 10 meses. O que aconteceu? O meu ex-marido com medida protetiva invadiu a minha casa essa noite. Meu gabinete inteiro foi para a casa dela, tirar ela e a bebê. Ele mataria naquele dia ela e a bebê. Eu não vou dizer o período, porque essa servidora continua por aqui para não expor. Mas se aqui dentro do plenário do Senado está acontecendo, então, a gente melhorar os mecanismos de monitoração. Mas mais que isso, você traz ali, Leila, diretrizes orçamentárias. Sem dinheiro, atenção, senadores, sem dinheiro não tem proteção à mulher. E a gente vai ter que falar sobre isso. No projeto de Randolph, no da Ana Paula, eu tenho algumas considerações, mas este aqui não tem discussão. É monitoramento para a gente proteger vidas. Parabéns pelo seu voto, Leila. Obrigada. Senhor presidente, eu quero agradecer as manifestações até agora dos colegas. E a Damares, ela foi muito assertiva ao falar que a nossa realidade é outra. E mesmo assim, mulheres de classe A, né? A gente sabe que a questão da violência, seja patrimonial, física, sexual, enfim, ela não tem classe. Realmente a banalização da vida das mulheres. E assim, eu não consigo imaginar uma mulher que tem uma medida protetiva sem ter o agressor esse monitoramento eletrônico. Quer dizer, alguém bate na porta dela, ela abre, mesmo com a medida protetiva, pode ser o algoz dela. E a gente sabe que muitas se foram, mesmo com medida protetiva, não tinham esse monitoramento eletrônico. Então, nós estamos dando uma resposta à sociedade, dando uma resposta a essas mulheres que hoje precisam desse monitoramento, porque isso é de fato uma linha tênue e é a vida delas em jogo. Então, assim, eu quero agradecer à casa e agradecer aos colegas, porque é fundamental, senhor presidente, que essa votação para esse projeto seja simbólica, uma resposta da casa, uma resposta do Senado Federal a essa importante demanda da nossa sociedade e a vida das nossas mulheres. Obrigada, Damares. Obrigada, líder também, Eduardo Braga e Randolph, pelas manifestações. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria, mas eu queria fazer um registro, me permita, Leila, que, para não deixar passar em branco, cumprimentar a Vossa Excelência publicamente, dizer ao Brasil e naturalmente aos senadores que, desde quando esta matéria estava tramitando na Câmara dos Deputados, Vossa Excelência rotineiramente cobrava da presidência que nós pudéssemos, assim que esta matéria chegasse no Senado Federal, que nós pudéssemos dar a devida atenção a este projeto. E queria lhe cumprimentar, Leila, porque você é também, assim como todos nós, uma defensora desta causa. A proteção das mulheres brasileiras, nós estamos vivendo uma pandemia de agressores no Brasil. Está muito triste, muito delicada a situação que nós estamos vivendo do ponto de vista da violência contra as mulheres. Por isso que eu estou chamando de pandemia. E eu queria registrar que eu consegui não só dar atenção à matéria, como convencer
todos aqueles que solicitaram a relatoria, que Vossa Excelência tinha solicitado por primeiro e que era a pessoa adequada para cuidar da relatoria deste assunto. Obrigada, Parabéns, presidente. Leila, pelo teu trabalho. Obrigada. Não temos mais quem queira discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Informo ao plenário do Senado Federal que houve um entendimento e foi solicitada à presidência que pudesse submeter esta matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Obrigada. Senador Randolph Rodrigues, parabéns, Leila. Obrigada. A senadora Zenaide fez uma solicitação à mesa. Eu queria consultar Vossa Excelência sobre uma inversão de pauta. Posso? Senhor presidente. Querido senador Marcos Rogério. Pela ordem, Vossa Excelência, embora o pedido de inversão de pauta, mas eu estou com um requerimento em relação ao item 2 da pauta, que é um requerimento de retirada de pauta dessa matéria para que ela seja encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, para que possa ser melhor discutida, melhor debatida. É um tema sensível, é um tema que aborda, esse projeto, é o projeto que trata dos crimes de ódio na internet. É esse o item. Senhor presidente. Então, nesse aspecto, senhor presidente, se Vossa Excelência quiser ouvir, eu tenho os argumentos do porquê nós temos que fazer um debate mais aprofundado. Nós estamos tratando de uma matéria que é importante. Veja, ninguém discute a importância de discutir, né, o tema de combate à violência contra a mulher. Eu acho que é uma pauta importante, tem o nosso apoio total. Agora, não dá para, ao argumento de que estamos legislando para proteger, criar uma legislação aberta, abstrata e que, na verdade, representa mais um instrumento de controle de conteúdo nas redes. Esse é um projeto que avança para além daquilo que é o cerne do debate aqui. Aí, primeiro ponto, né, trata conceitos jurídicos indeterminados. Esse é tema para a CCJ debater, esse é tema para a CCJ aprofundar. Discurso de ódio, misoginia, qual é o conceito jurídico disso? Qual é a tradição, qual é o fundamento disso? Não se tem na doutrina, não se tem nos julgados, mas nós estamos a legislar e apontar isso como fio condutor de uma política de repressão a crimes. Outro aspecto, monitoramento permanente de conteúdo. Rastreabilidade em serviços de mensageria privada. Nós estamos falando de controle de conteúdo. O argumento não, nós estamos falando aqui em razão dos crimes e da violência que há, da violência digital. Ok, mas o projeto, ele não consegue determinar, e nem poderia ser assim, de maneira clara, de maneira objetiva, qual é o alcance da norma. Nós estamos tratando de dispositivos que terão interpretação a mais elástica possível para gerar controle de conteúdo na rede. E aqui é controle prévio, controle de conteúdo, censura. Quem controla? O que controla? Nós vamos ficar na mão de quem? Uma outra situação, joga para as próprias plataformas a necessidade de um filtro, de um controle que representa aquilo que nós combatemos ao longo do tempo, e eu participei quando nós votamos a lei do Marco Civil da Internet. Nós falávamos de liberdade de rede, de neutralidade de rede, de liberdade de expressão. Óbvio que nós temos que hoje nos preocupar com os avanços da tecnologia e tem que ter limites? Tem, mas não dá também para aprovarmos uma matéria ao argumento de que estamos a aprovar uma legislação que deveria ser para proteger as mulheres e que, na verdade, significa um caminho aberto para o controle
de conteúdo para o controle das redes. Então, eu faria um apelo a Vossa Excelência, sem adentrar mais pormenorizadamente nos temas desse projeto, que ele seja encaminhado à CCJ, porque não passou por nenhuma comissão, para que nós pudéssemos fazer esse debate no foro apropriado e trazer para o plenário uma matéria madura, uma matéria com texto realmente seguro e que nos dê o conforto de votar, porque, repito, senhor presidente, eu sou a favor de endurecer a legislação penal, a legislação civil, com relação aos crimes, especialmente o crime contra a mulher. O meu estado, por exemplo, é um estado onde os índices são altíssimos e é preciso combater. Agora, não podemos usar uma situação como essa para poder aprovar uma legislação que tem caráter indeterminado e que representa um projeto de censura, um projeto de controle. Senador, não, claro, Vossa Excelência, eu acho que era até importante, tem vários senadores inscritos aqui, é porque tinha uma solicitação de inversão de pauta da senadora Zenaide, por conta de outro compromisso às 18 horas. Mas eu quero ouvir os senadores, senador Randolfo Rodrigues, tem um requerimento com mais de 20 assinaturas aqui na mesa para nós submetermos este projeto. Presidente, me permita uma contribuição antes da manifestação do líder Randolfo. Veja, ainda há pouco eu falava aqui com o senador Carlos Portinho e com a senadora Damares e com a senadora... Mas esse é outro. Esse é outro. Ah, é o outro. Ah, então... Deixa eu continuar aqui, Eduardo. Continue, presidente. Eu vou conceder a palavra ao senador Randolfo Rodrigues e, em seguida, ao líder Carlos Viana. Presidente, é óbvio, se a manifestação da maioria do plenário for favorável à retirada, só resta se curvar seguir a deliberação da maioria do plenário. Mas eu quero, presidente, primeiro, agradecer a vossa sensibilidade para com a pauta. Tem razão o colega que me antecedeu sobre um tema sensível. É um tema sensível e essa sensibilidade, presidente Davi, é das mulheres. É a sensibilidade das mulheres. De fato, tem conteúdo que eu acho que tem que sair da rede social, que não pode ser aceito. Tem que possibilitar para as mulheres terem um botão de pânico quando tiver esse conteúdo. O projeto que quero tirar de pauta é para que nós criminalizemos, tomemos medidas para impedir que isso aqui aconteça. É esse o projeto que quero tirar de pauta. Isso aqui é uma trend, senador Rogério, que esteve ainda há pouco nas redes sociais. Sabe qual era a trend? Caso ela diga não. Aqui. Foi uma trend de um movimento chamado Red Pill, parece que é esse o nome. Caso ela diga não. O projeto é para criminalizar isso. Fique bem claro se os colegas querem tirar de pauta, estão tirando de pauta um projeto que está criminalizando isso. Essa trend que subiu nas redes sociais. Essa trend que subiu nas redes sociais e criminalizar coisas como essa. Esse cidadão estava envolvido em estupro coletivo lá no Rio de Janeiro. A camisa dele está escrita aqui: não se arrependa de nada, quando ele se entregou à polícia. Logo depois de ter estrupado. Essa camisa faz parte de um movimento que está na internet. É esse projeto para criminalizar isso que querem que tire de pauta. E eu agradeço a sensibilidade sua de ter percebido esse projeto e a sua importância. O que nós queremos é que as mulheres tenham a possibilidade de, quando encontrarem na internet frases como essa, essas frases foram retiradas da internet, nas redes sociais. Vou repetir as frases. Destrua o ego dela e ela vai se arrastar aos seus pés. A gente vai deixar isso na internet? Vou mais adiante. O primeiro desejo feminino oculto é o desejo de sofrer. Sim, sofrer. Qual é a razão para isso? Isso se deve ao fato de que as mulheres são mentalmente mais fracas que os homens e mais facilmente caem na codependência, e na codependência quase sempre está associada ao sofrimento. Isso é semelhante ao estado de um viciado em drogas, que é viciado em drogas, mas não consegue se livrar delas. O projeto que a gente vai votar, relatoria da senadora Tereza, é para criminalizar isso. É para dar para a mulher
a possibilidade, senadora Tereza, de apertar no botão, denunciar, e imediatamente a plataforma, Meta, YouTube, o que seja condenada a retirar. É esse projeto que querem tirar de pauta. Presidente, aqui estão algumas das vítimas de feminicídio no meu estado, no nosso estado, do Amapá. Ivone foi morta em 2 de janeiro pelo companheiro. Carla Carolina Miranda da Silva. Paula Barroso. Maria do Socorro Oliveira Serra. Natália Cristina Alves Sena. Jussiele de Souza Moraes, foi assassinada hoje, em frente ao Fórum de Santana, porque o companheiro não aceitava a separação. Todas elas, a morte delas, começou assim, presidente. Começou assim. Nós vamos permitir que isso continue nas redes sociais? Presidente, é óbvio, tem 20 colegas senadores que querem tirar isso da pauta. Se for à vontade, a preferência deles, tudo bem. Mas é importante que se diga, presidente. Hoje, só mais um dado, 10% das mulheres com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência digital. 10% das mulheres brasileiras com 16 anos sofrem violência na internet. Na internet está a raiz do feminicídio. Nós passamos, presidente, quase uma semana debatendo, fazendo ajustes no projeto. Se quiserem ajustar alguma coisa, vamos apresentar emenda. Agora, presidente, eu acho, peço a sensibilidade do plenário, não acho adequado, a essa altura, nós querermos achar que isso é liberdade de expressão. Me parece, isso aqui não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, dizer que é de direita, que é de esquerda, defender as posições, isso é liberdade de expressão. Dizer que mulher tem que ser submetida, isso não é liberdade de expressão. Estuprar uma mulher e participar de um movimento que sai depois com a camisa, não me arrependo de nada, isso não é liberdade de expressão. Subir uma trend com a faca na mão, caso ela diga não, e fazer gestos, isso não é liberdade de expressão. Isso está na raiz das mortes. Então, só esse apelo que faço aos colegas. É lógico que a decisão é do plenário, presidente. Concedo a palavra ao líder senador Carlos Viana. Muito obrigado, presidente Davi. Eu quero primeiramente dar os parabéns ao senador Randolph pelo mérito do projeto. Toda e qualquer iniciativa que venha combater a violência contra as mulheres em nosso país precisa ser colocado em prática, porque a questão do feminicídio se tornou algo muito grave em todo o Brasil. Vejam bem que agora, recente, temos a prisão de um tenente-coronel de polícia suspeito de matar a esposa policial militar. Isso tudo é muito grave e nós precisamos debater a segurança para as mulheres do Brasil. A questão aqui do projeto, e eu apoio o senador Marcos Rogério no pedido de adiamento, é que esse projeto, ele pode, no formato que está, gerar uma série de outras discussões além da questão da mulher, especialmente no controle. Nós pedimos aqui uma avaliação do Conselho Digital, porque esse é um tema complexo, e o projeto foi muito bem analisado por especialistas que acompanham toda essa questão das redes no Brasil e das plataformas. O Conselho nos enviou a seguinte conclusão: o texto cria um poder regulatório intrusivo com risco de interferência política no ambiente digital e de vigilância indireta sobre o conteúdo. Além disso, há uma sobreposição com normas já existentes, como o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que já prevê, inclusive, punições e acompanhamento para casos de ataque a mulheres, como foi citado. Essas leis já tratam da responsabilidade dos provedores, da moderação de conteúdo e do uso de dados pessoais. Essa questão que nós estamos votando hoje pode gerar algo que nós temos visto no Brasil com muita firmeza: insegurança jurídica.
Então, o nosso pedido, e aqui como líder do Podemos estou apoiando o pedido de adiamento, é que esse projeto volte à CCJ para que as emendas sejam apresentadas e nós possamos apresentar ao país o combate à mulher dentro de uma resolução legal que seja efetiva. Há um outro ponto importante que precisa ser colocado. As plataformas onde nós vemos as publicações nos nossos telefones do Brasil, essas plataformas não estão em nosso país, elas estão fora do Brasil. Portanto, a questão do controle de conteúdo por leis brasileiras pode gerar, inclusive, dificuldade para aquelas que operam em nosso país. Daqui, eu volto a dizer, o mérito do projeto é maravilhoso. Nós precisamos combater a questão da violência, mas da maneira, forma estruturada dentro de uma legislação que não gere insegurança jurídica em nosso país. Portanto, também peço a Vossa Excelência que o requerimento de retirada de pauta possa ser efetivado. Muito obrigado. Conceda a palavra ao senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, nada mais importante do que preservar a vida. Eu acho que a gente está relativizando demais. E a gente não pode relativizar o valor da vida. E o que nós estamos vendo é que tudo é mais importante do que preservar vidas. Detalhes acabam ganhando importância maior do que as vidas das nossas mulheres, das mulheres do nosso país. Os dados sobre feminicídio nos obriga a ter responsabilidade na condição de senadores, de representantes dos estados deste país. E nós não podemos adiar a adoção de medidas que possam salvar, quem sabe, centenas de vidas de mulheres que serão vítimas, enquanto esse preciosismo sobre o como a gente vai preservar esse aparente santuário que são as redes sociais. Senador Randolph, aqui se santifica o ambiente das redes sociais como se fosse um santuário intocável. E a gente esquece que enquanto a gente preserva este santuário, são gestadas centenas de vítimas por feminicídio. Então, senhor presidente, nós não podemos mais tolerar. Se a gente quer agir, e se a gente diz que vai agir, vamos apreciar, vamos votar, vamos dar passos em direção a salvar vidas. Chega da gente proteger o santuário, e mais, eu chamo de santuário, sabe por quê? Porque ninguém quer tocar, mas a vida real está se passando e se definindo neste ambiente virtual. E nós não podemos, e vou repetir para deixar bem claro, nós não podemos, por questões menores, protelar e assumir. Era importante que aqui aqueles que protelam hoje assumam responsabilidade sobre os feminicídios decorrentes do abuso que ocorre hoje nesse dito santuário chamada rede social no ambiente digital. A responsabilidade, senhor presidente, se adiar, é para quem defende o adiamento sob o manto de que precisa resolver questões menores, porque isso gera dúvidas. Mas qual é a dúvida que esse ambiente tem produzido morte de mulheres no nosso país? Qual é a dúvida? Eu não tenho nenhuma dúvida. Conceda a palavra ao líder senador Carlos Portinho. Senhor presidente, caro senador Randolph, lógico que o mérito e os fatos, os casos específicos que Vossa Excelência trouxe, lógico que há uma convergência de todos nós. Mas vamos ter o mínimo de lealdade e honestidade intelectual, né? Já adianto, sou filho, minha mãe, ela cuida diariamente de mulheres vítimas de violência. Sou sobrinho neto de Carmen Portinho, sufragista. O tema da mulher está no meu sangue, na minha veia, no meu cotidiano. É lógico que, com relação ao mérito que Vossa Excelência apresenta, sem dúvida é um dever do Senado tomar uma atitude, ainda que reativa, que seja rápida. Agora,
A nota técnica, por exemplo, do Senado, elenca 10 imperfeições no projeto. Eu não vou me privar de ler, porque todos devem ter recebido, inclusive o relator, a nota técnica. 10 recomendações para que seja dedicado maior estudo, porque a questão não é o mérito, é o como vai ser feito isso. E isso não dá para trazer no plenário, tendo uma nota técnica, que aqui não é ideológico, né? É um corpo técnico do Senado que aponta 10 imperfeições nesse projeto, no mínimo, eu digo, porque ele carece de maior debate, sim. A maioria dos projetos aqui, e os mais complexos, eles passam pelas comissões, né? Eu sei que o senador Flávio Arnes pediu para que vá à CCT, tem requerimento para que vá à CCJ, e não fosse por essas imperfeições, seria eu o primeiro aqui a apoiar que vá direto ao plenário. Estamos votando hoje alguns projetos em que há consenso. Essa nota técnica de quando é? Depois a minha equipe pode passar. Eu tenho ela aqui comigo. A nota técnica do Senado, só para informar, que nós fizemos as correções que a consultoria prestou. Minha equipe técnica, se puder encaminhar. Então, assim, a questão é o como. Existem vários projetos que a gente está levando à pauta aqui hoje, aonde não há maior polêmica. E aí há uma convenção de que se pule as etapas das comissões, a apreciação, porque há convergência. Esse aqui, no mérito, há convergência. Fato pacífico, né? Precisamos acabar com esse tipo de incentivo via redes sociais ou inclusive jornal, imprensa, que muitas vezes incentiva, dando inclusive espaço para esses marginais, esses bandidos, põe até aspas no que eles falam, né? Estou de pleno acordo. Agora, o como, infelizmente, a nota técnica, há diversas dúvidas se a melhor forma é essa. Tenho certeza que encontraremos, senadora Leila, de uma forma ágil e rápida um caminho na comissão para tratar desse tema e poder concluir. Hoje mesmo tinha um assunto polêmico na CCJ e nós, em acordo, né, convocaremos uma audiência pública para o dia 1º e já marcamos a data para a deliberação daquele outro tema no dia 8. Isso é uma atitude ágil. E há consenso quanto a isso. Agora, pular a etapa da Comissão de Constituição e Justiça, trazer para o plenário o que não há consenso, data máxima vênia, presidente, quero registrar meu apoio ao requerimento e, no mérito, o apoio. Vamos buscar o como vamos acabar com isso. Me permita, senador Carlos Portinho, para poder fazer justiça, ainda temos um requerimento subscrito pelo senador Flávio Arnes, solicitando a tramitação da matéria na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. Então, não é só o requerimento do Partido Liberal também, é do presidente da comissão. Então, nós estamos discutindo uma coisa mais ampla, só para dar ciência ao plenário do que é que nós estamos discutindo. Com a palavra a senadora Damares, em seguida, Tereza Leitão. Presidente, eu quero, inclusive, fazer um desabafo. Eu tenho sido banida do movimento conservador no Brasil por causa de algumas posições minhas aqui no plenário. E essa é uma posição que eu vou expressar que, mais uma vez, eu vou ter um problema com o movimento conservador. Porque o movimento conservador tem uma pauta que é a liberdade de expressão. Mas eu quero dizer que há pouco tempo nós tivemos esse embate aqui com o ECA Digital. Lembram, colegas? Quando a gente estava discutindo o ECA Digital, muitos dos senhores achavam que a gente estava impondo no Brasil uma censura na internet. E a gente se encontrou nesse debate, a gente fez todos os ajustes, direita e esquerda sentaram, e hoje o Brasil tem uma lei de proteção à criança no universo online, que é modelo para o mundo, que está em vigor. Depois da aprovação da lei, alguém aqui se sentiu censurado? Mas havia um medo da censura. Nós agora estamos com outro debate de proteção da mulher, que, de novo, o medo da censura. A minha preocupação, presidente, é o seguinte: se há medo e se isso depois vai ser judicializado, por isso que eu assinei o requerimento, se existem medos e possibilidade de ser judicializado, que a gente faça todos os ajustes,
que não haja dúvida, nós precisamos enfrentar esse crime de ódio contra a mulher na internet. Vocês acham que não existem? Eu sou vítima o tempo todo. E eu vou dar um outro exemplo que todo mundo vai lembrar. O mês passado, um pai, o genro do prefeito de Itumbiara, que inclusive o prefeito de Itumbiara está aqui no Congresso Nacional hoje, ele matou os 2 filhos, depois ele se suicidou para se vingar da esposa. Eu achei que haveria uma comoção na internet por causa do luto dessa mãe. Sabe o que eu vi na internet? Pregando ódio à mãe. Eu tenho as mensagens printadas. Que essa mulher tinha que ser apedrejada, que essa mulher tinha que ser decapitada, que essa mulher tinha que ser queimada na fogueira, por causa de uma suposta traição. O coitadinho matou as crianças por causa da mulher. Isso existe o tempo todo. Não podemos fechar os olhos que há pessoas usando as redes sociais para nos atacar enquanto mulheres. Nós temos a possibilidade de, na próxima comissão, fazer um ajuste, mas que a retirada desse projeto do plenário não seja para matar essa matéria na comissão. Se a gente votar, eu assinei, e essa matéria for para outra comissão, que a gente faça o que a gente fez no ECAS, senador Rogério. Vamos encontrar o que nos separa e nos divide nessa matéria. Vamos garantir a liberdade de expressão, mas vamos proteger mulheres. Então, eu assinei o requerimento porque eu vi comentários de judicialização. Então, o que adianta a gente aprovar aqui, nadar e morrer na praia? Se a gente tem a chance, como Senado, de consertar, proteger mulheres e combater o crime de ódio contra mulheres, porque existe, não é de faz de conta. Eu sou vítima o tempo todo. Então, senador, eu assino o requerimento, vá para a comissão, mas eu vou incomodar o presidente da comissão. Eu vou estar aqui como um alerta, eu vou estar aqui como uma atalaia. Nós vamos ter que debater. Só o fato de ter trazido para o plenário, Randolfo, você fez a sociedade inteira debater esse assunto hoje. Eu já acho uma vitória o debate, mas a gente vai ter que se encontrar nesse texto, assim como nós nos encontramos no ECA Digital. Foi possível entregar uma legislação protegendo criança sem censura, sem inibir a liberdade de ninguém. Então, eu me proponho a ajudar os colegas a gente se encontrar num texto que proteja a mulher e atenda também essa preocupação da censura. Essa é a minha posição, presidente. Presidente, só pela senadora ordem. Tereza Leitão, o senador Randolfo pediu rapidamente um esclarecimento. É bem breve, inclusive a senadora Tereza e a relatora pode falar mais propriedade. Mas, só para tentar construir, quem sabe aqui, um consenso, presidente, que é o seguinte: pela fala, pelo que eu ouvi, inclusive, por parte da colega senadora Damares, né, há consenso, e todos, inclusive, disseram isso, que há consenso no mérito. Então, para, de fato, não ser um processo protelatório, e lógico, depois que nós ouvimos a senadora Tereza, eu queria propor ao plenário se haveria a possibilidade de termos um prazo, um período, um tempo estabelecido para tramitar, onde tivesse que tramitar, e, eventualmente, com os ajustes necessários, retornar ao plenário. Porque somente assim, presidente, para isso fará jus ao que diz a minha colega senadora Damares e o que outros colegas disseram, que é o seguinte: não há divergência do mérito. Há violência digital na internet contra as mulheres. Nós só temos que ajustar o texto. Se nós estabelecemos aqui, olha, tramitará na Comissão de Constituição e Justiça durante tanto tempo, em tal data, o plenário chancela ao presidente retornar para a votação. Aí eu acho que a gente está sendo coerente com o que foi argumentado. Nós, de fato, não será uma medida protelatória, que alguns colegas querem, e será uma medida com começo, meio e fim, para que o projeto aperfeiçoado volte ao plenário. Presidente, só sugestão. Eu quero dizer que o MDB concorda em número, gênero e grau com a sugestão do senador Randolfo Bittencourt, Randolfo Rodrigues. Por quê? Porque acho que é de bom grado fazer essa filtragem, mas também nós não podemos protelar esta decisão. Até porque, senador Randolfo, olha, eu creio, para mim, que existem situações que têm que ser de bom senso.
Porque divulgar determinadas coisas na internet promove o crime. Eu estou aqui com um dos sites mais populares do Brasil a propósito dessa violência desse tenente-coronel. E aí, o que se faz? Reproduz-se o que ele fez no celular da mulher. E aí coloca o seguinte: lugar de mulher... Vai fazer também? Lugar de mulher é em casa, cuidando do marido, e não na rua, caçando assunto. Rua é lugar de mulher solteira à procura de macho. Isso é matéria que se publique? Isso é matéria que se publique? O problema é que, para poder fazer o que o jornalista fez lá, é repetido no Senado Federal hoje também. Não, mas veja a lógica. Não, eu concordo com Vossa Excelência. Nós discutimos isso agora há pouco. Senhores... O que eu estou tentando dizer é porque, veja, no site que tem milhões de visualizações, não é a fala aqui do Senado que vai complementar ou não. Nós não estamos falando de um site de pouca visibilidade, nós estamos falando de um dos sites mais importantes do país. Agora, divulgar esse tipo de coisa é promover o crime, é estimular o crime. Portanto, há que se ter um código de conduta de bom senso, porque senão nós vamos promover este tipo de feminicídio, esse tipo de crime, esse tipo de violência, e ao invés de prestar a informação, nós estamos prestando uma desinformação à mulher brasileira. Obrigada, senhores. Eu tenho ainda muitos senadores inscritos, mas eu estou entendendo que nós estamos construindo um entendimento. Só tem um problema. Eu não tenho como garantir sobre prazo nas comissões. Me permitam fazer esse registro aqui, porque o que é que acontece? A oitiva da CCJ é um requerimento. A oitiva da Comissão de Ciência e Tecnologia é outro. Quando chegar nas comissões, existe um rito regimental que o presidente daquela comissão A, B, C ou D vai dar. Então, quando eu falar que eu vou garantir o prazo, eu não tenho como garantir. Agora, também, se for para fazer uma fala de minha responsabilidade sobre esta matéria, eu faço também. Essa matéria chegou na Secretaria-Geral da Mesa, vários senadores solicitaram a urgência, uma meia-culpa. Vários senadores solicitaram a urgência da deliberação da matéria em plenário, com requerimento com vários subscritores. Eu acabei não despachando para as comissões para tentar trazer para o plenário, como ocorre em outros episódios de senadores que apresentam requerimento que, na mesma sessão, inclusive, a gente vota imediatamente um requerimento de inclusão extra-pauta e, em seguida, delibera a matéria, há muito tempo. Então, é uma questão de procedimento. O racional, o razoável e o regimental era mandar para a comissão. Então, todo tempo tem aqui as exceções. Muitas vezes as exceções agradam a alguns e desagradam alguns. Muitas vezes as exceções desagradam alguns e desagradam outros. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. Muito obrigada, senhor presidente. Já começo dizendo que valeu a pena adiar o meu voo. Voltei meu voo para 21 horas e 15. Estava marcado para 18h50. Começo dizendo isso e começo também dizendo que Vossa Excelência tirou uma parte do meu argumento. Esse projeto veio para o plenário porque assim foi pedido e porque assim é feito com vários outros. Esse projeto iria entrar, inclusive, na pauta da semana passada. Me foi dada a relatoria, com muita honra e muito orgulho, mas teria na semana passada. E quando nós vimos o volume de emendas apresentadas pelos senadores Espiridião Amin, Jorge Cajuru, senador Girão, senador Mourão, nós adiamos para hoje. As emendas, eu acho que mais de 40, foram todas lidas, consideradas, analisadas. O relatório que a mim caberá apresentar... 46 emendas. Pronto. Tem mudanças. Mudanças, inclusive, técnicas, como foi aqui argumentado, que não pode ter erro técnico
porque o relatório o projeto pode ser motivo de judicialização. Mas a fala da senadora Damares é muito reveladora do que é técnico e do que é político. Quando a senadora Damares diz que está sendo excluída do movimento conservador porque defendeu o ECA Digital, nós estivemos hoje numa solenidade, porque o ECA Digital começou a valer ontem, mostra que não é só a técnica, é posição política. É posição política e ideológica que confunde o verdadeiro sentido da liberdade de expressão, senadora Damares. Liberdade de expressão não nos dá o direito de caluniar, por exemplo. Não nos dá o direito de difamar. Não nos dá o direito de fake news. Quanto menos e quanto mais de fazer um movimento machista, misógino, criado por homens para diminuir, senadora Eudócia, a figura da mulher. A figura da mulher. A mulher não vale nada. A mulher, para ficar em casa, submissa ao homem, escreveu no leu, o pau comeu. Fazer alarde de estupro coletivo. Ah, hoje tem uma mamãe que vai chorar. Foi isso que a gente viu. Então, o projeto veio para cá direto, porque sobre isso não há dúvidas. Se sobre isso não há dúvidas, não estou querendo aqui radicalizar, nem problematizar com os colegas que preferem que ele não seja votado hoje, mas eu quero dizer que as alterações que foram feitas mediante, inclusive, um parecer, senador Portinho, da consultoria do Senado também, da análise das emendas também. A instituição da Política Nacional de Combate à Violência Digital contra a Mulher não tem nada de impedir outros tipos de divulgações. É violência digital. É disso que a gente está falando e já falou em outras leis. Já falou em outros projetos de lei. Esse projeto estabelece uma coisa que a sociedade está esquecendo. A nossa sociedade está desumanizada, desumanizante. O que vale é a barbárie. Ah, morreu em terra. Não, não pode morrer assim de tiro, não. Tem que morrer devagarzinho. Tem que morrer sofrendo, arrancando a pele. É isso que a gente está vendo na rede, senador Arnes. É isso que a gente está vendo. Inclusive, precisamos proteger nossas crianças disto também. Ele estabelece princípios da política como dignidade da mulher, proteção prioritária da vítima, prevenção da revitimação. Nós, mulheres, quando chegamos para denunciar, muitas delegacias se movimentam contra nós, senadora Damares, perguntando: é isso mesmo que você quer fazer, minha filha? Você não sabe que ele é o pai dos seus filhos? Será que não foi você quem provocou a ira deste homem? É isto, a vida real, senhores. A vida real, colegas, homens. A vida real das mulheres é esta. Então, o que a gente puder fazer, quantas ações a gente puder fazer para proteger a mulher em qualquer ambiente onde ela esteja, nós estamos trabalhando em prol de um processo civilizatório, humanizado, de relações sociais, que a internet, as mídias, o processo digital está comprovado que, se ele não for regulado, não tem condições de sustentar. Como não tinha com as crianças, que esperamos que o ECA Digital tenha êxito, e como não está tendo com as mulheres. É um movimento, minha gente. É porque eu não sei pronunciar direito, Damares, mas eu acho que é Red Pill, é isso, Leila? Red Pill, é Red Pill. Porque tudo também é americanizado, né, boy? É Red Pill, que é isso, minha gente?
se gastar tempo de plataforma, de internet, de tudo, para organizar homens para matar a mulher, para organizar homens para torturar a mulher, para organizar homens para violentar a mulher, para organizar homens para depreciar a mulher como ser humano. Muitos aqui gostam de citar a Bíblia. Quando eu estudei catecismo, eu sou católica, o padre dizia assim: minha filha, a Bíblia tem muitas interpretações. Alguns homens se acham no direito de interpretar aquilo que Deus disse. Mas eu vou me arvorar com vocês, meninas, a fazer uma interpretação da chamada criação de Eva. Pela Bíblia, Deus tirou Eva da costela de Adão. Onde fica a costela, senador Davi? Do lado. Aí o padre disse assim: sabe por que Deus não tirou Eva do osso, do pé de Adão? Para ela não ser inferior a Adão. Para ela não ser pisada pelos pés dos homens. Também não quis tirar da cabeça, para poder a relação ser de igualdade, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, igualdade de poder andar numa rua no escuro como vocês homens andam, sem serem importunados, igualdade de poder brincar o carnaval sem ser importunada, igualdade de poder reivindicar direitos, transparência, dignidade, respeito, sem esse tipo de exposição nas mídias digitais. Então, senador Randolph, tem toda o meu respeito que esse projeto tenha vindo de um homem, porque também a gente precisa disto. A gente precisa que os homens de boa vontade, aqueles homens que têm essa visão de igualdade e de respeito, se juntem a nós nessa luta. Então, o relatório, ele está pronto. Ele absorveu algumas ponderações, algumas emendas, absorveu muita ponderação da consultoria do Senado, mas assim como disse o senador Randolph, essa é uma casa de busca de consensos. Essa é uma casa de construção. Não vou me arvorar a dizer que há um toque de machismo em quem quer postergar, porque estou acreditando que não se quer postergar, viu, senadora Leila? Estou acreditando que se quer melhorar, se quer corrigir o que é técnico, o que não é. E muita coisa do que foi dito aqui, presidente Alcolumbre, pode ficar certo de que o relatório albergou, o relatório incluiu, como, por exemplo, obrigar plataformas a manter canal eletrônico específico para denúncias e comunicações relacionadas à violência digital contra a mulher. Sigamos, né? Sigamos aperfeiçoando as nossas ações, porque no estágio em que esta coisa chegou, por mais que a gente faça, presidente, a gente ainda pode ser que esteja fazendo pouco. Então, acho que está entregue a Vossa Excelência, né, com sua sabedoria, com sua sensibilidade, né, com sua tranquilidade, resolver. Mas quero me apoiar também naqueles que querem pressa, porque a vida tem pressa, a vida não pode esperar. Concedo a palavra ao senador Flávio Arnes. Senhor presidente e colegas senadores e senadoras, em primeiro lugar, eu quero deixar extremamente claro que eu acho que todos nós, senadores e senadoras, somos a favor do projeto. Nós só estamos discutindo a melhor maneira para ser aprovado no Senado, com a rapidez que o assunto exige, e posteriormente lá na Câmara dos Deputados. Muitas pessoas acham que discutir é uma perda de tempo. Vamos gastar tempo. Eu diria que a discussão dentro do Senado vai fazer com que ganhemos tempo, posteriormente, até na Câmara dos Deputados. Eu dou exemplo do ECA Digital, Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.
aprovado pelo Congresso Nacional e que entrou em vigor no dia de ontem, 6 meses depois da sanção. E foi aprovado aqui por praticamente unanimidade, foi aprovado na Câmara, né, e depois voltou para o Senado, e lá está claro tudo isso. Olha, você não pode colocar conteúdo, né, contra a criança, dignidade da criança e do adolescente, você tem que retirar esse conteúdo contra a exploração, violência contra a criança, independente de decisão judicial. Está escrito lá, não pode ter conteúdo de pornografia, né, ensinar a automutilação, o suicídio, a exploração sexual, proibimos as caixas de recompensa, as loot boxes, né? Mas isso foi fruto de um debate dentro do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, e aquilo que a senadora Damares colocou, né? A proteção de criança e adolescente se transformou numa legislação que é referência na América Latina e no mundo. Está perfeita, sempre pode ser aprimorada no decorrer do tempo. Então, a questão da mulher, né, nós temos aqui 2 comissões que podem fazer esse debate, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a comissão que aborda o mérito, que é a comunicação. Essa comissão é ciência, tecnologia, comunicação, inovação e informática. Eu posso dizer da parte da comissão que eu presido, que é ciência, tecnologia, junto com o senador Mourão, né, aliás, um grande companheiro, também um grande senador, né, que nós vamos dar a celeridade possível depois da Comissão de Constituição e Justiça. Fazendo isto e fazendo esta articulação com a Câmara dos Deputados, inclusive para esclarecer, junto com os vários partidos, pontos que precisem ser esclarecidos, não é, senador Carlos Viana? Isso aí é aprovado na comissão, não precisa vir para o plenário, né? Quer dizer, aprovado em decisão terminativa na comissão. E se houver essa articulação com a Câmara dos Deputados, e tem que haver, porque nós não aprovamos nada aqui, se não houver essa articulação, lá será aprovado rapidamente com apelo, desde que haja esse diálogo aqui com os partidos e esse aprimoramento da legislação. Então, eu penso que é um tema urgente, proteção da mulher em ambientes digitais, né, promoção da mulher, combate ao feminicídio, essa chaga que vem envergonhando o nosso país, mas eu penso assim que seria prudente, construtivo, né, ir lá para a CCJ, com compromisso, obviamente, como já foi ressaltado antes, de haver celeridade, e para a comissão, a CCT, porque comunicação, ambiente digital, plataforma, empresas, e nós chamamos, inclusive, as empresas para fazer esse debate da proteção digital de criança. Aliás, até a Lei Geral dos Games, né, também foi para cá. Nós dissemos, olha, vai para a comissão, a gente aprova rápido. Foi aprovado, voltou e foi aprovado. A Leila, a senadora Leila foi a relatora, aprovado por unanimidade. Então, esse diálogo, esse entendimento, até daqui a pouco nós vamos aprovar a Frente Parlamentar da Paz. Isso aqui, se a gente fizer isso, constrói o entendimento, o diálogo, a paz, né, para uma solução definitiva aí para a sociedade brasileira. Obrigado, senhor presidente. Eu vou passar a palavra ao senador Alessandro Vieira. Senhor presidente. Só uma sugestão, já que todos estão falando, rapidinho. Podemos também fazer uma sessão de debates temáticos do plenário, se for o caso. Se os colegas concordarem, eu acho que dos games nós fizemos isso. Eu só estou dando essa sugestão para que também possa ficar no seu radar, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao senador Alessandro Vieira, eu acho que nós já tivemos um êxito extraordinário na tarde de hoje. Confesso a vossas excelências que estou feliz de estar presidindo a sessão do Senado Federal na tarde de hoje.
e nós temos a oportunidade dos senadores e das senadoras falarem construtivamente na deliberação de um projeto de lei. Eu quero agradecer todos que falaram, certeza absoluta que o senador Alessandro Vieira também vai dar uma grande contribuição. A senadora Tereza Cristina está inscrita também para falar desse assunto, mas eu confesso a vossas excelências, o tema é tão importante, é tão relevante, senador Carlos Viana, que a consideração de vossas excelências na tarde de hoje, no plenário do Senado Federal, na Casa da Federação, no Parlamento, todas elas foram absolutamente construtivas, foram orientativas, foram explicativas. Então eu queria cumprimentar todos e todas que participaram do debate desta matéria, que estão construindo um caminho alternativo para que rapidamente a gente possa se debruçar desse assunto, olhando no olho do outro, avaliando o que está escrito no parágrafo, no artigo e no inciso da lei que está sendo proposta para proteger a vida das mulheres brasileiras. Esse é o engrandecimento do plenário do Senado Federal. Com a palavra o senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. É justamente nessa linha. O mérito é indiscutível, todos nós concordamos. Então, a sugestão é de encaminhamento, presidente. A sugestão que apresento é de que se devolva às comissões, com o compromisso já afirmado aqui, de uma ou duas audiências públicas realizadas em conjunto pela CCJ, CCDD e depois votação. Aí você vai ter tempo de escutar a sociedade. É muito importante trazer para cá as entidades que representam, porque esse trabalho foi feito pela relatora, pelo autor, tenho certeza, mas se ele é feito pelo colegiado, ele tem muito mais força. O ECA Digital mostrou isso. Vim agora do Palácio Planalto, foram assinados 3 decretos regulamentando o ECA Digital. É uma legislação que hoje é uma referência no mundo. Foi feita aqui. E passou por essas etapas de debate necessário, que seja breve, porque a pauta é urgentíssima. Todos os dias perdemos mulheres pelo Brasil afora, mas uma legislação que escutou primeiro na sua construção a sociedade, que deu espaço aos parlamentares de forma objetiva, rápida, certamente terá muito mais força e maior viabilidade de aprovação na Casa Vizinha, presidente. Concedo a palavra à senadora Tereza Cristina. Senhor presidente, senhora relatora, parabéns pela sua fala. Eu acho, senador Randolph, autor da proposta, do projeto, eu acho que todo mundo aqui já disse o que tinha que ser dito. Primeiro, a urgência do assunto. É urgente mesmo, mas a pressa, às vezes, é inimiga da perfeição. Então, voltar para uma comissão, 2, nós podemos trabalhar em conjunto com os presidentes das comissões para que possamos fazer audiências juntos, ou discussão de manhã e de tarde. Aconteceu isso no licenciamento ambiental, meio complicado, mas eu acho que a construção e o tema exigem esse esforço das senadoras e senadores dessa casa. Então, eu tenho certeza que o presidente, ele disse aqui que ele não pode garantir, mas ele vai ajudar nessa construção, presidente Davi, eu tenho certeza disso. Eu acho que nós faremos um texto que realmente ajude a construção de uma boa política pública para esse tema que nos traz tanta amargura, tristeza, essa falta de respeito com as mulheres e o que vem acontecendo todos os dias pelos 4 cantos desse país. Então, parabéns, senadora Tereza Leitão, minha xará. Eu tenho certeza que o que a senhora fez no relatório eu não vi ainda, mas, dada a importância dessa matéria, eu acho que perder 1 semana, 2 semanas é ganhar tempo para ir para a Câmara com um bom texto resolvido e que lá também possa ser analisado, votado e promulgado essa lei que todos esperam por ela, principalmente as mulheres mais vulneráveis desse país. Muito obrigada. E para só apenas fazer uma ponderação do ponto de vista regimental, senador Flávio Arnes, o doutor Ivan, a doutora Sabrina e o doutor Danilo me alertaram que esta matéria, nas comissões são terminativas, ela nem vem para o plenário. Então, na Ciência e Tecnologia e na CCJ, quando se concluir, ela vai imediatamente para a Câmara dos Deputados. Então, eu acho que será o ambiente adequado mesmo para nós debatermos esse assunto. A presidência retira as matérias de pauta e, nos termos do inciso 10 do artigo 48 do regime
interno do Senado Federal, despacha o PL número 2 de 2006, a CCT e em seguida a CCJ em decisão terminativa. Ficam prejudicadas as emendas número 1 a 46 já apresentadas. O PL número 4276 de 2024 retorna ao exame da CCT, seguindo posteriormente para a CCJ. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, líder Carlos Viana. Eu quero pedir a Vossa Excelência que conste em ata, bem rapidamente aqui, uma homenagem hoje a toda a comunidade judaica brasileira. Hoje, dia 18 de março, é o Dia Nacional da Imigração Judaica em nosso Brasil e reforça a importância do combate ao antissemitismo. É um reconhecimento à história, à memória e à contribuição de uma comunidade que ajudou a construir o Brasil. A data foi instituída por meio do projeto de lei do então deputado federal Marcelo Zutaransky Itagiba, sancionado em 2009. O número 18 foi escolhido por seu significado especial na tradição judaica. Em hebraico, corresponde à palavra Hai, que significa vida, símbolo que representa bem a trajetória dos judeus no Brasil, marcada por resiliência, esperança e renovação. A presença judaica no Brasil remonta aos primeiros tempos da colonização. Muitos vieram para o nosso país fugindo da perseguição e da Inquisição em busca de liberdade e novas oportunidades. Hoje, com cerca de 120 mil judeus, o Brasil abriga uma das maiores comunidades judaicas da América Latina. Ao longo de mais de 5 séculos, essa presença se traduziu em contribuições relevantes nas áreas da ciência, da cultura, da economia, da educação, da arquitetura, da vida pública brasileira, onde hoje o Parlamento tem, no seu Congresso, um representante da comunidade judaica como nosso presidente. Celebrar o Dia Nacional da Imigração Judaica é, portanto, reconhecer o valor da diversidade que compõe a sociedade brasileira e homenagear uma comunidade cuja história está profundamente entrelaçada com a própria história do país. Ao mesmo tempo, a data também nos convida à reflexão sobre os desafios do presente. Em diferentes partes do mundo e no Brasil, o antissemitismo ainda se manifesta por meio do discurso de ódio, da desinformação e de ataques à memória histórica. Reafirmar a importância da imigração judaica para o Brasil é também reafirmar o compromisso com a democracia, com o respeito, a diversidade e com o enfrentamento firme de todas as formas de intolerância e preconceito. A presença judaica no Brasil segue sendo um símbolo de vida, reconstrução e contribuição para o futuro da nação. Muito obrigado, presidente. Fica aqui como eu, presidente do Grupo de Amizade Brasil-Israel, a minha homenagem a toda a comunidade judaica, em especial por meio de Vossa Excelência, presidente dessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, líder Carlos Viana. A solicitação de Vossa Excelência de votos de aplauso será encaminhada para a sua publicação. Presidente, pela ordem. Me permita, senadora doutora Eudócia, rapidamente, apenas para registrar no plenário do Senado Federal e aqui na mesa, a presença acompanhada do senador doutor Irã, do nosso querido governador do estado de Roraima, senador Antônio Denário. Governador, seja muito bem-vindo ao Senado Federal, à Casa da Federação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas senadores e senadoras. Primeiro, eu quero começar a minha fala parabenizando o nosso querido senador Efraim Filho pelo seu aniversário. Parabéns, senador. Deus te abençoe poderosamente, viu? E mais tarde estaremos lá lhe dando um abraço. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, 47, com muita alegria... Senadora Eudócia, 47 anos, muito inteiro e novo, com aparência de 46. De carteira de motorista, né, Excelência? Eu diria, eu achava que você era bem mais jovem, viu, senador? Bem mais jovem, porque você aparenta ser mais jovem. Mas essa idade eu não sei se procede, não. Acho que você tem uns 42. Porque é assim que você aparenta. Menos ainda, 40?
Já ganhou meu voto, viu, senadora? Pode concorrer à liderança, o que for aí, já tem um dedicado ali, comprometido ao seu lado. Mas é verdade, senador, parabéns. Eu quero aqui colocar para os senhores a minha alegria de ter participado ontem da aprovação do projeto de lei, senadora Tereza, do projeto de lei 4305 na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, onde nós debatemos a importância do pediatra na vida cotidiana das mães, de todos os familiares, para levar suas crianças para o atendimento com especialista. O que é que acontece no nosso país? Nós temos médicos generalistas para atender nossas crianças e adolescentes. Então, nós queremos, nesse projeto de lei, nós queremos colocar um pediatra para cada 4 equipes de saúde da família. E dessa forma, a gente poder dar uma assistência de qualidade a essas crianças. Porque pediatra como eu sou, eu sei da importância de termos um pediatra, ao menos, para cada 4 equipes de saúde da família. Isso, o impacto financeiro é de 1,7 bilhão de reais. Mas isso é muito pouco em se tratando de saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Sem comentar que as mães vão ficar mais tranquilas sabendo que seus filhos estão sendo acompanhados pelo pediatra. O que é que acontece atualmente? A criança adoece, não tem o pediatra na unidade básica de saúde, a mãe já leva na UPA. E muitas vezes a criança já chega na UPA muito doentinha, às vezes até grave, tendo que se hospitalizar, tendo que ser transferida para UTI. E isso dificulta muito o acompanhamento e a melhora dessas crianças. Então, esse projeto foi um projeto fantástico, da minha autoria e a relatoria da nossa querida senadora Damares Alves. Eu quero aqui lhe parabenizar a sua brilhante relatoria. E estamos avançando para que as nossas crianças e nossos adolescentes tenham acompanhamento em tempo real. Então, motivo de muita alegria, estou aqui colocando para vocês da sensação de termos avançado nessa pauta, para que a gente veja as nossas crianças e adolescentes que serão adultos no futuro. E já protegendo essas crianças para serem adultos saudáveis. Então, eu quero aqui dividir isso com vocês e dizer a vocês que da CAI vai para a CAS e da CAS vem aqui para o plenário e, se Deus quiser, a gente vai aprovar em tempo célere. Deixo aqui meu abraço para cada um de vocês e para todos que votaram favoravelmente. Muito grata, senhor presidente. Senador doutor Irã, o senador Oriovisto Guimarães pediu a palavra pela ordem no modelo semipresidencial. Antiguidade é posto, presidente. Ah, pois não. Senador Oriovisto, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Espero que esteja me ouvindo bem. Perfeitamente. Perfeito. Senador Davi Alcolumbre, eu acompanhei entusiasmado a discussão do item anterior, aonde o plenário chegou a um acordo brilhante, com argumentos brilhantes de uma parte e de outra, e se adiou a votação de um projeto importantíssimo, com o qual eu também estou de acordo, com o qual eu também votarei a favor, porque acho urgente realmente nós tomarmos medidas para proteger as mulheres, e o projeto tem que ser aprovado o quanto antes. Um projeto importante, um projeto vital, e mesmo assim foi retirado de pauta. Então, baseado nesse espírito de compreensão, de alto nível, eu quero fazer um apelo, presidente, quero fazer um apelo que sejam retirados de pauta os itens 3, 4 e 5. E por que eu estou fazendo esse apelo? Porque eu acho que nós poderemos também termos um entendimento sobre isso, a exemplo do que aconteceu há poucos minutos atrás. Do que se tratam esses projetos? Se tratam de criação de cargos, se tratam de fixação de aumento de salários para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para o Ministério Público Federal e para a Defensoria Pública. Esses projetos estão vindo em caráter de emergência. Eles não passaram pela CAI,
eles não passaram pela CCJ, eles têm um impacto financeiro brutal. E eles tratam exatamente das categorias que são melhores remuneradas e que hoje são objeto de grande discussão a respeito de penduricalhos. Eu não sou contra criação de cargos, não sou contra aumento de salários, mas eu sou contra esse processo de chegar nos últimos dias por causa das eleições e pular todas as comissões, não se colocar uma lupa sobre o assunto, aprovar de atropelo e depois ficamos sabendo pelas manchetes de jornais do tamanho do rombo que provocamos nas contas públicas. Só para se ter uma ideia, os 240 cargos que querem criar, cargos ou funções, né, que querem criar para a CNJ, são cargos altos, são cargos caros. No item 4 do Ministério Público Federal, nós temos ali fixação de reajuste por 3 anos. 8% em 2026, 8% em 27, 8% em 28. Ora, isso não tem sentido. E se a inflação for 12? E se a inflação for 9? Isso é contra os próprios funcionários dessas instituições. Se a inflação for 4, o aumento é absurdo, porque estão pedindo um aumento de 8. Então ele vai ser o dobro da inflação, vai ser aumento real, contínuo. Para quem? Para a Procuradoria-Geral da República. Precisa? Alguém examinou isso? Não, ninguém examinou. Da mesma forma, para toda a Defensoria Pública também está sendo previsto um aumento sem saber o impacto. Então, repito, não sou contra reajustes, não sou contra a criação de cargos, mas eu sou contra o método. Não pode ser feito isso com requerimento de urgência que eu sei que o senhor vai votar. Quero já consignar aqui meu voto contra e quero pedir aos colegas que nós podemos também aprovar isso rapidamente, em 1 semana, 2, dá tempo. Mas precisa passar pelas comissões. Nós temos que examinar isso com lupa. Nós não podemos ser irresponsáveis com as contas públicas e aprovar uma coisa que nós não temos noção do impacto disso sobre as finanças públicas. Esse é meu apelo, senhor presidente. Registro meu voto contrário ao regime de urgência para os itens 3, 4 e 5. Votarei contra e peço adiamento e que passem pelas comissões. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador doutor Irã. Presidente Davi, senhoras e senhores senadores, presidente, tramita nessa casa um projeto de lei que o movimento médico brasileiro, presidente, considera o projeto mais importante desse século para o movimento médico do nosso país, que é o exame de proficiência em medicina. Nós tivemos, presidente, senhoras e senhores, uma proliferação desenfreada de escolas médicas nos últimos 20 anos no nosso país. Hoje, presidente, nós já temos cerca de 400 escolas médicas no Brasil, formando cerca de 50 mil médicos por ano. E, segundo o ENAMED, exame de avaliação de alunos de curso de medicina do último ano, de 100 médicos que se formam, 30 não sabem absolutamente nada para cuidar, principalmente dos pacientes do Sistema Único de Saúde. Nós tivemos essa proliferação irresponsável. Nós temos, querida presidente Tereza, líder, ministra, nós temos estados pequenos, como Rondônia, que tem nada mais, nada menos que 12 cursos de medicina. Nós temos lá em Roraima, presidente, 750 mil pessoas, das quais 10% são imigrantes venezuelanos, uma população menor do que o seu estado. Nós temos lá 4 escolas médicas. E a maioria delas, presidente, não tem cenário de prática, não tem aonde um aluno de medicina aprender medicina. Não tem professores médicos no curso de medicina. E nós discutimos aqui nessa casa o nosso PL 2294 desde 2024.
Aprovamos na Comissão de Educação, aprovamos na CAS, aprovamos 2 vezes na CAS, e esse projeto era terminativo. Mas houve um requerimento de 9 senadores para que esse projeto viesse para o plenário. E eu apresentei sobre a mesa um requerimento de urgência para que nós possamos discutir a matéria aqui. 97% do povo brasileiro, isso é uma pesquisa do Datafolha, que foi feita pelo Conselho Federal de Medicina, presidente. 97% do povo brasileiro aprova uma prova de proficiência. Nós não podemos, presidente, deixar médicos mal formados cuidar da nossa população. E a cada tempo que nós demoramos a aprovar esse projeto tão importante para a saúde pública do Brasil, pessoas estão morrendo em pronto-socorro, em hospitais. Agora mesmo, presidente, no Amazonas, uma médica mal formada, isso podia ser com nossos filhos. Uma família levou uma criança de 7 anos num pronto-socorro, ministra Tereza, porque essa criança estava com uma crise asmática, alérgica. Essa médica prescreveu 6 ml endovenoso de adrenalina, matou a criança, por absoluta falta de preparo. Até um leigo sabe que a gente não pode meter na veia de uma criança 6 ml, a gente tem que fazer por via subcutânea e com muito cuidado, monitorando. Enfim, está acontecendo no Brasil todo. Então, presidente, nós fizemos um substitutivo que transforma o ENAMED numa política de Estado, transforma a proficiência numa política de Estado. Estabelecemos sanções para curso de medicina que não aprove um certo percentual dos seus egressos, que vão desde diminuição do número de vagas, suspensão temporária de vestibular, até fechamento de escola que não forma médico adequadamente. Estamos também colocando no nosso substitutivo um programa que amplie vaga de residência médica e que melhore a remuneração de médico residente. Presidente, o senhor sabe quanto ganha um médico residente no nosso país, presidente? Pouco mais de R$3.000. O médico do mais médico, que pode ficar 4 anos no Brasil, trabalhando sem passar pela revalidação, sem CRM, ganha de 12 a 15. Aí um médico que sai formado, devendo 1 milhão e pouco de fiéis, para onde ele vai? Fazer residência ou para o mais médico para ganhar 15 mil? Ele vai para o mais médico. E com isso, presidente, o jovem deixa de fazer o que é o padrão ouro da nossa formação, que é a residência médica. Nós precisamos corrigir isso, presidente. Então, eu peço a sua sensibilidade. O senhor, que é do Estado que precisa de médicos bem formados, eu sei do seu compromisso com a Amazônia, eu sei o seu compromisso e o seu conhecimento com os vazios desse país. Nós vivemos lá, presidente. Então, eu peço a Vossa Excelência que você, por respeito que você tem à medicina brasileira e à saúde do povo brasileiro, que você coloque essa urgência em votação para que a gente possa aprovar esse projeto e ir para a Câmara para ser discutido lá e ser aprovado uma prova que possa aferir as habilidades, conhecimento científico e atitude de médico, presidente. A medicina do Brasil lhe agradece. Muito obrigado. Obrigado, senador doutor Irã. Submeto à deliberação do plenário do Senado Federal o projeto de resolução número 45 de 2025, de autoria do senador Flávio Arnes, que institui a Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Parecer favorável, número 6 de 2026, da Comissão de Educação e Cultura. O relator da matéria foi o senador Paulo Paim. Foi apresentado o requerimento número 14 de 2026, da Comissão de Educação e Cultura, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer da comissão diretora. Faço a designação do senador Paulo Paim para proferir o seu parecer em plenário. Presidente, o senador Flávio Arnes, que é o autor, vai ter que viajar em seguida. Então, eu vou tentar simplificar o relatório. Vem ao plenário o projeto de resolução do Senado, número 45 de 2025, do senador Flávio Arnes,
que institui a Frente Parlamentar pela Paz Mundial. A presente iniciativa, proposta pelo ex-senador e advogado Ulisses Ridley Rezende, que está aqui ao nosso lado, foi apresentada a mim e ao senador Flávio Arnes, que é o autor, e eu fiquei como relator, que de imediato apoiamos a ideia pela relevância do tema. A frente parlamentar será integrada por senadores e senadoras que aderirem formalmente, podendo contar, inclusive, com ex-parlamentares como membros. A resolução que resultar da proposição entrará em vigor na data da sua publicação. Não foram recebidas emendas. Senhor presidente, eu vou direto à análise. O PRS 45 de 2025 atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e foi redigido de acordo com a boa técnica legislativa. Assim, cumpre apontar que não se vislumbram óbices à aprovação da matéria no que concerne a esses aspectos. Quanto ao mérito, a proposição é altamente pertinente, pois alinha-se diretamente aos princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil, assim como aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Ao instituir a Frente Parlamentar pela Paz Mundial, no âmbito do Senado Federal, o PRS confere densidade institucional à atuação do Poder Legislativo em um tema transversal e de alto impacto, criando espaço permanente para articular iniciativas legislativas, promover debates qualificados e acompanhar políticas públicas orientadas à justiça social e à convivência harmônica. Nesse contexto, a Frente tende a elevar o padrão de deliberação a respeito da temática da paz, pois estimula estudo, pesquisa, interlocuções com especialistas, organismos internacionais, universidades, sociedade civil. Esse ecossistema de conhecimento favorece a elaboração de proposições mais bem fundamentadas sobre temas como prevenção da violência, direitos humanos, acolhimento humanitário, educação para a paz e mediação de conflitos, bem como o acompanhamento de compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Ademais, a criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial revela-se oportuna e necessária no atual contexto de recrudescimento de conflitos internacionais e de fragilização de mecanismos multilaterais de resoluções pacíficas de controvérsias. Ao institucionalizar, no âmbito do Senado Federal, um espaço permanente de diálogo, articulação sobre o tema, a proposição contribui para qualificar a atuação parlamentar e reforçar o compromisso do Estado brasileiro com os princípios que regem suas relações internacionais, especialmente a defesa da paz, a prevalência dos direitos humanos e a solução pacífica dos conflitos consagrados no artigo 4º da Constituição. Trata-se, portanto, de iniciativa que fortalece a coerência entre a atuação interna do Poder Legislativo e os fundamentos constitucionais que orientam a política externa brasileira. Em síntese, a iniciativa dialoga com agentes globais contemporâneos, com a construção de instituições eficazes e, com certeza, inclusivas. Fortalece a capacidade do Poder Legislativo de supervisionar e alimentar políticas públicas voltadas à justiça social, pedra angular de uma paz sustentável. É o voto, presidente, ante o exposto,
é pela aprovação do projeto de resolução do Senado 45, de autoria do senador Flávio Arnes, e que a peça fundamental para essa construção foi do advogado Ulisses Riedel. Ulisses Riedel Rezende, que eu tive a honra de ser constituinte junto com ele. É isso, presidente. Obrigado. O parecer é favorável ao projeto de resolução. Completada a instrução da matéria, passamos à sua discussão. Concedo a palavra ao autor, senador Flávio Arnes. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu quero, em primeiro lugar, só enaltecer o relatório do senador Paulo Paim, que é uma pessoa que tem esse espírito de entendimento, de diálogo, de construção, de escutar, né? Então, o relatório dele reflete a própria personalidade dele, né? Por quem a gente tem uma amizade muito grande. Eu quero enaltecer a presença do doutor Ulisses Riedel Rezende. Realizamos uma reunião, o doutor Ulisses trouxe a iniciativa, e eu até diria que a iniciativa, a produção, a ideia é do doutor Ulisses, mas imediatamente aceita por todos que participavam da reunião, inclusive o senador Girão, que levou o doutor Ulisses para a conversa, né, que nós tivemos junto com o senador Paulo Paim. E a discussão sobre a violência que acontece contra a mulher, esse sentido de entendimento, de diálogo, de escutar, de chegar a uma conclusão, né, que favoreça a sociedade, isso já é um exemplo prático daquilo que deve acontecer, né? Às vezes as pessoas pensam que isso é um assunto muito distante. Eu digo, olha, eu sempre lembro da frase de Gandhi, que dizia, olha, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer diálogo, entendimento, veja se isso acontece nas suas relações, nas minhas, na família, no trabalho, né, na escuta, para que a gente construa em conjunto soluções. Então, ter essa frente parlamentar, né, é um esforço que o Senado Federal faz, né, e junto com trabalhos que já acontecem pelo Brasil e pelo mundo, e todos nós queremos nos engajar também nessa caminhada. Então é um momento importante, senhor presidente. Agradeço pela colocação em pauta. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao líder Eduardo Girão. Presidente, queria lhe agradecer pela oportunidade de colocar esse projeto de resolução aqui, essa nossa conquista dessa frente parlamentar pela paz mundial. O senador Ulisses Riedel é uma pessoa que eu tenho muito carinho. A filha dele, Janaína, que aqui está também, é uma pessoa do bem e que só fazem a promoção da paz, a promoção do respeito, da tolerância, né? E eu aprendi muito, meu querido senador Ulisses, com o Fórum Mundial Espiritual, com a União Planetária, com a TV Suprem. E eu acredito que esses mecanismos, através dessa frente, nós vamos poder sim influenciar com esse corpo de senadores aqui em pautas multilaterais, inclusive internacionais, para que o Brasil possa colaborar com a ciência da paz, que hoje já está na UNB, né, que hoje já tem aí um resultado muito positivo de mudança de mentalidade, né? Então, eu quero parabenizar ao querido senador Flávio Arnes, ao relator, senador Paulo Paim. Mostra aqui todos os partidos unidos pela paz, independente de divergência, e isso aqui é um golaço que o Senado Federal faz. E segura aí que eu quero aparecer nessa foto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só para comentar. Pela ordem, senadora Leila. Não, só cumprimentar o senador Ulisses Riedel e também o trabalho do trio de senadores, que é o senador Flávio Arnes, o Paulo Paim
e o Girão, no trabalho de apresentar esse PRS, que estabelece a nossa frente parlamentar pela paz mundial. Nós vivemos um momento muito conturbado da geopolítica mundial, e eu acho que o Senado Federal ele tem que se postar nesse fronte, né, de forma assertiva, com ações que promovam, né, a posição da Casa com relação a todo esse cenário de guerras, de destruição. E aí eu acho que é um ponto principal, um ponto focal que pode ser na Casa para falar sobre esses debates e para a gente estar, né, de alguma forma, participando de fóruns a nível internacional, tendo como representação a nossa Casa essa frente parlamentar. Então, parabéns a todos os envolvidos e parabéns aos senadores e senadoras e senadores que hoje estão aprovando esse projeto de resolução. Parabéns. Presidente, pela ordem, rapidamente. Eu estou vendo o senador Iovisto ali, que acabou de fazer uma manifestação, está ali atento desde o início da sessão. Eu só queria pedir ao senhor, eu quero fazer coro a ele. Ele fez uma manifestação muito forte há pouco tempo atrás, pedindo ao senhor a retirada de pauta dos próximos 3 itens, né, que são itens que aumentam cargos, aumentam valores. E onde o Brasil está precisando é o contrário. O Brasil está precisando é cortar, está precisando enxugar. Então, a gente precisa, nesse momento, ter essa responsabilidade, essa percepção da gravidade que não apenas o Brasil, mas o mundo vive. Então, é momento de cautela. É aquilo que eu aprendi na vida, né? Caldo de galinha não faz mal a ninguém, né? E cautela também, né, senadora Tereza? Então, eu faço coro com as palavras proferidas há pouco tempo, com os argumentos robustos que o senador Oriovisto Guimarães, do Estado do Paraná, ponderou para a retirada de pauta desses itens que quem vai pagar o pato disso aí, se acontecer, é o Brasil, é o brasileiro. Na verdade, é o cidadão que paga imposto. Então, eu já registrei meu voto contrário, mas ficaria feliz se pudesse ser retirado de pauta. Muito obrigado. Líder Eduardo Girão, queria pedir a compreensão de Vossa Excelência e aproveitar que o senador Iovisto Guimarães está aqui. Na verdade, estas matérias estão sendo trazidas ao nosso conhecimento há algum tempo por vários senadores em relação a essas carreiras do Ministério Público da União, da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Nacional de Justiça. É a estruturação dentro do próprio orçamento que existem nessas instituições brasileiras e que eu confesso a Vossa Excelência, eu recolho a manifestação de Vossa Excelência, mas eu queria deliberar estas matérias porque são cobranças dessas carreiras, dessas instituições que são feitas a todo instante, para poder melhor atender também a sociedade brasileira. A Defensoria Pública da União está aqui. Então, eu entendo a manifestação também do senador Iovisto, mas para organizar a carreira da Defensoria Pública da União, não dos defensores. Presidente, Vossa Excelência só me permite, pois não. Subsidiariamente a Vossa Excelência, inclusive, o que está aí falando, criação de cargos, na verdade se fala na prática, são concursos públicos que já foram feitos. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Final de semana eu estava no Amapá. Fui abordado por uma jovem, Tainá Caripuna, uma indígena, aprovada num concurso público do nosso estado do Amapá, presidente. Lá tem outros 10 nessa situação, que precisam da aprovação desse PL antes de 4 de abril, senão teria duplo prejuízo. Pessoas que foram aprovadas em concursos públicos não serão contratadas. E o segundo prejuízo, vai ter um prejuízo direto ao serviço à comunidade. A Defensoria Pública, que serve e atende as pessoas hipossuficientes que não têm defesa, vai ficar prejudicada. Então, tem uma dupla finalidade desse projeto, e a não votação hoje prejudica, eu diria,
milhões de brasileiros que vão ter prejuízo nos serviços que vão ser prestados e outras centenas que já foram aprovados em concursos públicos. Também ao senador Oriovisto, eu farei o registro, eu me comprometo de fazer o registro de todos os senadores e senadoras que desejarem votar contra, mas nós só incluímos, também o senador Randolph fez uma boa lembrança, por conta do ano eleitoral. Então, senador Oriovisto, o problema do defeso eleitoral, que nós estamos aí há cerca de 15 dias... Ele está pedindo para falar, só ele está pedindo para falar. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Alcolumbre. Olha, eu só queria dizer que os projetos dos quais nós estamos falando, os itens 3, 4 e 5, eles não tratam apenas de criação de cargos e funções. Eles tratam, por exemplo, para a Procuradoria-Geral da República, fica definido um aumento salarial de 8% em 2026, 8% em 2027, 8% em 2028. Ora, isso é fixação, garantias de aumento de salário que nenhuma outra categoria tem. Se a inflação for 4%, continuar como está hoje, que eu espero que continue, estão pedindo um aumento que é o dobro da inflação, por 3 anos. Normalmente o aumento se dá depois que a inflação aconteceu. E isso é perigoso para a própria PGR, presidente. Imagine que a inflação dispare. Por exemplo, o petróleo agora bateu em valores superiores a 110. O mundo está conturbado. Se essa inflação for a 12, for a 20, Deus queira que não vá, mas eles vão ficar prejudicados. Por que fixar aumento de salário por 3 anos? Qual é a pressa disso? Então, eu repito, como disse a primeira vez, não sou contra a criação de cargos, não sou contra aumento de salários, eu sou contra essa urgência. Por que essa urgência? Se nós não tivemos a urgência e concedemos 2 semanas a mais para analisar a questão do feminicídio, que envolve a vida das mulheres, por que não conceder mais 2 semanas para que esses números passem pelas comissões? Vamos dar os aumentos, vamos dar, eu sou favorável, mas vamos examinar. Não vamos fazer isso no escuro, não vamos fazer de forma irresponsável, não vamos fixar aumento por 3 anos. Não estou falando contra criar cargos, isso que o senhor está argumentando, eu concordo com o senhor, mas por que aumentar em 8% por 3 anos? Não há explicação lógica para isso. Pode ser horrível, porque é muito maior do que a inflação, e pode ser péssimo se a inflação for maior. Quem que ganha com isso? Nem eles ganham. Então, senhor presidente, eu acho que mais 1 ou 2 semanas para que se examine com lupa, para que eu não saiba pelo Estadão de São Paulo qual foi o impacto, eu quero saber aqui. Então, vamos examinar, me dê mais 1 semana para a gente examinar isso, é tudo que eu peço. Não estou falando contra, estou pedindo chance de examinar e de falar em números. E é possível e o tempo existe. Com a palavra, a senadora Leila Barros. Senhor presidente, eu entendo perfeitamente a preocupação do senador Oriovisto, que inclusive no último projeto que eu tive, ele procurou saber sobre o impacto. Nós temos todos esses números. Inclusive, todos os servidores do Poder Judiciário, eles já tiveram um aumento. O que faltou agora é a Defensoria, o MPU e o CNMP. Nós temos um impacto para 2026, que é o meu projeto, que é o que trata o 3.879, para 2026, de 227 milhões. Isso está previsto já no orçamento do Ministério Público. E outra coisa, a maior preocupação hoje, senador Oriovisto, e eu deixo claro ao senhor que todos nós temos uma preocupação, é que existe regulação com relação a anos pós a eleição, que é 27 e 28. Isso já tem um compromisso, os servidores estão cientes do veto do governo com relação a 27 e 28. Tá? É porque não tem como voltar, não tem como retirar, mas isso já está acordado, inclusive os servidores têm consciência disso, sindicatos e tudo, eu sei disso porque tenho conversado com eles. Então, assim, o que é a maior preocupação hoje com relação a prazos? Nós estamos no ano eleitoral, eles precisam receber pelo menos a parcela de 2026, porque todos os servidores do judiciário já receberam esse aumento de 8%. Né? Então, assim, a previsão é que a sanção ocorra até o dia 7. Se não fizermos isso, eles serão os únicos
do sistema que não irão, vão ter essa perda salarial que não atinge nem a questão da inflação, não chega perto da inflação, a perda salarial deles, que é em torno de 35%. Então, o que nós estamos fazendo aqui é apenas uma recomposição para 2026, entendendo que dentro do projeto tem uma previsão 2027 e 2028, mas já com o acordo feito com relação aos vetos a esses 2 anos. Então, a previsão, o impacto para 2026 é de R$ 227.850.866,66, senador Euvisto. Obrigada. Eu faço compromisso com Vossa Excelência e com todos os senadores e senadoras que desejarem votar contrárias às matérias, mas nós vamos deliberar no dia de hoje. Não há mais quem queira discutir. Nós precisamos encerrar a discussão da votação do PRS. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final, encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação... Não, senador, isso é pela paz mundial. Da paz. Não. Nós estamos pedindo paz por enquanto. Inclusive, eu estou recepcionando na mesa a indicação de quem quer participar das missões oficiais. De paz. De paz. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Eu vou iniciar, ainda há uma discussão sobre o projeto de lei 896, então eu vou votar as outras matérias enquanto os senadores e as senadoras entram em entendimento em relação a esse projeto de lei. Sim. Item 5, projeto de lei número 2004 de 2024, de iniciativa da Defensoria Pública da União, que altera a lei número 14.377 de 2022, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos de provimento efetivo dos servidores da Defensoria Pública da União e fixa o valor de suas remunerações. Foi apresentado o requerimento 193 de 2026 dos líderes, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Em votação e requerimento, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Foi aprovado o requerimento com os votos contrários do senador Eduardo Girão, do senador Cleitinho, do senador Oriovisto Guimarães. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Randolfo Rodrigues como relator ad hoc para proferir o parecer de plenário apresentado pelo senador Jacques Wagner. Obrigado, presidente. Com vossa permissão, farei daqui mesmo do plenário a leitura do parecer. Trata-se, presidente, de projeto de lei de autoria da Defensoria Pública da União, dispondo sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos de provimento efetivo dos servidores da Defensoria Pública da União e fixando o valor das respectivas remunerações. O projeto tem 3 artigos e chegou a essa casa tendo sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Passando para análise, ao exame dos aspectos constitucionais, formais e materiais de juridicidade técnica legislativa e do mérito. Quanto à constitucionalidade formal, pontua-se que é constitucional a provocação do processo legislativo e o projeto de lei de autoria da Defensoria Pública da União, não havendo que se falar em constitucionalidade formal por vício de iniciativa. Quanto à constitucionalidade material, notamos que o projeto não afronta qualquer norma constitucional. Sobre aspecto da técnica legislativa e da juridicidade, embora
embora a cláusula de vigência com data peremptória não seja recomendável por envolver o risco da retroatividade, a urgência requerida nessa casa fornece o prazo hábil para que a matéria seja devidamente aprovada e sancionada. Quanto ao mérito, presidente, a fundamentação que acompanha a proposição na sua origem informa que seu objetivo é a reestruturação da carreira administrativa da Defensoria Pública da União, cujo quadro totaliza atualmente 462 servidores. Alega-se que, não obstante os quase 30 anos de regulamentação da DPU, essa instituição carece da estrutura necessária à consecução dos objetivos constitucionais. Declara o autor, todavia, que há necessidade de uma estruturação de carreira compatível com a dos demais integrantes do sistema de justiça, tendo o presente projeto por objeto equalizar apenas uma das inúmeras discrepâncias existentes hoje entre as carreiras de apoio que compõem o sistema de justiça. De um lado, a Justiça Federal e MPU, e de outro, a DPU. O impacto orçamentário para as despesas com pessoal e encargos foi estimado, bem como a observância da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e das prescrições constitucionais. A medida proposta não impacta a meta de resultado primário estabelecida na LDO, nem os limites de despesas primárias da DPU. Com esses elementos, restam nítidas as cautelas da instituição autora, relativas ao alinhamento dos termos da proposição com os parâmetros constitucionais relativos às fontes de recursos para o custeio de novas despesas e com as determinações legais atinentes à responsabilidade fiscal. Por todo exposto, presidente, concluímos pela constitucionalidade formal e material do projeto, pela sua juridicidade e correta técnica legislativa, no mérito, pela aprovação do projeto, presidente. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir. O senador Uriel Visto está inscrito para discutir. Com a palavra para discutir a matéria, senador Uriel Visto Guimarães. Senhor presidente, apenas e tão somente para lamentar profundamente que um projeto que poderia perfeitamente passar pela Comissão de Constituição e Justiça, passar pela CAI, não passe e seja aprovado de afogadilho. É uma tristeza, é um tratoraço, é uma falta de cuidado com o dinheiro público. Eu voto contra, não por ser contra a reestruturação, não sou contra a Defensoria Pública, sou contra a maneira como nós estamos conduzindo o assunto. Quero registrar meu voto contrário à maneira como o assunto está sendo conduzido. Muito obrigado. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com os votos contrários dos senadores Eduardo Girão, senador Uriel Visto Guimarães e senador Cleitinho. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 4. Senhor presidente, senador Magno Malta, sou contrário também, tá? Me perdoe, senador, não tinha visto Vossa Excelência fazer isso. Não, eu cheguei agora. Então fica registrado e consignado o voto contrário de Vossa Excelência na matéria anterior. Obrigado. Item 4, projeto de lei número 3.879 de 2024, da iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que estabelece o reajuste dos vencimentos básicos dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e das funções comissionadas dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, define a Polícia Institucional do Ministério Público da União como a unidade administrativa responsável pelas atividades de segurança institucional, altera a Lei número 13.316 de 2016, para modificar as nomenclaturas dos técnicos do Ministério Público da União que exercem as funções de segurança institucional. Também altera a lei foi apresentado o requerimento 189 dos líderes solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado o requerimento com os votos contrários do senador Magno Malta, senador Eduardo Girão, senador Cleitinho e senador Iovisto Guimarães. A matéria depende de parecer. Faço a designação da senadora Leila Barros para proferir o seu parecer em plenário. O som. Oi, foi. Grato, senhor presidente. Vem ao exame do plenário do Senado Federal o projeto de lei número 3.879 de 2024, de autoria do Procurador-Geral da República, que reajuste os vencimentos básicos dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e das funções comissionadas dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Define a política institucional do MPU como a unidade administrativa responsável pelas atividades de segurança institucional e altera a Lei número 13.316, de 20 de julho de 2016, que trata das carreiras dos servidores do MPU e das carreiras dos servidores do CNMP, para modificar a nomenclatura dos técnicos do MPU que exercem as funções de segurança institucional, que passa a ser de inspetor e de agente de polícia institucional. A proposição, em sua redação original, estabelece as duas últimas medidas mencionadas. Já a primeira medida foi introduzida no texto em virtude de tramitação conjunta na Câmara dos Deputados com o PL número 5.120 de 2025, que reajusta os valores dos vencimentos básicos dos cargos efetivos de analista e técnico, dos cargos em comissão CC1 a CC7 e dos cargos de natureza especial e das funções comissionadas FC1 a FC3 dos servidores do MPU e do CNMP, da seguinte forma, em parcelas sucessivas e cumulativas: 8% a partir de 1º de julho de 2026, 8% a partir de 1º de julho de 2027 e 8% a partir de 1º de julho de 2028. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 1º prevê que, a partir de 1º de julho de 2026, os anexos 3º, 4º, 5º e 6º da citada Lei número 13.316 de 2026 passam a vigorar na forma de anexo 1, 2, 3 e 4 da proposição que se pretende aprovar, que estabelece os novos valores remuneratórios conforme respectivos reajustes. Da leitura da justificação do PL sobre exame, verifica-se que o projeto objetiva garantir ao MPU tratamento simétrico ao Poder Judiciário da União, que institui a Polícia Judicial, inclusive a padronização de denominações funcionais. Por seu turno, na justificação do PL número 5.120 de 2025, informa-se que o projeto visa recompor parcialmente os vencimentos básicos e os valores de cargos em comissão e funções comissionadas dos servidores do MPU e do CNMP, com o fim de valorizar as carreiras, assegurar condições dignas de trabalho e fortalecer a atração e retenção de servidores qualificados, com reflexo na eficiência institucional e na capacidade do Ministério Público de cumprir suas funções constitucionais. Acrescenta-se que os percentuais não repõem integralmente a inflação, mas foram definidos considerando parâmetros de simetria com o Poder Judiciário, o PL número 4.750 de 2025, já transformado na Lei número 15.293 de 2025, e referências de reestruturação e reajustes no Poder Executivo, Lei número 15.141 de 2 de junho de 2025. Sustenta-se que a simetria entre as carreiras do MPU e do Judiciário é historicamente observada e seria relevante para manter uma estrutura de trabalho equilibrada no sistema de justiça brasileiro. O projeto veio acompanhado das informações pertinentes exigidas pela legislação fiscal, como seu impacto financeiro e a informação da existência de recursos previstos para fazer frente às despesas decorrentes na Lei
Perdão. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Não foram apresentadas emendas à análise. A proposição não apresenta óbices quanto à constitucionalidade formal e material. A Procuradoria-Geral da República detém competência para iniciar processo legislativo relativo à matéria examinada, em conformidade com o artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal. Como ressaltado na justificação, a proposição está alinhada à autonomia administrativa e financeira do MPU, previstas no referido artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, e observa os limites das dotações orçamentárias consignadas ao MPU no Orçamento Geral da União. Não identificamos no referido projeto vícios de natureza regimental ou de juridicidade, tampouco quanto à técnica legislativa. O artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, exige que toda proposição que implique aumento de despesas obrigatórias seja acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro. Na justificação, foram demonstradas a capacidade orçamentária para a implementação em 2026 a 2028, com as respectivas tabelas de impacto, compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e com o novo regime fiscal, Lei Complementar número 200, de 30 de agosto de 2023, e Lei Complementar 211, de 30 de dezembro de 2024. Quanto ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca-se que na justificação que a última publicação do relatório de gestão fiscal, que trata da aferição do limite com despesas de pessoal do MPU, exceto o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, foi publicado em 25 de setembro de 2025 e traz como resultado a participação das despesas de pessoal do MPU, exceto MPDFT, que é o Ministério Público do DF e Territórios, sobre a receita corrente líquida da União em um pouco mais de 0,39%, abaixo do limite de alerta, que é 0,54% da RCL. Tal diferença representa espaço para o aumento de despesa pessoal na ordem de 2,24 bilhões de reais, valor acima da projeção de todos os reajustes em discussão, que ao final da total efetivação de todas as parcelas constantes no anexo 2 totalizam 1,63 bilhões de reais, inclusive o MTDFT. Desta forma, conclui-se que não há risco de que o órgão tenha problemas com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à observância da Lei Complementar número 200 de 2023, que estabeleceu o novo regime fiscal e disciplinou os limites para despesas primárias de todos os poderes e órgãos da União, pontua-se que observa-se nas planilhas que acompanham essa justificativa que, mesmo considerando que os saldos orçamentários destacados no referido anexo fossem aplicados para pagamento de despesas de pessoal, o percentual para esse tipo de despesa ainda estaria projetado em 89,2%, não havendo, portanto, riscos na implantação de todos os reajustes propostos. No que se refere à determinação imposta pelo inciso 2º do artigo 6º-A da Lei Complementar número 211 de 2024, em que cenário econômico de déficit primário limita o aumento das despesas de pessoal até a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apurada nos 12 meses anteriores, acrescido de no máximo 0,6%, registra-se na justificação que o Poder Judiciário da União
PJU, né, PJU, né, se pronunciou a esse respeito por meio de parecer do Conselho Nacional de Justiça, que aprova o projeto de lei orçamentária anual PELOA de 2026 do Poder Judiciário da União nos seguintes moldes. A aplicação dessa regra imporia um limite de crescimento para as despesas com pessoal em 2026 de cerca de 6%, caso ocorra déficit primário ao final do exercício 2025. Nesse cenário, poderia ser inviabilizada a acumulação do impacto pelo PL 3084/2025, que deu origem à Lei número 15.292, de 19 de dezembro de 2025, que dispõe sobre o adicional de qualificação dos servidores do Poder Judiciário da União. Com o anteprojeto para a revisão de 8% da remuneração dos cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas, cujos impactos somados devem impor crescimento de cerca de 8% das despesas com pessoal em 2026, que deu origem à Lei número 15.293, de 19 de dezembro de 2025, Essa limitação não impede a aprovação dos projetos, mas poderia limitar a aplicação no exercício 2026. Desse modo, seguindo a orientação consignada pelo órgão de controle do Poder Judiciário, o projeto pode ser aprovado, mas a Lei Complementar número 211 de 2024 poderia limitar sua aplicação no exercício 2026. No mérito, a proposição se mostra oportuna e conveniente e deve ser aprovada. Como destacado na justificação, a recomposição salarial proposta aos servidores do MPU e do CNMP pretende não apenas resolver a relevância da atuação do Ministério Público, mas também aprimorar a gestão de recursos humanos e a eficiência institucional, assegurando que a instituição continue desempenhando com excelência seu papel de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Ademais, parece-nos acertada a manutenção da simetria entre as carreiras do MPU e do Judiciário, pois, conforme sustentado na justificação, a medida fortalece a independência e autonomia de cada instituição e contribui para a eficiência e a credibilidade do sistema judiciário. Vale lembrar que a recomposição prevista também se dá de forma igualitária em relação às demais carreiras de servidores federais, que recentemente fizeram jus a reajustes remuneratórios, observadas as limitações fiscais previstas no ordenamento jurídico. O PL também teve o cuidado de esclarecer que a Polícia Institucional do MPU é a unidade administrativa responsável pelas atividades de segurança institucional, ou seja, que trate especificamente das questões atinentes à segurança do próprio Ministério Público e cuja estrutura será definida em regulamento, de forma a evitar qualquer pretensão de alterar a finalidade da Polícia Institucional, assemelhando as polícias previstas no artigo 144 da Constituição Federal, ou concedendo-lhes poderes próprios que escapem dos limites da segurança institucional. O voto. Diante do exposto, considerada a constitucionalidade formal, material da proposição, bem como a juridicidade e boa técnica legislativa, o voto ao mérito é pela aprovação do PL número 3.879, de 2024. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à discussão. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. Presidente, para saudar a senadora Leila, o deputado Rodrigo Hollenberg, também articulador para que essa matéria venha à pauta, e fazer também uma solicitação, fazer uma solicitação à Vossa Excelência. Tem mais um projeto que diz respeito à Justiça Eleitoral, aos Tribunais Regionais Eleitorais e ao Tribunal Superior Eleitoral. Se eu não me engano, é o projeto 4 de 2024. Já há requerimento de urgência sobre a mesa, assinado, salvo melhor juízo, pelo senador Everton Rocha, pela senadora Elisiane Gama, ao qual também tem outros líderes. Somamos
nos somamos, o governo se soma à assinatura desse projeto. É um projeto de igual teor, tal qual os dois que nós já votamos, e inclusive sobre a jovem amapaense que eu falei ainda há pouco para o senhor, indígena recentemente aprovada para esse concurso, é desse projeto que se trata. Então, eu requeiro a Vossa Excelência, se possível, se fosse possível, no ensejo dos demais projetos, votarmos ainda hoje, se não, na oportunidade que tem que ser necessariamente antes do dia 7, do dia 7 de abril, por conta do defeso eleitoral. Senadora Leila, senador Randolfo Rodrigues, governador Rodrigo Hollenberg. A matéria, diferente dessas outras, foi despachada para a CCJ. Eu faço um compromisso com Vossas Excelências que eu vou comunicar o senador Otto Alencar, presidente da comissão, para que a gente possa, na próxima semana, tratar desse assunto. Ainda estará no prazo, nós vamos cumprir também com o que manda o regimento, já que a matéria foi despachada para a CCJ. Essas outras não, elas não estavam na CCJ. Então, acabou que passou a autonomia sobre a deliberação desta matéria, que é o projeto de lei número 4 de 2024, que trata do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. A gente ainda tem prazo. Eu vou falar com o presidente Otto Alencar para a gente votar o requerimento na semana que vem, imediatamente votar a matéria em plenário, dentro do prazo. Claro, isso. E observando, obviamente, o defesa eleitoral, que, salvo o melhor juízo, é 4 de abril. Mas dá tempo. Dá tempo. Temos ainda uma semana para tanto, presidente. Tá bom. E obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, eu fico feliz porque ainda bem que o líder Randolfo, né, ele teve a oportunidade de falar o que eu já havia falado do senhor, da importância. Nós temos os aprovados para o TSE, TSE, então eles têm uma expectativa muito grande para essas nomeações. Enfim, eu me junto ao senador líder Randolfo, assim como o deputado, né, o nosso ex-governador Rodrigo Hollenberg, que fez também um apelo. É importante dizer que todo projeto que é aprovado aqui, todo pedido que é feito ao senhor, não vem apenas de um ou outro parlamentar. É a força, é a ação coletiva de vários deputados, senadores, que vêm ao senhor diariamente para fazer o apelo para a aprovação dessas matérias. Então, agradecer, senhor presidente. Obrigado, senadora Leila. Não temos mais senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com os votos contrários do senador Eduardo Girão, Oriovisto Guimarães, senador Cleitinho. Está correto? E o senador Oriovisto Guimarães. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Projeto de lei número 5.490 de 2025, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas no quadro de pessoal do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Foi apresentado o requerimento 192/2026 dos líderes, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento... Excelência, é o requerimento para a votação do projeto de lei? Do CNJ. Ah, do CNJ, não. Do CNJ. Não. CNJ. Está aprovado o requerimento. Com voto contrário do senador Oriovisto Guimarães, senador Eduardo Girão, senador Cleitinho e senador Magno Malta. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Fernando Farias para proferir o parecer em plenário. Obrigado, presidente. Vamos direto aqui à análise. A matéria da proposição em análise, criação de cargos públicos na estrutura de pessoal de um órgão do Poder Judiciário da União, é objeto de reserva de iniciativa nos termos do artigo 96, parágrafo 2 da Constituição, que atribui
privativamente aos tribunais competências para propor a elaboração de leis que promovam a criação ou extinção de cargos e remuneração dos serviços auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados. A autoria da proposta é do próprio Conselho Nacional de Justiça, sendo a mensagem que promoveu a iniciativa da tramitação legislativa assinado pelo seu presidente. Autoridade que também acumula o exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal. Afigura-se, portanto, cumprida a exigência de lei maior quanto à iniciativa da proposta. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer óbice de constitucionalidade formal. A análise da constitucionalidade material do projeto indica que foram atendidas todas as regras e normas constitucionais pertinentes, e em especial aquelas contidas no artigo 37 da Constituição Federal, que fixa os limites para a criação de cargos, empregos e funções dos serviços públicos, além das normas orçamentárias atinentes à fixação das despesas públicas. No plano da juridicidade, entendemos que o projeto respeita as normas gerais sobre o regime jurídico dos servidores públicos, assim como os regramentos atinentes especificamente ao quadro de pessoal do Conselho Nacional de Justiça. Particularmente, a Lei de número 11.416, de 15 de dezembro de 2006, dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. Com respeito à regimentalidade da proposta, não se divisam óbice aos segmentos de sua tramitação. Tampouco se vislumbram óbice quanto à técnica legislativa que se afigura incorretas. No mérito, nosso posicionamento é favorável à aprovação do projeto, porque o CNJ, de fato, vem desempenhando um papel de relevância ao cenário institucional brasileiro, ampliando significativamente suas atribuições no campo da formulação, desenvolvimento e implementação de políticas públicas do Poder Judiciário. O quadro de pessoal do Conselho deve naturalmente acompanhar essa expansão, de forma que a sua forma de trabalho se mantenha compatível com a demanda institucionais. Vale destacar que o desempenho das atividades do CNJ apresenta reflexo nos trabalhos executados em todo o Poder Judiciário, uma vez que a competência princípio do Conselho e de controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Dessa forma, temos convicção de que a ampliação do quadro pessoal do CNJ para atender de forma adequada o volume de trabalho constitui um investimento com retorno positivo para a sociedade brasileira, que ganhará um judiciário com mais capacitado para o atendimento de suas demandas de prestações jurisdicionais. Ao voto, presidente. Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 5.490 de 2025. É isso, presidente. Obrigado, senador Fernando Farias. O parecer é favorável ao projeto. Completada a instrução, passamos à sua discussão. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com os votos contrários do senador Eduardo Girão, Oriovisto Guimarães, senador Cleitinho e senador Magno Malta. A matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Presidente, perdão, senador Fernando. Com a palavra, excelência. Me permita aqui está presente aqui o Fernando Freitas, o presidente da ACEJUS, e Renato Cantoni, do Sindicato do MTU. Estão aqui presentes acompanhando essa relatoria. Obrigado. Sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Projeto de lei número 896, de 2023, de autoria da senadora Ana Paula Lobato,
que altera a Lei número 7.716, de 1989, para incluir os crimes praticados em razão de misoginia, e este projeto tramita em conjunto com o projeto de Lei 985 de 2023. Pareceres número 38 de 2024 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A relatora foi a senadora Jussara Lima. Foi favorável ao projeto de lei número 896 de 2023, na forma da emenda número 1, substitutivo que apresenta, e pela prejudicialidade do projeto de lei 985 de 2023. Também o parecer número 53 de 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A relatora foi a senadora Soraya Tronic. Foi favorável ao projeto de lei número 896 de 2023, com a emenda número 2 que apresenta, e contrário à emenda número 1 e pela prejudicialidade do projeto de lei 985 de 2023. Senhor presidente, questão de ordem. E parecer número 19 de 2026, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A relatora foi a senadora Augusta Brito. Foi favorável à emenda número 4, com a emenda número 7 que apresenta, e contrário às emendas número 3, 5 e 6. Questão de ordem. Querido líder, a questão de ordem de Vossa Excelência me parece que já foi suscitada à mesa e ela precisa... Do artigo 336? Ela precisa ser apresentada à mesa após a votação deste requerimento. Pois não. Do ponto de vista regimental. Pois não, excelência. Foram apresentados os requerimentos 867 de 2025, de iniciativa dos líderes, e 46 de 2026, de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que solicita a urgência para a deliberação da matéria. Votação em globo os requerimentos. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado os requerimentos. Com voto contrário do senador Portinho. O voto do senador contrário Magno Malta e Carlos Viana. Marcos Rogério, Eduardo Girão. Sérgio Moro. Senadora Damares. Já falei, Portinho. Com a palavra, Vossa Excelência, para uma questão de ordem. Excelência. Nossa questão de ordem do artigo 336 diz o seguinte: a urgência poderá ser requerida quando se trata de matéria que envolva perigo para a segurança nacional ou de providência para atender calamidade pública, quando se pretenda a apreciação da matéria na segunda sessão deliberativa ordinária subsequente à aprovação do requerimento. Portanto, Excelência, com base nesse artigo, peço pela liderança que o projeto seja retirado de pauta e votado posteriormente. Coloco também, Excelência, que nós temos aqui um destaque que foi apresentado por outro partido e, pelo momento que nós estamos, a apreciação fica prejudicada, inclusive, pela presença de quórum. Então, solicito a Vossa Excelência que, com base no artigo 336, retire e coloque em votação em outra sessão do Parlamento, pelo menos na segunda, como está aqui no regimento interno, Excelência. Senador Carlos Viana. Pois não. Me permita tentar fazer algumas ponderações relacionadas à solicitação de Vossa Excelência. Sim. Foram feitos, e o requerimento de solicitação de deliberação tem assinaturas pertinentes em relação ao que o regimento determina, ou seja, senadores e senadoras líderes que representam mais do que 54 parlamentares. E é por este motivo que nós estamos colocando esta matéria em deliberação. Também, Vossa Excelência tem razão em relação à questão de ordem levantada por Vossa Excelência. E nós estamos conversando aqui com os nossos assessores da mesa e, de fato, esta mesa, com base em outras deliberações de outras matérias, inclusive feitas no dia de hoje,
tem sempre colocado os requerimentos de urgência para deliberação e, em seguida, logo, imediatamente após a aprovação dos requerimentos, nós estamos deliberando as matérias. Eu faço esta ponderação porque esta matéria tem sido discutida há algum tempo em várias comissões. Vossas Excelências que desejam votar contra esta matéria e fazer um destaque, Vossas Excelências têm toda a razão quando suscitam a questão de ordem do ponto de vista regimental da deliberação das matérias votadas em requerimento de urgência apresentada pelos líderes. Sim. Pelo artigo que Vossa Excelência levanta, esta presidência necessariamente deveria deliberar e encaminhar esta matéria novamente para a próxima sessão deliberativa. Exato, Excelência. Ocorre, senador Carlos Viana, que esse acaba sendo um problema não só meu, mas de todos nós, porque, de certo modo, quando as matérias interessam efetivamente e não há um certo conflito, a gente acaba meio que num acordo de procedimentos, ultrapassando o regimento, quando há um entendimento, e deliberando logo imediatamente. A senadora Ana Paula, a senadora Soraya, vários senadores estão há algum tempo discutindo esse assunto para que nós pudéssemos deliberar esta matéria. Eu queria fazer uma espécie de mediação, se for possível, e uma solicitação a todos os autores do destaque, a todos os senadores que estão solicitando, com base no regimento, para que a gente pudesse deliberar esta matéria numa próxima sessão. Senadora Ana Paula, senadora Soraya, eu sei que Vossas Excelências estão há algum tempo solicitando desta presidência que nós pudéssemos deliberar este projeto de lei. Em várias semanas, a matéria entrou na pauta e saiu da pauta. E eu novamente escutava a solicitação para que nós pudéssemos deliberar esse assunto. Hoje, efetivamente, nós incluímos na pauta, que inclusive, só uma ponderação, essa matéria era para a gente ter deliberado ela no dia de ontem. Como eu transferi toda a pauta do dia de ontem para o dia de hoje, nós estamos aqui obrigados a deliberar toda a pauta que estava estabelecida para terça e quarta. Eu sei que há, por parte de vários senadores e várias senadoras, um diálogo extenso que foi construído durante todos esses dias. Sim. Vossas Excelências estão conversando, Vossas Excelências sabem como querem votar. Foi feita proposta para a relatora. Num primeiro momento, ela fez algumas adequações em relação a uns questionamentos ou outros. Isso eu estou passando o que foi me informado por vários senadores durante o debate desse assunto até a deliberação. Eu acho que, diante desta construção, eu acho que não haveria nenhum problema, como uma manifestação de ponderação minha, se senadora Ana Paula e senadora Soraya, eu fizer um compromisso com Vossas Excelências e se, claro, os que estão pedindo mais a sessão, mais o tempo da sessão regimental para que a gente pudesse deliberar o assunto, eu queria sugerir que a gente pudesse, na próxima semana, colocar na pauta esta matéria e todo mundo que for votar o texto da relatora e que for votar contra o texto da relatora, se prepare para efetivamente, na próxima semana, deliberar, sem a gente ter que ter um requerimento novamente para tirar de pauta. Não dá para tirar de pauta e depois esse requerimento, novamente, depois a gente não conseguir deliberar o projeto. Então, eu queria propor à senadora Ana Paula e à senadora Soraya, se Vossas Excelências aceitam, na busca do entendimento, haja visto que efetivamente nós temos votado rotineiramente vários requerimentos como esse de urgência e logo em seguida deliberado o projeto, mas nesse é claro que há uma divergência razoável no plenário, nos senadores e nas senadoras. Isso não impede que todo mundo se prepare, mas eu faço um apelo. Na hora que a gente transferir num acordo de procedimento, na próxima semana, a presidência, independente dos argumentos que forem trazidos pelos senadores, vai deliberar.
Nós vamos submeter a voto. Os senadores e as senadoras vão conquistar votos favoráveis ao relatório e contrários nos próximos 7 dias, porque se for para na próxima semana apresentar o novo requerimento para levar para a comissão, para fazer audiência pública, acaba que a gente vai, do ponto de vista da convivência, da boa convivência em relação aos procedimentos, termos problemas. Eu queria suscitar isso aqui e ouvir a manifestação de Vossas Excelências, da autora e da relatora. Oi, não, a senadora Ana Paula Lobato. Senadora Soraya, Vossa Excelência como relatora. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir também a senadora Ana Paula. Para mim, se ela não tiver óbice nenhum, eu não terei. Confio em Vossa Excelência, eu sei do interesse de Vossa Excelência na votação deste projeto, de suma importância para todos nós. Nós já esperamos muito tempo na vida, mas muito tempo para chegar até aqui. Uma semana tá ok. Para mim, tá tudo bem. Estamos preparadas para qualquer tipo de debate. Mas, se for para causar qualquer tumulto que nós não queremos, e por isso eu gostaria de ouvir a autora do projeto, porque eu vou acompanhar Vossa Excelência, senadora Ana Paula. Senador Portillo, Vossa Excelência gostaria de contribuir. Para contribuir, eu tive a oportunidade de debater sobre a emenda destacada hoje com a senadora Ana Paula. Não tive a oportunidade e a deferência realmente que precisa ter para debater com a relatora. Eu acho que a gente, assim como o outro projeto, a gente está muito próximo de alcançar um consenso. A emenda ela traz algumas ressalvas para que essa lei seja melhor compreendida por aqueles que vão aplicar a lei, né? E que não tenham dúvida do que a gente está aqui deliberando. Então, embora a semana que vem seja uma sessão ainda efetivamente não presencial, eu estarei aqui, senadora Soraya, na terça-feira, e gostaria muito de poder conversar, porque eu acho que a gente não está distante. O que eu, pelo menos, debati com a senadora autora do projeto, foi... ela acha que é redundante, e eu acho que deixa mais claro algumas questões, né? Então, eu realmente queria fazer essa contribuição, esse apelo, para que eu possa conversar com Vossa Excelência. Se quiser, a gente deixa marcado aqui para as assessorias na terça-feira e, se puder ser admitida, no todo ou em parte, essa emenda, melhor, porque aí a gente vai com consenso, né? E se não for admitida, aí eu faço também um apelo, em vez de ser na semana que vem, no dia 7 como compromisso, que a semana do dia 7 é presencial, né? E fica aí essa minha contribuição, meu apelo. Senadora Ana Paula. Presidente, esse projeto ele já passou pela CDH, ele já passou pela CCJ, inclusive ele era terminativo na CCJ, nem vinha plenário. Entraram com o recurso do senador Girão, um requerimento para que ele voltasse para cá. Aí ele voltou novamente, foi para a CDH, e da CDH que ele chegou aqui. Então, eu nem fico até sem acreditar que ainda tem alguma coisa para ser discutido, ainda tem alguma emenda, porque esse projeto já passou na CDH 2 vezes, já passou na CCJ, esse projeto já entrou e saiu de pauta algumas vezes. E assim, por ser uma pauta urgente, é uma pauta que grita, as mulheres estão morrendo. As mulheres estão sendo violentadas, as brasileiras estão sendo abusadas todos os dias. Quando a gente abre os noticiários, a gente vê 2, 3, 10 casos de mulheres morrendo. Então, eu acredito que isso seja prioridade dessa casa, pauta prioritária para a gente votar, que seja pauta prioritária do Senado. Mas, para não ser intransigente, presidente, eu quero a sua confirmação de que a gente vote esse projeto semana que vem, independente da sessão ser semipresencial ou presencial. Deixa eu... Presidente, só uma ponderaçãozinha rápida. Deixa eu tomar uma decisão. Só reforçar o... Deixa eu tomar uma decisão, seja senador dia Viana. 7, ok, na presencial. E agradeço o acolhimento da questão. Não, obrigado. Eu acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Me permita, querido líder Girão, senadora Leila, nós vamos começar o debate aqui, nós vamos ter oportunidade. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou retirar a matéria de pauta.
E a matéria vai voltar na próxima semana, na terça-feira, como primeiro item da pauta. Todo mundo vai estar preparado para, na próxima terça-feira, votar sim ou não em relação ao relatório ou em relação ao destaque. Essa é a decisão da presidência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Já sei que o senhor tomou definição, mas eu saio daqui um pouco frustrada da pauta de hoje, né? Claro, 2 projetos que eu quero agradecer ao senhor por ter me designado relatora, mas as pautas que são de interesse das mulheres, a violência em ambiente digital e agora a misoginia, para gente que trabalha diariamente, que tratamos com as mulheres brasileiras e que as representamos aqui nessa casa, é um pouco frustrante para nós, tá? Mas, enfim, o acordo está feito. Vamos estar aqui todos nós para o debate, seja virtual, seja presencial, mas assim, essa pauta é das mulheres porque elas sentem diariamente, sim, a misoginia, né, na sua jugular. Então, assim, eu acho que é muito importante a sensibilidade dos colegas de tratar com responsabilidade essa questão, assim como o racismo, assim como outros crimes, a misoginia como uma realidade na sociedade brasileira. Obrigada, senhor presidente. Deixa eu fazer uma ponderação, senadora Leila. Vossa Excelência sabe o carinho e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. No dia de hoje, nós votamos um projeto que foi votado um requerimento de urgência. Vossa Excelência, relatora da matéria, os senadores e senadoras apoiaram o relatório de Vossa Excelência e nós votamos por consenso uma matéria que foi incluída da mesma maneira desta, com requerimento de urgência. É que não teve polêmica, foi uma matéria importante na proteção das mulheres. Então, assim, sem também querer polemizar, mas nós estamos nos desobrigando das matérias, votando as matérias, buscando entendimento, buscando diálogo. Nesse caso concreto, há um questionamento em relação a apenas uma emenda das 6 emendas apresentadas na CCJ. Essa matéria já tramitou em todas as outras comissões. Já foi, já voltou. Foi muito debatida. Mas se ainda há a possibilidade de nós construirmos para a próxima semana, estará todo mundo avisado. Eu peço a Vossas Excelências, todos os envolvidos, que avisem os 80 senadores que nós vamos estar com esta matéria como primeiro item da pauta da terça-feira. Aí vai estar madura, todo mundo entender o texto, todo mundo sabe o que quer e sabe o que não quer e vai ter oportunidade de votar. E quem tiver mais voto vai aprovar o texto. Projeto de Decreto Legislativo número 163 de 2023. De iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do Acordo Bilateral sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Estado do Catar, assinado em Doha, Catar, em 28 de outubro de 2019. Parecer número 8, favorável de 2026 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator foi o senador astronauta Marcos Ponte, o relator ad hoc foi o senador Espiridião Amin. Passamos à discussão. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. A votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Tem vários projetos de decreto aqui, mas tem senadores inscritos para falar. Eu vou deixar para deliberar por último, para aguardar a manifestação de Vossas Excelências. Concedo a palavra ao líder Eduardo Girão. Presidente, é só porque eu gosto do jogo muito transparente, muito sereno, né? Eu não vou mais lhe cobrar sobre CPI ou CPMI do INSS, que eu já sei da sua posição. O senhor, às vezes, quando o silêncio é ensurdecedor, a gente compreende e não adianta eu ficar aqui lhe perguntando sobre isso. Vou lhe poupar disso. Eu só quero lhe comunicar que nós já entramos no Supremo Tribunal Federal, da mesma forma que houve uma abertura de uma CPI aqui, da pandemia, quando a Casa não deliberou e o Supremo Tribunal Federal determinou que o Senado abrisse. Nós vamos entrar, já entramos com a CPMI, deputados e senadores que conseguiram recorde de assinaturas já entraram. E eu não entrei com a minha ainda, que é a CPI. Tem 51 senadores dos 81 que assinaram do escândalo da maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Se o senhor não deliberar até a próxima semana, eu sou obrigado a entrar e espero também um resultado positivo. É uma pena que seja via STF,
né? Mas é o que sobra para a gente fazer, e nós vamos entrar também com a prorrogação da CPMI do INSS. Já entramos, esperamos uma deliberação lá do ministro André Mendonça, que está com esse mandado de segurança para prorrogar essa CPMI, que tem sido exitosa. O Senado está de parabéns, porque essa CPMI jogou luz numa roubalheira indescritível que aconteceu aqui no Brasil, e tem gente presa, graças à luz que foi jogada nas sombras, presidente. Então, só para lhe comunicar isso. Obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. O tema tem ligação entre as duas falas. Para comunicar essa casa, reportar essa casa, notícia da Folha de São Paulo, dando conta de que o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes pretende me processar por conta de uma suposta afirmação que eu teria feito. E aí eu uso esse espaço, presidente, colegas senadores e senadoras, para colocar as coisas no seu devido lugar. Eu sou um defensor do direito das pessoas buscarem na justiça a reparação por qualquer ofensa, qualquer dano que se pratique. E não acho que o mandato parlamentar garanta uma imunidade absoluta e restrita que permita ofender qualquer pessoa que seja. Mas o problema, presidente, é que a afirmação é falsa. Eu nunca disse, e aí vou ser textual, eu nunca disse que dinheiro do PCC foi parar nas contas de familiares do ministro Alexandre. Tem notícia parecida nesse sentido que circula há bastante tempo, mas não é minha. Eu nunca falei isso. O que eu falei, e é confessado pela família do ministro Alexandre, que tem um escritório de advocacia capitaneado pela esposa dele, doutora Viviane, de que eles receberam, sim, aproximadamente 80 milhões de reais do Banco Master, que é uma organização criminosa. Hoje nós sabemos perfeitamente, não se sabia até um determinado momento, mas já sabemos hoje, notoriamente, era uma organização criminosa, voltada 100% para o cometimento de crime, fraudes em série, desvios, corrupção, tudo mais. Então, faça esse registro aqui, aproveitando o espaço do Senado, presidente e colegas, para que se reflita com relação a mais uma tentativa de intimidação da atuação parlamentar. E veja, e aqui nós temos 7 anos de convivência. Minha forma de atuar é sempre muito objetiva, muito clara, para que as pessoas que por acaso se incomodem possam reagir. Eu não faço plantação de notinha, eu não faço vazamento de documento e eu não dou apoio a projetos, a votações, a requerimentos que, no meu sentir, não correspondam a uma realidade, que sejam apenas narrativa. Mas nós temos hoje, presidente Davi Alcolumbre, um movimento absolutamente ostensivo, claro, por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reduzir a autonomia desse poder que o senhor preside, por conta do voto unânime, praticamente, dessa casa. Veja, nós temos uma decisão do ministro Flávio Dino que tenta interferir na forma de votação de requerimentos de quebra de sigilo. A gente não está falando do mérito da quebra. É possível, sim, a Justiça corrigir na hipótese de, no mérito ou na forma do requerimento, aquilo está fora do acordo legal. Uma quebra de sigilo exige fundamentação, que seja específica, que seja direcionada. O ministro Dino invade a escolha feita pela comissão pela votação em globo, dando a entender, e ele reconhece na sua decisão, que essa regra não existe no regimento, não existe na lei. É criação da cabeça dele, ministro Flávio Dino. Dando a entender que seria necessário fazer um requerimento por vez, uma votação por vez, como se na justiça fosse feito assim. Na justiça não é feito assim. O delegado de polícia, o promotor, faz o pedido das quebras num requerimento só e o magistrado também decide num requerimento só, numa decisão só. Ele não faz uma decisão para cada telefone ou para cada CPF. Ato contínuo, quase que em paralelo, o ministro Gilmar Mendes ressuscita um processo arquivado há 3 anos para simular uma prevenção e, se dando por prevento, conceder um habeas corpus para uma pessoa jurídica, o que não cabe de forma alguma. O presidente da CPMI aqui do INSS se aproxima e refere aqui os vários casos onde testemunhas convocadas por comissões parlamentares de inquérito mistas ou únicas aqui do Senado estão sendo autorizadas a não comparecer. E veja, sempre eu faço inúmeras vezes a distinção para os colegas parlamentares e para quem acompanha a gente, para a imprensa. Diz, olha, se for um investigado,
se for um processado, ele tem o direito de ficar calado, ele tem direito até de mentir. E você pode, numa derivação, entender que ele não precisa comparecer. Investigado, mas testemunha. Chegam notícias plantadas pelo ministro decano, Gilmar Mendes, de que a intenção dele é apresentar um voto paradigmático para definir o que pode e o que não pode uma CPI. E veja, vão se avolumando os casos, vão se avolumando as situações de interferência indevida de um poder no outro. E, em paralelo a isso, presidente, e não podemos fechar os olhos, a realidade que se impõe é que nós temos 2 ministros diretamente envolvidos em fatos que dizem respeito ao Banco Master. O ministro Alexandre, na medida em que ele tem a família dele, o escritório da família dele contratado por um valor astronômico para prestar um serviço jurídico que nós não conseguimos constatar concretude, que não corresponde àquilo que o valor representa, quase 80 milhões de reais. De outra banda, nós temos o ministro Dias Toffoli, também através da família, no caso dele uma empresa, um fundo familiar, do qual ele era sócio oculto, que recebe valores milionários também através de fundos do Banco Master. E mais grave ainda, que o Dias Toffoli se colocou como relator, tomou decisões, despachou um processo de investigação contra quem ele pagava numa suposta transação de cotas de participação num fundo. Então, são fatos muito graves, exigem apuração transparente. Eu sei do tamanho do desafio de Vossa Excelência, do quanto se coloca na mesa o peso do Poder Judiciário representado pela Suprema Corte, do quanto todos nós temos uma preocupação institucional, porque a justiça é um pilar da democracia. Mas, para ser pilar, tem que ter credibilidade. E esses ministros, não nós parlamentares, esses ministros estão destruindo a credibilidade da justiça. Porque essa justiça que se molda como se fosse alfaiataria ao interesse de quem protocola a petição, ou de quem subscreve, não é compatível com a Constituição brasileira. Não é compatível com uma república. Então, lhe faço essa reflexão e faço juntamente com os colegas, para que esta casa assuma o seu papel no nosso ajuste constitucional, que é de equilíbrio recíproco. Esta casa não está submetida ao judiciário. Essa casa se submete à lei. Lei que é feita aqui e não lá. E essas situações todas que estamos descrevendo, a possibilidade de uma CPI convocar uma testemunha, a possibilidade de uma CPI quebrar um sigilo, tudo isso está previsto na lei. A existência de uma CPI está prevista na Constituição, é direito de minoria. Então, é uma reflexão importante, sei que não é fácil, mas digo a Vossa Excelência, digo aos colegas, é absolutamente inevitável que a gente tenha algum mecanismo de apuração da conduta de determinados ministros. É inevitável. E será um constrangimento ainda maior demandar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito com essa finalidade do próprio Judiciário. Porque os ministros vão rasgar a Constituição, vão rasgar a sua própria jurisprudência, vão dizer que não cabe a CPI. Nós vamos esperar que os ministros construam uma tese argumentativa, amalucada, que diga que a comissão pode qualquer coisa menos investigar quem é poderoso? Hoje ouvimos uma testemunha na CPI do crime organizado, detalhando a forma de atuação criminosa ao longo de anos do grupo controlador do Banco Master. Anos. Virou banco com o seu proprietário, Daniel Vorcaro, já respondendo a processo, já tendo, inclusive, a prisão decretada na operação Fundo Fake, a operação antiga da Federal. E, mesmo assim, o cara virou dono de banco. E, como dono de banco, lesou milhões de brasileiros. Não é um crime anódino, que não tem cara, que não tem vítima, não. É um crime concreto que lesou milhões de brasileiros, que tem conexão com a máfia do INSS, no segmento dos consignados, que tem corrupção em várias instâncias do poder público brasileiro, que atingiu centenas, talvez milhares de prefeituras e vários estados brasileiros, vários estados da nossa federação. Então, a reflexão é que Vossa Excelência seja iluminado para tomar a decisão adequada, que seja em benefício, primeiro, dos brasileiros, mas também muito de preservação dessa casa, senhor presidente. Conceda a palavra pela ordem ao senador Sérgio Moro. Presidente, só queria dar o meu testemunho aqui, porque eu estava presente quando o senador Alessandro Vieira tocou nesse assunto do escritório
da esposa do ministro, e ele sempre foi muito sereno com as palavras. Ele jamais, de fato, declarou que dinheiro do PCC contaminou as contas ali do escritório da esposa do ministro. O que foi feita uma reflexão foi que o esquema do Banco Master havia, sim, lavado dinheiro do PCC através dos fundos da REAG e que esses fatos deveriam ser investigados. E aqui me permite uma reflexão maior, porque foi esvaziado, presidente, o Instituto da Imunidade Material da Constituição Federal. Porque se um senador não pode declarar a necessidade de investigação de fatos e amparados em evidências empíricas sob ameaça de processo por dano moral, sob ameaça de processo criminal, a gente fica se indagando onde vai parar isso. E o instrumento principal do parlamentar é a sua fala, é a sua voz. Então, aqui eu quero registrar a minha solidariedade e espero que essa iniciativa não vá adiante, porque, de fato, o senador não disse isso, e 2, a imunidade material cobriria essa fala, ainda que ele tivesse dito. Mas espero que isso seja tido como esclarecido em relação aí a essa ameaça de processo contra o senador Alessandro Vieira. Pela ordem, conceda a palavra ao senador Magno Malta. Estou aguardando aqui só para te falar. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, a minha fala, senhor presidente, é no mesmo sentido e na mesma direção de solidariedade ao senador Alessandro Vieira. E falo, senador Alessandro, a minha solidariedade a Vossa Excelência é exatamente pelo fato de que, senador Girão, eu fiz um requerimento. Senador Alessandro, a minha solidariedade a Vossa Excelência, e eu gostaria de narrar o fato, é que, quando eu vi a notícia de que a família do Alexandre de Moraes vai processar o senador pela fala do senador. Na verdade, como o texto é colocado na mídia, não traduz, tem troca de palavras. Mas eu fiz um requerimento para a CPI com o mesmo teor, que foi a pensada do senador Alessandro, exercendo o direito e o amparo do artigo 53 da Constituição e, de fato, fatos que o indivíduo mais indouto do Brasil, no lugar mais longínquo dessa terra, sabe do rolo do Banco Master e das relações do ministro Alexandre de Moraes e dos 129 milhões. É claro que o nosso papel, isso é a Casa da Federação, e aqui são sabatinados, aqui são aprovados, e vão para ser guardiões da Constituição. Hoje eles não são guardião de nada, porque não existe Constituição. O que existe é um conluio de perversos, de abutres. E no caso de Alexandre de Moraes, senador Alessandro, é só um lobista comprado por 129 milhões. Agora, senhor presidente, um passarinho soprou no meu ouvido, não vou dizer de onde. O Banco Master é só a lavanderia de dinheiro que vem de Portugal. Tem muita coisa debaixo desse angu. Troço que gira em torno de 200 bilhões. E Vocaro e seu banco nada mais é do que laranja. Esse povo tem muita perna. Por isso é necessário se faz que se aprove a CPMI do Banco Master e se prolongue os dias da CPMI do INSS. E o Brasil, senador Davi, espera isso de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência é um privilegiado.
Deus te deu o que não deu para muitos. Te deu ainda muito jovem, um judeu, e está vivendo num país que está se tornando antissemita. Eu tenho um sonho ainda de ouvir sua voz defendendo o seu povo. Eu amo o seu povo, é o meu povo. E a Bíblia diz, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Um povo de um território desse tamanho, as maiores inteligências do planeta, dono de todos os Oscars, da ciência, a química, a tudo, tudo que você quiser, desde o medicamento, desde a penicilina, desde isso, aquilo, você tem um judeu. Numa terra seca que Deus disse para eles que ia emanar leite e mel. E eles realmente tiram água da rocha e faz florescer onde não há água e há um sol causticante. Por isso esse ódio do comunismo, principalmente do Irã, que treinam as suas crianças como matéria principal na escola, para odiar Israel, porque o sonho é banir Israel da face da terra. E aqueles que comandam o Brasil hoje, comunistas, malvados, perversos, sem coração, que armaram um esquema mentiroso e prenderam centenas de inocentes no dia 8, que não cometeram um crime sequer. Isso é comunismo. E o Brasil se alinhou ao eixo do mal, nos levando, o senador Girão, para dentro desse buraco. E eu espero, senador Davi, que o seu povo, eu sou judeu, na minha árvore genealógica, dos judeus etíopes, dos judeus negros, a minha solidariedade ao seu povo. E encerro com a minha solidariedade. Eu estive com um ministro do Supremo, não vou ao Supremo, mas fui, para discutir sobre CPI e CPMI. Não se dá habeas corpus a ninguém para não comparecer. E fui muito bem ouvido pelo ministro. Fomos muito respeitados pelo ministro. Não vou aqui dar nome de ministro, mas foi um alento para mim. Eu sei que Vossa Excelência está numa posição difícil. A posição de Vossa Excelência hoje, ninguém queria estar, de muita pressão, onde Vossa Excelência tem que exercer uma resiliência diante de tanta pressão que vem de todos os lados. Mas tem uma hora na vida, senador, que é melhor perder o braço do que perder o corpo todo. A Bíblia diz que é melhor você entrar no céu faltando um olho do que se perder com 2 olhos. Então a sociedade espera muito do Senado. E o Senado tem em Vossa Excelência a nossa representação, senador Davi. A sua representação. E sei que na sua idade, tão jovem, sentou nessa cadeira. E eu rogo ao Espírito Santo de Deus que lhe dê determinação e que seja surdo para aqueles que estão lhe sufocando nesse momento. Que Vossa Excelência se torne invisível para os abutres. E o Espírito de Deus lhe encoraje a assinar o que é preciso assinar para a liberdade desse país. Eu rogo por Vossa Excelência, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida, pela sua integridade física, mental, principalmente a sua integridade moral. E digo mais novamente, perca um braço, mas não perca o seu corpo. Deus não colocou Vossa Excelência nesse lugar à toa. É difícil tomar decisão, mas pior do que tomar decisão é não tomar. Que Deus lhe dê essa força. Encerra a minha fala, senador Moro. Senador Alessandro, no processo de Alexandre de Moraes contra Vossa Excelência, se couber testemunha, por favor me arrole. Quero ser testemunha de Vossa Excelência num processo de Vossa Excelência e quero ter o privilégio de colocar, como eu faço sempre, num quadro para colocar na parede quando for intimado.
ser intimado por Alexandre de Moraes, prova que nós estamos no caminho certo, porque esse cidadão não tem condições morais de processar ninguém e nem de prender ninguém, de dar um voto, seja qual for, por qualquer matéria, um lobista, um abutre de capa preta. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Requerimento número 188 de 2026, de autoria do senador Paulo Paim e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 50 anos da Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Submeta à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Obrigado, presidente. Está aprovado o requerimento. A sessão solene será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão deliberativa ordinária semipresencial, o Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Boa noite. Hoje é quarta-feira, 18 de março, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje o projeto em defesa da mulher vítima de violência. A proposta obriga o uso de tornozeleira eletrônica aos agressores como medida protetiva das mulheres. O plenário do Senado aprovou o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica para os agressores de mulheres. O juiz ou o delegado de polícia podem determinar o monitoramento eletrônico se verificarem alto risco para a mulher em situação de violência doméstica e familiar. A vítima terá um dispositivo de segurança para alertar sobre a aproximação do agressor. O projeto muda a Lei Maria da Penha, que passa a tratar o uso de tornozeleira como medida protetiva de urgência. O projeto reforça a proteção à vítima de violência familiar ou doméstica ao prever a monitoração eletrônica efetivamente como medida protetiva de urgência. Mais ainda, prevê como prioridade a imposição de monitoração eletrônica do agressor nos casos em que houver descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta ou, principalmente, quando for verificado risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima. O Senado aprovou também um projeto que altera o plano de carreira dos servidores da Defensoria Pública da União e o que prevê reajuste para servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Outro projeto aprovado cria 240 cargos no quadro do Conselho Nacional de Justiça. E também foi aprovada a criação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou a existência de um acordo para tentar trocar a derrubada do veto ao projeto da dosimetria pelo fim das pressões pela criação da CPMI do Banco Master. Davi chamou de mentiroso o presidente do PL, ex-deputado Valdemar da Costa Neto, e afirmou ainda não haver data para a sessão do Congresso. As declarações foram feitas após questionamento do senador Eduardo Girão. Eu queria consultá-lo, até porque teve uma fala que reverbera muito negativamente do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que disse numa entrevista nacional que a presidência do Senado, que o senhor estaria deixando uma pré-condição de deliberar uma sessão do Congresso
para derrubar ou não o veto do presidente da dosimetria, se não se cobrasse tanto a CPI ou CPMI do Banco Master que está sobre a mesa da presidência do Senado para deliberar. Então, até para esclarecer essa questão, porque são vidas que têm sofrimento nisso, né? O senhor tem uma data já para que a gente possa fazer uma sessão do Congresso, para que se possa definir a vida dessas pessoas, que o Senado aprovou, que a Câmara dos Deputados aprovou, né, o projeto de lei da dosimetria, que o senhor colocou aqui na pauta, eu lhe agradeço por isso, mas o senhor pode dar uma data, porque é muito sofrimento dessas pessoas e a solução é tão pequena, tão rápida, tá? Então eu queria lhe pedir com relação a isso, se o senhor puder esclarecer essa questão. Me permita, querido líder Eduardo Girão, dizer a Vossa Excelência que eu fiquei estarrecido com as declarações do presidente do Partido Liberal, o qual eu tenho um grande respeito. Eu não me posicionei em relação àquela fala dele até hoje, porque, na verdade, nós estamos vivendo tantas agressões, tantas ofensas e, nesse caso, tantas mentiras, que eu estou impossibilitado de a todo instante responder às agressões, os ataques e as mentiras de algumas pessoas que se acham no direito de inventar qualquer coisa e achar que aquilo é verdade. Aquilo é uma doença, chama-se mitômano, a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita na sua mentira. Como eu não sou médico, eu não quero fazer nenhuma consulta pública ao ex-deputado federal e presidente do PL, deputado Valdemar da Costa Neto. Eu nunca, absolutamente nunca, tratei com o Valdemar da Costa Neto em relação a este assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria, manutenção ou derrubada, ou sobre CPI do Banco Master. Então, é apenas um esclarecimento que Vossa Excelência me questiona e nós ainda não temos data para a convocação da sessão do Congresso Nacional. Ainda sobre o Banco Master, a CPI do crime organizado aprovou a convocação de Marta Graeff, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Entre as convocações aprovadas pela CPI estão a do ex-senador e ex-governador do Mato Grosso, Pedro Taques, que também teve um requerimento de convite aprovado pela comissão. O requerimento inicial de convocação do senhor Pedro Taques, ex-senador, ex-governador, ex-procurador da República, se dá por conta de documentos e informações que ele traz referentes à atuação do Banco Master no estado do Mato Grosso. Também foi aprovada a convocação da influenciadora digital Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro. A convocação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi votada em separado e rejeitada pela CPI. Nós não podemos tirar o presidente do Partido Liberal, que disse que o Banco Master doou recursos para campanhas do então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Ele afirmou, e estamos investigando um esquema de corrupção, um esquema que transcende a corrupção banal, mas sim a um esquema que se caracteriza como organização criminosa. As doações de campanha não são ilegais, não são ilícitas. E o próprio presidente do partido admitiu que havia essas doações, mas admitiu de uma maneira a destacar um fato normal, corriqueiro, dentro da vida política. Se houvesse alguma suspeita de ilicitude envolvendo essas doações, aí daria toda a razão de nós o convocarmos aqui para falar qualquer coisa ou esclarecer esses fatos. Na votação das quebras de sigilo, os senadores da CPI criticaram mais uma vez decisões do ministro Flávio Dino sobre a votação de quebras de sigilo em bloco. O Senado Federal ele foi violentado, essa é a palavra, com a decisão do ministro Flávio Dino. Se eles mesmos votam em bloco lá, se a gente sempre votou em bloco aqui, por que no caso específico, senador Marco Rogério, da quebra de sigilo do Lulinha, do filho do presidente, o ministro Flávio Dino, que foi, senador Magno Malta,
ministro da Justiça do Lula e também foi indicada ao STF pelo Lula, vai lá e bloqueia. Mesmo assim, foram aprovadas em bloco várias quebras de sigilo de empresas ligadas às investigações da CPI. Quebras de sigilo mais polêmicas foram votadas em separado, como a do ex-ministro Paulo Guedes. Nós todos sabemos que houve uma autorização, praticamente a título precário, de esse banco poder funcionar no momento em que era exatamente ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E o objetivo desse requerimento é exatamente para que nós possamos ter as informações que demonstrem se a participação do senhor Paulo Guedes nesse processo se deve a interesses pessoais, individuais, financeiros, enfim, porque as autorizações que foram dadas pelo Banco Central tiveram a participação, o apoio dele. O fato de Paulo Guedes ter sido ministro de Estado da Economia do Brasil. O fato de ele ter sido ministro. E que regras foram feitas e situações foram criadas e que isso, em tese, teria favorecido, teria criado possibilidades para que crimes fossem cometidos. Não há aqui apontamento direto de envolvimento ou de suspeita de envolvimento do ex-ministro Paulo Guedes. E não há porque não há. A quebra de sigilo do ex-ministro foi rejeitada por 6-2. Também na reunião de hoje, o fundador de uma gestora de investimentos afirmou à CPI do crime organizado que o verdadeiro dono do Banco Master não era Daniel Vorcaro, mas o empresário Nelson Tanure. Vladimir Timmerman é fundador da Oeste Capital, empresa gestora de fundos de investimentos. Há vários anos ele vinha denunciando as fraudes do Banco Master. Na CPI, onde foi convocado como testemunha, Vladimir Timmerman afirmou que Daniel Vorcaro, na verdade, é um laranja de Nelson Tanure, dono da Gafisa. Muito se fala sobre as suspeitas que o senhor Nelson Tanure é o dono do Banco Master. Eu juntei 13 elementos para mostrar que esse é o caso. A primeira ação que você tem de Nelson Tanure como administrador da Gafisa foi comprar ações de Brasil Realty, que eu imagino que quem está acompanhando o caso do Master, para permitir que o Daniel Vorcaro tivesse dinheiro para ressarcir as debêntures de Cisan e Centara que aconteceram antes da entrada dele do banco, 50 milhões de reais. Então, o primeiro ato que se tem é o desvio do dinheiro da Gafisa para permitir que o Daniel Vorcaro e sua turma, Benjamin Botelho, Foco, ressarcissem outros prejudicados para 2 anos depois firmar um termo de compromisso. Ele disse que fez várias denúncias ao Banco Central e também à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. No dia 22 de novembro de 2022, você tem um documento que chama Parecer 146, aonde lá se apontava uma série de desvios e uma série de questões que, se fossem investigadas, naquele momento o banco tinha menos de 15 bilhões de reais. Então, você tem um parecer 146 da área técnica da CVM solicitando a abertura do inquérito administrativo. Esse inquérito administrativo demorou 473 dias para ser aberto. Ficaram sentados em cima das informações que poderiam ter impedido isso acontecer por 473 dias. Nesse meio tempo, eu fui cobrar a Procuradoria Federal Especializada da CVM. Na reunião, eu fui ameaçado. A reunião de hoje da CPMI do INSS foi cancelada depois que Leila Pereira, presidente do Banco Crefisa e do Clube Palmeiras, conseguiu autorização do Supremo Tribunal Federal para não comparecer. Em entrevista coletiva, o presidente da comissão confirmou a convocação da ex-namorada de Daniel Vorcaro.
Os depoimentos de Marta Graeff e do presidente da Dataprev estão agendados para a próxima segunda-feira, 23 de março, segundo Carlos Viana. A senhora Marta Graeff não é investigada. A senhora Marta Graeff é uma testemunha. Muitos, inclusive, da imprensa, dizendo que ela é apenas uma namorada de um banqueiro e que nos diálogos teria reagido como uma namorada. Isso é uma desinformação. É possivelmente alguém que não leu os contatos. Ela é testemunha de todo o relacionamento que ele tinha com os poderes da República, com o sistema financeiro, e a expectativa é de que ela possa nos ajudar, colaborar como testemunha, será respeitada nos direitos dela, será respeitada em todos os momentos aqui, na privacidade dela, para que ela possa nos dizer o que ela sabe nessa relação do Daniel Vorcaro com aqueles que possibilitaram todo esse escândalo. Para os próximos dias, são 3 depoimentos agendados. O do presidente do Banco C6, Marcelo Calim, nesta quinta-feira, a ex-namorada de Vorcaro e o presidente da Dataprev, Rodrigo Assunção, na próxima segunda-feira. O presidente falou sobre a expectativa para a prorrogação da CPMI. Terminados esses depoimentos de testemunhas, nós teremos uma resposta se a CPMI será prorrogada ou não. A CPMI, não tendo uma prorrogação aprovada, já imediatamente na semana que vem, marco a data para a leitura do relatório. Posso dizer que já tem, o Alfredo Gaspar é quem vai falar sobre isso, mas já tem mais de 5.000 páginas. E a leitura e, naturalmente, um tempo para que os parlamentares possam ler, fazer suas observações e, antes do encerramento da CPMI, que em tese é no sábado, né, aí nós leríamos e tentaríamos aprovar já na quinta-feira da semana que vem. Espero, em nome dos aposentados, em nome daqueles que foram lesados na Previdência, em nome dos cidadãos de bem desse país que querem uma investigação limpa, que nós consigamos essa prorrogação. É interesse do país ter um relatório forte, abrangente, um relatório que cumpra o papel dele de apontar os culpados e cada um na sua devida relação. Para nós, hoje, é fundamental que a gente dê as respostas. O povo brasileiro espera muito dessa CPMI e eu não quero decepcionar essas pessoas. Carlos Viana se mostrou indignado com mais essa decisão do STF, que permitiu a ausência de Leila Pereira. Os senhores, primeiro da minha surpresa e da minha indignação com relação a mais uma decisão da Suprema Corte que interfere nas prerrogativas do Senado, impede e atrasa as nossas investigações. A decisão de ontem, ainda que constitucionalmente sustentada, ela é uma interferência clara na independência da investigação de uma comissão formada por parlamentares. O senador explicou por que a presença da presidente do Banco Crefisa era tão importante para as investigações. Nós trouxemos a clara a promiscuidade nesses contratos consignados e a própria Previdência. Tanto que quando começamos a mostrar o que estava acontecendo no Brasil, o INSS fez o que deveria ter feito lá atrás, auditorias. Vários bancos foram retirados e tiveram seus contratos suspensos, entre eles o C6, que está previsto para amanhã. 2 projetos foram aprovados hoje pela Comissão de Agricultura do Senado. Um deles reduz de 1% para 0,2% a alíquota pela exploração do calcário de uso agrícola. O outro cria o selo verde Café Amazônia para certificar a sustentabilidade e o compromisso social e ambiental na produção do café. A produção de café no bioma amazônico tem crescido e se destacado ao longo dos últimos anos, cultivado por milhares de agricultores familiares brasileiros. A Comissão de Agricultura aprovou com emendas o projeto de lei que cria o selo verde Café Amazônia, que certifica a sustentabilidade e o compromisso social e ambiental na produção do café. A criação do selo verde Café Amazônia irá promover uma melhoria significativa na produção de café na região, incentivará os produtores a aprimorar seus sistemas produtivos com o uso de boas técnicas, apoiará o investimento em sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis, preservará os recursos naturais, contribuirá para a geração de empregos e renda no campo. Este selo terá validade de 2 anos
exigirá o total cumprimento das leis ambientais e trabalhistas, garantindo a sustentabilidade da produção na Amazônia Legal. Outro projeto aprovado pelos parlamentares é o que reduz de 1% para 0,2% a alíquota da compensação financeira pela exploração mineral sobre o calcário destinado a uso agrícola. O projeto de lei Ora em Análise está em sintonia com os principais princípios estruturantes para um novo modelo de produção de fertilizantes no Brasil, com vistas ao alcance da autossuficiência. Um produto tão importante para a agricultura como o calcário. Calcário se destina, para quem não sabe, à correção do solo. Os nossos solos são muito ácidos e não adianta você adubar a terra sem antes corrigir. Essa fome por arrecadação termina complicando. Eu acho que não devia ter nada, né? Não devia cobrar nada. Mas, pelo menos simbolicamente, né, Bagato? Fica aí 0,2%, para que não se diga que se tirou tudo do governo para incentivar a agricultura. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores receberam hoje o ministro Mauro Vieira para prestar informações sobre a posição oficial do Brasil diante do conflito no Irã. Ele apresentou as medidas adotadas e defendeu a retomada das negociações para a paz na ONU. O ministro das Relações Exteriores relatou que desde os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, em 28 de fevereiro, as embaixadas e consulados do Brasil na região afetada estão operando em regime de plantão 24 horas para atender aos cerca de 70 mil brasileiros residentes nos 12 países impactados pelas ações militares, além dos mais de 8 mil em trânsito pelo Golfo Pérsico no início da crise.